Já estamos no ar, podemos começar. Profesor Jorge. Muchísimas gracias, apreciado Leighton. Voy a hacer la presentación en dos idiomas, primero en inglés y después en castellano. It's important to express our deepest gratitude to the University of Itaúna, Dr. Dayton Ribeiro, Brazil, for the broadcast of the present event. Global legal recognition of older adults is urgent necessary. Their numbers already exceed 1 billion and are set to double by 2050, especially in developed countries. Yet protections are fragmented and lack binding force. General legal instruments fail to address their specific troubles, allowing age to restrict fundamental rights. A universal treaty would fail to give definite states obligations and combat stereotypes that reduce people to objects of cares. A regional overview confirms the shared need, able with nuances. In Americas, the 2015 Inter-American Convention stands out, though it has yet to be widely ratified. In Africa and Asia, regulatory and cultural gaps persist that particularly harms women. In Europe, comprehensive regulations are lack and benefits are being eroded. In the Middle East and the Pacific, traditional respect coexist with limitation and autonomy, which are exacerbated by conflicts. The aspiration expresses in all major languages, English, Chinese, Hindi, Spanish, Arabic, and more, confirms this universal scope and the need to disseminate the standards in accessible languages. Our decades of declaratory instruments have been in treaty with recommended in 2024, and negotiations began in 2026. It does not create new rights. Although in this particular event, we are exposing or proposing them among other points, but rather confirms that existing rights remain intact in all age with the enforcement guarantees. Consequently, ensuring this universal principle decisive urgent and postponed manner is essential to ensuring dignity for all every stage of life, especially among others adults. In this regard, on behalf of the Disciplinary School of the Fundamental Rights, Promedia Justitia, which I chair, I hereby declare this World Congress open toward global recognition of older adults, new fundamental autonomy, legal capacity, and comprehensive policy for social labor and digital inclusion. Thank you very much. Expreso mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Itaúna, Dr. Dayton Ribeiro, Brasil, por la transmisión del presente evento. El reconocimiento jurídico mundial de las personas mayores es una exigencia inaplazable, ya que superan los 1.000 millones y se duplicarán hasta 2050, especialmente en países en desarrollo, pero la protección sigue fragmentada y sin fuerza vinculante. Los instrumentos generales no nombran sus problemas específicos, permitiendo que la edad restrinja derechos fundamentales. Un tratado universal colmaría esa laguna, definiría obligaciones de los estados y combatiría estereotipos que reducen a la persona a objeto de cuidado. El barrido regional confirma la necesidad común de matices, con matices. En América Latina, o en todo caso en América, destaca la Convención Interamericana de 2015, aún poco ratificada. En África y Asia persisten brechas normativas y culturales que vulneran sobre todo a las mujeres. En Europa faltan normas integrales y se debilitan prestaciones. En Oriente Medio y Pacífico conviven el respeto tradicional con limitaciones a la autonomía, agravadas en conflictos. Esta aspiración se expresa en todos los idiomas principales: inglés, chino, indio, español, árabe y más, lo que confirma su alcance universal y la necesidad de difundir las normas en lenguas accesibles. Tras décadas de instrumentos declarativos, en 2024 se recomendó un tratado vinculante y en 2026 comenzó su negociación a nivel global. No se crean nuevos derechos, al margen que en el presente evento sí los proponemos, entre otros puntos, sino lo que se confirma en este caso
es que existen y se mantienen intactos a la vejez, con garantías exigibles, pero que no se cumplen, ¿no? Y peor aún en esa edad tan digamos, preocupante, ¿no? En consecuencia, de manera contundente, impostergable y urgente, consagrar este principio universal es asegurar dignidad para todos en cualquier etapa de su vida, en especial en la edad de los adultos mayores. En ese sentido, en representación de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales, Propiedad y Justicia, que presido, declaro inaugurado el presente Congreso Mundial hacia el reconocimiento global de los adultos mayores, nuevos derechos fundamentales, autonomía, capacidad jurídica y políticas integrales de inclusión social, laboral y digital. Muchísimas gracias. Muito bem, doutor Jorge. Professora Cleide Galgaro, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, professor Deilton, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, parabéns pela transmissão. Cumprimento ao professor Jorge, é sempre uma alegria estar com ele, ao professor Maurício também. Um grande abraço aos colegas, e em nome desse abraço aos colegas, eu estendo aos demais que irão fazer, então, as suas falas hoje. O professor Jorge já fez a abertura e falou da importância desses novos direitos, desses direitos fundamentais frente à sociedade. Então, eu creio que sempre é importante debatermos e construirmos novas ideias e perspectivas a partir do Congresso. Então, parabéns, professor Deilton, pela transmissão. Muito obrigada por sempre estar disposto, a gente agradece imensamente. Parabéns, prof. Jorge, também por sempre propor as ideias dos temas do Congresso, e agradeço também ao professor Maurício por ter se agregado a nós e estar nos auxiliando também. Um beijo a todos, bom Congresso, um abraço apertado e, prof. Deilton, muito obrigada. Parabéns, somos nós quem agradecemos, é sempre um prazer tê-la conosco como organizadora geral, né, parceira em todos os nossos congressos. Professor Maurício, por gentileza, suas considerações? Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui, né, nesse início, né, deste Congresso Mundial até o reconhecimento global de los adultos maiores, né, que se consiste, né, nesse espaço dedicado ao diálogo, né, à reflexão e à troca de conhecimentos, né. E gostaria de iniciar, né, de cumprimentar os professores, né, doutor Jorge Isaac Torres Manrique, doutora Cleide Galgaro e o professor Deilton Ribeiro Brasil, que está na transmissão, né, deste evento, né, de 2 dias, né, um grande evento, e pelo convite, né, de estar aqui hoje. E cumprimento também, né, de maneira especial também todos os professores, né, pesquisadores, profissionais, estudantes, colegas, né, que estão acompanhando, né, o evento e que vão acompanhar ao longo do dia, né, e também na próxima semana. Então, agradeço a todos, né, e fica aqui o meu abraço também a todos. Obrigado. Muito obrigado, professor Maurício Filó, parabéns também. Como a professora doutora Cleide Galgaro disse, né, foi muito bom, né, que você sempre esteja conosco, né, você veio agregar e de uma maneira muito positiva e impactante. Então, os nossos sinceros agradecimentos. E eu, por minha vez também, eu tenho algumas palavras para estar aqui dizendo, e gostaria de dizer que é uma grande satisfação de dar as boas-vindas a todos ao Congresso Mundial rumo ao reconhecimento global dos idosos, novos direitos fundamentais, autonomia, capacidade jurídica e políticas integrais de inclusão social, laboral e digital. Este congresso parte de uma convicção essencial. O envelhecimento da população mundial não é apenas uma questão demográfica, é, sobretudo, uma questão de direitos humanos, dignidade, igualdade e justiça social. Viver mais
constitui uma das grandes conquistas da humanidade. Mas essa conquista somente será plena se vier acompanhada da garantia de autonomia, participação, proteção e respeito aos direitos fundamentais das pessoas idosas. A temática deste encontro é especialmente relevante diante das profundas transformações que marcam a sociedade contemporânea. Ao lado de desafios relacionados à saúde, à proteção social, ao trabalho e ao acesso à justiça, surgem novas formas de vulnerabilidade associadas à transformação digital, à inteligência artificial e à crescente utilização de plataformas tecnológicas. A inovação pode ampliar oportunidades, facilitar serviços e aproximar cidadãos das instituições, mas também pode produzir exclusão quando não considera acessibilidade, alfabetização digital e igualdade de condições. Por isso, falar em inclusão digital das pessoas idosas significa falar também em cidadania. A tecnologia deve servir à pessoa humana, fortalecer sua autonomia e ampliar o exercício de direitos, jamais criar novas barreiras ou aprofundar desigualdades existentes. Mais do que destinatárias de políticas de proteção, as pessoas idosas devem ser reconhecidas como sujeitos plenos de direitos, capazes de participar das decisões que afetam suas vidas e de exercer sua autonomia em igualdade de condições. A dimensão internacional deste congresso reforça ainda mais sua importância. A programação reúne mais de 120 palestrantes de 27 países, promovendo o encontro de diferentes experiências, perspectivas acadêmicas e tradições jurídicas. Essa diversidade demonstra que a proteção das pessoas idosas exige respostas interdisciplinares, interculturais e cooperativas. Em nome da Universidade de Itaúna, registro um agradecimento muito especial ao nosso querido reitor, Dr. Faisal David Freire Sheker, pelo apoio institucional e pelo permanente compromisso com a pesquisa, a internacionalização e o diálogo acadêmico. Expresso também meu agradecimento muito especial ao professor Dr. Jorge Isaac Torres Manrique, presidente da Preeminência Justiça, ao professor Dr. Maurício da Cunha Savino Filó, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, e à professora Cleide Galgaro, da Universidade de Caxias do Sul, pelo compromisso acadêmico, pela cooperação institucional e pela valiosa contribuição para a realização deste encontro internacional. E que este encontro seja um espaço de reflexão, cooperação e construção de novos caminhos, e que possamos reafirmar juntos um compromisso essencial: construir uma sociedade em que envelhecer nunca signifique perder direitos, autonomia, voz ou participação. Desejo a todos um excelente congresso. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos. Da mesma forma, eu gostaria de fazer um agradecimento em língua inglesa
que foi o que eu disse em português. And it is a great pleasure to welcome you all to the World Congress toward global recognition of older adults, new fundamental rights, autonomy, legal capacity, and comprehensive policies for social, labor, and digital inclusion. This Congress is grounded in an essential conviction. Population aging is not merely a demographic issue. Above all, it is a matter of human rights, dignity, equality, and social justice. Living longer is one of the humanity's greatest achievements, but this achievement can only be fully realized when it is accompanied by autonomy, participation, protection, and respect for the fundamental rights of older persons. The theme of this meeting is especially relevant in light of the profound transformations shaping contemporary society, alongside challenges related to health, social protection, employment, and access to justice. New forms of vulnerability are emerging from digital transformation, artificial intelligence, and the growing issue, or better, use of technological platforms. Innovation can expand opportunities, facilitate access to service, and bring citizens closer to institutions. Yet, it can also generate exclusion when accessibility, digital literacy, and equal conditions are not properly addressed. For this reason, discussing the digital inclusion of older persons also means discussing citizenship. Technology must serve the human person, strengthen autonomy, and broaden the effective exercise of rights. It must never become a new barrier or deepen existing inequalities. Older persons must be recognized not merely as recipients of protection, but as full rights holders whose autonomy and participation deserve effective respect. The international dimension of this Congress further reinforces its importance. The program brings together more than 120 speakers from 27 countries, creating a valuable meeting point for different experiences, academic perspectives, and legal traditions. This diversity shows that the protection of older persons requires interdisciplinary, intercultural, and cooperative responses. On behalf of the University of Itaúna, I would like to express our special gratitude
to our Dean, Dr. Faisal David Freire Shekhar, for this institutional support and his continued commitment to research, internationalization, and academic dialogue. I also would like to extend my special thanks to Dr. Jorge Isaac Torres Manrique from Preeminência Justicia, to Dr. Mauricio da Cunha Savino Filó from University of Southern Santa Catarina, and to Dr. Cleide Galgaro from the University of Caxias do Sul for their academic commitment, institutional cooperation, and valuable contribution for making this international meeting possible. And I also would like to add that may this meeting be a space for reflection, cooperation, and the development of new pathways. Above all, may I reaffirm a shared commitment to build a society in which growing older never means losing rights, autonomy, voice, or participation. I wish everyone an excellent World Congress. Thank you very much, and a very warm welcome to you all. And finally, I also would like to say my heartfelt thanks for the co-organizers from Afghanistan, Pakistan, Russia, India, Italy, Spain, Brazil, and Argentina. And we have as co-organizers the institutions and universities: Rockram University, Department of Lahore Leeds University, Diplomatic Academy of Ministry of Foreign Affairs from Russia, State Academic University of Humanities, Institute of Legal Studies Chaudhary Charan Singh University from Meerut, KITT University, Faculty of Legal Studies Motherhood, University Rocky Uttarakhand, School of Law Renaissance University, Istituto Giuridico Internazionale di Torino, Universidade Las Palmas de Gran Canária, Programa de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, a Universidade de Itaúna, Faculdade de Direito de Franca, Escola de Direito das Faculdades de Londrina, Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente, Poder Judicial de Santiago del Estero, Associação Sapiência Iuris. E também aqui registrando a Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, e também a Universidade de Caxias do Sul, e também o Grupo de Pesquisa Metamorfose Jurídica. Bom, então, feitos as saudações inaugurais, já podemos, então, passar para as apresentações. E aqui eu vou já estar chamando o nosso primeiro palestrante, que é o Dr. Maurício da Cunha Savino Filó. O professor Maurício, ele é doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina,
professor titular dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, com o tema A Educação Jurídica como Política Pública de Acesso à Justiça para Idosos. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo. Você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação e a palavra é sua. Perfeito. O seu microfone. Ótimo. Um bom dia, então, a todos, né? Como foi dito, é uma grande honra estar neste congresso global, né, com várias temáticas, né, inerentes à necessidade, né, de que os idosos possam ser amparados, né, pelo ordenamento jurídico em nível global. Eu gostei bastante, né, de uma fala do professor Deilton, agora na abertura, de que envelhecer não pode significar perder direitos, né? Então, essa temática dos idosos, por diversas razões, deve estar e vai estar presente sempre nos debates acadêmicos e de forma cada vez mais forte. No Brasil, por exemplo, a pessoa idosa, né, que é aquela com mais de 60 anos, né, 60 anos ou mais, conforme definido pelo Estatuto da Pessoa Idosa, está, né, tem que estar amparada de uma forma diferenciada. Conforme esse estatuto, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público também assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar comunitária e comunitária. Então, é uma situação, né, e é uma grande parcela da população em que vai, né, e totalmente, e que bom, né, que todos, né, cheguemos a essa condição, né, e um dado importante do Ministério da Saúde no Brasil é que há cerca de 36 milhões de pessoas nessa faixa etária, em 2024. E o que corresponde no Brasil a aproximadamente 17% da população. E o crescimento médio é estimado em 1,1 milhão de idosos por ano. Ou seja, o envelhecimento no Brasil, né, populacional, é uma realidade, conforme o Ministério da Saúde, concreta e irreversível, não tem volta. E alguns pontos, né, devem ser verificados. Por exemplo, a distribuição regional da população idosa, quando se for realizar políticas públicas, um ponto importante é que o envelhecimento não é uniforme em todo o Brasil. As regiões Sul e Sudeste lideram uma maior concentração de idosos, né, cerca de 18%, um pouco mais. A região Norte tem o maior grupo de pessoas jovens, 11,3%. Né? Então, isso aí tem que estar, né, presente quando se for propor as políticas públicas para esse sentido. Também um outro fator interessante é que existe uma chamada feminilização da velhice, no sentido de que a faixa etária, né, dos idosos, vamos falar assim, né, a perspectiva de vida da mulher é um pouco mais elevada do que a do homem. Então, em torno aí de 10 anos, chega-se a 10 anos. Então, existe também um fenômeno que a maior parte da população idosa tende a ser feminina, né?
E que um outro dado importante, que praticamente em vários países isso ocorre, existe um grande aumento da população, né, idosa, sendo que no Brasil a população idosa já é maior do que muitas fatias da população jovem, e em 2070 vai chegar aí a quase 40% da população brasileira idosa. Então é um problema, né, que não é um problema, é uma situação na qual deve-se verificar os problemas para essa população, né? Ou seja, os direitos que não estão sendo garantidos a essa população. Então, uma questão importante para garantir, né, esses direitos é o acesso à justiça, essa temática, porque a população idosa sofre, tem uma restrição ao seu acesso à justiça. E eu gostaria aqui de trazer alguns aspectos relativos também à dimensão do acesso à justiça educacional, né? Então, a educação, ela é uma dimensão fundamental do acesso à justiça, né? Sendo que o direito, quando ele não é pesquisado, não é debatido, como está sendo aqui, e ele se torna desconhecido, inclusive para a população, e também não será reivindicado. Então, alguns pontos, né, que surgem com os novos direitos que surgem de novas realidades, é o direito ao envelhecimento digno, né? Não basta envelhecer, é necessário envelhecer bem, né, de forma sadia, de forma produtiva, né? É necessário ter uma universalização normativa. Então, discutir, por exemplo, a eficácia e ratificação dos direitos presentes na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Idosos, né, dos direitos humanos dos idosos, e cobrança de políticas públicas adequadas. Verificar sempre se está ocorrendo discriminação com relação às pessoas idosas, né, em razão de sua idade, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, verificar, inclusive, manifestações que visem descartar pessoas em razão de sua idade. Respeitar a autonomia e a capacidade jurídica do idoso. Isso é muito importante, porque não se pretende um modelo paternalista de proteção ao idoso, mas sim uma autonomia e dignidade da pessoa idosa. É importante também haver sistemas de apoio à tomada de decisão. Então, por exemplo, algo importante é a questão da substituição da curatela rígida, né, por regimes de capacidade jurídica apoiada, respeitando sempre a vontade do idoso, e mecanismos de antecipar as últimas ou as futuras manifestações da autonomia da vontade do idoso, né? Também é importante políticas integrativas de inclusão social e laboral, né, que visem, por exemplo, a sustentabilidade dos sistemas de previdência. Não se pode retirar o direito de quem já se aposentou, porque ele não tem, o aposentado, né, não tem como, ele depende daquele valor, né? O que foi pactuado deve ser respeitado para o idoso, algo que não se deve mexer é nisso. Direito ao trabalho da pessoa idosa. Então, incentivar o trabalho da pessoa idosa, e também, seja com uma carga menor ou com a carga integral, e também eliminar dificuldades de acesso de idosos a cargos públicos, né, porque a pessoa idosa tem muito a contribuir. Realizar, né, um cuidado, saber que o cuidado ao idoso é progressivo e é necessário haver redes de apoio. E um ponto importante também é a inclusão digital
do Idoso e a proteção ao consumidor vulnerável. Então, é necessário, né, o direito à acessibilidade digital, é necessário verificar que o idoso, enquanto consumidor, ele tende a ser mais vulnerável do que até pela questão tecnológica hoje presente, né? Às vezes ele deu um salto totalmente analógico, hoje está num mundo hiperconectado. E o acesso, para finalizar, o acesso ao Poder Judiciário, porque a pessoa idosa deve ter um acesso diferenciado ao Poder Judiciário, né? Como se sabe, uma ação judicial pode demorar longos anos e isso afeta a todos. Porém, uma pessoa, por exemplo, com 70, 80 anos de idade, esperar 10 anos para a resolução integral dos seus litígios, com a fase satisfativa, né, impedi-la de ter acesso à justiça, né? Então, nesse sentido, é interessante a previsão que existe no Estatuto do Idoso no Brasil, de que é possível criar varas especializadas, exclusivas para a pessoa idosa, e também a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos judiciais para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E, por fim, finalizando, a consideração de pessoas mais idosas dentro dessa categoria de pessoas idosas, que são aquelas acima de 80 anos. Então, agradeço uma vez mais, né, a oportunidade de estar aqui e finalizo minha fala. Muito obrigado, professor Deilton. Somos nós quem agradecemos, doutor professor Maurício Filó, pela sua apresentação. É sempre um prazer ouvi-lo e aprender com o colega. Muito obrigado. Né? A sua instituição é nossa parceira e contamos, né, com a continuidade dessa parceria. Um grande abraço. Well, I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Professor Arunendra Singh from India. Be welcome, Professor. I will be reading your curriculum. Dr. Singh is an assistant professor at Renaissance University. He is an alumnus of Bangalore, Harvard, of the East, former President Scout India, and the former cadet captain at Navy NCC, with the issue, the right to age with dignity, from welfare-based approaches to fundamental rights. Dr. Singh, you have 10 minutes for your lecture. Be welcome. The floor is yours. Thank you, Raivideo. Yes, so basically, respect. Okay. Am I audible? Yes, very audible. Okay. So, respected President Dr. George, distinguished organizers, esteemed co-hosts, and colleagues across 40 nations. When we were children, we almost everyone, single one of us, shared the same exact dream. We couldn't wait to grow up. We put on our parents' oversized shoes, drew fake mustaches, or mimicked adult voices, counting down the days until we gain freedom, agency, and independence. Childhood was defined by a burning eagerness to reach adulthood, to arrive at a stage where our choices belong entirely to us. Yet, humanity got some paradox also. For the vast majority of human history, living living a long enough actually was very rare and was a biological luxury before the breakthroughs of modern medicines, sanitations, and public health and global average. The global average life expectancy hovered around some 35 years. Reaching old age was an exception, a rare milestone granted to very few people. Today, science and technology has granted humanity its greatest victory. We have doubled the life expectancy in less than a century. But here lies the tragedy of modern society. We fought for centuries to give people the rights to live longer, but we forget to ensure the retain
retain the right to live with dignity. So here comes my topic, which is the right to age with dignity from welfare-based approach to fundamental rights. So the child who eagerly wished to grow up into an autonomous adult eventually becomes a older adult, and only to find that society stripes away the very autonomy, regressing them back into the state of forced dependency. So the trap of welfare-based approach is like in modern legal systems across the globe, governments approach aging through a lens of uh, a welfare program. Senior citizens are categorized as passive beneficiaries, objects of sympathy, state sympathy, waiting for pensions, healthcare subsidies, and shelter homes. While welfare schemes are necessary safety nets, relying solely on the welfare approaches have few flaws like dissection over entitlement. Welfare is framed as state generosity. What the state gives out of charity, it can delay, it can reduce or condition based on the political priorities and administrative convenience. The loss of personal aging, that welfare models treat older adults as passive recipients of the care rather than the active right holders. It assumes that a physical strength declines, legal capacity and moral aging automatically declines with it. So there is institutional humiliation when an adult person must wait in endless queues or navigate hostile bureaucratic machineries just to prove that they are still alive to receive. Even my father receives pension, so he has to every year go to a government office and has to show that I'm still alive. So these are some shortcomings. We must say clearly that this global forum welfare is no longer enough. The transition from a welfare-based model to a fundamental right framework is an urgent constitutional necessity. So, what changes when we frame the rights into to age with dignity as a fundamental rights? When we ground older adults protections in fundamental constitutional guarantees, such as Article 21 of Right to Life and Liberty in India, or equivalent human rights charters across Latin America, Europe, and Asia, the dynamic shift and tide shows up. So there is an autonomy and legal capacity replaced by pity. A right-based approach recognizes an aging individual retains full authority over their decisions, their finances, living arrangements, and medical treatments, and personal relations. And state action becomes mandatory under welfare. Failing to provide specialized healthcare or any kind of such policies may shortfall. But under fundamental rights model, it is an actionable constitutional violation if the state fails to provide all these mandatory requirements, and aging becomes a civil right infringement. So just a law prohibits discrimination based on our religion, gender, race. Fundamental rights demand that ageism, both structural and interpersonal, be treated equal legal intolerance. So dignity is not a resource to be distributed when the state has extra budget. It is the baseline of constitutional existence. So, what is the modern frontiers, digital and social exclusion? As the World Congress rightfully highlights, our search for comprehensive policies must address the modern reality of labor, social, and digital inclusion. The digital We live in an where era of essential services, from basic banking to public transport, medical appointments, and have merged online. So when automated system requires complex smartphones or biometric verification that one fingertips cannot longer trigger, older adults may find it difficult to unlock these all these infrastructures, digital infrastructure. And so this infrastructure must be inclusive by design, not by just having some complex UI UX. And forcing capable, experienced individual out of the economic participation purely based on an arbitrary chronological age strips them of purpose and financial independence. So, and elder abuse within domestic and institutional setting remains an
underreported international crisis. A fundamental right framework grant older adults direct legal standing and accessible remedies to enforce their rights to safety, shelter, bodily integrity without any fear of abandonment. So, distinguished colleagues, the child inside us who wants to grow up did not dream of a future where age means isolation, powerlessness, or institutional neglect. They dreamed of reaching an age of wisdom, respect, and freedom. As legal scholars, academics, and policymakers across the 40 countries today, our collective responsibility is very clear. We must push for judicial interpretation that explicitly reads the rights of old adults into constitutional rights. We must support international instruments such as binding United Nations conventions on right of older persons to establish clear global standards. We must replace the vocabulary of charity within the jurisprudence of equality. A welfare approach says to adults, we will assist you because you are needy. Whereas a fundamental right framework says, we will protect your autonomy because you are equal. So this is the main core of my argument. So let's build a world where growing old is not a loss of rights, but accumulation of a life lived in unyielding constitutional dignity. Thank you so much. Thank you, Dr. Singh, for your very good speech. And we count with your participation in our next congresses. Namaste. Bom, agora eu vou estar chamando a doutora Nayara Baldoni. Doutora Nayara Baldoni, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Eu vou ler o seu currículo. A doutora Nayara Haji Baldoni é nutricionista, graduada pela Universidade Federal de Alfenas, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e pós-doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São João del Rei e atualmente é professora da Universidade de Itaúna e que vai nos brindar com o tema Envelhecimento baseado em evidências, quando a pesquisa melhora a vida do idoso. Doutora Nayara, eu sei que o seu PowerPoint também já está à disposição. Você dispõe de 10 minutos, a palavra é sua. Bem-vindo. Obrigada, doutor Deilton Brasil, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, falar de um tema tão importante na atualidade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre saúde baseada em evidências para melhorar aí a qualidade de vida do paciente idoso. Antes de falar em saúde baseada em evidência, é muito importante a gente entender quem é a pessoa idosa e qual o nosso cenário atual do envelhecimento. Em muitos países, a pessoa é considerada idosa com 65 anos ou mais. No Brasil, segundo o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, maior de 60 anos. É importante ressaltar que esses pontos de cortes são necessários para a lei e implementação de políticas públicas, mas o envelhecimento ele é um processo heterogêneo e multidimensional. A pessoa, tudo depende de como foi ao longo da sua vida, onde que ela trabalhou, qual foi a qualidade de vida, se tinha bem-estar, acesso ao serviço de saúde, tudo isso vai caracterizar esse idoso, se ele durante a sua vida. Quando a gente pensa na epidemiologia, até 2050, a população mundial com 60 anos ou mais deverá alcançar 2,1 bilhões de pessoas, aproximadamente o dobro registrado até 2020. E cerca de 80% dessas pessoas viverão em países de baixa renda e média. Isso é uma preocupação, Será que o nosso sistema de saúde está preparado para receber essas pessoas idosas? Será que as universidades estão preparando os profissionais de saúde para atender esse público que necessita de cuidados de maior atenção? Então, quando a gente olha esses dados,
essas estatísticas, essa prevalência, é algo que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que ter cautela e estudar, trazer evidências científicas para melhorar a qualidade de vida dessa população que vem aumentando. Ao analisar o cenário brasileiro, nós observamos que o índice de envelhecimento no Brasil ele está acontecendo de forma heterogênea. As regiões sul e sudeste, com maior índice de envelhecimento, e menor índice de envelhecimento nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Essas desigualdades regionais influenciam muito as condições de envelhecimento e as necessidades públicas específicas. Então, a gente vê que nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, tem uma população mais ativa, diferente da região sul e sudeste, né? Vivemos hoje a janela do bônus demográfico, onde a gente observa que tem maior, né, a população ativa, ela está superando aí o número de dependentes, mas essa realidade, ela pode, né, é uma janela, e isso pode finalizar. Então, a gente tem que estar atento a essas diferenças regionais e quando a gente pensa, né, que o Brasil ele não envelhece de forma homogênea, as condições de envelhecimento elas são diferentes em regiões, nos municípios, e também da própria pessoa idosa, diante do seu contexto de vida, a gente não pode simplesmente aplicar um resultado de uma pesquisa que foi realizada lá no norte do Brasil e aplicar aqui na nossa região. Por exemplo, no Sudeste, são pessoas diferentes, né, com culturas diferentes, com experiências de vida diferentes. Então, é muito importante a gente integrar aquilo que é ciência recomendada com a experiência dos profissionais, com as necessidades, as possibilidades e a preferência de cada pessoa. Aí a gente entende o que é saúde baseada em evidência. Ela se faz aí em um tripé, onde a saúde baseada em evidência é a melhor evidência científica disponível que a gente tem hoje nos guidelines, nas revisões sistemáticas, nos ensaios clínicos. O outro ponto de evidência científica, além, né, dos guidelines que a gente tem, é a experiência profissional e, por fim, a preferência, as necessidades e os valores das pessoas idosas. Então, a partir desses 3 pontos, os guidelines, a experiência profissional e as necessidades e a preferência do idoso, a gente toma uma decisão para que aquele idoso receba a melhor intervenção em saúde possível. Então, as evidências, elas nos orientam no cuidado, mas a saúde baseada em evidência, a pessoa idosa, ela participa da decisão. Por exemplo, quando um paciente idoso, ele precisa receber uma dieta por via enteral, né? O profissional de saúde, ele tem as melhores evidências na sua mão, mostrando que, por exemplo, as dietas industrializadas são as melhores, né? Pela sua experiência, ele também sabe que as dietas industrializadas são as melhores. Porém, né, a gente pode esbarrar aí numa barreira financeira do idoso, que ele não tem a condição, né, de ter acesso àquela dieta integral industrializada. Então, teria que ter uma segunda opção aí, partir para a dieta caseira. A partir dessa análise da experiência do profissional, do guideline existência e da realidade do idoso, né, que se faz uma recomendação cientificamente eficaz e acessível àquele paciente, né, e que vai efetivamente fazer a mudança na vida do paciente. Não adianta, por exemplo, eu, enquanto nutricionista, saber que salmão é importante, que castanhas são importantes, que vai fornecer nutrientes importantes para aquele idoso, sendo que a realidade dele não é essa, né? Se ele pode comer, por exemplo, o arroz e o feijão, se ele pode comer um ovo no lugar de outros alimentos que podem suprir as mesmas necessidades. Então, a gente tem que pegar a evidência, pegar a minha experiência profissional e também a realidade daquele paciente, que vai fazer a minha melhor escolha para a tomada de decisão e conduta profissional. Quando que a pesquisa realmente melhora a vida da pessoa idosa? A partir do momento que ela identifica os fatores de risco, por exemplo, uma pesquisa que mostra que determinado medicamento ele tem um alto risco de queda para idosos,
né? Quando uma pesquisa ela avalia a eficácia, a segurança das intervenções, né? Então a gente tem diversos ensaios clínicos randomizados aí na literatura, mostrando eficácia, segurança de medicamentos, de intervenções, seja ela lá na atenção primária à saúde, seja no nível terciário, né? Quando ela responde problemas reais da população. Vou dar aqui um exemplo para vocês. A nova rotulagem nutricional frontal dos alimentos, né? A partir de vários estudos, hoje, né, recentemente, nós aqui no Brasil observamos aí mudança nos rótulos, né? Isso não veio do nada, isso veio de evidências científicas. Antes a gente não, principalmente os idosos, né? A população não sabia olhar rótulo, era difícil de enxergar o tamanho da letra pequena. Hoje vem uma informação na frente do alimento, com uma lupa, mostrando que aquele alimento é alto em sódio, em açúcar, em gordura. São medidas que foram realizadas para ajudar, né, principalmente a população idosa, com relação ao seu cuidado em saúde. Ei, peraí, eu tenho hipertensão arterial sistêmica, esse alimento é rico em sódio, então eu devo evitar, né? Não preciso ficar procurando o sódio com aquela letrinha pequenininha. Hoje, essa informação nutricional frontal, ela auxilia esse paciente com hipertensão, esse paciente com obesidade, com diabetes, porque vem aí alimento alto em açúcar adicionado, né? E isso foi tudo feito, né, a partir de estudos, a partir de evidência científica que trouxe, né, que chegou aí para a realidade não só dos idosos, mas para a população adulta também, né? Então, a rotulagem frontal, ela facilita essa identificação de alimentos com alto teor açúcar adicionado, gordura, óleo, apoiando as escolhas alimentares mais conscientes, né? Em todo esse resultado foi feito a partir de estudos científicos baseados em evidências. Temos também a pesquisa, ela melhora a qualidade de vida quando inclui a pessoa idosa no estudo. Então, estudos que têm pessoas idosas mostram a realidade, né, e a aplicabilidade daquela pesquisa. Claro, lembrando lá dos nossos primeiros slides, nosso envelhecimento ele é diferente, né, no país, e as culturas também, né? O que a gente come aqui hoje é diferente. Quem come na região sudeste, a cultura lá da região norte, nordeste, é totalmente diferente. Então, ter esses diferentes estudos nas diferentes regiões do Brasil ajuda, né, os estudos serem mais efetivos e eficazes, né? Então, considerar essa diferença social e cultural dos idosos é de grande importância. Importante quando nós, profissionais da saúde, orientamos, é importante que você faça uma caminhada. Mas onde que esse idoso mora? Ele tem calçada? Ele tem iluminação? Né? Então, a orientação profissional, ela tem que ser muito cautelosa, muito cuidadosa. Né? Eu posso falar para ele, é importante você comer fruta, é importante você comer salada, mas qual é o ambiente alimentar desse paciente? Né? Então, é muito importante que as evidências existem, mas que essas intervenções, essas orientações, elas sejam viáveis, né, e aplicáveis. E também a pesquisa é importante que ela chegue à comunidade, que ela não fique só nos artigos, que ela não fique só nos guidelines, como, por exemplo, eu mostrei para vocês essa questão da rotulagem frontal dos alimentos. Olha como é importante essa pesquisa que chegou, né, nas prateleiras dos supermercados com essa informação e essa orientação para o profissional, seja para os profissionais ou para a população idosa. Né? Então, transformar, né, aquele estudo, aquela pesquisa em realidade, que chegue até os cuidados da pessoa idosa, isso é de muito, muito valioso. Né? Onde estão as evidências científicas? Elas estão nas bases de dados científicas, PubMed, Scopus, BVS, nas organizações, né? A gente tem o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, nos artigos científicos. Então, buscar a evidência é importante. E transformar essa evidência em informação e que seja viável, factível para esse idoso, é mais importante ainda. Né? Hoje nós temos os principais estudos brasileiros realizados com idosos no Brasil, né? EUSI Brasil, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso,
brasileiro, o estudo SAB, estudo de corte de Bambuí sobre envelhecimento, estudo FIBRA, são grandes estudos que acontecem no Brasil, né, que permite compreender como as pessoas envelhecem em contextos brasileiros diferentes, né, marcados aí por profundas desigualdades sociais e regionais. Então, é a partir desses Doutora estudos... Nayara, se Oi? puder caminhar para as conclusões. Tudo bem, já estamos finalizando, professor Deilton. Então, Muito é a partir obrigado. desses estudos que a gente traz aí as evidências científicas. Então, o envelhecimento baseado em evidência, ele não significa apenas aplicar resultados científicos de maneira automática, significa transformar conhecimento em um cuidado possível, individualizado e capaz de produzir mudanças reais na vida da pessoa idosa. Muito obrigada. Aí está meu e-mail, caso alguém precise. Tá desligado o seu áudio, professor Deilton, não estou te ouvindo. Sim, tem hora que a gente esquece. Muito obrigado, doutora Nayara, pela sua apresentação, né? Foi um prazer ouvi-la. Contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos e é importante ter essa visão interdisciplinar, né, que você trouxe, de essencial importância. Então, muito obrigado, um excelente dia e até o nosso próximo evento. Abraço, obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Até mais. Well, now I'm going to invite Dr. Priya Gur from India. Be welcome, doctor. I'm going to read your curriculum. Dr. Gur is hailing from industrial town of Dewas in India. Dr. Gur is PhD research scholar at Devi Ahilya University from Indore. She has extensive experience in legal education, academic mentoring, and research. She has guided several students, presented papers at international and national conferences, contributed to a book chapter, and is actively engaged in interdisciplinary legal research, focusing on artificial intelligence, human rights, labor law, and constitutional law, with the topic protecting older adults from AI-enabled financial fraud, emerging legal challenges. Well, Dr. Gur, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. It's up to you now. Okay, I hope I am audible, sir. Yes, thank you so very much for audible. the great. Okay. Thank you so much for the great introduction. Namaste and good afternoon to all the distinguished members of the Congress. And the title of my research paper is Protecting Senior Citizens from AI-Enabled Financial Fraud in Respect of the Emerging Legal Challenges. So I would like to start with the recent reports where in 2026, there have been reported cases of AI-driven scams which targeted older citizens, and the administration, that is the American administration's March 2026 National Policy Framework for AI called on Congress to strengthen the enforcement against AI-enabled frauds in order to create a new AI regulator. Also, the senators introduced the GUARD Act, which is the Guarding Unprotected Aging Retirees from the Deception Act, in order to combat the Scams Act, which also required an FBI-led national response strategy. Also, in January 2026, over half of US states have enacted safe harbor statutes, letting banks delay disbursement from senior accounts
on reasonable suspicion from exploitation. And when we talk about the expected losses, the FBI's attributed the losses to be around $352 million in 2025, which basically targeted citizens over 60 years of age. And according to Deloitte data, the losses are expected to be $40 billion by 2027. So in this light, when we talk about the generative AI industrial fraud, there have been issues of voice cloning, deepfake videos, large language models, which now let criminals imitate a grandchild's voice, a bank officer's face, or any government agency's writing style with almost perfect fidelity at a scale and cost that manual scams could never achieve. Older adults are disproportionately targeted because of accumulated savings, trusting dispositions, and for some, less familiarity with the rapidly evolving technology. And when we talk about the problems which are being currently faced, the first issue here is tech support scam, which are also the phantom hackers, where a multi-phase scheme impersonating tech support, bank, or government officials have estimated to have covered of a valuation of $1 billion from senior citizens in the US. Second issue here is voice cloning grandparent scam, where short audio clips scrapped from social media are used to synthesize a relative's voice for urgent or secretive money request, which is a very serious problem. Third issue here being deep fake relationship videos or any kind of investment fraud, where AI generated personas sustain long-term relationships in order to fabricate crypto trading platforms to build trust for large transfers. The fourth issue here being government or any civil authority impersonation, where AI personalized phishing mimics social security or any kind of Medicare communication with fewer of the grammatical errors are being used to spot scams. So this becomes difficult since it is very difficult for the authorities to specify those scams and to get a hold on them. And other issues here are attribution and jurisdiction, because AI tools let perpetrators operate across the borders, and the jurisdictions are also where there is lack of cooperation or weaker cooperation. Therefore, the prosecution becomes quite difficult, and the asset recovery is a challenge for the authorities because of the jurisdictional problems. Another issue here being bank liability versus customer autonomy. Here is a new debate: who is liable in respect of accountability and liability? Somewhere the banks are at fault, but this becomes difficult to prove, especially after a period of 14 to 15 business days, where the customer is equally liable for the same fraud because of the personal error. The heuristics further. Also, here is of regulatory fragmentation. Another important problem is where adult protective service rules are missing. Also, platforms and AI developers are trying to escape their accountability and putting the negligence blame on the consumer and agencies. Then when we come to the way forward, what can be done to solve these problems? The first solution here is modernizing the criminal and consumer protection statutes and making an effort to close the gaps by pre-AI statutory language. The second way forward solution here is harmonizing state-hold laws, which can adopt model legislation in different countries and also making it in a globalized manner for better cooperation. Adopting model legislation with clear timeline and which also provides for the limited disbursement delay, following proper standards, due process safeguards,
so that both the agencies or consumer are at a level where they are able to understand each other. Another solution here can be strengthening the federal coordination. For example, I have mentioned the GUARD Act, and there can be better agency coordination, inter-country coordination. Another solution, clarifying AI developer obligations, which is becoming highly important in this AI-driven era, where guidance and standards are prepared for watermarking, voice authentication, and liability exposure for AI tools, especially for tracking the large amount frauds. Then next we have investing in detection and verification infrastructure, which can be supported from the bank side, from the agency side. There can be development of caller or voice authentication, where public callback verification tools can be prepared. This also requires greater coordination between the governments and the regulatory agencies. Also, community and family-based safeguards have to be prepared, where family verification is encouraged in form of code words. There is higher financial power of attorney reviews. A trusted contact designation is created so that there can be lesser cases of such financial frauds. Another solution here is improving reporting and supporting the pathways, where adult protective services reporting can be done so that the stigma can be reduced, their problems can be outreached, and awareness can be created. And also there is a need to expand victim recovery and restitution mechanism. Also, one solution proposed here can be faster cross-border freezing of such assets so that the recovery time can be reduced as soon as possible. To conclude, AI has definitely transformed the elder financial frauds along with assisting them. So it has now become a matter of individual vigilance, which now has to be converted into a systematic legal and regulatory challenge. And this challenge requires greater cooperation and cross-border association. Legislative activities can be improved. Lawmakers can initiate quicker changes, better reforms, and much suggested solution here becomes a globalized law where assets can be regulated, such frauds can be reported quickly, so that a durable solution can be provided for these criminal offenses. Also, a harmonized bank standard can be prepared for reporting these frauds, and AI fraud capabilities can be reduced. We can definitely not cancel them out, but greater efforts can be put so that such activities are reduced, which leaves the older adults less exposed to such sophisticated schemes. So I conclude my lesson. Thank you so much for giving me this opportunity. I look forward for more such opportunities in future, sir. Thank you very much for your lecture, Dr. Gu from India, and we count with your participation in our next congresses for sure. Thank you. Thank you so much. Namaste. Thank you. Namaste. Yes. Well, okay. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Shampa Dev from Christ University. Be welcome, doctor. I'm going to read your curriculum. Well, let me see. Yes. Well, Dr. Shampa Dev is professor of law at the School of Law Christ, deemed to be university from Bengaluru, India. Her teaching and research interests include jurisprudence, public law, legal research, methodology, human rights, autonomy, and emerging questions at the intersection of law and technology, with the topic, when does protection become paternalism, aging, independence, and the right to an accessible society. Dr. Shampa, once again, be welcome
You have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Thank you so much. Good morning from India and namaste, and a very good afternoon to all my colleagues here in India and in this time zone. My greetings to Professor Hohe, whose vision has made possible a World Congress of such remarkable scale and significance, bringing together scholars from across the world to deliberate on the rights and dignity of older persons. Dr. Dealton, it's always a pleasure to see you, sir. And esteemed organizers for this World Congress, distinguished colleagues, and everyone joining us from different parts of the world. It's an honor to speak at this World Congress, and thank you so much for having me here. So today I want to speak on something very ordinary. Imagine an old woman who wants to go to her bank. Her son says, "Why are you going all the way to the bank? Give it to me. I can do it on the phone in 2 minutes." And he's probably right. It'll take him 2 minutes. For her, it may be meaning to get ready, travel to the bank, waiting in the queue, filling in the form, perhaps asking somebody at the counter for assistance. So why does she want to go herself? Perhaps because going to the bank is not simply about completing the transaction. It is also her way of saying, I still can manage my own money. And that small example takes us to the question I want to raise today. When does helping an older person become taking over from them? Or in jurisprudential terms, when does protection becomes paternalism? Let me take another very ordinary example. Think of the metro. An older person may know perfectly well where she wants to go. She knows which station she wants. She knows why she is going there. Her ability to make that decision is completely intact. But now, put her inside the metro system. People are walking quickly. There may be long interchange. The escalator is moving. There are stairs. Signs have to be read while moving. The train arrives, people rush in, and the doors close. She cannot move at the speed at which system expects her to move. And eventually, somebody says she cannot travel independently anymore. But wait, what exactly has failed here? Has the person lost her independence? Or has the environment failed to accommodate the way she now moves? I think this distinction is extremely important when we talk about rights of older persons. I suggest 3 different things that we often put together under the word independence. The first, that is decisional independence. I can decide what I want. I know where I want to go. I know what I want to buy. I know what I want to do with my money. I can make the choice. Second, there is a functional independence. I can physically carry out what I have decided. Can I walk to the station? Can I operate the ticket machine? Can I fill the form? Can I use the device through which my decision has to be implemented? And then there is the third dimension, which I think we often forget: environment enablement. Does the world around me make it reasonably possible for me to do what I have decided? Does the metro give me enough time? Are the signs readable? Is there somewhere to sit? Does the bank still have a human being that I can speak to? Can I access government service without necessarily navigating a complicated app? Once we separate these 3 things, something important becomes visible. An older person's decisional independence may remain completely intact, even when functional independence becomes more difficult. And sometimes what we describe as an individual's dependence is actually at least partly a failure of environment enablement. Let's return to banking. Someone may have managed her own finances for 50 years, and then banking changes. Download the app, enter the password, now enter OTP, scan the QR code, update the app,
Your session has timed out. For many of us, this is convenience. For somebody else, it can become exclusion. Eventually, she hands the phone to her daughter and says, "Can you just do this for me?" At first, the daughter helps. Then the daughter starts doing. And then gradually, without anybody consciously deciding that this should happen, the daughter may effectively begin managing the mother's finances. Notice what happened. The mother did not necessarily lose the ability to decide what should happen to her money. She experienced difficulty navigating the technology through which her decision had to be carried out. And this is the point at which the distinction becomes legally important. Needing your help does not give you the right to make the decision for me. There is a troubling cycle here. We create an inaccessible environment that creates a need for assistance. The need for assistance is interpreted as dependence. Dependence becomes a justification for substituting somebody else's judgment. And eventually, autonomy itself is reduced. So sometimes we make independence unnecessarily difficult and then describe the resulting difficulty as a characteristic of aging. That is why I would argue that accessibility is not merely a matter of welfare or convenience. Accessibility is an autonomy issue. There is one uncomfortable question that we need to confront. Imagine an 80-year-old woman who wants to spend a substantial part of her savings traveling around the world. Her children might say this is irresponsible. You will need this money later, or you shouldn't travel alone. Perhaps they are right, but she understands the risks and she says, it's my money. This is what I want to do. Should they be entitled to stop her? Now change just one fact. Suppose she is 45. We become much more comfortable saying, well, it's her life. She is entitled to make a decision. So why should chronological age change our tolerance for another person's risk? I think autonomy must include some freedom to make choices that other people consider unwise. Otherwise, autonomy merely becomes the freedom to make choices to which somebody else is approving. Of course, genuine cognitive impairment exists. Genuine incapacity exists. There will be situations where intervention is necessary. But age itself becomes a shortcut for incapacity. It should not be. So the principle I want to propose is quite simple. Support should compensate for difficulties in functional independence or environment enablement. It should not unnecessarily replace decisional independence. Protection becomes paternalism when assistance turns into substitution without sufficient justification. What then should the law do? I would suggest 5 things. First, presume capacity. Age should never operate as a proxy for incapacity. If incapacity is genuinely in question, it should be assessed in relation to a particular decision. Second, support before substitution. Before asking who should decide for this person, we should ask what support would allow this person to decide for themselves. Third, make accessibility part of the legal architecture of autonomy. Banks should provide meaningful human assistance and alternatives to digital-only services. Public transport should accommodate slower movement. Hospitals should speak to the older patient, not automatically pass the patient to the accompanying child. And digital public services should be designed so that asking for assistance does not require surrendering control. Fourth, where restrictions are genuinely necessary, use the least restrictive intervention. Protection should be necessary, proportionate, and preserve as much autonomy as possible. Fifth, involve older persons themselves in designing these systems. We speak a great deal about policies for older persons. Perhaps
we need to spend much more time developing policies with older persons. Let me end where I began. Perhaps doing the banking for an older parent is quicker. Perhaps driving them somewhere is easier than allowing them to take the metro. Perhaps doing some things for someone is more efficient than enabling them to do those things. But efficiency is not the only value that matters in a human life. Sometimes going to the bank means I still manage my own money. Sometimes going to the metro means I can still go where I choose. Sometimes buying one's own groceries mean I still run my own home. These may appear to be very small acts, but together they constitute something much larger. The continuing experience of being the author of one's own life. So perhaps when an older person struggles with an ordinary activity, our first question should not be, who can do this for them? Perhaps it should be, what is preventing them from continuing to do it for themselves? Because the challenge for the law is not simply to protect people as they grow older. It is to protect them without taking their lives out of their own hands. Thank you very much. You're welcome, Dr. Champa. Thank you for your lecture, and we count with your participation in our next congresses. And I like it to see the Indians trees behind your window, Indian nature, very beautiful. That's my classroom. Oh, wonderful. Very wonderful, beautiful. Bye. We would like to Namaste. welcome you here someday. Thank you. Yes, yes, I would like. Well, now I'm going to call the next lecture. Let me see. Well, it would be Dr. Piali Chatterjee. Dr. Piali, I think she's not in the virtual room. So I'm going to call Dr. Sakshi Kothari. Dr. Sakshi Kothari, can you hear? Yes? Well, be welcome. I'm going to read your curriculum, Doctor. Well, Dr. Kothari is Assistant Professor of Law at ICFAI University from Dehradun, India. Her teaching and research focus on data protection, artificial intelligence, cyber law, international trade law, and digital governance, with publications in reputed national and international journals, with the issue protecting the digital privacy of older adults, lessons from India's Digital Personal Data Protection Act from 2023. Dr. Kothari, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Hello everyone, and thank you, Professor Brazil, for giving me an opportunity to present on the topic in the World Congress, talking about the protecting the digital privacy of the older adults with the concept and with the framework of the Indian's Digital Personal Protection Data Act of 2023. So good afternoon everyone present here. It's a pleasure to hear to speak on such topic while protecting the digital privacy of the older adults in this, and what are the lessons that the India can offer this in this particular act. When we talk about the digital privacy, our discussion always focus upon the children's, teenagers, the social media users, or the younger consumers,
But today we are here to discuss and think about the another group that has also been increasingly been active in the digital world. That we are talking about the older adults, right? So an older person today may use a smartphone to make a UPI payment, consult a doctor through a telemedicine applications, purchases the medicines also, order the groceries online, right? So when they're everything they're able to manage, right? So their bank is automatically being in digital format, right? So when we are talking about the older adults, it is no longer being digitally excluded out of it, because in fact there are various active participants that they have a keen interest to learn about it, right? So when we are creating this type of an important question to be discussed upon, that are the older adults merely being participating in a digital economy, or they are able to protect or participate to control their own personal data, right? So firstly we have to give an attention that why do we need an older adults to be sharing their personal information in such a single day, because a person may be using a digital banking, e-commerce application, smartphone, social media, or any other online government services, right? So when each one of an activities are generating the data, then why do we need that the older adults need such type of a special protection into it? So when the banking information has been collected through the account or the transaction that has been happening, the healthcare is also able to do so, and e-commerce platform is able to trace our persons, addresses, telephone numbers, purchasing history, then each every individual are been appearing in as a harmless activity in this. So for example, if we talk about any transaction that is revealing someone's shop's name, right? So we cannot say that there is something in aspects of the personal life being involved into it. So together we can make such pieces that we not reveal that which person has been using it, but we can look after the habits, the preferences, the vulnerabilities that we are talking about in the today's session. The identifying the potentially harmful digital practices that the older adults may do so. So while we have to understand the DPDP Act, if I talk about, in the 11th of August 2023, it was the main purpose to protect the digital personal data in recognizing both individual rights as well as the need that has been required for the law to be processed upon. So there were various principles that was being laid down, that data principle, the data fiduciary, the data processor, the consent manager. So these were the main critical terms that was being discussed in our particular DPDP Act. So here, with the context of an older adults, that which principles will be relying on into. If I talk about the data principle, that is something an individual to whom the personal data have been relating into it, right? When we are talking about the rights of the older adults as a data principles, then what does the privacy protection actually mean for the older adults? That is the main question that arises into it. That the framework is talking about the individual's personal data that are being protecting, but what is the accessibility of that particular information? Are they able to use it in the right of an correction, right of an erasure, or providing such type of an grievance redressal and withdrawing all such type of an consent out of it, right? So important main distinction arises is that there should be having a legal right and practically exercising their right, because we usually have so many acts but the implementation where we lack into it, right? So let us go through a simple example, that if you imagine a 80-year-old person who is withdrawing a consent to not use any of an healthcare applications, but the law provides the mechanism also to give you or withdraw that particular consent out of it. But suppose the application that has been requiring the persons to navigate that 15 different screens, other complicated terminologies, locating the hidden settings out of it, and the technical privacy informations. So technically the right that has already been adjusted, but practically when we talk about, the right is extremely difficult to exercise. So firstly we have to know that whenever we talk about any of a right, a truly meaningful of an individual has to be understood and to be exercised accordingly.
So here the concept of accessibility takes place, that for an older adults, when we are talking with an effective of privacy protections, which requires more of a legislation, so we must make requirement of every individuals regarding the awareness, the accessibility, the digital literacy, and the simple interferences. Like whenever we use any of an e-commerce applications, we usually click on the I agree button, right? So that is something you are giving in consent towards it, or you are just clicking on that particular interference for such time period only itself. So the problem of a consent here it arises that the application that you have been using, that you are asking the access, you are giving the location, you are giving the contact, you are giving the camera, you are giving the payment information, you are using every data that has been used in that particular application, right? So when a person should be given an informed consent, or a person is just clicking on that particular interference that it shows that I agree, right? So the consent should not merely be a technology formality in these cases, because consent should be in a meaningful manner, so that we can give a reasonable understanding that yes, we are agreeing to it. So same it applies to the older adults also. When the consent manager concept was being evolved in a DPDP Act, which has been relevant and envisages such type of a mechanism of the data principle, which helps to manage, review, and withdraw each type of consent that we talked about. But why are the framework being strengthened? Firstly, is the accessible consent is the main important one, because using a simple language may help the common people to understand it. The objective is to make every data that has been collected will be understood by every person. Second, if I talk about the assisted digital privacy, because when an older adult is able to receive that particular assistance from a trusted person, then without any hindrance, he can also control over his personal data. So the assistance should be provided to facilitate its autonomy, not to replace it. The third, if I talk about the protection after the manipulation, because there might be various digital interferences that are should not be manipulated their particular users out of it. So the main broader concern is that the dark pattern should also be reduced accordingly. The fourth, if I talk about the digital literacy, that each and every person, we need a privacy awareness programs, so that what should I avoid sharing, what should I identify as a suspicious message, or how do I withdraw my consent. So that is something a digital literacy that we can talk about it. Fifth is talking about the accountability, that whenever you're finding such type of situations that have been pertaining towards the users with a greater risk, and you're not able to implement that particular appropriate safeguards accordingly, right? Then accordingly, the organization should also give such type of an accountability for processing such type of data. Now here the main question that arises is that I'm not suggesting that the older adults necessarily require an entirely separate data protection law, right? But the existing data protection law can help the framework to be prevented, so that genuinely you recognizes the differences between the accessibility, the digital literacy, and the vulnerability that we talk about with the context of a digital governance that has been taking place with the effective implementations of it. Firstly, there are the four stakeholders in our particular approaches that we talk about. The first one is the law, that you need a clear and enforceable data protection rights. Second, if I talk about the technology, that each and every privacy that has been designed so that it becomes accessible to the digital interferences. Thirdly is the industry. The industry becomes the most important part, because whenever the businesses are be taking place, they collect a lot of data from customers, right? And processing that particular practices. And fourth is the society. If a family, if our educational institutions, if our civil societies, or any government agencies are able to contribute to any digital literacy and their awarenesses, then these four elements can work together and make an important one, talking about the digital participation without any loss of privacy.
So lastly, I would like to conclude that digitalization is often being presented as a tool of an empowerment, because the digital banking, which is providing the convenience to us, the telemedicine, which is helping to improve the accessibility of the healthcare, the e-commerce, which is making us purchaser every day easier, right? And the digital government services, which is reducing the physical barriers. So when we talk about such type of digital inclusions, then you can be one to participate into it and provide your surrender control over the personal information. With the context of an older adults, if I talk about, that they should not have to choose between the access and the privacy, but they should always use the digital services for their understanding and exercise in such a meaningful manner, so that their personal data has not been hampered into it. That's why the DPDP framework of the India has also been one of the important foundation for this particular object. And the privacy rights do not remain only on the rights with the paper, but we also have to look with the implementation of it. Thank you, Dr. Kotari, for delivering your lecture. Always a very pleasure to listen. And my greetings from Brazil to India. Namaste. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Rania Lampu Calimera from Brazil. Well, I'm going to read your curriculum. Well, Dr. Rania Lampu is multi-award STEAM instructor and researcher, global academician and educator, ICT teacher, trainer, youth mentor, international keynote speaker, author, and global peace ambassador in Greece, Elada. She is working at the Greek Ministry of Education, and she is also a STEAM instructor at the Greek Astronomy and Space Society, annexed to Salamis and Piraeus, with the topic Measuring Age Inclusivity through Evidence-Based Public Policy. Well, Dr. Rania, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Thank you so much. I'm very honored to be invited here today to this very enriching World Congress towards global recognition of older adults. I would like to extend my heartfelt congratulations to all organizers. And of course, I would like to warmly thank Dr. Jorge Isaac Torres and of course you, sir, Delton Ribeiro, for the kind invitation. Before starting sharing my presentation, I would like to highlight a central challenge which remains. How can age inclusivity be measured rather than merely proclaimed? So I will try to propose an evidence-based framework for assessing age inclusivity through measurable indicators across education, employment, healthcare, digital participation, social protection, housing, civic engagement, and I will further propose an age inclusivity policy index as a conceptual tool for comparing policies, identifying inequalities, and evaluating policy outcomes. Because ultimately, age inclusivity should be understood not simply as a welfare objective for older adults, but as a life course principle benefiting children, young people, working age adults, and older persons alike. So I will start briefly sharing my presentation now. Is it visible now, my presentation? Yes, it's visible.
Visible, okay, Yes. I think it's moving also. Okay, I think it's moving. So how can governments create societies in which people of every age can participate, can contribute, and can thrive? So this is the essence of age inclusivity. So age inclusivity differs from policies designed exclusively for older persons because it encompasses the removal of age-based barriers throughout the life course. So a genuinely age-inclusive society should enable a young person to access meaningful employment, a mid-career adult to retrain, or an older worker to remain economically active if desired, and an older citizen to participate fully in a civic and digital life. So the challenge is what? The challenge is that inclusion is frequently discussed in normative language while insufficiently measured through empirical evidence. So governments describe policies as inclusive, but without systematically assessing whether they actually reduce age-based inequalities. So therefore, measurement should become critical to an age-inclusive public policy. So public services, for example, should be accessible regardless of age. So accessibility includes not only physical access, but also the digital, the financial, the linguistic, the cognitive, the geographical. The no discrimination, age not automatically define a person's employability or political participation or social value. And why traditional policy measurement is not enough? Because traditional policy evaluation often measures whether a program achieved its immediate objectives. For example, how many adults, all adults received digital training? This is useful, but it's insufficient. A stronger evaluation would ask, did digital training actually improve digital participation or access to online public services, or employment opportunities, independence? So there is a distinction between activity measurement and impact measurement. So you can see the activity indicator is the number of people trained, the number of healthcare services, but what is the outcome indicator? It's the improvement in digital competence, it's the improved health outcomes, the actual influence of policy making. So government should move from counting inputs and activities to what? To measuring real-world outcomes. So here, as another aspect, also employment is one of the most important areas in which discrimination can occur. So evidence-based assessment should examine employment rates by age, unemployment rates, access to professional development, the recruitment practices, entrepreneurship across age groups, employment retention after age 50 or 60, and career transition, because the objective here should not be to encourage everyone to work longer. The objective rather is what? Is to ensure that age does not necessarily determine whether a person can work. An older person who wishes to continue working should have the opportunity to do so, while another person should have meaningful access to retirement and social protection. So the digital inclusion also, governments increasingly provide digital healthcare, online banking, and all these things. So if citizens lack digital access or skills, then technological modernization can unintentionally produce digital age exclusion. So a national age inclusivity assessment should therefore measure what? Measure the access, the skills, the confidence, the safety, because they should recognize misinformation, the scams, the deep fakes, and this become particularly important in this era of generative and agentic AI. So this is relevant content is therefore what we call lifelong digital competence. Physical environments also strongly influence participation. So age-inclusive cities should be evaluated according to walkability, pedestrian safety, affordable housing. So a useful policy question is, can a person of any age independently navigate the city? This question transforms age inclusivity from an abstract principle into something measurable. Measurement also should examine all these things, voter participation, membership in community organization, opportunities for youth participation, because democracy itself must be age inclusive. Political institutions should avoid viewing young people merely as future citizens or older people merely as retired citizens. Both are citizens now. And here, very important, the most overlooked dimension is intergenerational inclusion. So age inclusion policy create opportunities for different generations to interact. So examples, what could be mentoring programs, that could be community centers, or shared housing models, cultural exchange programs, digital mentoring. An older professional might mentor a young entrepreneur.
A young person might help an older citizen develop digital skills. The relationship is not that young teaches another person, but generations learn from one another. So this represents a shift from a deficit model of aging to a reciprocal model of intergenerational capacity. So here's what we suggested, an age inclusivity policy index, a conceptual tool for comparing policies and evaluating policy outcomes, identifying inequalities, because we need to move from age-sensitive policy making to what? To age-responsive, measurable, and continuously evaluate governance. So this is the proposed framework. Is a conceptual index. Which actually there are 8 dimensions. Each dimension could be scored using a combination of policy indicators, access indicators, participation indicators. Here, the resulting score could allow governments to identify strengths and weaknesses. This is what we success, the 6 pillars of age inclusivity: equality and non-discrimination, participation, engagement, opportunities, health, security, and inclusive environments. Very importantly, the intersectionality of age, because age does not operate independently. So a 70-year-old person living in a wealthy urban neighborhood may experience aging very differently from a 70-year-old person living in poverty in a rural area. So age may intersect with disability, with gender, with migration, with rurality. So this means that an effective age inclusivity index should avoid treating all people within an age category as homogeneous. So the critical policy question becomes which older people, which younger people, and under what circumstances. So the role of universities here is also important because universities researchers can develop age inclusion indicators, evaluate the public programs, of course, examine the age discrimination, study the generational learning, develop AI tools, and produce evidence for policymakers. The universities themselves should also evaluate their own age inclusivity. And the policy recommendations here is that we need to establish national age inclusion indicators, require age disaggregated data, introduce age impact assessments, invest in lifelong learning, audit systems for age bias, try to include citizens in policy design, try to measure outcomes, and not only the programs, and publish an annual age inclusivity report. But don't forget that age inclusivity is a human right principle. So a rights-based approach requires policymakers to evaluate whether age is being used as a legitimate criterion, not only as a convenient administrative category. So here we have, we move from services for older people to what? To another approach, to rights of people at every stage of life. And here we need to understand that age inclusivity doesn't only concern older people, it concerns also young people, because young people may be excluded from decision making, perhaps, but may be considered as inexperienced, while other adults may be considered as wiser. So age inclusivity includes everyone. Ageism, remember this term, which refers to how we think, the stereotypes, how we feel, the prejudice, and how we act, discrimination towards others. And this, of course, is very harmful for physical, for mental health, for the social well-being. It has an impact on every aspect of our life. Of course, what we can do is policy and law, the first one, the educational activities, and the generational interventions. So the economics of age inclusivity, this means that the age-inclusive societies can generate economic value by enabling people to remain active as workers, entrepreneurs, as mentors. The rural-urban dimensions of age inclusivity, don't forget about this also. And the climate change also, because many times we can see that age-inclusive policy has climate policy in general has an age dimension. So an age-inclusive climate policy should examine, for example, emergency communication, the climate resilient housing, community support systems. The lifelong learning education system should help individuals continuously develop critical thinking, the AI literacy, the media literacy, health literacy, adaptability. This is particularly important in AI-driven society. So now AI agents may increasingly perform tasks involving everything.
government services, employment, research. So we did an AI inclusion framework, which encompasses human accessibility, human control, transparency, how to measure ageism in artificial intelligence. We know the new area of policy research. Here we have to do with age bias audits also. So an AI age fairness score, it's something which could eventually become one component of national digital policy evaluation. This would transform age-inclusive AI from an ethical aspiration into a measurable governance requirement. And finally, the political representation. A democratic system should consider whether young people have meaningful representation, whether older people participate in decision-making, where policy committees reflect demographic diversity. So evidence-based policy should combine both quantitative and qualitative experience plus citizens' participation. The citizen science and age inclusivity is a very trendy here in Europe because citizen science can offer an innovative mechanism for involving different generations in research. So this can involve projects, environmental monitoring, biodiversity, public health. And age inclusivity should measure also the social participation, loneliness, social connectedness, or possible indicators could include volunteers, participation in community organizations. So a major transformation could be to move from policy for people to policy with people. So an inclusive model which includes evidence from citizens, researchers, practitioners, citizens' feedback, people of different ages should participate in policy design, service design, and finally, a great innovation for elderly people is robotics and assistive technologies. We have amazing emotionally intelligent robots now, AI-powered decision prediction systems, smart hospital ecosystems. Here you can see a top companion robot that talks and reminds elder people about medication, a soft robotic pet seal used in dementia care, software robotics Pepper, Toyota human support which helps elderly people with daily tasks, the rehabilitation, and finally the ways that this helps. They help them with cognitive support, they help them with social interaction, that they're becoming more and more social companions, and elderly people love robots. Of course, this requires new legal frameworks for this, because if we talk about healthcare systems and robots, this means data protection. So thank you very much. I will stop here. So a new research agenda, definitely, throughout this World Congress, we will be able to conduct a further research on all these topics. I'm eager to learn from other researchers, especially about AI, about digital exclusion, climate change, and how this affects age-related inequalities, and how can an age inclusivity index become a benchmark for governments. So thank you very much. Age inclusivity should be treated as a measurable policy outcome rather than a rhetorical commitment, and the ultimate objective should be to move from policies about age groups to policies for people across the life course. Thank you. I'll stop here. You're welcome, Doctor. I know that 10 minutes, it's a very short time, but we have to manage. Well, Doctor, many thanks. We count with your participation in our next congresses, and greetings to Greece. Thank you very much. I'm looking forward. You're welcome. Yeah, and you're welcome to Greece every time. I'm welcome to Greece. Thank you. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Vivek Kumar. Dr. B, welcome. I'm going to read your curriculum. Dr. Vivek Kumar TIG is an associate professor of law and head of the department at the Institute of Legal Studies, Chaudhary Charan Singh University from Meerut, India. A specialist in administrative law, legal philosophy, Hindu jurisprudence, and AI ethics, with the topic Dharma meets Rights, Hindu Philosophical Foundations for a Global Charter of Older Adults, Autonomy, Legal Capacity,
and inclusive digital futures. Dr. Vivek, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Welcome. Namaste. Thank you very much, Professor Darlington, for inviting me and allow me to share my views. I have a presentation I've submitted in the box. Can you please? Thank you. As this particular forum, Professor George, Professor Darlington always be regarded or organize events for the welfare or for the sake of the betterment of the society at large. But today I think it's a biased topic for our generation, because the prediction of global agencies and the world that the in coming days or in half of the century, the world is going to be an aged one, and more the greater part of the population is about or more than near about the age of 60 years. So we are thinking about ourselves or our future in coming days, and if our ancestors thinks like that, then we have a particular or a specific law relating to this concern. At present, there is no international or national considerations or documents or committees or laws relating to the aged parents, aged individuals' right. Only a non-binding document of United Nations Principles for Older Persons and a 2002 Madrid International Plan of Action on Aging is, in my opinion, in my understanding or in my studies, are the documents which contain or having a concern with the aged ones. So I make a specific philosophy which is based on our Indian traditions, and it is not going to impose that Indian traditions or the concept of dharma within Indian context or with Indian intent is not going to be imposed at a global charter or at global stage. But I use this particular philosophy in a specific manner which I going to deliberate with my particular topic. So I start with the 5 moments in the our concern or in our I am 10 minutes presentation. Number 1, the problem: dignity, capacity, and digital gaps in aging law. There is specific considerations of these issues. The dharmic foundation, Purusarth, Ashram, and Atma. These are the second part of my deliberation. Third one is the honest difficulty, when filial duty becomes a paternalism. Number 4, the bridging the rights, CPRD, UN principles, and future convention. Number 5, the digital future and the charter, the global charter of age, which contains in my presentation about Ahimsa, Dan, and the proposed principles for the aged individuals. Now, I start with the first one, the 3 gaps in aging. By mid-century, the number of persons aged 60 plus will nearly double, fastest in the global south. Our legal instruments have not kept pace with this particular situation. As I mentioned in introductory remarks, that till now, only a few recommendations or some consultations with legal scholars and university stakes that talks about the issue of aging and the gap between the legal setup and the technological advancement and legal setup. So the first thing is to be considered the dignity gap. Old age is treated through welfare and protection, rarely through the lens of agency. Most of the laws which have provisions regarding the aging or regarding the old age, that most of them are talking just like a welfare provision and just provide to protect them, in spite of recognizing the concept of dignity for those individuals who crossed a particular age, which is age is not any specification by which the entity is going to be end. Age is a mark of the degradation or weakness of the
physical structure, physical capabilities of that particular individual. Second one is the capacity gap. In legal setup, there is a guardianship regimes, strips legal personhood wholesale rather than supporting specific decisions. So we made that type of remove to that type of capacity gap. Digital gap. Interfaces built for young, fluent users functions as de facto capacity test, excluding elders from citizenship, from the functioning of the technological advancement or digital advancement. Technology should be designed or maybe creating a gap. Those who are not fast forward or capable to work with the pace of technology. So technology should be for the assisting the elder ones or the aged persons. It is not to subserve, or it is not about to supersede those individuals. What is dharma? Dharmant, dharma iti uho. Dharma is so called because it sustains. Dharma is not religion. At this particular space where I am using this, dharma is not religion or a mere duty. It is jurisprudential category, the ordering principle by which a person, a family, and a community each maintain their proper function and integrity across time. It is at root theory of what upholds personhood, making it a legitimate independent foundation for rights, not merely a cultural gloss or right borrowed from elsewhere. A genuinely universal charter for older adults need plural philosophical foundation, not liberal individuals alone. Dharma offers a rigorous, textually grounded and actionable contribution to that foundation. Here I want to quote that the concept of dharma, it is not only concerned or having a reference of Indian text or Indian theologies or Hindu theology. A Christian law also have that type of concerns with the humanity. A Muslim community or the verses of Quran also having a concern for the goodness of the humanity. On the inculcation of this type of philosophy, we make a desirable rules for the betterment of the society or the aged persons. As the dharmic foundations it is based on the Hindu traditions, Purusarth, autonomy by design, the four legitimate aims of life, a widening architecture, not a hierarchy that discards agency with age. In Hindu Dharma, the age is not going to discard the right of that individual. One is the four pillar of this particular concept: dharma, arth, kama, moksha. Righteous order, material security, desires and fulfillment, liberation. One have to go through this particular process and obtain a dignified standing in the community. Nothing in this framework authorize a family, a state, or court to presume an aging person as forfeited standing over these aims. The architecture is autonomy preserving by design. We have an ashram vyavastha, transition not loss. The four life stages: authority in self-authored, recoverable, and never externally imposed. Brahmacharya, grasth, banprasth, sannyas. Brahmacharya, the process of learning. Grasth, householders. Banprasth, voluntary withdrawal from executive household authority. Sannyasa, voluntary renunciation, chosen not imposed. Here the sannyasa means the renunciation of the word from the worldly affairs, but it is not imposed. It is an act of chosen but not imposed. It is the wish of that particular individual. In neither stage does classical Dharma Shastra contemplates an authority, declaring an elder incompetent and reassessing decisions to another. Another one, Atma, dignity, the body cannot diminish. This thing, the all religions and the all concepts is going to regard. Weapon does not cut this self, nor does fire burn it. This is the spiritual worship which verse mentioned in Bhagavad Gita.
the legal personhood of a human being cannot be made contingent on the competence of the body, memory, or recognition, because personhood is in this tradition was never located there. The CRPD Article 12 insists on universal legal capacity regardless of cognitive impairment. Dharma reaches a structurally identical conclusion by a different route, the metaphysics of an undiminished demised self. Two independent philosophical routes arriving at the same protective destination is a strength, not a redundancy. Reverence codified as obligation. Matra devo bhave, pitra devo bhave. Let your mother be your God, let your father be your God. This is the mentioning of Tatra Upanishad, a revered Hindu text in which the concept of you should consider your mother as the God, and you should also consider your father as a God. This is not only a devotional florist, it sits within a text of ethical instruments meant to structure conduct. Classical texts on family duty treat maintenance of aged parents as a debt owed, not a charity extended. Legal echo in this particular Matra Devo Bhave, Pitra Devo Bhave, this matters legally. It supplies an indigenous doctrinal basis for statutory maintenance obligation, the kind India has since codified in the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act in 2007 itself. Next one is the when duty becomes paternalism. The framework built on filial duty can become the alibi for paternalism as easily as the guarantee against neglect. We are caring our grandmother and we have taken grandmother's decision for her. These type of statements are listened from the walk of the society wherever we are walking. But the resolution is that if the elder self is undemised, Atma, this is the concept, and the Banprasth is self-authored, then Seva is properly rendered only as support, and elder has invited or would endorse, never a substitution of will. This is the dharmic ancestor of supported decision making. Indian courts under the 2007 Senior Citizens Act repeatedly distinguished lawful seva from unlawful control exercised under that the same name. The bridging the international rights law, Atma, undemised self, CRPD Article 12, legal capacity is possessed by virtue of personhood, not earned by or demonstrated competence. Banprasth, self-authored transition, supported decision making by guardianship, assistance, compliance, Purusharth, continuous agency, Seva as invited support, which is mentioned in India's Mental Health Act 2017, nominated representatives chosen by person himself. The crisis of legitimacy of concern, the arguments are always be gathered. I'm just going to conclude my words. The Ahimsa as design ethic. A pension, banking, and identity migrates onto digital rails. Older citizens face a second, quieter disenchantment by not by law but by design. Ahimsa no harm, traditionally restraint. The ahimsa no harm, dana, the duty of forgiving. Digital giving is also required. Now, I am just concluding technology as amplifier, not substitute. Technology is supposed to be help the aged ones, and the 8 proposed foundation principles for the global charter: presumption of capacity, voluntariness of transition, non-harm by design, digital ahimsa, technology as amplifier, not substitute, supported, not substituted decision making, enforceable filial and communal obligations, duty of digital inclusion, dan plural philosophical legitimacy.
Dhanyavad. Thank you very much. A person does not stop being a person when the body weakens or the household is handed to the next generation. This is the thing one should remember, but everybody is going to be a particular age. So, for organizing a World Congress on this particular concept of humanity, which is very near to everyone's heart, we loved all, and thank you very much for inviting and sharing my views. Thank you. Namaste, sir. Oh, thank you, Dr. Vivek, for delivering your lecture. Very interesting, and I'm learning very much about Dharma in the Hindu culture. Thank you so much. Namaste. 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 Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Yamamoto Kazuji. Dr. Yamamoto Kazuji, can you hear us? Yes, I can hear you. Yes. Can you see me? No. No. Something. Only your audio. We can wait for you. So, oh yes, now it's possible. Okay, now no problems, Dr. Yamamoto. Be welcome once again. Always a pleasure to receive you and to listen to your lectures. And I'm going to read your curriculum. Just a minute. Okay. That's fine. Okay. So Dr. Yamamoto Kazuji is permanent Supreme Global Speaker and member of the Global Advisory Council at Proeminência Justicia, Interdisciplinary School of Fundamental Rights. Immediate past president of the International Society of International Business and Legal Studies, with the topic, the right to digital autonomy, ethical AI governance, and legal frameworks for the digital inclusion of older adults. Well, dear doctor, be welcome once again. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Thank you very much, Professor Brazil. As always, it is the greatest pleasure to listen to your voice from Brazil to Japan, and good evening here in Japan. So it is always my greatest pleasure to be able to present this kind of keynote speech. I'm very much thankful, as always. Thank you very much. And this time, the topic is quite the elderly, the age, the public, that's something. So I combine the topic with a little the AI issue. So and a little the technology, the advancement issue. So I would like to speak out those aspects in the good way. So thank you. So the aging the society and how to treat the elderly people in the society with dignity is very, very now we are facing too that urgent the treaty needed the situations right now. And us, Japanese the citizens, if I may talk about it, for the Japan herself, that aspect of treatment in the society is very much needed. For example, the capital, the budget needed for the medical care
of elderly aged people is increasing every year, every month, and every day. So that aspect, as you know, Japan is in front of almost all of the countries all over the world. Japan is facing at the very forefront of human being in the history of a human being. It's fronting to this aspect of the problems, at the very forefront as human beings. So I think it's quite adequate for me to talk about it. So what is the important things to treat this phenomena in the aging society? So basically, it's up to the value of a human being, human dignity, and how to have the society functioning even at the aging the society. I mean, the number of who are able to function in the society, especially at the very high level of the performance at the labor, is decreasing. It means so we need to promote something that is very suitable for the society, something like that. So I combine the phenomena with technology, especially AI. I would like to mention those aspects because those will bring us some the light in the future, some positive aspect, even at the society. The number that who are able to function in a society in a very high level will be decreasing, and we need to treat the aspect, and the people who are going to be die have to be taken care some of that aspect. Even the technology will help. So, for example, if we decline the ability of the moving from somewhere to somewhere, it's going to be difficult for us to move. For example, getting on the car, for example, getting on the taxi, getting on the buses, it's going to be quite difficult. So for the first, we can point out that the automation of the automobiles, something like Tesla, AI-driven, the automobile will be helpful for us because we don't need to take care of, declining the ability of the driving the car, for example. It will help us. The second, biotechnology, at a very fundamental, the technological, the aspect, maybe it might be able to reduce the possibility of getting the elder with the disability, or some maybe we can keep ourselves quite in the good conditions, even we get elder, but we can maintain by some biotechnological the technology, refreshing some of the cells in a better way. Or maybe we can live, forever, theoretically, some the very, limited conditions, although. And this is the fundamental, the aspect, what the life is, why we, get elder, even at or not, at a society we are facing that, what kind of, human beings we are. So the third, it's kind of IT and AI, the robotics. There are very cartoon, very famous, the character, which is called Doraemon in Japan. It's a global level, very famous, nowadays. It can be, thought to be helping us in a household or even at the level of nursing care. We get old, and if we, are not able to move ourselves, we need some nursing care. So even those areas, AI robotics
will be helping us at the society level and a very individual the care in the nursing. So those three aspects, giving us the something lights, in the future at the very forefront of a society, especially Japan is one of that. Some very the positive aspects, introducing the very forefront, global level of a technology, especially AI is now at the front. And bio, it has been the very forefront for a long time, but substantially, it has a very positive aspect. Of course, we need to take care of the ethical dimensions of the governance or the regulation, even by the hard aspects of the government of the modern law and states. But anyway, positive and negative, we can introduce those the forefront, the technological aspects to the aging society. So what we can see is that anyway, for example, Japan, facing the very elderly society, and we can take it very positive aspect that the number of laborers will be decreasing, but those aspects might help us to introduce to face to that aging society by the introductions of those good aspects of forefront technology, including AI. So every the phenomena has a good and bad, and of course, the very young, the generations decreasing, are working at the very forefront of a society. It can be mentioned by the negative, and we need to take care of that, including the financial aspect of the state. But at the same time, if we face the crisis, for example, we dare to mention those aspects, we can introduce, or we were forced to do that, to maintain our society in the good functionings to the better world, if we try to make it. So we are at the very forefront, the aging society with the dignity. We need to take care of elderly people, and combined with the very forefront, the technology, with the ethical, the governance, and taking care, we can, produce the better world. This is my belief. The crisis are very the forefront, and the human rights would be maybe the needed. But with the combination of the AI and the technology, it's a very good chance for us to make the better world, to introduce the new things to the society with the care of the ethics. So every time we can see the phenomena of the world, we can see those aspects from the negative points, and we can be very the negative. And but those the bad aspect, driven the energy will never be successful. This is my belief. So combined with the positive aspects that driven the energy, we can get into the better world with the hardness of the society. Of course, that is a very the factual, the situation at the very, especially the developed countries. So, but with a very brief belief of the strong mind that we can do that, with the elderly society even, and with the dignity of the very high concept of the value, we can make it forward to the better world. Thank you very much. Thank you, Dr. Yamamoto. As I said, always a very great pleasure to listen for your lectures, and we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Greetings to Japan. Thank you very much, Professor Brazil. Greetings from Japan to you in Brazil. Thank you. Thank you. Very appreciated.
Appreciate it. Thank you. Thank you very much. Bom, agora eu vou estar chamando o professor Dr. Fabrício Veiga Costa. Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. Eu sei que ele é muito extenso, aqui é apenas uma pequena ementa da sua vida acadêmica. O professor Dr. Fabrício Veiga Costa é professor do mestrado e doutorado em proteção dos direitos fundamentais da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais. Possui doutorado e mestrado em Direito Processual, possui pós-doutorado em Direito, Educação e Psicologia, com o tema o envelhecimento de pessoas trans e a proteção dos direitos fundamentais. Doutor Fabrício, mais uma vez, muito bem-vindo. Você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Bem-vindo. Bom dia no Brasil, boa tarde, boa noite em outros países. Eu quero agradecer o generoso e gentil convite que me foi feito pelo dileto amigo, parceiro acadêmico, professor Deilton Ribeiro Brasil. Quero agradecer também o convite que me foi feito pelo professor Jorge e demais organizadores desse evento. O tema que me coube nesse congresso é discutir o processo de envelhecimento de pessoas trans no Brasil e a proteção dos direitos fundamentais dessa população tão vulnerável, marginalizada, segregada e excluída socialmente no Brasil. Esse tema foi escolhido propositadamente, com o objetivo de denunciar, nesse importante evento internacional, o que acontece com essa população no Brasil. Trata-se de uma população absolutamente invisibilizada, excluída de acesso a direitos básicos, como o direito ao emprego, como o direito à vida, como o direito à educação e a tantos outros direitos civis e fundamentais considerados essenciais para garantir o exercício da cidadania e a proteção ampla e integral da pessoa humana. O objetivo desse trabalho é investigar o fenômeno social do envelhecimento de pessoas trans no Brasil, a fim de fundamentar e propor o planejamento e a execução de políticas públicas que garantam a dignidade humana dessa população tão invisibilizada, tão excluída e tão segregada no Brasil. O problema de pesquisa levantado é o seguinte: por que o Brasil continua a invisibilizar pessoas trans, preterindo a proteção da dignidade humana e do direito à vida, considerando-se que a expectativa de vida média dessa população no Brasil é de apenas 35 anos de idade? Eu estou falando de um país no qual a expectativa de vida média de todo brasileiro, segundo os dados do último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sinaliza para 76,4 anos de vida. Quando eu falo em pessoas trans, eu falo de uma expectativa de vida de 35 anos. Falo de uma população que não envelhece porque o Estado nega o direito básico, que é a vida humana. A metodologia utilizada no desenvolvimento dessa pesquisa foi a pesquisa teórico-bibliográfica e a pesquisa documental, momento em que há um diálogo transdisciplinar
e diálogo das fontes, correlacionando as discussões do tema no campo doutrinário e também a partir de dados oficiais e a partir da demonstração da subnotificação envolvendo a população trans no Brasil. O método escolhido foi o hipotético dedutivo, por meio do qual levantou-se uma hipótese na qual são apresentados dados assustadores e indignantes de que a população trans do Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos, para, assim, problematizar a discussão, o planejamento e a execução de políticas públicas, objetivando garantir uma expectativa de vida que seja condizente, no mínimo, à expectativa de vida de todo brasileiro. Foram realizadas também pesquisas bibliográficas, análises temáticas, teóricas, interpretativas, históricas, comparativas, quantitativas e qualitativas, com o propósito de apresentar alguns apontamentos críticos, demonstrando a importância social, política, econômica, jurídica do tema em tela. O trabalho ele se estruturou em alguns pilares, e o primeiro pilar foi a compreensão da transexualidade como fundamento de ruptura ao binarismo e à heteronormatividade compulsória. No primeiro item do trabalho, foi discutido que o fenômeno biopsicossocial da transexualidade nada mais do que uma ruptura epistemológica do conceito genotípico de sexualidade, pensada a partir da genitália de cada pessoa humana. Então, a transexualidade nada mais do que um fenômeno biopsicossocial no qual pessoas humanas constroem a sua subjetividade, constroem a sua sexualidade para além de parâmetros ontológicos e genotípicos de autodefinição. Então, a mulher e o homem trans são pessoas que se constroem biopsicossocialmente como homens ou como mulheres, independentemente da sua genitália. E a transexualidade também evidencia a necessidade de pensarmos que a identidade de gênero é uma construção diretamente relacionada à subjetividade habitada ou situada de cada pessoa humana, como trabalhado na perspectiva de Michel Foucault. O segundo tópico do trabalho foi a discussão e a demonstração do abismo demográfico da expectativa de vida de pessoas trans no Brasil. O paradoxo brasileiro que nós levantamos é o seguinte: enquanto a expectativa de vida geral do brasileiro supera os 75 anos, a população trans enfrenta uma barreira estrutural estimada em 35 anos. Como falar em terceira idade para a população trans que é sistematicamente impedida de envelhecer pela violência, marginalidade, segregação, exclusão e pela negação do direito à existência? Para isso, torna-se necessário apresentar alguns dados importantíssimos para demonstrar essa hipótese científica. No ano de 2024, o Brasil registrou o assassinato
de 122 pessoas trans, dos quais 117 vítimas, num total de 96%, são mulheres trans e travestis. O perfil é de uma maioria absoluta composta por mulheres trans jovens, 49%, entre 18 e 29 anos. 78% dos casos são de mulheres trans negras e em situação de alta vulnerabilidade socioeconômica. No ano de 2025, nós tivemos 80 assassinatos de pessoas trans no Brasil, sendo 77 vítimas, ou seja, 96% do total, composto por mulheres trans de 18 a 29 anos, mulheres negras e uma concentração desses assassinatos nas vias públicas e em cidades do interior. Então, o que nós podemos concluir preliminarmente? Ser uma mulher trans, preta, periférica, excluída, é não ter, no Brasil, é não ter a garantia de um direito básico, que é a vida. Porque essas pessoas são excluídas, marginalizadas e segregadas por todas as instituições sociais, incluindo-se Estado, família, sociedade e outras tantas instituições que invisibilizam, excluem e negam direitos básicos a essas pessoas. Terceiro ponto é a discussão da vulnerabilidade econômica dessas pessoas que vivem de subempregos, da prostituição e quase sempre não têm um emprego formal. Apenas de 4% a 6% das mulheres trans e travestis no Brasil possuem um emprego formal com carteira assinada, segundo os dados levantados na ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A expulsão familiar precoce, a evasão escolar forçada são os principais motivos da marginalização. Essas pessoas sobrevivem à margem da sociedade, vivendo da prostituição e em trabalhos precarizados, não tendo, inclusive, o direito de escolher um trabalho digno que garanta direitos sociais, trabalhistas básicos, como o salário mínimo, como FGTS, como seguro-desemprego, como direito a uma aposentadoria. A dignidade da pessoa humana na Constituição Federal está prevista no artigo 1º e é considerada um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e é considerada o epicentro para a implementação de políticas públicas. Já estou encerrando, professor Deilton. E quando falamos em políticas públicas, nós precisamos falar de uma política pública que garanta o processo de envelhecimento das pessoas trans, permitindo-se que elas participem democraticamente do planejamento e da execução de todas essas políticas públicas, objetivando aumentar a expectativa de vida e conferir o gozo e o exercício de direitos civis e direitos fundamentais básicos, como a vida, o emprego, a educação. Motivo esse que se torna relevante o planejamento e a execução de políticas públicas de cotas para pessoas trans em universidades, cotas de empregos em empresas e também outras tantas medidas que poderão ser e deverão ser implementadas, como uma política pública de saúde coletiva para garantir o acesso à saúde e à terapia hormonal
reduzindo os riscos à saúde. Dessa forma, eu encerro a minha breve apresentação e espero não ter ultrapassado o prazo. Muito obrigado mais uma vez, meu nobre amigo e parceiro de interlocução científica. Devolvo a palavra ao professor doutor Deilton Ribeiro Brasil. Muito obrigado, professor doutor Fabrício Veiga Costa, pela sua apresentação. É sempre um prazer ouvi-lo e contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Well, I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Ranjana Ferrão. Be welcome, doctor. I'm going to read your curriculum. Dr. Ranjana Ferrão Souza Cordeiro is an associate professor at VM Salga-Ocar College of Law with the topic Legal Protection of Older Parents, Balancing Maintenance, Autonomy, and Fundamental Rights in an Aging Society. Dr. Ranjana, you have 10 minutes for your lecture. Be welcome, and the floor is yours. Good morning, Professor, and thank you for this wonderful opportunity to present at this Congress. 10.1% of India's population is above 60 years old. In fact, the state of Kerala has the highest number of elderly persons, and Bihar in India has the lowest number of senior citizens. An increasing number of elderly people in India are relying on their children for care and support. A study by Agewell Foundation found that the plight of 65% of the older people is that they have no income. Also, there is another study which showed that 5% of this older population suffer from abuse. The elders suffer from different kinds of physical, mental, and emotional abuse, and it takes place in different places like their homes, hospitals, streets, and even in the old age institutions. The Committee of International Human Rights Treaties in recent time has emphasized to address the issue of social security of older persons. India is responding to this by amending its legislation and making policy guidelines, emphasizing on the establishment of recreational and healthcare facilities, as well as providing food and other necessities for older persons. The Indian laws and policies have made references to safeguard the rights of old age. The Constitution of India consists of few directive policies of the state which devote attention to older persons, but these are not sufficient to address the present issue of elder people. It provides the state some provisions in Part 4 of the Constitution. However, these are not enforceable, and the citizens must strive to protect their own health and ensure that they are safe. However, the state has made provisions for parents to claim maintenance, which can be found in the personal laws. The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 and other personal laws, along with the Criminal Law and a special legislation, Maintenance and Welfare of Senior Citizens Act 2007, are some of the initiatives to help the elderly persons in India. Personal laws in India do contain provisions of maintenance of parents. In ancient customary law, the Manusmriti, where Manu directed that parents, wife, and small children must be provided with independence. After India got independence, some obligations on children were introduced to maintain their parents. The act required Hindu children to support and maintain their aged or infirm parents. The maintenance must be given as long as the parents are unable to maintain themselves and they have no other personal income or property. It did not matter if these children inherited any kind of property from their parents. Since this is a statutory obligation, the courts have the power to decide the amount of maintenance, which was usually decided on the basis of existing circumstances as well as their needs and desires. The courts may also check the income derived from the claimant's property or personal funds. Among the Muslim customary law, according to the mullah, an authority on the Mohammedan law, the children are obliged to support their poor parents even if at a later stage the parents are able to look after themselves. Under Hanafi law, parents and grandparents were entitled to receive maintenance. This could include paternal and maternal relatives. There is also an obligation to maintain other poor relatives, though the law has not provided an interpretation of the term relative.
Children are obliged to pay maintenance based on the share of the inherited property that they would get and provided they had the means. The Christian and Parsi personal law have no provision for providing for maintenance to their parents. The personal law in India have been found limited in scope in view of changing scenario to constitute a family. The criminal law holds criminally responsible the children for refusing and neglecting to pay maintenance to their parents. The parents can file an application to get maintenance from children who have the capacity to provide maintenance. Few decisions of Indian courts interpreted this provision for maintenance of adoptive and stepmothers as well. Several limitations were found and were noted. Despite this law has intended to be a beneficial provision, the practice benefited only those older persons who had children, and only an aggrieved parent could make an application under the criminal law. Another difficulty was found that the application had to be filed where the children lived. In many cases, the children in India have moved to metro cities and even foreign countries to find suitable employment, while the parents are in rural areas, and this is a big challenge for them. Only a judicial magistrate first class could make the order for maintenance. The biggest issue was the time-consuming proceedings and thus making it huge inconvenient for the parents as well as the children. India notified the Maintenance and Welfare of Senior Citizens Act in 2007. It had a wide definition of parents covering biological parents, step-parents, and adoptive parents. It established a simple, low-cost, quick remedy and adopted a summary procedure for claiming maintenance. The senior citizen law has become more useful due to the different conditions for claiming the maintenance in comparison to the personal law in India. A senior individual can claim maintenance if he or she is unable to support themselves from their own property or earning. If the senior citizen has no offspring, his legal heir, who is either in possession of the senior citizen's property or will inherit it, will be responsible for his upkeep. In this context, grandchildren are also made responsible for the maintenance of their grandparents. Maintenance amount will be given to the elderly individual to ensure his or her well-being. Food, clothing, a place to live, and medical attention and treatment are all examples of maintenance. The maximum amount that can be ordered for a senior citizen's upkeep is 10,000 per month. The Act also has a provision for 3-month prison sentence as well as a fine of 5,000 if the children abandon their parents. A special provision is given for medical support in government hospital in the form of allotment of beds, separate queues, and facilities for geriatric patients. The Act establishes a maintenance tribunal, which is a unique mechanism in India. The tribunal is empowered as a civil court. The district social welfare officer has been designated as the maintenance officer by the state government, who will represent the parents in this court. This provision is challenged in some of the high courts, who declared that the section is ultra vires, section 30 of the Advocates Act, because it does not allow any kind of lawyers to appear there. The right to practice was granted only to the advocate. The Act also provided the senior citizen to appeal against this order of the tribunal. The senior citizens have had a long struggle and long fight in different courts. In Dr. Ashwini Kumar versus Union of India, in this case, significant issues were raised regarding the recognition and enforcement of fundamental rights of the elderly. The court passed direction to the state to ensure that arrangements are made to senior citizens. The Supreme Court of India has also expressed a need of re-looking at the law and the schemes that are available. A new amendment was proposed, but due to some unfortunate reasons, it has been kept pending for a long time. India has undertaken several initiatives to ensure welfare of elder persons. The National Policy on Older Persons was issued with key features for providing old age pension scheme, tax exemption for senior citizens, making PDS available to the older persons, subsidy in healthcare, and also looking at mental health care facilities. After a decade, the National Policy for Senior Citizens was proposed with some recommendation. However, though we have a law in place to protect the rights and interests of the elder person, still with the changing trends and times, a lot needs to be done. There is a need for change in family infrastructure and to look at society differently, which will respect the parents who raise their children. Also, there needs to be a provision of law which will make an obligation of an adult child to pay maintenance to the parents. Many parents are sending their children for a better life to a foreign country, but this situation creates an adverse impact on the parents. And sometimes this leads to helplessness and depression. As a result, the parents face various physical, psychological, and financial vulnerabilities. And we need to bring in a proper legal framework to see that the maintenance is actually provided to the parents.
Thank you very much for this opportunity to present. I look forward to connecting with you in the next academic programs. Thank you. Oh, thank you. Thank you, Dr. Ranjana. Always a great pleasure to listen your lectures. Greetings to you and to all your family. Thank you so much. Well, now I'm going to call Dr. Juvari from Indonesia. Well, Doctor, be welcome. I'm going to read your curriculum. I will be doing so. Just a minute. Okay. Yes. Well, Dr. Juvari Sarkawi is an associate professor, President, International Association of Scholarly Publishers, Editors, and Reviewers from Indonesia, with the topic Global Education, Systems and Aging Institutional Responses to Autonomy, Rights, and Inclusion. Dear Doctor, once again, be welcome. You have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Okay, thank you, Dr. Ribeiro from Brazil. Well, good evening from Surabaya, or good morning from your country. Let me share my PowerPoint. Yeah, in this case, yeah. Wait a minute, yeah. Oh, no. Can you see my PowerPoint? Yes, please check. It's visible. Oh, but no. But not this one. Not this one. Let me see. This one? Well, I only have the previews. This one? Yeah. Global education? No, it doesn't appear to me. Only the ancient. I think it's important to delete the previews from the upload, and then you upload the new screen. Okay, let me check the my PowerPoint. Yeah. Wait a minute. Okay. Yeah, I can find this one. Okay. Well, we shall wait for Dr. Juvari for some minutes.
Well, we lost connection with Dr. Duvary, but there is no problems. I'm going to call the next lecture, and then I will recall Dr. Duvary. Oh, I think you have returned. Yes, doctor. Yeah, yeah. Actually, I want to share. Yeah. Yes, try to share. Yeah. Yeah. Can you see? Not yet. Yeah. Okay. Wait a minute. Wait a minute. No problems. Yeah. This one? Well, I think, let me see. Yes? Okay, yes. So okay, you can start. Yes. Right, thank you. So my topic is about global education system and aging, institutional responses to autonomy, rights, and inclusion. Well, ladies and gentlemen, I think this is actually the world in which the technology has already penetrated the life of the people around the world. And this takes not only for children, young people, but also the grown-up and even for the, the old people like us today. And in this case, I think we also need, the developments of the technology should also be accessed by not only the young people in the university, but also the people like we have today, like us and also the parents in at home. Yeah. And therefore, in this context, I would like to go on the next one, that is why education matters in an aging world here. So, first of all, global aging is an institutional challenge. And this also includes the population aging for transforming the demographic structure of societies. It is not only in one region in a country, but also the whole country, and not the whole country in a certain country, but all countries around the world. Secondly, longer life expectancy require institutions to rethink the traditional education, work, retirement life into how people like this, we can also access the education in relation to the development of the technology. And the next one is that older adults are not simply recipients of welfare, they are rights holders, learners, workers, citizens, and also contributors. And therefore, it needs an education system to become major instrument how the education systems here in every national or every country, giving the lifelong learning to the old people, and also autonomy and self-determination, and also digital participation like what we are now having together. And if we look at this kind of situation,
we believe that not all of the region, even in a country, are accessible, in balance. So in this context, we have a kind of big problem. And the next also, social and civic inclusion. When we talk about social and civic inclusion, we tend to have our opinion only young people or the students in university, but actually the old people around the world in every country should also get access and able to participate in education, especially related to their experts and also their participation depending on what they can also support, but they also have to get the access. And from aging as a social problem to aging as a right issue. So a rights-based perspective, traditional approaches often frame aging through dependency, care, protection, welfare. On the contrary, for the contemporary approach, we have to move from rights, autonomy, agency, participation, and inclusion. So everyone in the world, without judging the age, also have the rights to participate in the life in relation to education. And therefore, technology and digital society here should also be the work of the people, of the old people like us in around the world, in every country. And there are four fundamental principles. Number one is autonomy. Number two is legal capacity. Number three is non-discrimination. And number four is participation. What is meant by autonomy? Older adults should retain meaningful, and they also control over decisions affecting their life in the digital society, like what we are now enjoying. And how about the legal capacity? Age alone should not become a justification for restricting an individual ability to make a decision. And therefore, they also have a legal right and capacity to be able to participate in education in the digital society like what we are doing now. And non-discrimination, therefore, education, employment, technological, and social institution should avoid age-based inclusion. So we have to avoid age-based inclusion, that technology and digital society process of life is only owned by the young people or the university student. But we also have to be able to participate so that there is a kind of lifelong education. And therefore, if that is also done, then there is a participation by the old people, from aging as social problem and aging as the right issue. The next is the education system and the life course paradigm. That conventional model, usually early education, higher education, employment, and retirement. That is the succession. But in life course model today, it should be learning, working, relearning, working, and civic participation and lifelong. So this is what we call it the life course model. Not like early in the secondary school and higher school, employment, and then retirement. But we have to go to what is meant by learning, working, relearning, and working, civic participation, and lifelong learning. And therefore, education system should accommodate how to make this kind of life course model. Institutional responses, what must we change here?
So we have to change from institutional domain into required response. So education, university, usually equals lifelong, flexible, and accessible learning. We have universities, but in our daily life for the old people, we have a continuing education and age inclusion participation. How about in the institutional domain? We have labor market, while in required response, rescaling, upscaling, and age inclusive employment, even up to the legal system especially. Then we have protection of autonomy and legal capacity. This is just so the institution should enable, cover all of the the people rather than merely act on the behalf of the all adults. And then digital inclusion and the new educational divide. So we have to give the opportunities, online education, digital financial services, e-government, and social communication, because people, even though the old people, they are also the citizen in a country, and they also have the right to participate even in digital government. And also there is also risk, for example, digital inclusion, and also unable to get an access. And this is the government in every country should also be responsible. And AI, lifelong learning, and older adults here. AI can support older adults through personalized, and language and literacy, career, and even professional risk scaling and digital communication. And this can also be participated by old people. Whatever the system should also be also provided for them. And the key is that the challenge of education system is therefore to develop the AI literacy for the old people, and also giving the technology divide to have participated in order they can also get access and to be the same citizen like the graduates or even from the university students here. And therefore, I have to conclude directly, the measure of an inclusive society is not how it products older adults from life, but how effectively it enables them to continue participating in life. So aging is not merely a demographic phenomenon, and older adults must be recognized as the right holders, and therefore education must become genuinely lifelong so that they can also live in digital transformation, which must be inclusive by design by all the government in every country. And finally, institutional transformation is the ultimate agenda. Yes, thank you very much. And this is my short Thank you. Thank you, Dr. Juvari from Indonesia, for delivering your lecture about so important topic. We count with the continuation of your participation in our next congresses. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah, see you. Yeah, bye-bye. Yes. See you soon. Well, now I'm going to invite Dr. Gaurav. Please check your camera, doctor, because you are not visible. Let me see. Okay. Oh, now it's visible because there's perhaps two cameras, but now you are visible. Welcome, Dr. Gaurav Kumar Sharma. I'm going to read your curriculum. Dr. Gaurav Kumar Sharma is an assistant professor currently working in ICFAI Law School.
the ICFAI University, Jaipur, India, with over 5 years of experience in teaching and 3 years of professional experience in legal practice. His areas of expertise include corporate law, cyber law, and criminal law, where he has demonstrated both academic proficiency and applied legal understanding. With the topic cyber law and digital inclusion, safeguarding older adults in the AI era. Dr. Gaurav, be welcome. You have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Well, let me see here. Can you hear me? Yes? Thank you, sir. It's So up to you. my topic is cyber law and digital inclusion. Your Safeguarding older audio, adults it's in the not era. very good, doctor. Your audio. Check your microphone, please. So now it is visible, audible, sir? It's better. Please go Okay. ahead. So my topic is cyber law and digital inclusion, safeguarding older adults in the AI era. So I'm going to discuss an increasingly important issue in the digital age. Digital technology has transformed the way we live. Today we use online banking, digital payments, e-commerce, telemedicine, social media, and e-governance, and artificial intelligence in our everyday lives. However, we talk about digital transformation, we must ask an important question that is digitization equally accessible and equally safe for everyone? The answer is not necessarily yes. One group that requires particular attention is older adults. Digital inclusion should not simply mean providing an elderly person with a smartphone or internet connection. It should mean ensuring that the person can access technology, understand how to use it, afford it, and most importantly, use it safely and independently. Therefore, digital inclusion should be understood as access combined with protection. Older adults may face challenges in digital environment. Some may have limited digital literacy or may find it difficult to keep pace with rapidly changing technologies. Other may demand on family members and other persons. Cyber criminal frequently exploit these circumstances through phishing, impersonation, identity theft, fake customer calls, investment scams, and social engineering. For example, imagine an elderly person receiving a telephone call from someone claiming to be a bank employee. Now, the emergence of AI has made these risks more complex. Earlier, phishing messages were often easier to identify because they contain spelling mistakes or poor language, suspicious formatting. AI can now potentially generate highly convincing messages, imitate voices, create deep fake videos, and personalize fraudulent communication. Now, the primary question in cybercrime is who manipulated the human being. Coming to the laws regarding India, in India, these cyber crimes are governed by Information Technology Act 2000. Section 66E addresses identity theft, while Section 66D addresses cheating by impersonation using computer resources. And Section 43 talks about unauthorized access.
There are also other acts such as Digital Personal Data Protection Act 2023, which are based on basically the GDPR in European Union. There are Consumer Protection Act 2019 that are also relevant for involving misleading advertisement, deceptive online practices, and fraudulent digital services. And an elderly consumer may be particularly vulnerable to fake investment schemes, fraudulent products, and misleading advertisement or deceptive online platforms. Digital inclusion is not simply about making a service available online. Suppose a government service is available through a mobile application. Technically, the service is available, but practically an elder person may not be able to use it. We must therefore distinguish between formal access and effective access. Digital platforms should therefore consider age-friendly design, larger text, voice assistance, regional language options, simple instructions, and easily accessible customer support. It is important to remember that AI is not only a source of cyber risk, it can also become a tool for protection. AI can provide voice-based interfaces, speech-to-text facilities, multilingual assistance, and simplified explanation of complicated digital procedures. AI can also potentially identify suspicious transactions and fraudulent communication. An important legal issue question is that who should be responsible for protecting older adult online? Should the entire responsibility be lie with the individual or with the government? I think protection requires shared responsibility. The government must create appropriate laws, regulations, and awareness programs. Banks and financial institutions must create appropriate laws, must create should strengthen fraud detection, provide effective mechanism for reporting suspicious transaction. Technology companies should develop accessible and age-friendly interface. So ultimately, it leads to the concept of digital dignity. Older adults should not have to choose between participating in digital society and protecting themselves from digital exploitation. They should have both opportunities and protection. Digital inclusion should therefore be based on three principles: access, autonomy, and protection. Access means that older adults should be able to use digital services. Autonomy means that they should be able to make informed decisions without unnecessary dependence on other persons. Protection means that appropriate legal, technological, and institutional safeguards should exist when technology is misused against them. Now, I will conclude my topic by stating that digital inclusion is not merely about connecting people to technology. It is about empowering them to use technology safely, independently, and with dignity. The rise of AI makes this issue even more significant because AI can be used to create deepfake, manipulate individuals, and facilitate sophisticated form of fraud. At the same time, AI can also provide accessibility tools, fraud detection, and personalized assistance. Therefore, cyber law must evolve from simply addressing unauthorized access to also addressing technological manipulation, digital vulnerability, and human dignity. The ultimate objective should be to create a digital environment in which older adults can participate confidently without being disproportionately exposed to cyber exploitation. Now, the final question which comes to my mind is that when technology becomes capable of convincingly deceiving humans, should the law continue to place most of the responsibility on human victims? We have to understand this and we have to move forward to create a digital environment for the older adults as well as the younger adults. So thank you from my side. Oh, thank you very much, Dr. Gaurav Kumar, for delivering your lecture. And we count with your participation
in our next congresses. Namaste. Well, now I'm going to call the next lecturer. I think, yes, it's Dr. I would like you help me for the pronunciation of your name, because your name is quite difficult. Oh, you are not audible. Open your microphone, please. Yes. Sambhavi Patnaik. Sambhavi Patnaik. Yes. Well, I'm trying. I'm doing my best. Yes, a very beautiful name. I'm going to read your curriculum. Dr. Patnaik is senior assistant professor and the head of the intellectual property rights department at the KIIT School of Law, India. She additionally serves as a resource person at the State's Judicial and Police Academy in Odisha, India, specializing in emerging tech frameworks with the topic Digital Inclusion versus Cyber Vulnerability, Legal Safeguards for Older Adults in Electronic Bank and Commerce. Dear doctor, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Oh, let me try one thing, because you are not audible. Open your microphone. It's closed, your mic. Audible now? Yes, very audible now. You please go on. Namaste from India. It gives me immense happiness to represent India and to speak at such a great forum. As already introduced my topic, I would straight away go to the topic directly. Starting with my topic, we stand at a turning point in the history of Internet. Government and internet bodies have spent the last decade pushing for complete financial inclusion. We have moved daily banking, retirement pensions, health services, and government identity systems onto an online platform. Yet, as legal scholars, we must ask a hard question. What are the unintended legal and human cost of this massive shift? In our rush to build fast digital first economies, we have created a deep and dangerous contradiction. We have brought millions of older people, older adults, I would rather say, into an online world without their consent, and even which was not simply designed for them. For senior citizens anywhere, digital inclusion has not just opened doors, it has shifted financial risk straight onto the shoulders. As cash disappears from physical bank branches and they have closed down, using digital tools is no longer a personal choice, it is a daily necessity. And when using technologies becomes mandatory, cyberspace can no longer be treated as the sole responsibility of the individual customer. I feel it becomes a matter of basic consumer right, fairness, and direct corporate responsibility. To solve this issue or problem through law, we must first break a common myth. The myth that the idea that the senior lose money online simply because they do not know how to use computers.
The reality is far more serious. Today, cyber threats go well beyond technical hacking. We are seeing massive waves of authorized push payment scams, artificial intelligence, voice cloning, stolen identities, and 7 physiological pressure tactics, such as fake police calls, digital arrest, and false schemes. These criminals do not break through firewall by writing complex computer codes. They succeed by breaking human trust. They target specific vulnerabilities that come with age, which is they take the advantage of a lifelong habit of trusting officials, banks, and institutions. They create extreme panic and rushing the victim, leaving no time for them to pause and verify the facts. Shopping and banking screens designed with confusing buttons, hidden fees, and one-click approvals that take advantage of declining eyesight and slower reflexes, as we know with older adults. When a default or a deceitful screen or a manipulation caller trick a senior adult into transferring their life savings, old legal concepts like buyer beware or free mutual consent no longer works. Agreement given under extreme panic, fake AI impersonation, or deception design is not true consent at all. So where does the law falls shortly today? Why do our current laws and banking rules fail to protect the older adults? We must question that. We must ponder about it. And so in my research, I have come up with 3 major flaws which I have identified. First one is flawed definition of authorized transaction. Second, unfair burden of proof. Third, divided responsibility across tech platforms. Definition of authorized transaction. Traditional banking rules create a strict divide. If a hacker steals your password, the banker calls it unauthorized and may cover your loss. But if a criminal manipulates you into hitting the send button yourself, the bank calls it authorized and refuses all responsibility. The distinction is outdated. When advanced fraud and physiological pressure forces a person's hand, the transaction is non-consensual from the very start, which I feel. Second is the unfair burden of proof. Under current consumer protection laws across the globe, the burden of proving that a system was flawed or misleading falls entirely on the victim. Expecting a 75-year-old pensioner to collect technical digital evidence against a multi-billion-dollar tech company or bank is completely unjust and unfair. Coming to divided responsibility across tech platforms, our digital ecosystem is split between phone carriers, payment apps, online shopping platforms, and traditional bank. When a fraud occurs, each company points the finger at the next. In the end, the victim is left alone with nowhere to turn. So what specific legal reforms we must bring in place in order to balance access with safety? So I propose 3 clear legal pillars. First one is placing primary financial responsibility on institution. Second, mandating safety delays instead of pure speed. Third, banning deceptive designs and enforcing clear interfaces. I'll go one by one. First, placing primary financial responsibility on institutions. We must follow progressive global standards. For example, UK's mandatory reimbursement rules and active regulatory steps in leading markets. Bank and payment providers must carry the primary financial responsibility when fraud happens on their platforms. They should be excused only if they can clearly prove that the customer acted with direct criminal intent. When financial institutions have to pay for scam losses, then the fraud can stop, or it can move from a minor customer care issue to a top engineering priority. Second, mandating safety delays instead of pure speed. The tech industry treats speed as the ultimate goal.
but for vulnerable users, instant transfer are a weapon in the hands of criminals. Regulator must take proactive decisions. For example, a mandatory 1-hour hold on unusual or high-value transfers sent by senior accounts to a new pays, giving the customer a legal window to cancel the payment. Legal options allowing that a designated family member or trusted second person to approve larger or unusual transaction before the money leaves the account. Third, a mandatory simple one-touch button on every banking app that lets a user freeze all digital accounts instantly without waiting on customer care phone call lines. Just building codes require ramps, handrails in physical building. Our digital laws must mandate accessibility and fair design. Tricking users through deceptive buttons and misleading screens must be treated by law as an illegal practice, unfair trade practice. Interfaces must provide large text, plain language, detailed explanations, simple step-by-step in confirmation screens. So, distinguished colleagues, the true quality of a legal system is not judged by how quickly its most tech-savvy citizen can send money. It is rather judged by how safe and how, with such dignity, it's the most vulnerable members can live without fear of losing everything they own, because they take a lot of time. It's their lifetime saving, their full life savings. So we cannot celebrate digital progress if it leaves our senior citizens unprotected. As a legal scholar, lawmakers and regulators, our duty is plain. We must replace the habit of blaming the victim with a binding institutional duty of care. We must require the creators or digital finances to build safety nets just as strong as the systems that they run. Let us build law that ensure our elders do not merely survive in this digital world, but live with full confidence, protected by the shield of law. That's all. Thank you and namaste. Thank you, Dr. Patnaik, for delivering your lecture. Always very nice to hear India and to learn with you all. Thank you so much. It's my pleasure. Oh, it's ours too. Well, now I'm going to call the next lecture. It's Dr. Manisha Manaswini. Hope I pronounce it well. Well, I'm going to read your curriculum. Dr. Manisha Manaswini is dedicated and research-oriented assistant professor of law with expertise in intellectual property law, indigenous law, and family law. Experienced in delivering high-quality legal education, conducting interdisciplinary research, and mentoring students. Strong academic record with fellowship from Ministry of Culture, publications, international conference presentations, and involvement in curriculum development and institutional academic initiatives with the issue digital healthcare and telemedicine for older adults, legal opportunities and risks. Dr. Manisha, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. Hello, Oh, am I audible? Yes, speak more, please. Okay, thank you so much for this opportunity. Yes, audible, very Greetings audible. and namaskar.
I am Dr. Manisha Manishwini, and as my topic has already been introduced, let me straight away start with my topic. So, my distinguished chair, honorable delegates, esteemed colleagues, representatives of governments, international organizations, academia, and most importantly, representatives of older persons. It's a great honor to speak today on a subject that is becoming central to the future of human rights: digital healthcare and telemedicine for older adults. The point I want to make today is simple. Digital healthcare must not become a new condition for exercising the right to healthcare. It must become a new instrument for exercising that right. Technology has enormous potential for transforming aging. Telemedicine can bring a doctor to the home of an older person who cannot easily travel. Remote monitoring can help detect changes in health before they become emergencies. Digital health records can improve continuity of care. Artificial intelligence can assist diagnosis and personalized treatment. Mobile applications can help people manage medicines and chronic conditions. The World Health Organization has recognized that digital health technologies can improve access to healthcare, support chronic disease management, increase independence, and contribute to healthier aging. At the same time, WHO has identified accessibility, digital literacy, privacy, and personalization as important challenges for older adults. But there is a fundamental question we must ask: who controls these technologies and who remains responsible when technology fails? That is where law and human rights become essential. From seeing older people as beneficiaries to recognizing them as right holders, for too long, older persons have been approached primarily through the language of vulnerability, dependency, and care. The approach is incomplete. Older persons are not merely recipients of healthcare, they are right holders, citizen workers, consumers, patients, and decision makers. The current international movement toward a new legally binding instrument on the rights of older persons is therefore particularly important. The United Nations human rights system has identified gaps in the existing framework concerning age discrimination, healthcare, autonomy, social protection, labor rights, and digital exclusion. In 2025, states decided to begin drafting a new legally binding international instrument on the rights of older persons. This gives us an historic opportunity. We should ensure that the emerging framework recognizes that digital inclusion is not simply a technological objective, it is increasingly a human rights issue. If an older person cannot access an online health service because the platform is inaccessible, because there is no alternative to digital identification, because the interface is impossible to navigate, or because the person cannot afford connectivity, the problem is not merely technological. It is the question of equality, dignity, autonomy, and access to healthcare. The first legal opportunity: healthcare without geographical barriers. The greatest promise of telemedicine is that it can reduce distance. An older person living in a rural community should not have to travel hundreds of kilometers merely to obtain a specialized consultation. A person with reduced mobility should also have an access to healthcare without losing or without simply depending on anyone to reach to a hospital. A person who lives alone should also have an access to healthcare without losing independence. Telemedicine can make this possible. It can connect primary care physicians with specialists. It can support follow-up consultations. It can facilitate mental health services. It can allow remote monitoring of chronic conditions, and it can support continuity between hospitals, primary care, social care, and home. For older adults, therefore, telemedicine can be an instrument of autonomy, but only if designed correctly. The legal principle should be technology should expand choice, not reduce choice. An older person should be able to choose an appropriate combination of face-to-face and digital care according to medical needs and personal preferences. A digital-only healthcare system should be discriminatory if it effectively excluded people who cannot or do not wish to use digital technology.
The second opportunity, that is autonomy and legal capacity. This brings to the most important subject, legal capacity. The Convention on Rights of Persons with Disabilities provided a powerful legal principle. Article 12 recognizes equal legal capacity and requires support and safeguard that respect the person's right, will, and preference. Although the convention concerns persons with disabilities, its approach offers an important lesson for aging policy as well. Age alone should not be treated as an evidence for incapacity. An older person does not lose the right to make decisions simply because he or she had a certain age. The principle becomes particularly important in digital healthcare. Now, who makes the final decision? The algorithm, the hospital, the family, the doctor, or the person whose body and life are at stake? Our answer must be clear. The older person remains the decision maker, subject to the same lawful, medical, and safety standards that apply to everyone else. Technology can provide information, it can support decision making, it can translate complex medical information to accessible language. But it must not silently replace the individual. The third is the accessibility by design. We must also recognize that digital healthcare will only be inclusive if it is designed for diversity of older people. Older adults who are not homogeneous, who are not a homogeneous group. Some are highly skilled, some have limited experience with smartphones, computers, some have visual hearing impairments, some may speak minority languages. So it all should be taken into account while designing such an interface. The WHO and International Telecommunication Union have developed global accessibility standards for telehealth, specifically addressing the needs of persons with disabilities and older persons with age-related disabilities. This should become a foundation for the national legislation, and telemedicine platforms should be required to consider accessible interface, readable text and appropriate contrasts, captions and alternative communication methods, simple and understandable navigation, multilingual services wherever it is appropriate, compatibility with assistive technologies, accessible consent procedures, accessible authentication and identification, and non-digital alternatives when digital access is not possible. If we design technology for the margins, we improve technology for everyone. But digital healthcare also creates serious legal risks. The first one is privacy. Health information is amongst the most sensitive forms of personal information. When healthcare moves into smartphones, cloud platforms, wearable devices, artificial intelligence systems, enormous quantity of personal data may be collected. We must therefore ask who owns the data, how long it is retained, who can access it, can it be sold, can it be used to profile an older person, can insurance companies, employers, or commercial platforms use health information against an individual? These questions require strong data protection laws, transparency, and meaningful consent. The next is the risk of algorithm age discrimination. The next major risk is the artificial intelligence. AI may improve healthcare, but algorithms are not automatically neutral. If the data used to train algorithm represents older people, the system may perform poorly for them. For example, an automated system might underestimate the value of aggressive treatment for an older patient merely of chronic age. This is unacceptable. We must distinguish between clinical relevance and age discrimination. The next risk is digital exclusion. The digital divide can become a healthcare divide. WHO's recent work on digital health equity shows that people with greater health needs and language barriers can face difficulties of limited access, low digital literacy, and services that are poorly adapted for diverse needs. Digital inclusion requires connectivity, affordable device, digital skills, accessible design, trust support, and meaningful
alternatives. Governments must invest not only in technology, but also people. Community centers, libraries, health workers, caregivers, and civil society organizations can play an important role in helping older persons acquire digital skills. The next is the legal opportunity generation, a new generation of rights. Now, I believe that digital healthcare should be part of this conversation. We should consider a right-based framework built around several principles. First, first is the right of equitable access to healthcare, including appropriate digital healthcare. Second, the right to digital inclusion and accessibility. Third, the right to autonomy and informed decision-making in digital healthcare. Fourth, the right to privacy and protection of health data. Fifth, the right to protection against age discrimination and algorithm discrimination. Sixth, the right to human oversight when automated systems are used in healthcare. Seventh, the right to meaningful non-digital alternative where digital-only systems would exclude an individual. And finally, the right to participate in the design of the technologies that affect one's life. Nothing about older persons should be designed without older persons. Now, finally, I would like to conclude by saying that we cannot separate digital inclusion from social and labor inclusion. The same older people who needs telemedicine may also need digital access to social protection systems, employment services, banking, education, transportation, and public administration. If government digitize everything without building inclusion into the process, older people may become invisible behind the screens. Therefore, we need comprehensive policies connecting healthcare, social protection, employment, accessibility, digital infrastructure, education, and legal capacity. The goal should not merely to make older people fit into digital society. The goal is to make digital society fit for people of all ages. And I would like to conclude finally by saying that the future in which artificial intelligence assists healthcare professionals without replacing human responsibility, a future in which digital system supports legal capacity rather than undermine it, a future in which older person can say, I understand my choice, I have been heard, and I decide. Thank you so much. You're welcome, Dr. Manisha. We do thank you for your lecture, and we count with your participation in our next congresses. Namaste. Namaste. Thank you so much. Definitely. I'll be there. You're welcome. Well, now I would like to present the lecturer, Dr. Abdul Wahab Al-Ma'mari from Jordan. Be welcome, Professor. And welcome. I'm very pleased. And I'm going to read your curriculum. Dr. Abdul Wahab Abdullah Al-Ma'mari is a faculty member at Al-Azhar University, Jordan, editor-in-chief of the Journal of Scientific Development Studies and Research, and an expert in higher education, quality assurance, and academic accreditation, with the topic Rights of Older Adults Between Islamic Sharia and Law. Professor, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Be welcome. Welcome. Thank you. Good morning and good evening. It's my great pleasure and honor to welcome you all and to express my sincere appreciation
and gratitude for your perseverance and participants in this grading. I would also like to extend my deepest thanks and appreciation to the organizers for their outstanding of affairs, with special thanks to Dr. George, Dr. Dalton, and all organization for the time and discussion they have invested in making this event a success and enhancing this greeting. I would also like to thank all you distinguished guests and participants, your persons and activity persons and great value to this event. And we hope this gathering will provide a valuable opportunity for learning, sharing experiences, and exchange idea. A warm welcome to you all, and thank you once again for being here. We wish you a productive and successful event. Thank you. My articles about rights of older adults between Islamic Sharia and law. This articles examines the rights of older person in light of Islamic Sharia and by highlighting the value-based and legislative foundation of care in Islam and analyzing of the protection provided by international law and creating regional and nation frameworks. The article paints with a methodological observation that the term law does not refer to a single legal system. Rather, legal protection varies from one country and another accredited to constellation professions, social, criminal, health, and family legalization. Accordingly, the convention focuses on the general principles of international human rights law, while recognizing that their detailed application requires an examination of legalization of the state consent. Okay, introduction. The right of older person have become a central issue in social policy and human rights, an increase in life expectancy does not necessarily greeting a different life, as again might be accompanied by health deterioration, economic dependency, social isolation of exposure to abuse. Moreover, older persons are not a homing group. The needs of the individuals who remain capable of working differ from this of person with disability of or on residing in a care institution. Modern legal literature also emphasizes that the experience of universally accepted different of an older person presents a methodological challenge. An United Nations
statistical report commonly use the age of 60 and above, whereas many countries adopt 65 as a benchmark for rhythm of creating social this. First, the concept and foundation of the rights of older person. The right older person refer to the set of guarantees that ensure their right to life with dignity, independence, and security, while protection them from discrimination, neglect, and exploitation and fundamental there. The United Nations, before about this independence, participation, care, self-fulfillment, and dignity, the Madrid International Plan of Action of again adopted in 2002 links again with development and human rights and focuses on their priority area, older person and development, advancing health and well-being into old age, and ensuring enabling and supportive environment. Second, the rights of older person in Islamic Sharia. This is a title topic. Number one, the right to human dignity. Number two, the right to family and social care. Number three, the right of financial support, property, and protection from exploitation. Number four, the right to health care and protection. Finally, number five, the right to protection and benefiting from experience. So, third, the right of older person in contemporary law. Number one, general and specialized international protection. The right of older person are protected through the full range of general human rights, including the rights of life, equality, non-discrimination, health, social security, adequate housing, fair trial, and privacy. Number two, regional and national protection. Some regions have witnessed a significant shift from general principles toward specialized legal instrument. One notable example in the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of the older person in Africa. Fourth, Islamic Sharia international human rights law and contemporary legal system converge on wrong of fundamental rights on older person. Dr. Abdul Wahab, just a small observation. Your PowerPoint is not moving. No, yes. We only have the first one. Oh, now it's moving. Now? Yes, now it's moving. Now, okay. Please continue.
Yes, 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 yes. Yes. Okay, thank you, Prof. Thank you, Prof. Okay, for the areas of conferencing and the divisions, Islamic Sharia international human rights law and contemporary legal system converge on wrong of fundamental right of older person, foremost among them the right to human dignity and protection from discrimination, violence, neglect, and exploitation. Islamic Sharia emphasizes the dignity of every human being and requires respect and compassion toward older person. It also establishes the details toward the person, maintains family ties, recognizes the obligation of financial support and social solidarity, and protects both life and property. Okay, so uh, contemporary law, by contrast, translates many of these principles into informal rights. It establishes equality and non-discriminations, access to health care, prevention and rehabilitation services, social protection, protection of property and legal capacity, and access to justice. It also promotes all the person in policy making, employment, voluntary activities, and this promotion of association. In addition, modern legal system increasingly criminalize violence, neglect, and exploitation, and establish machism for reporting insufficiency and pushing. Okay. At the same time, the effectiveness of law may be diminished when it becomes dishes from family and ethical values, just as calls for filiality, pity, and care may remain limited in practical effects when they are not supported by effective legal rules and oversight. Institution capable of ensuring the actual protection of older person. Okay, in conclusion, this article, the comparison demonstrates that the right of older person are not annually emerging demand dictation from the Islamic value system. Islamic Sharia established profound protection for human dignity, respect, care, financial support, and the preservation of property. It also linked to the proper rhythm to a family, established regularization, obligation, and laid down general principles aimed at preventing harm, injustice, and exploitation. At the same time, modern law has developed a rights-based framework, institutional structure, and enforcement mechanism
that enable these principles to be translated into policies, services, and legal sentences. Okay, in integrating Islamic values with legal guarantees, ethical principles that encourage families and accountabilities to fulfill their responsibilities, legalization that provides protection in cases of conflict, abuse, or incapacity, and institutions capable of ensuring effective implementation of legislative and accountability. Thank you for attention. Thank you for you. This is my article. Thank you, Prof. Delton and all. Thank you, Dr. Abdul Wahab, for your lecture. Always very great to listen your teachings, and we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Greetings from Brazil to Jordan. Bom, agora eu vou estar chamando a próxima palestrante, que é a doutora Renata Mantovani. Como vai, professora? Eu vou estar lendo o seu currículo. A doutora Renata de Lima Mantovani é advogada, mestre e doutora com pesquisa realizada na Universidade de Pisa, Itália, professora da graduação e do programa de pós-graduação stricto sensu da Fundação Universidade de Itaúna, Minas Gerais. Foi reitora da Universidade Vale do Rio Verde, Unicor, e da Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Professora e ex-coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário UNA, e que vai estar nos brindando com o tema Os limites do paternalismo jurídico na garantia dos direitos humanos das pessoas idosas. Doutora Renata, muito bem-vinda. Você dispõe de 10 minutos para fazer a sua apresentação. A palavra é sua. Bom dia, professor Deilton, em nome de quem gostaria de saudar os organizadores desse evento, a todos que nos prestigiam, e reiterar os meus sinceros agradecimentos pela gentileza e honroso convite para poder participar desse evento. Então, novamente, bom dia a todos e todas. É com grande satisfação participar desse Congresso Mundial e poder partilhar algumas reflexões sobre um tema que considero fundamental para o presente e, sobretudo, para o futuro dos direitos humanos, a autonomia das pessoas idosas e os limites jurídicos da proteção. E eu gostaria de iniciar com uma reflexão. Em nome da proteção de uma pessoa idosa, podemos retirar dela o direito de decidir sobre a própria vida? Eu penso que essa pergunta nos coloca diante de uma das principais tensões contemporâneas dos direitos humanos, a tensão entre proteção e autonomia. Durante muito tempo, essa fase, né, da vida, a velhice, foi compreendida predominantemente a partir de uma lógica de proteção, de uma lógica de salvaguarda. A pessoa idosa era associada à vulnerabilidade, à dependência e à necessidade de tutela. É claro, óbvio, que a proteção é necessária. Pessoas idosas podem, né, e estão expostas à violência, à negligência, à exploração patrimonial, à discriminação e à exclusão social. O problema surge quando proteger passa a significar decidir no lugar da pessoa. Quando
o cuidado se transforma em controle, quando a assistência se transforma em substituição da vontade, quando a idade passa a ser utilizada como uma espécie de presunção da incapacidade. É justamente nesse ponto que precisamos abordar uma eventual mudança de paradigma. A pessoa idosa não deve ser compreendida apenas como destinatária de políticas de proteção. Ela deve ser reconhecida como sujeito de direitos humanos. E isso significa afirmar algo que deveria ser evidente, mas que ainda precisa ser reiterado. Envelhecer não reduz a dignidade humana, não reduz a titularidade dos direitos, e tampouco elimina o direito de participar das decisões que dizem respeito à própria vida. Então, no Brasil, essa premissa está expressamente presente no Estatuto da Pessoa Idosa. O artigo 2º estabelece que a pessoa idosa goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E o seu artigo 10º reconhece a pessoa idosa como uma pessoa humana sujeita de direitos civis, políticos, individuais e sociais. Portanto, não estamos diante de uma pessoa que recebe os direitos simplesmente porque atingiu determinada idade. Estamos diante de uma pessoa que já é titular de direitos fundamentais e que pode necessitar de políticas específicas para que esses direitos sejam efetivamente exercidos. Essa distinção é essencial, porque uma política de proteção pode ser necessária, mas uma política de proteção não pode transformar a pessoa protegida em objeto da decisão de terceiros. E é aqui que aparece uma questão central, né? O etarismo. A discriminação em razão da idade pode aparecer no mercado de trabalho, no serviço de saúde, nas relações familiares, no acesso à tecnologia e até mesmo nas instituições criadas para proteger. A pessoa idosa pode deixar de ser ouvida por alguém que presumiu que ela já não entende. Pode deixar de decidir sobre o seu patrimônio porque um familiar, por exemplo, acredita que é melhor assim. Pode deixar de participar de uma decisão médica porque alguém entende que o filho ou o cuidador deve decidir por ela. Por isso, precisamos estabelecer uma distinção fundamental. A vulnerabilidade não é necessariamente sinônimo de incapacidade. E é nesse contexto que a autonomia assume uma posição central. E aqui precisamos evitar um equívoco. A autonomia não significa fazer tudo sozinho. Uma pessoa pode precisar de auxílio para se locomover, por exemplo, para utilizar medicamentos, para realizar determinadas atividades, ou para utilizar tecnologias, o que, né, ultimamente é algo tão fundamental, mas ainda assim continuar plenamente capaz de decidir como deseja viver. A Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas é particularmente importante nesse debate. Ela reconhece o direito à independência no seu artigo 7º, né, a autonomia, e afirma o direito da pessoa idosa de tomar decisões, definir seu plano de vida, desenvolver uma vida autônoma, independente, em igualdade de condições. Essa formulação é muito significativa, porque o direito não está protegendo apenas a sobrevivência da pessoa, está protegendo sua capacidade de continuar construindo o seu próprio projeto de vida. E isso alcança decisões sobre saúde, moradia, trabalho, patrimônio, relações familiares, participação social e tantos outros aspectos da existência. Por isso, precisamos separar duas ideias: precisar de apoio e perder a autonomia. São coisas distintas. Precisar de ajuda não implica perder o direito de escolher. A capacidade jurídica, portanto, apoio e não substituição, e aí a gente chega a um ponto que eu considero juridicamente relevante nessa discussão. A capacidade jurídica, né? O artigo 30 da Convenção Interamericana reconhece a pessoa idosa como pessoa perante a lei e estabelece o exercício da capacidade jurídica em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso nos obriga a questionar uma prática ainda muito presente.
quando uma pessoa precisa de apoio, porque a primeira resposta costuma se encontrar alguém que decida por ela. O paradigma dos direitos humanos propõe uma pergunta diferente. De que apoio essa pessoa precisa para exercer seu próprio direito de decidir? Essa perspectiva dialoga com o artigo 12º da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que consolidou internacionalmente a ideia de reconhecimento da capacidade jurídica em igualdade de condições e de acesso ao apoio necessário para o seu exercício. E aqui é importante a gente esclarecer que envelhecimento e deficiência não são a mesma coisa, mas existe uma contribuição conceitual, né, e por isso que eu utilizei desse artigo, importante nesse modelo. A necessidade de apoio não deve conduzir automaticamente à substituição da pessoa. O apoio pode significar tornar uma informação compreensível, pode significar, por exemplo, oferecer mais tempo para uma decisão, utilizar mecanismos adequados de comunicação, pode significar permitir a participação de uma pessoa de confiança, mas o centro da decisão continua sendo a própria pessoa. Por isso, uma pergunta deveria orientar a atuação jurídica. Estamos oferecendo apoio para que a pessoa decida ou estamos criando uma justificativa para decidir por ela? Então, o limite da proteção, o paternalismo, isso nos leva à questão, né, a um problema do paternalismo jurídico. O paternalismo ocorre quando alguém restringe a liberdade de uma pessoa sob justificativa de de agir em benefício dela. É importante reconhecer que nem toda intervenção protetiva é ilegítima. O Estado deve combater a violência, deve combater a fraude e a exploração patrimonial, deve proteger pessoas em situações de risco. O problema está no limite dessa intervenção. E aí precisaríamos perguntar: a medida é realmente necessária? É proporcional? Existe uma alternativa menos restritiva? A pessoa foi ouvida? Sua vontade e suas preferências foram consideradas? A Convenção Interamericana estabelece justamente que as salvaguardas relacionadas ao exercício da capacidade jurídica devem respeitar os direitos, a vontade, as preferências da pessoa e ser proporcionais às suas circunstâncias. Portanto, mais vulnerabilidade pode justificar mais apoio, não necessariamente menos autonomia. Essa talvez seja uma das principais mudanças de paradigma que precisamos promover. E essa discussão, né, autonomia na vida concreta, não é apenas teórica. Na saúde, por exemplo, a autonomia significa participação efetiva nas decisões a respeito ao consentimento livre e informado. Precisamos questionar situações em que o profissional da saúde conversa diretamente com o familiar e transforma a pessoa idosa em uma mera espectadora de uma decisão que diz respeito ao seu próprio corpo. No trabalho, né, a autonomia também significa combater o etarismo. A idade não pode ser utilizada como presunção automática de menor capacidade, menor produtividade ou menor capacidade de aprendizagem. E existe ainda uma nova dimensão, que é a autonomia digital. Hoje, acessar direitos frequentemente significa utilizar tecnologia, marcar uma consulta, acessar um benefício, realizar um curso, utilizar um serviço público, movimentar uma conta bancária, participar das atividades profissionais e sociais. Se esses direitos passam a depender cada vez mais, né, de ferramentas digitais, a exclusão digital pode se transformar em uma forma de exclusão de direitos. Por isso, a inclusão digital também é uma inclusão cidadã. E autonomia não significa simplesmente dizer à pessoa, por exemplo, aprenda a usar tecnologia. Significa também exigir que as tecnologias sejam acessíveis, compreensíveis e desenvolvidas sem discriminação por idade, sem determinados parâmetros ou pressuposições de entendimento. Né? E isso nos leva, eu penso que,
ao próprio tema desse congresso, o desafio internacional, um desafio mundial, o reconhecimento global das pessoas idosas. A discussão está avançando no plano internacional, as Nações Unidas reconhecem atualmente lacunas na proteção internacional dos direitos das pessoas idosas, incluindo problemas relacionados à discriminação por idade, autonomia, violência, exclusão social e digital, e há um movimento particularmente interessante e importante nesse segmento. Em 2025, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas iniciou formalmente o processo de elaboração de um instrumento internacional juridicamente vinculante sobre os direitos das pessoas idosas. E estamos, portanto, diante de um momento histórico, não apenas discutindo como aplicar os direitos humanos existentes às pessoas idosas, mas também quais direitos precisam ser reconhecidos de maneira mais explícita e quais as obrigações devem ser assumidas pelos Estados. E aqui é muito importante, porque nós estamos falando de incumbências do Estado, né? E nesse processo existe uma exigência fundamental. As pessoas idosas precisam participar da construção das normas que irão proteger os seus próprios direitos. Ou seja, ouvir os próprios destinatários. Isso é muito interessante, porque é uma das críticas que, por exemplo, né, fazemos até, inclusive, a respeito da CEDAW, né, em que mulheres não participaram dessa formulação. Então, dito isso, eu gostaria de retornar à pergunta que eu fiz no início, né? Em nome da proteção, podemos retirar de uma pessoa idosa o direito de decidir sobre a própria vida? Eu acho que a resposta é não. Isso não significa abandonar a proteção, significa mudar apenas a maneira de proteger, né? E que realmente precisamos construir uma proteção que combata a violência sem reduzir a tutela, que combata a exploração sem produzir controle absoluto, que ofereça cuidado sem retirar a liberdade, que ofereça apoio sem substituir a vontade e que reconheça a vulnerabilidade sem transformar a vulnerabilidade em incapacidade. Precisamos passar da tutela para a autonomia, da substituição para o apoio, do paternalismo para a participação, da presunção da incapacidade para o reconhecimento da capacidade. Não significa apenas viver mais, significa continuar escolhendo, continuar participando e criando relações. Desse modo, agradeço muitíssimo a oportunidade e a participação desse congresso. Obrigada, professor Deilton e demais organizadores. Muito obrigado, doutora Renata Mantovani de Lima, pela sua exposição, sempre muito objetiva, concisa, e é sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigado. E agora contamos também com a sua participação nos nossos próximos eventos. Agora já é uma cadeira cativa. Muito obrigada, professor. Bom congresso para todos. Obrigado. Bom, agora eu vou estar chamando a professora doutora Ângela Raonat. Seja bem-vinda, doutora. Eu vou estar aqui lendo o seu currículo, apenas fazendo a localização. Assim. A doutora Ângela Issa Raonat é doutora em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, professora na Universidade Federal do Tocantins, na graduação e pós-graduação estricto sensu, desembargadora do Tribunal de Justiça do Tocantins, juíza eleitoral substituta do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, com o tema do modelo substitutivo ao apoio, repensando a capacidade jurídica das pessoas idosas. Doutora Ângela, seja bem-vinda mais uma vez, é sempre um prazer, e a doutora dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Bom dia a todos que nos assistem. Mais uma vez agradeço o convite ao professor Deilton Ribeiro Brasil, ao professor Jorge Manrique, e reafirmo a honra de uma edição do Congresso. Eu pensei com muito carinho esse tema e
assim, começo a minha reflexão a partir de um lugar muito concreto, que é a minha experiência como magistrada em uma Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Nos últimos anos, é crescente na atividade jurisdicional a presença, né, de pessoas idosas em conflitos de várias naturezas, que envolvam patrimônio, relações bancárias, consumo, contratos, negócios jurídicos, relações familiares e nas situações em que se discute a própria validade da manifestação da vontade da pessoa idosa. Então, esses processos trazem no seu bojo alegações de fraude, vícios de consentimento, erro, dolo, abuso de confiança, contratação não reconhecida ou influência exercida por familiares, cuidadores, terceiros e ainda agentes econômicos. E somado a tudo isso, nos últimos tempos, nós temos o crescente uso da tecnologia permeando todas essas relações. Então, uma manifestação de vontade que seja aparentemente regular, ela hoje é manifestada de novas formas. Assinatura eletrônica, autenticação biométrica, fotografia, reconhecimento facial, gravação de voz e ainda contratações realizadas remotamente. E aí, esse arcabouço nos trouxe um grande desafio ao Poder Judiciário, né, que é justamente distinguir a manifestação autônoma de vontade daquela que é produzida, então, mediante algum tipo de fraude ou de algum abuso da vulnerabilidade. E também, junto a essa face, temos o outro lado, porque tem também o risco inverso de tudo isso, né? Porque diante da idade avançada, da dificuldade de comunicação, da dependência de terceiros, né, ou mesmo a existência de um conflito familiar, o julgador que está à frente daquele caso, ele pode ser conduzido a presumir incapacidade onde existe apenas a necessidade de apoio, porque as coisas não acontecem, talvez, na mesma velocidade, né? A questão, então, aqui proposta é muito complexa, do que simplesmente escolher entre autonomia e proteção, né? Porque como proteger efetivamente a pessoa idosa sem transformar o próprio envelhecimento em fundamento para reduzir a sua autonomia, né? Então, encontramos no meio, não é, desses dois lados. Se no passado a curatela ela sempre foi a regra, né? Hoje nós ainda a admitimos como um instrumento indispensável de proteção, mas apenas naqueles casos, não é, que estão fundados em avaliações que sejam ali avaliações sérias e não avaliações genéricas, diagnósticos isolados ou presunções relacionadas à idade. Então, fica aqui uma dupla responsabilidade. De um lado, deixar desprotegida uma pessoa cuja capacidade de autodeterminação esteja concretamente comprometida, e, de outro, não converter a vulnerabilidade dessa pessoa, não é? Simplesmente em razão de dependência, deficiência, dificuldade de comunicação ou idade avançada, em uma incapacidade jurídica presumida. E isso, não é, já não encontra mais respaldo, não é, nem nos direitos humanos e nem na nossa própria internalização de direitos da pessoa idosa. Então, isso nos exige hoje
uma especial cautela probatória. Não basta perguntar se a pessoa necessita de proteção. É preciso averiguar, não é, quem pede a proteção, por que se está pedindo, quais interesses estão envolvidos e qual é a extensão efetivamente necessária da intervenção judicial. E aqui, antes de indagar se uma pessoa, então, ela é capaz ou incapaz de decidir, nós temos que investigar quais condições, informações, salvaguardas e apoios podem permitir que ela continue participando da decisão. Então, há uma premissa que, antes desse raciocínio, ela se torna fundamental. Por quê? Envelhecimento não é sinônimo de incapacidade, porque temos pessoas idosas que são plenamente capazes de administrar seus patrimônios, tomar decisões, e há outras que necessitam de auxílio para determinados atos. Também podemos encontrar situações em que comprometimentos cognitivos ou outras circunstâncias efetivamente justificam medidas protetivas mais intensas. Então, no Brasil, essa compreensão começa pela nossa Constituição, artigo 1º, garantindo a dignidade da pessoa humana, o artigo 3º, inciso 4º, que determina a promoção do bem de todos, sem preconceitos, inclusive de idade, e o próprio artigo 5º, assegurando igualdade e liberdade. E, mais especificamente, o artigo 230, que garante a pessoa que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar, então, as pessoas idosas. Então, isso significa que é importante a participação da pessoa como sujeito dessas decisões que lhe dizem respeito. Também aqui a importância do Estatuto dos Idosos, mas muito importante também fazer aqui o paralelo com a Lei Brasileira de Inclusão, que se refere à pessoa com deficiência, mas que dá para fazer esse paralelo também com a pessoa idosa, embora o diploma não tenha sido, então, aqui criado especificamente para pessoa idosa, porque aqui, no parágrafo 3º do artigo 84, tomada de decisão apoiada, e esta lei, então, foi bastante importante para essa mudança de paradigma. Então, o que devemos perguntar é se a informação foi apresentada de maneira compreensível, se existem barreiras tecnológicas ou comunicacionais que impediram, então, essa pessoa da sua tomada de decisões. Então, diante dessas novas formas que influenciam a tomada de decisão, substituindo ali a curatela, que era a regra, nós devemos repensar a proteção da pessoa idosa. E aí, a proteção juridicamente adequada é aquela que vai combater as fraudes, vai combater os abusos, contudo, sem aqui retirar o âmbito da autonomia da pessoa idosa na condução da sua vida, por uma vulnerabilidade de acesso à tecnologia. Então, a questão é
reconhecer a pessoa, ela detém a sua autonomia, mas ela carece ali, não é, de que essa informação lhe chegue de uma forma adequada, que haja consciência de quem produz, oferece os serviços, que essa tecnologia deve ser uma tecnologia acessível em todas as suas formas, seja para contratar. Veja que, por exemplo, o exemplo mais concreto que nós temos disso é, por exemplo, hoje, muitos atos da nossa vida civil são regidos lá pelo GOV.br. E aí é necessário, não é, a questão ali de um acesso a uma tecnologia para realizar atos básicos da vida civil, de jovens, adultos e também de idosos. E com isso, eu agradeço a minha participação, professor Deilton, espero não ter ultrapassado o tempo, né? E, mais uma vez, desejo um excelente congresso e parabenizo toda a organização. Muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Ângela, desculpe, e é sempre um prazer ouvi-la, sempre muito objetiva, e trazendo também a sua experiência na magistratura. Isso é de real importância. Então, nós contamos com a continuidade da sua participação em nossos próximos eventos. Será sempre um prazer recebê-la. Um grande abraço. Muito obrigada. Nada. Well, now I'm going to invite Dr. Ashish Kaushik from India. Dr. Ashish Kaushik from India, welcome. I'm going to read your curriculum. Well, Dr. Ashish, he was a DAAD fellow to University of Cologne, Germany, from NLSIU from Bangalore, India, alumni a most prestigious law school of India, having expertise in international human rights laws. He has worked with the Honorable Justice Raven Dharan and pursued the minor research under guidance of former Chief Justice of India, Honorable Justice Rajendra Babu. And the topic will be the evolution of the right to erasure in India. Well, Dr. Ashish Kaushik, be welcome. You have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Oh, your microphone, please. Yes. Thank you, Professor Dalton. Good morning to all the esteemed faculties, colleagues, and distinguished listeners. I want to share my slideshow for this presentation. Just a moment. Well, let me see. Have you downloaded? Yes, I'm just sharing it. Okay. So in the meanwhile, we'll start it. It will get processed. Yes. The topic for today's deliberation is right to be forgotten. The emerging facets of right to privacy under Article 21 of the Indian Constitution and its relevant facets at Now I can share.
Okay. The central question of this particular research is the law must balance the need to remember with the necessity to forget, as it was said by Professor Roscoe Pond. Historically, the human conduct was graced with the organic propensity to descend into oblivion as the time progressed. Whether a minor indiscretion commits in a youth, a flawed policy decision by a leader, or a protracted legal dispute, events naturally dissipates from the public consciousness. As John Locke aptly observed, forgetting is not a defect, but a necessary condition for human understanding. Biologically, memory is governed by a finite neutral thresholds. Forgetting acts as a natural safeguard for the human conditions, enabling the cognitive faculties to emotional resilience. However, in our contemporary technology saturated era, the mechanism of information dissemination have undergone a radical divergence. Information technology has democratized data access, turning digital platforms into the system of permanent memory. While a natural person possesses an innate inclination toward forgetfulness, modern IT has effectively blurred this foundational human quality. This brings us to the crucial legal dilemma. In the age of absolute digital memory, must an individual surrender its right to be forgotten? Philosophically, right to be forgotten operate as an philosophically operates as an vital crossroad of privacy, human dignity, and autonomy of dignity. Rooted in Immanuel Kant's theory of autonomy, branding an individual eternally by their past acts of violence, their inherent dignity, Kantian ethics poised that the human identity is dynamic and capable of transformation. Similarly, Werner and Brandes assert in the year 1890 that the law must protect the emotional and spiritual sanctity of the individuals from an unwarranted public exposure. From a natural law perspective, human has evolved being a legal system must recognize right to oblivion without an individual face a form of social death where their past digital footprints continuously haunt their present existence and destroy the future prospects. What about the global right to be forgotten? Global necessity of right to erasure emerged directly from the friction between the permanent search engine indexing of an individual reputation. The seminal catalyst occurred in a year 1998 when a Spanish national, Mario Gonzalez, real estate attachment proceedings against him were publicized online. And the year later, the similar name searched continuously surfaced this past financial distress. This severely damages his personal and professional standing. When Google was approached, it refused to erase his name from the data search results. The matter eventually reached to the European Court of Justice. In the landmark decision in year 2014,
Google Spain versus Agencia Española Protección de Datos, the court ruled that the search engine operators are data controllers and must eliminate the links to data that is inadequate, irrelevant, and no more longer relevant. This historical ruling is the blueprint for European Union's General Data Protection Regulation of 2016, which explicitly codifies right to be eraser under Article 17. The foundational instruments lies in Article 12 of UDHR, Article 17 of ICCPR shields the individual from arbitrary interference in its privacy. However, neither expressly articulated nor specifically these right to erasure exist ever before the GDPR's initiative in the year 2016 comes. When we come to an Indian legal framework for the protection of or right to be erasure to be assured to its citizen, in India, right to be forgotten has transitioned into the statutory vacuum to an explicit legal recognition. Historically, Information Technology Act of Information Technology Act of 2000 served as a primary legislative framework, yet it lacks the mention of right to be forgotten. As in the landmark case of Honorable Supreme Court of India, Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, Apex Court reaffirms right to privacy as a fundamental right to every citizen of India. In this case, Honorable Justice S.K. Kaul has notably remarked that right of an individual to be exercise control over his personal data and to be enabled to control his or her own life would also encompasses his right to control his existence in the internet. Supreme Court also highlighted that technology created a permanent storage and makes the being difficult whenever the privacy nurtures the human capacity to evolve, reform, and overcome from the past mistakes that it has done. So, following recommendations by Justice B.N. Shri Krishna Committee in the year for the legislative outcome for Digital Data Protection Act, Digital Personal Data Protection Act of 2023, which came into an existence in the year 2023. Right to erasure was explicitly mentioned under Section 12 of the same Act. Consent withdrawal, that the data principal withdraw consent and the data fiduciary is obligated to immediately cease the possessing of legal and functional purposes. Redressal architect establishes a formal mechanism for grievance resolution and escalation of right to data protection board. Then the judicial approach. Practical application of right to be forgotten is best understood through the various interpretations across the different high courts, illustrated the balancing between the personal privacy and the public records. Safeguarding the personal reputation and circulation in the case of Zulfikar Ahmed versus Culintron Business Media and X versus YouTube, the Delhi High Court reaffirms that right to be forgotten and right to be left alone are the fundamental rights, ordering to take down of republished and unauthorized explicit contents available on the internet. Secondly, the challenges of
permanent digital memory in the case of Subhandru Rao versus State of Odisha in the year 2020. Odisha High Court colorably articulated the difficulty of complete digital erasure, observing that information in the public domain is like a toothpaste. Once it is out of the tube, it cannot be taken back. Then the public records and judicial transparency. Conversely, in the case of Dharmraj Dave versus State of Gujarat, the Gujarat High Court refuses to order the removal of non-reportable judgments, ordering for holding that the court judgments are inherently public documents under the constitutional framework. This rationale has reinforced the Madras High Court in the case of Karthik Throd versus Registrar General and Karnataka High Court, in case of V. Swaminathan versus Registrar General, which held that the original judicial record cannot be modified and erased at the will of the outside, strictly defined under the statutory exceptions. Then there are certain conclusions which can be drawn from this particular deliberation, is that to conclude the Indian digital landscape, the present state is paradox. The empirical data indicated that the India accounts nearly 20% of the global data breaches, making it the second most vulnerable nation globally. While Digital Personal Data Protection Act 2023 established the statutory foundation, right to be forgotten remain in the state of jurisprudential inadequacy. To achieve the workable synthesis between the individual privacy and the collective truth, three structural recommendations are required. First is proportionality, balancing the test. Second, anti-misuse should be safeguarded. And third, centralized offline depository to balance the public web eraser with the historical accountability. Deleted data should be preserved in a centralized offline depository managed by the Data Protection Board, accessible solely via judicial and quasi-judicial orders. The law must not allow the digital realm to begin an inviolable chain that immediately binds an individual to their past errors. By balancing the individual dignity under Article 21 with the societal transparency, we can erase the technology progress serves humanity without stripping away the essential human capacity to reform, evolve, and we should begin it now. Thank you very much. Thank you for the patience to the hearing. You're welcome, Dr. Ashish. We do thank you for delivering your very interesting lecture, and we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Namaste from Brazil. Thank you. Namaste. Bom, agora eu vou estar chamando a doutora Michele Assato. Seja muito bem-vinda. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. Eu sei que o seu currículo é muito extenso, aqui é apenas uma pequena ementa. A doutora Michele é doutora e mestre em Direito Político e Econômico, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Mackenzie, é professora da graduação e do PPGD da mesma instituição, que vai nos brindar com o tema O Direito ao Letramento Digital de Pessoas Idosas. Doutora Michele Assato Junqueira, você tem 10 minutos para a sua exposição. Muito bem-vinda.
Bom dia, professor Delton. Mais uma vez, agradeço muito o convite, a possibilidade de estar aqui, né, nesse congresso, que já é uma referência aí mundial, né, para discussões de tema de tão alta relevância. Eu tenho uma pequena apresentação, não sei se está aparecendo. Agora sim. Então, trago aqui, né, um tema que considero de altíssima importância, né, diante das características sociais em que estamos vivendo, falar do letramento digital da pessoa idosa nessa sociedade em rede, né? Estamos aqui diante de situações em que a tecnologia se tornou uma realidade para todos nós, então é preciso, sim, o desenvolvimento, né, de competências cognitivas, éticas, sociais e jurídicas, né, e a criação de habilidades para que essas pessoas possam, de fato, ser incluídas. Muito se fala hoje de cidadania digital, então, se tratando de cidadania digital, não é possível excluir ninguém, né, desse contexto. E o que acontece agora é que a gente percebe, né, que a situação de vulnerabilidade, ela se agrava, especialmente nas pessoas idosas. Eu estudo também bastante, né, inclusão de crianças e adolescentes, mas essas são nativas digitais, então a preocupação é em relação ao desenvolvimento, né, e especialmente aí a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Agora, os idosos têm uma dificuldade agravada, tendo em vista que não nasceram, né, neste mundo digital. E hoje o mundo exige, né, de nós cada vez mais que desenvolvamos aí essas competências. E falar sobre vulnerabilidade, né, não significa uma questão numérica ou de classe social, mas sim do quanto se está exposto ao risco, né? E os idosos, a pessoa idosa, com certeza, tem esse risco aí agravado diante dessa nova sociedade em rede. É certo, né, que a legislação, ela tem se deparado aí com muitas questões e tentado, de certa forma, disciplinar, então, numa vida jurídica mais recente, a gente percebe, né, preocupação da LGPD, do Marco Civil da Internet, mais recentemente aí o ECA Digital, falando em necessidade de letramento. Essa palavra letramento, ela é desenvolvida no Brasil, especialmente por uma pedagoga, né, Magda Soares, no sentido de que letramento significa inclusão muito mais do que a simples alfabetização. Então, para o idoso, isso também é muito relevante, porque não significa simplesmente a conectividade. Então, o idoso estar conectado é uma coisa, mas é preciso observar o quanto ele consegue interagir. Até o Digicomp da União Europeia, né, ele tem apresentado aí 5 competências que devem ser observadas para se dizer que, de fato, há inclusão digital. Então, é o acesso às informações aos dados, a comunicação, a colaboração, né, a possibilidade de criação de conteúdo na internet, de resolução de problemas e também a segurança digital. Nós sabemos que as fraudes, né, têm sido cada vez mais frequentes e é importante entender se o idoso consegue identificar essas situações de insegurança dentro da internet. Essa também é uma preocupação, né, no 6º Plano de Ação aí, nacional do governo, de entender como esses idosos também podem ser objetos aí de uma educação midiática e digital. Importante a gente salientar, né, que apesar da idade, o idoso ele não pode ser excluído também da participação política. E hoje em dia, né, quando a gente percebe que a participação política está cada vez mais atrelada ao mundo digital, excluir esse idoso, então, desse mundo digital é excluí-lo também da sua participação política, o que nós devemos, de toda forma, evitar, né? Então, essa questão do acesso físico à internet, sim, é uma dificuldade, né, especialmente num país como o Brasil, que é tão amplo, né, e com problemas de conectividade física em algumas regiões, mas mais do que isso é a compreensão acerca do que tem acontecido, né, no mundo. E hoje a gente percebe
que determinadas situações, como um acesso ao banco, é muito difícil fazer, né, de uma forma que não seja digital, ou sistemas como o meu INSS, também o .gov, né, todo mundo tem aquela dificuldade, né, aqueles que já estão acostumados com a internet, ainda assim tem aquela dificuldade de conectividade, então os idosos mais ainda, né, devem ser incluídos. Nós já temos essa preocupação também em alguns lugares do mundo, tem uma experiência muito interessante em Singapura, por exemplo, em que há um atendimento virtual nas bibliotecas, né, auxiliando os idosos nessas situações, mas aqui ainda as medidas de inclusão acabam sendo muito incipientes, né. Claro que nós temos também uma secretaria ligada ao governo federal, né, de inclusão da pessoa idosa, mas é preciso pensar em mecanismos que sejam, de fato, mais efetivos para que eles possam ser incluídos em todo esse processo de letramento. Então, a palavra letramento, ela não é escolhida de forma aleatória, mas sim com esse critério de inclusão que vai muito mais do que da alfabetização digital. E muitos autores já têm se dedicado, né, a esse desafio, que eu acho que é um desafio mundial, né, o como fazer diante, inclusive, dessas tecnologias que avançam de forma muito significativa a todo o tempo, né? E isso é um prejuízo, inclusive, para a autonomia da pessoa idosa, que nem sempre tem em seus familiares um ponto de apoio para que ela possa desenvolver as suas habilidades, né? Então, quais são esses desafios, né? Desenvolvendo esses idosos competências digitais básicas, criar serviços públicos que sejam mais acessíveis. Então, é interessante, sim, que tudo seja digital, seja mais ágil, seja mais prático, mas os idosos precisam estar incluídos nesse sistema. Um sistema de segurança também digital autorrelatado, onde eles possam se desenvolver e reconhecer os riscos dessa sociedade informatizada, para que gere também uma qualidade de vida via uso digital. Nós também vemos que, até em questão de saúde, né, a exclusão, ela pode criar problemas que vão além do físico, mas também da saúde mental desses idosos, e vemos que o tratamento da saúde também é feito de forma digitalizada. Então, é preciso chegar a um equilíbrio onde a gente possa condensar todas essas particularidades. Bom, temos nos dedicado, né, inclusive, a estudar esse assunto dentro dessa temática tão ampla, que é a proteção, né, de vulneráveis, crianças, adolescentes e também idosos. Já tivemos um projeto de pesquisa tentando identificar até os instrumentos jurídicos, né, que existem a respeito disso, e agora o grande desafio é transformar instrumentos jurídicos em efetiva cidadania digital, incluindo, né, de forma significativa, não só com acesso à internet, mas também com acesso a direitos, a efetiva autonomia e segurança da pessoa idosa. Então, agradeço imensamente a todos que me ouviram e a possibilidade de participar aqui com pessoas tão gabaritadas desse evento, que com certeza é uma referência. E, professor Deilton, espero encontrá-lo muitíssimas outras vezes nos nossos eventos e nessas discussões tão vindouras. Muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Michele, pela sua apresentação, também sempre muito didática, objetiva, e a sua participação já é obrigatória em todos os nossos eventos. Já tem uma cadeira cativa aqui conosco, sem dúvida alguma. Então, muito obrigado, um excelente dia e até o próximo. Até, igualmente, bom evento a todos. Muito obrigado. Bom, agora eu vou estar fazendo uma substituição da minha moderação, então eu vou estar chamando a Diene, que já se encontra aqui na sala, que vai estar assumindo a coordenação, a moderação virtual. Diene, bem-vinda, um excelente dia para você. Obrigada, igualmente. Sim, é sempre um prazer. Você sempre está colaborando conosco. A ordem eu já lhe passei, né? Agora vai ser
o doutor Nicolas, né, que vai ser o próximo palestrante, né? E qualquer coisa, eu estou aqui, como se diz, atrás do palco, né? Qualquer coisa que você precisar. Obrigada, estamos sempre nos bastidores, né? Nos apoiando, isso aí, isso que é importante. E caso, se houver alguma ausência de palestrantes, eu já estou pronto para fazer a minha apresentação. É só você me avisar que imediatamente eu faço, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigada. Professor Nicolas, doutor Nicolas, seja muito bem-vindo. A doutora Diene vai recebê-lo com todas as honras da casa. Bom dia, doutor Nicolas, tudo bem? Eu vou ler seu currículo, então. Dr. Nicolas Bortolato Garcia Costa, aqui do Brasil. Hoje ele irá nos apresentar sobre soberania e direitos fundamentais. Ele é doutorando em Direito Internacional pela USP. Ele é mestre em Filosofia do Direito também pela USP, filósofo pela PUC e Direito pela Universidade de Mackenzie. Também é advogado. Então, doutor Nicolas, tens a palavra, você dispõe de 10 minutos para sua apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigada, doutora Dene Ribeiro. Também gostaria de agradecer a organização desse Congresso Mundial, principalmente na figura dos professores doutores Jorge Isaac Torres Manrique e do professor Deilton Ribeiro Brasil. Partindo para minha fala, o tema da minha comunicação é fazer uma avaliação da concepção de soberania como uma intervenção, fazer uma crítica à leitura realista desse instituto e possíveis relações com a intervenção humanitária. Usualmente, a soberania política é interpretada como constituinte em 3 passos. Isso dito historicamente. A soberania a partir da Ordem de Westfália, soberania modificada pelo sistema ONU, em 2001, 2005, a partir uma soberania que engloba também o conceito de responsabilidade de proteger, onde se defende que a soberania foi modificada para incluir, além do território, autoridade e população, o respeito por direitos humanos. A questão é que essa leitura, ancorada em alguns autores do realismo das relações internacionais, ignora a construção histórica da soberania, que está sendo continuamente modificada. E conforme o professor Martin Koskiniemi, é um conceito legal que pode ser utilizado para avançar ou se opor a determinadas políticas específicas. Usualmente se apresenta o marco fundacional da soberania na criação da Ordem de Westfália, sendo que ela, genericamente, passa a significar, a partir desse marco, uma autonomia interna sobre o governo e externa como parte de um sistema que assegura condições mínimas de coexistência entre os Estados. Isso significa uma não intervenção em negócios internos, e externamente a capacidade de participar de acordos internacionais e o uso legítimo da força. E como sabemos, até 1945, nas relações internacionais, o uso legítimo da força era autorizado tanto pelas sociedades internacionais, mas também pelos estados. Segundo essa teoria, essa condição será apenas modificada a partir da Carta da ONU, e aí também temos a positivação de direitos humanos, a partir da Carta da ONU principalmente. E apenas em 2001 será incorporado o respeito aos direitos humanos por meio da responsabilidade de proteger, que regula o uso da força em situações de crime de atrocidade em massa, principalmente a partir esse conceito ele é formulado principalmente a partir da ocorrência do genocídio de Ruanda e de Srebrenica na Bósnia,
e depois em 2001 até 2005 ele vai ser formulado, em 2011 ele vai ser aplicado na Guerra da Líbia. E isso já em 2001, num congresso onde diversas potências estão discutindo esse conceito, se diz ali que ele é uma virada histórica na concepção de soberania, né? O problema disso é que, usualmente, apesar disso ser uma leitura corrente, ela ignora principalmente 3 fatores, que são a construção histórica da soberania, as contradições dentro do próprio conceito da soberania e o fato que, antes mesmo da Carta da ONU, os estados detinham algumas responsabilidades já sobre a população. Então, não é que a partir da Ordem de Westfália foi criado um conceito de soberania política e que significava não intervenção, e apenas a partir de 2001 que os estados vão ganhar novas responsabilidades sobre a sua própria população. Na verdade, isso é um conceito que vai ser desenhado historicamente, e historicamente os países vão assumindo algumas responsabilidades. Um dos autores que defende, ao menos parcialmente, que a soberania é histórica é o autor clássico do realismo das relações internacionais, Mundial. Ele diz que o princípio de soberania, ou melhor, o princípio de não intervenção, ele é parte da soberania e que é algo que é logicamente pressuposto da soberania e, portanto, pode-se inferir que não há nenhuma construção histórica do mesmo, porque ele diz que a partir de 1648 simplesmente há uma assunção, por meio da criação da Ordem de Westfália, que a soberania significa não intervenção em negócios internos e apenas a capacidade de se relacionar com outras potências em questão externa, mas só que é ignorado que é muito controverso dizer que a partir do século XVII que há essa modificação total na concepção de soberania para ser algo que ia ser uma não intervenção quase que absoluta, né? Então, criticando isso, conforme observa Martin Koskiniemi, a soberania ainda é um conceito em modificação e apresenta principalmente 2 facetas, que são, por um lado, a utilização do conceito por grandes potências para impor um projeto civilizatório para o chamado Sul Global, e, por outro lado, há uma tentativa de utilização do princípio de não intervenção e da própria soberania para fazer prevalecer princípios de igualdade material, inclusive o de não utilização do solo e minérios pelas grandes potências. E esse movimento ele ganha força a partir depois da Segunda Guerra Mundial, depois da criação do sistema ONU. Por isso que nem sempre a premissa do direito como não intervenção é tomada como certa na história política das relações internacionais. Nem a não intervenção, nem a igualdade soberana dos estados, que seria um dos pressupostos da Ordem de Westfália. O problema é que essa igualdade soberana, que apenas valia para grandes potências como Inglaterra e França. Tanto é que logo após a Primeira Guerra Mundial, apenas citando um exemplo de como que Inglaterra e França não só se achavam no direito de intervir no chamado Sul Global, mas ao mesmo tempo eles aplicavam a igualdade dentro de seus territórios, mas achavam que considerar uma igualdade racial entre os estados era algo que era totalmente um disparate para essas potências. Então, os europeus eles consideravam, por exemplo, o Japão como cidadão de segunda classe no começo do século XX, né? No começo do século
no começo do século XX. E tanto é que o Japão formulou um pedido para ser considerado, para ter uma igualdade racial dentro da Liga das Nações, mas ele foi rejeitado principalmente pela Inglaterra e pela França. Aí um exemplo do lado do chamado Grupo de 77, que tenta lutar para alargar esse conceito de soberania, que normalmente é considerado apenas como um conceito formal, o exemplo das tentativas de reversão do caráter exploratório de recursos minerais. E foi considerado uma questão chave, principalmente no pós-guerra. Nesse entremeio, ao pedido do Uruguai para nacionalizar, sem indenizações, propriedades estrangeiras, e a tentativa do chamado Grupo 77, na Declaração de Relações Amigáveis do 25º aniversário da ONU, de promover uma igualdade mais material, principalmente com essa questão. Aí, já concluindo eu trouxe apenas esses dois exemplos para mostrar que na história nem sempre a visão estabelecida pela grandes potências pela ONU foi a dominante, e que dentro dessa dentro dessa visão de soberania sempre é uma disputa de significados. Assim, se as grandes potências normalmente buscavam intervir em outros países com um projeto civilizatório, há um crescente grupo que tenta modificar a concepção de soberania para conter mais elementos de igualdade material. E por último, essa discussão se relaciona com a responsabilidade de proteger, pois assim como a questão de soberania, esse conceito também está em aberto e pode gerar mais ou menos justiça em escala global. Porque, por um lado, ela pode ser alvo de grandes potências, e usualmente para prevalecer seus interesses, mas, por outro lado, a tentativa de proteção de interesses humanitários. É isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço pela oportunidade, agradeço a organização desse Congresso Mundial. Obrigado, Diane. Nós que agradecemos, Nicolas. Muito obrigada pela tua apresentação, pela relevância do tema, né? Acredito que todos os palestrantes hoje estão colocando aqui seus apontamentos, porque é realmente necessário. Espero encontrá-lo em breve, numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Agora eu vou chamar para a apresentação a doutora Regina. Regina Consolação dos Santos. Bom dia, doutora Regina, tudo bem? Bom dia, Daiane, tudo bem? Tudo Gostaria de certo. agradecer a participação junto com vocês nesse evento relevante, né? Satisfação. Exato. Como eu dizia ao doutor Nicolas anteriormente, realmente é muito importante o tema, né? Entre vários temas importantes, esse é um tema bem latente que nós precisamos dar a devida atenção, né? E um evento como esse ajuda a dar a importância aí, né? Debatendo entre tantas mentes, né, estudiosas essa temática. A doutora Regina, então, faço sua apresentação. Regina Consolação dos Santos, aqui do Brasil. Ela apresentará hoje para nós comportamento informacional em saúde de pessoas idosas em contexto de uma endodemia. Ela é doutora em psicologia e mestre em ciências. Ela atua no ensino, pesquisa e extensão universitária, desenvolvendo investigações focadas em desenvolvimento humano e processos psicossociais. Sua tese de doutorado abordou o comportamento informacional em saúde de pessoas idosas, investigando a busca, avaliação e o uso da informação no contexto de infodemias e no uso de mídias digitais. Ela integra linhas de pesquisas voltadas às tecnologias da informação e comunicação, aplicadas ao envelhecimento e à saúde, com experiência em docência no ensino superior, orientação acadêmica e produção científica na área. Doutora Regina, um prazer recebê-la. Você tem 10 minutos para sua apresentação. Fique à vontade, a palavra é sua. E mais uma vez, obrigada, Anne, né? Eu queria expressar meu sincero agradecimento a todos os organizadores. Para mim é uma honra, né, participar desse evento de tamanha relevância e abordar esses temas fundamentais, né,
como direitos, autonomia, inclusão de pessoas idosas na tecnologia. Estou ansiosa, né? Espero poder contribuir com vocês. Vou apresentar aqui. Espero estar aparecendo para vocês. Meu tema está relacionado ao comportamento informacional em saúde de pessoas idosas, né, no contexto de uma infodemia. Um recorte de um projeto de pesquisa internacional multicêntrico, do qual já faço parte há mais de 4 anos, e esse é um recorte dessa pesquisa que eu trago para vocês. O comportamento informacional em saúde, né, de pessoas idosas no contexto de uma infodemia são estratégias de busca, análise, crítica e tomada de decisão durante a infodemia. Sendo assim, né, essas atividades que as pessoas realizam para buscar, acessar, avaliar, até utilizar as informações em saúde, bem como também a forma como elas usam essas informações, né, para acessar e sanar as suas necessidades informacionais, bem como também tomar decisões sobre a sua própria saúde. É um campo inovador, né? Antigamente a gente ouvia falar muito sobre comportamento informacional, de acordo com Thomas Wilson, então, nessa tese, eu vim trazer para vocês um novo campo, que seria o comportamento informacional voltado para pessoas idosas na área da saúde. Como essas pessoas vão adquirir, processar e aplicar essas informações relacionadas à saúde em suas vidas, né? Entretanto, a velocidade com que esses eventos informacionais acontecem requer mudanças, né, e criação de modelos que precisam ser inovadores e também atender às necessidades dos fatores relacionados à saúde. Mediante um overload de informações, né, se tornou-se crucial, então, essa disseminação de informações durante uma infodemia, né, podendo levar também a consequências graves, como aconteceu na questão do Covid. Entretanto, contextualizando um pouquinho para vocês, né, a infodemia é uma mudança de informações, muitas vezes acompanhada de desinformação e teorias de conspiração, onde teve um potencial de confundir e sobrecarregar, principalmente as pessoas idosas, né. Para as pessoas idosas que têm menor familiaridade com a tecnologia, menor acesso à internet e menor habilidade para definir informações precisas, de falsas, né? O cenário de infodemia representou um grande desafio aí para essas pessoas. Então, sendo um recorte desse estudo, a gente buscou analisar necessidades, demanda e busca dessas informações das pessoas idosas dentro de um contexto de infodemia, para que em outras infodemias a gente pudesse estar preparado com políticas públicas para tentar minimizar essa questão da dificuldade dessas pessoas. E também buscou analisar as informações, né, como que elas são avaliadas e utilizadas para tomar decisões, né, na prevenção e contagem, promoção de saúde no contexto de uma infodemia, que também, né, futuramente em outras infodemias, se houver, a gente vai estar preparado para estar ajudando essas pessoas idosas nesse contexto relacionado à saúde. E aí, eu trago para vocês aqui, né, Thomas Wilson, que é um dos criadores do Fundamentais do Comportamento Informacional, foi através dele que eu fui buscar o comportamento informacional em saúde, né? Onde ele fala que o comportamento de busca de informação está dentro de um comportamento de busca do sistema de informação, onde que ele abrange todo esse comportamento humano, né, em relação às fontes, canais de informação, incluindo tanto a necessidade de informação. Busca ativa, recepção, a busca passiva, que é através que ele recebe essa notícia, né? Inserindo no que ele se refere à forma como os indivíduos atuam e junto à informação adquirida naquele momento, tá? Inserindo também a busca, a usabilidade também é importante, como que ele tem essa informação e como que ele utiliza, né? E como que ele analisa essa informação e como que é essa alteração de volume informacional dentro dos conteúdos que são adquiridos ao longo da infodemia, por exemplo. Esse estudo foi um estudo de caso múltiplo, né, holístico. Dentro do Brasil, a gente abordou em 8 cidades, na verdade, né? Foi 8 cidades do Brasil participando.
onde nosso pressuposto era que o envelhecimento, aliado a barreiras tecnológicas, cognitivas e socioeconômicas, poderia impactar profundamente na capacidade dessas pessoas idosas de buscar, né, e analisar e ter a usabilidade para o âmbito da saúde. Portanto, dentro desse estudo, a gente organizou em 4 categorias. Dentro dessas categorias, a gente teve necessidades informacionais de pessoas idosas durante a infodemia, tivemos o comportamento de busca de informações, né, de pessoas idosas no contexto da infodemia, e análise das informações das pessoas idosas e o uso da informação por pessoas idosas, tomada de decisões em um contexto de infodemia. Lembrando que, dentro desse comportamento, né, de busca, as redes sociais, né, que não eram tradicionais associadas ao público, tornaram-se uma ferramenta significativa para muitos, em especial para acessar, né, sobre as vacinas e medidas de proteção na temporada da infodemia, do Covid. E os idosos estavam ali nas redes sociais, em busca por conhecimento, refletindo a necessidade de orientação, controle em meio à incerteza, fundamentado sempre no conceito do comportamento informacional, que descreviam a busca, né, e ativa como um processo intencional para minimizar as certezas aí dessas pessoas, no geral. E aí, na categoria de necessidades informacionais, ao analisar, né, os momentos de incertezas, as necessidades informacionais motivaram essas pessoas a procurar, né, fontes confiáveis de informação, especialmente quando essas lacunas poderiam impactar diretamente em sua saúde. No caso dos idosos, né, muitas vezes eles enfrentavam dificuldades no uso das tecnologias digitais, como acesso a informações confiáveis, né? E esse cenário se conectou à teoria de lifespan de Baltz e Baltz, né, que descreve que o envelhecimento ele é um processo contínuo de adaptação entre as perdas e ganhos. Entretanto, né, as pessoas idosas em situações de crise, com uma pandemia, os idosos precisavam selecionar e otimizar e compensar essas estratégias, né, de busca para lidar com as informações, principalmente relacionado ao contexto vivenciado. E a televisão, né, ela foi uma das principais fontes de informação para muitos idosos. Essa escolha, né, desse meio tradicional, ela se destacou pela clareza, pela confiabilidade atribuída à mídia, né, televisiva, notadamente em comparação com outras redes sociais vistas como menos seguras por esses idosos. O Wilson já aponta, né, durante a sua teoria, que a busca ativa de informações é particularmente direcionada a fontes que inspiram confiança, né, especialmente em situações de incerteza, onde há uma necessidade urgente de orientações precisas. E Baltz também enfatiza que o envelhecimento é um processo que inclui, né, tanto ganhos quanto perdas. Então, no caso dos idosos, a escolha pela televisão, ela reflete uma adaptação ao processo de envelhecimento, o que facilita, né, o uso, o controle, a previsibilidade e a usabilidade também dessas informações, compensando suas dificuldades de adoção de novas tecnologias. Entretanto, ao analisar as informações, né, dessas pessoas idosas, alguns idosos demonstraram uma postura crítica ao avaliar as informações. Eles reconheceram a necessidade de realizar comparações, né? Então, foi um comportamento relacionado a comparações, né, análise, para poder ter usabilidade e validar a veracidade dessas informações, que se torna bem importante. Tendo em vista, Baltz também, né, ele destaca que o envelhecimento traz consigo uma maior capacidade de selecionar e processar essas informações, né, e, sobretudo, uma análise de usabilidade adequada e com veracidade. E aí também, né, houve também a politização da pandemia no Brasil, onde contribuiu para a disseminação dessa desinformação, o que agravou a percepção, né, e a sobrecarga em relação a essas autoridades. Então, a polarização da pandemia no Brasil foi intensificada pela postura do governo federal, onde estabeleceu um conflito duradouro entre saúde pública e nossa economia, e afetou profundamente a coesão social e a resposta à crise, onde houve uma percepção do idoso de ter realmente que analisar essas informações de forma adequada, trazendo pelos seus pares, né? E dentro da usabilidade, né, do uso da informação para essas pessoas e suas tomadas de decisões de acordo com o contexto vivenciado, muitos idosos, né, conforme os relatos das entrevistas, mostraram habilidades significativas desse uso,
né, mesmo diante de um cenário de grande incerteza, né? Entretanto, aí o comportamento de uso das informações para tomar dessas decisões foi influenciado pelo cenário da infodemia, pela complexidade dessa crise. Os idosos processaram as informações sobre os riscos, né? E também houve a decisão fundamentada em informações adquiridas. Então, foi um comportamento adequado em saúde. Tendo em vista também, foi falado muito sobre a questão da fé, né? A fé funcionou como substituto para essa busca ativa dessas informações, como medida de proteção, baseada em suas evidências. Aqui a confiança na providência divina limita o comportamento, né, ativo. O entrevistado lê as mensagens que recebe, mas a sua atitude, ela foi de aceitação, o impede de investigar e a veracidade desses conteúdos. Então, a fé oferecia um alívio emocional, mas também desestimulava a busca por informações que seriam mais confiáveis, e a adesão a práticas de prevenção mais rigorosas. Então, a religião, ela teve um ponto aí, alguns se acham negativo, alguns se achavam positivo. Mas o Thomas Wilson, em seu modelo de comportamento, ele enfatiza mesmo que o contexto pessoal e social de cada indivíduo inclui crenças religiosas, né, e molda também a busca quanto ao uso dessa informação. Nas minhas considerações finais que eu deixo para vocês, diante disso, é que pode-se analisar que o envelhecimento, né, aliado à barreira tecnológica, cognitiva e socioeconômica, impacta profundamente a capacidade dessas pessoas idosas de acessar e interpretar essas informações, né, de forma precisa e confiável. Os referenciais, né, nos possibilitaram a análise das mudanças cognitivas e acompanhou o envelhecimento e das quais influenciaram o acesso, a interpretação e a usabilidade dessas informações. Deixo aqui para vocês meu agradecimento, né? E deixo uma mensagem para vocês aí que fala que a alma é uma borboleta. Há um instante que uma voz diz que chegou o momento de uma grande metamorfose. E estamos numa grande metamorfose de literacia em saúde, de comportamento informacional em saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Regina. Muito obrigada pela sua apresentação. Cumpriste o tempo. Espero vê-la em breve numa próxima oportunidade. Com certeza, engrandeceu aqui o evento com a sua apresentação, com as suas contribuições. Muito obrigada. Muito obrigada, Anne. Obrigado por tudo. Agora eu vou chamar a doutora Silmara Veiga. Doutora Silmara. Vamos ver se a câmera... Aqui. Daiane, tudo bom? Bom dia, doutora Silmara, tudo certo? E você? Tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte, mais uma vez, desse congresso. Nós que ficamos honrados com a sua participação, né? Entre tantos palestrantes, de uma certa forma um grupo seleto, né? Mas no Congresso Mundial Internacional tem sua relevância, né? Então, agradecemos a sua participação. Vou ler seu currículo e aí já lhe passo a palavra. Doutora Silmara Veiga, aqui do Brasil, apresentará hoje para nós a proteção do meio ambiente como direito humano, o diálogo entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça. Ela é doutora e mestre em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos, investigadora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, é advogada e autora de publicações sobre direitos humanos, governança ambiental e direito internacional. Doutora Silmara tem 10 minutos para sua apresentação. A palavra é sua. Bom dia. Mais uma vez, é uma grande honra participar desse Congresso Mundial e compartilhar algumas reflexões sobre um tema que representa uma das transformações mais significativas do direito internacional contemporâneo. Durante muito tempo, a proteção ambiental ela foi compreendida principalmente como uma questão relacionada à conservação da natureza ou ao desenvolvimento econômico. Nas últimas décadas, entretanto, nós assistimos a uma profunda mudança de paradigma. O meio ambiente ele passou a ser reconhecido como uma condição indispensável para o exercício dos próprios direitos humanos. Essa reflexão
possui uma especial importância quando tratamos dos direitos das pessoas idosas. Embora as mudanças climáticas afetem toda a sociedade, os seus impactos não são distribuídos de maneira uniforme. As pessoas idosas, elas são mais vulneráveis a temperaturas extremas, poluição atmosférica, escassez de água e a interrupção de tratamentos, medicamentos e serviços essenciais. Essa vulnerabilidade torna-se ainda mais evidente nas emergências climáticas. Por exemplo, nas fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, em 2024. Muitas pessoas idosas enfrentaram dificuldades adicionais para abandonar suas residências, deslocar-se com segurança, acessar abrigos e preservar as suas redes de atendimento e apoio. Esse exemplo demonstra que uma emergência climática, ela nunca é apenas ambiental, ela é também humanitária, social e sanitária. Por isso, proteger o meio ambiente significa, igualmente, assegurar condições para um envelhecimento saudável, seguro e digno. E eu gostaria de desenvolver essa reflexão a partir de 4 aspectos. O primeiro deles diz respeito à própria evolução dos direitos humanos. A história dos direitos fundamentais revela um processo constante de evolução, de expansão. Inicialmente, buscou-se proteger as liberdades individuais, direitos de primeira dimensão. Em seguida, consolidaram-se os direitos sociais, econômicos e culturais, numa segunda dimensão. E, posteriormente, ganharam reconhecimento os direitos de solidariedade, entre os quais se encontra a proteção ambiental. Hoje, porém, essa classificação tradicional ela já não se mostra suficiente. O meio ambiente ele deixou de representar apenas o interesse coletivo e passou a ser compreendido como pressuposto para o exercício dos demais direitos fundamentais. Por que isso? Não existe direito à vida sem água potável, não existe um direito à saúde em um ambiente contaminado, não existe um envelhecimento digno quando temperaturas extremas, desastres e degradação ambiental colocam em risco a saúde, a autonomia e a segurança das pessoas idosas, por exemplo. E não existe dignidade humana quando comunidades inteiras perdem seus territórios, seus meios de subsistência ou suas redes de proteção em razão das mudanças climáticas. Então, nesse sentido, a proteção ambiental deixou, portanto, de constituir apenas uma política pública desejável e passou a integrar o próprio conteúdo da proteção internacional da pessoa humana. E é lá que nós vamos chegar. Então, esse segundo aspecto que nós vamos tratar aqui refere-se à contribuição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lá em 2017, a opinião consultiva número 23 constituiu um antecedente importante ao reconhecer que danos ambientais podem provocar violações de direitos humanos e que os Estados possuem deveres de prevenção, fiscalização, proteção e cooperação, inclusive diante de impactos transfronteiriços. E esse processo avançou de maneira significativa ano passado com a opinião consultiva 32, em julho. A Corte Interamericana reconheceu a existência de uma emergência climática que compromete estruturalmente os direitos humanos no continente. Então, a partir dessa constatação, estabeleceu que os Estados devem adotar medidas concretas de mitigação e adaptação, fundamentadas no conhecimento científico, na participação social, na transparência e no monitoramento permanente. E a Corte também reconheceu o direito a um clima estável e reforçou a necessidade de proteção diferenciada das populações que suportam os impactos climáticos de maneira desproporcional. Essa categoria não deve ser compreendida como uma lista fechada. Ela alcança todas as pessoas cuja idade, condição de saúde, mobilidade, localização territorial ou situação socioeconômica aumenta a sua exposição aos riscos climáticos. Nesse sentido, as pessoas idosas elas devem ocupar uma posição central nas políticas de prevenção e adaptação.
A grande mudança, na verdade, está na compreensão da responsabilidade estatal. Já não basta que os estados se abstenham de violar direitos. Ele deve prevenir riscos previsíveis, garantir informação acessível, estruturar planos de evacuação e assegurar a continuidade no atendimento médico e assistencial durante emergências. Então, o que significa isso? As políticas climáticas, elas deixam de ser escolhas transitórias de determinados governos e passam a representar compromissos permanentes de Estado, vinculados à proteção dos direitos humanos. E o terceiro aspecto, nós vamos ampliar, nós estamos falando aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas nós tivemos um importante parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça em Haia, emitido em 23 de julho de 2025. Os dois pareceres foram publicados em tempo assim, bem parecido. Pela primeira vez, a Corte das Nações Unidas, a principal Corte Judicial das Nações Unidas, reconheceu de forma unânime que as mudanças climáticas representam uma ameaça urgente e existencial e que os estados possuem obrigações jurídicas concretas de proteção do sistema climático global. O que aconteceu lá? A Corte reafirmou o dever de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, respeitar os compromissos internacionais, prevenir danos significativos e atuar de forma cooperativa diante de um problema que, por sua própria natureza, ultrapassa as fronteiras nacionais. Eu prometo que eu vou me encaminhar para o fim e tentar não extrapolar meu tempo. A Corte Internacional de Justiça também reconheceu que a responsabilidade estatal não se limita às emissões produzidas diretamente pelo poder público. Ela pode alcançar políticas, decisões e omissões que permitam práticas prejudiciais ao clima, inclusive quando realizadas por agentes privados. Essa conclusão ela é especialmente importante porque demonstra que a omissão diante da crise climática ela pode deixar de ser compreendida apenas como uma falha política ou administrativa e passar a ser examinada como violação de uma obrigação jurídica internacional. Esses pareceres consultivos, eles não têm uma força coercitiva de uma sentença proferida em um caso contencioso, eles são consultivos, a gente chama de soft law. Contudo, eles apresentam uma forte autoridade jurídica e interpretativa. Eles consolidam princípios, orientam tribunais, influenciam a elaboração de leis e políticas públicas e fornecem fundamentos para ações judiciais nacionais e internacionais. Então, dando um exemplo, foi assim historicamente com o reconhecimento de outros direitos. Muitas transformações jurídicas começaram em documentos interpretativos para posteriormente serem incorporadas pelas legislações e pelas jurisprudências dos estados. E esse potencial transformador, ele ganhou ainda mais relevância em maio de 2026, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas, por maioria, expressiva maioria de 141 estados, adotou uma resolução que acolheu e reafirmou o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça sobre as obrigações dos estados diante das mudanças climáticas. Vamos nos encaminhar para o fim, né, doutora? Já estourou meu tempo? Então me dê, por favor, 3 minutinhos. Então, esse movimento ele possui uma grande importância política e institucional. O parecer, inicialmente solicitado pela própria Assembleia Geral em 2023, retornou ao principal órgão deliberativo das Nações Unidas e recebeu o reconhecimento coletivo da comunidade internacional. Embora essa resolução não transforme automaticamente o parecer numa sentença coercitiva, como eu já disse, reforça a autoridade jurídica, política e moral e inaugura uma nova etapa, a de converter as obrigações identificadas pela Corte em políticas nacionais de mitigação, adaptação e reparação. Portanto, o debate ele já não se limita à interpretação do direito internacional, ele passa a envolver sua implementação concreta pelos Estados. E isso nos conduz ao nosso fechamento. Quarto e último aspecto, a repercussão dessas decisões. Nós aqui temos o artigo 225, que reconhece o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e essas opiniões consultivas podem orientar
o STF e os demais tribunais na interpretação desses dispositivos, no controle das omissões administrativas e na avaliação da continuidade e efetividade de políticas climáticas. Isso significa transformar princípios jurídicos abstratos em capacidades institucionais, planejamento, orçamento e ações preventivas. Concluindo, só retomando uma ideia inicial, o reconhecimento do direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não representa apenas o surgimento de um novo direito ambiental, representa uma nova forma de compreender a própria dignidade humana. E o desafio agora que se impõe aos Estados não é mais discutir se essa proteção deve existir, mas como implementá-la por meio das políticas públicas, dos orçamentos e das decisões judiciais. Em outras palavras, o grande desafio do nosso tempo consiste em transformar os avanços do direito internacional em direitos concretamente vivenciados pelas pessoas, inclusive no direito de envelhecer com saúde, segurança, autonomia e dignidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Silmara. Espero vê-la em outro evento. Agradeço pela sua contribuição, seu conhecimento colocado aqui para todos nós. Muito obrigada. Até uma próxima. Até. Agora eu vou chamar o professor doutor Gonçalo Nicolau. Professor doutor Gonçalo Nicolau. Boa tarde. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Muito obrigado. Eu estou num sítio que está um bocadinho mal a internet, espero que não vá abaixo. Então, boa tarde a todos, professora Daine Ribeiro Vieira, professor doutor... Boa tarde. Boa tarde. Ia dizer alguma coisa? Não. Ou posso começar? Sim, vou fazer sua apresentação. Professor, bem, obrigado. Obrigado. Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo Bandeira, ele é de Portugal, e hoje apresentará o tópico The Fundamental Right of Older People to Decent and Affordable Housing with Medical Care. Ele é professor of Fundamental and Criminal Law at the School of Management of UPCA Polytechnic, University of Cavado and AVE, and Integrated Researcher at JustGov, University of Minho, PhD in Law from the University of Coimbra, Portugal, a visiting professor in Brazil, Spain, Germany, USA, among others. Author of numerous publications. Professor, dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. É um prazer tê-lo conosco novamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, professora Daine Ribeiro Vieira, professor doutor Jorge Torres Manrique, professor Delton Ribeiro Brasil e a toda a organização. Muitos parabéns por este grande evento mundial. Então eu vou, vou falar em inglês, por uma questão de opção, mas também às vezes falo em português também, obviamente, mas para chegar a mais gente, neste caso, to all the colleagues from around the world. My subject, the fundamental right of older people to decent and affordable housing with medical care. As you know, we are living through one of the greatest demographic transformations in the human history. People are living longer, families are changing, cities are expanding, health systems are under pressure, and every region of the world, one question is becoming unavoidable. How do we ensure that longer life also means dignified life? The answer begins at home, in my opinion. A home is never just for all walls and the roof. A home is safety, it's memory, it's independence. It is the place where people recover from illness, receive family practice, their beliefs, protect their privacy, and make decisions about their own lives. For older people, especially those with reduced mobility, chronic illness, disability, or limited income, housing can determine whether life is lived with dignity or with fear. To speak of housing for older people is therefore not to speak of charity, is to speak of rights, human rights. The Universal Declaration of Human Rights
as you know, recognize the right of every person to an adequate standard of living, including housing and medical care. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights also recognizes the right to adequate housing and the right to the highest attainable standard of health. These principles are not abstract. They become real when an older woman can afford her rent without choosing between food and medicine. They become real when an older man can leave hospital and return to a home where he can bathe safely, move freely, and receive care. They become real when aging does not mean forced isolation, institutionalization, homelessness, or neglect. Yet, for millions of older people, this promise remains unfulfilled. Many live in homes that are unsafe, inaccessible, overcrowded, poorly heated, or too expensive. Some live alone in buildings without lifts, unable to reach the streets. Some are discharged from hospitals into homes that cannot support recovery. Some lose their homes after a lifetime of work because pensions do not keep pace without housing costs. Others are pushed into institutions, not because they need institutional care, but because their communities do not provide the housing and support that would allow them to remain at home. This is not inevitable. It is a policy choice. And because it is a policy choice, it can be changed. A decent home for an older person must meet several conditions. First, it must be affordable. Housing cannot be called a right if it consumes so much income that people are forced to sacrifice nutrition, medication, eating, transport, or social participation. Affordability is not a luxury. It is the foundation of security. Governments must therefore protect older people from excessive rent burdens, unfair evictions, predatory housing practices, and the financial shock that often follows widowhood, illness, or loss of employment. Second, housing must be accessible. A home cannot be entered, used, or safely navigated by its resident if it is not adequate housing. Accessibility means step-free entrances, safe bathrooms, appropriate lighting, handrails, lifts, emergency systems, and design that anticipates changing physical capacities. We must stop building homes as if aging were an exception. It's not. Aging is part of life, of our life, of all people. Universal design should be the rule, not the privilege of a few. Third, housing must be connected to medical and social care. Older people should not be forced to choose between remaining at home and receiving health support. Decent housing in an aging society must include access to primary health care, rehabilitation, mental health service, home nursing, palliative care, assistive technologies, and emergency response systems. This is not mean turning every home into a hospital. It means building a bridge between housing and health care, so that care follows the person rather than forcing the person to chase care. Fourth, housing must support autonomy. Older people are not a passive category. They are citizens, workers, grandparents, neighbors, artists, farmers, teachers, carers, and leaders. Policy must not treat them merely as recipients of assistance, but as rights holders with voice, preference, and agency. The right to housing includes the right to choose, as far as possible, where,
where and with whom to live. It includes the right to privacy, to family life, to community, and to participation. Fifth, housing must protect against loneliness and social exclusion. A house can be physically adequate and still become a place of isolation. Urban planning, transport, community centers, local clinics, green spaces, digital access, and neighborhood safety all matter. A society that builds inaccessible cities builds loneliness into the lives of older people. A society that designs inclusive communities creates health before illness appears. The link between housing and health is undeniable. Poor housing increases the risk of falls, respiratory disease, depression, stress, and preventable hospitalization. A lack of suitable housing can delay discharge from hospital, increase healthcare costs, and reduce quality of life. On the other hand, safe and adapted housing can prevent injuries, support treatment, reduce pressure on hospitals, and help older people live independently for longer. In other words, housing policy is health policy. Health policy is housing policy, and both are human rights policy. But rights require implementation. They require laws, budgets, institutions, data, and accountability. We need national strategies of aging and housing that are not symbolic documents, but operational plans. These strategies must include measurable targets, more affordable homes, more adapted housing, more home care service, more accessible transport, more protection against eviction, and more support for family and community carers. We need public investment. Markets alone will not solve this problem because the people most in need are often those with the last purchasing power. We need to renovate existing homes. In many countries, as you know, the majority of older people live not in newly building housing, but in older buildings. We need integrated local service, municipalities, health authorities, social security systems, housing agencies, and community organizations must work together. If necessary, with robots also, why not? We need to support caregivers. Many older people remain at home because of the unpaid work of family members, friends, and neighbors, many of whom are human. Their contribution is immense, but is often invisible, as you know. We must also confront discrimination. Ageism is one of the hidden barriers to decent housing. When older people are seen as less productive, less important, or less deserving of investment, their needs are postponed when their suffering is normalized. And to conclude, because I'm close to the end, we must say that we have many questions. For example, the question is not whether we can afford to guarantee decent and affordable housing with medical care for older people. The real question is whether we can afford not to. Because when older people are homeless, isolated, neglected, or forced into inappropriate care, the cost is paid by everyone. Remember that. The cost is paid by everyone, unless you want to kill them. I think we are not allowed to kill the older people, of course, because that is against human dignity. We are not talking of charity. We are not talking about temporary programs or privilege of some persons, but a matter of justice, a matter of dignity, a matter of human rights. Human rights. Thank you. Thank you very much to all the colleagues, and thank you to all that believe in human rights. We keep fighting here, also here in Portugal. E aqui também falamos português. Obrigado, Brasil. Obrigado, irmãos, amigos. E muitos parabéns por mais este evento mundial. Força! Muito obrigada, professor. Um prazer sempre ouvi-lo. Espero vê-lo em breve no próximo evento. Bem-aja, colega, querida colega. Obrigado. Tudo bom. Obrigada.
Agora eu vou chamar o professor Rubem Miranda. Boa tarde. Boa tarde. Professor doutor Rubem Miranda, nos sentimos honrados por contar hoje com sua presença novamente. O professor apresentará sua ponência. Rubem Miranda Gonçalves, da Espanha. Professor irá nos apresentar Dignidade Humana e Envelhecimento hacia un nuevo paradigma de protección de los derechos fundamentales. Es profesor titular acreditado de Filosofía del Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, postdoctor en Derecho por la Universidad de Estado de Río de Janeiro, doctor con mención internacional, máster en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor, tiene usted la palabra, dispondrá de 10 minutos para su presentación, su ponencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Permítame que empiece expresando mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este congreso, los profesores Dalton, Jorge Torres y a la moderadora también, Diana Ribeiro, por la amable invitación para participar en un encuentro como este de tanta relevancia académica e institucional. El tema que hoy nos reúne constituye, como ustedes saben, uno de los grandes desafíos, tanto jurídicos como sociales, de nuestro siglo, del siglo XXI. Porque hablar de personas mayores ya no significa únicamente abordar cuestiones asistenciales o cuestiones sanitarias, sino que supone reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir y especialmente sobre el lugar que ocupa la dignidad humana dentro de nuestros ordenamientos jurídicos. Y es precisamente esta idea sobre la que deseo centrar la intervención. Durante muchas décadas hemos concebido el envejecimiento como un fenómeno esencialmente demográfico. Sin embargo, hoy también sabemos que constituye además un auténtico desafío constitucional y de derechos humanos. Vivimos en sociedades donde la esperanza de vida aumenta de forma constante, mientras que los ordenamientos jurídicos continúan respondiendo en muchos aspectos con categorías diseñadas para una realidad completamente distinta. Y claro, el incremento de la población mayor plantea cuestiones que están relacionadas con la autonomía personal, con la capacidad jurídica, la participación social, la inclusión digital, el acceso a la justicia y también la igualdad efectiva. Pero la verdadera pregunta ya no es únicamente cómo proteger a las personas mayores, sino cómo garantizar que continúen siendo reconocidas plenamente como sujetos de derechos durante todas las etapas de su vida. Y en este caso, a mi juicio, cualquier respuesta jurídica debe partir de un concepto esencial, que es la dignidad de la persona humana. Lo comentaba el profesor que me precedía, el doctor Nicolau. Y es que la dignidad no constituye un derecho más dentro del catálogo de derechos humanos, de derechos fundamentales, ¿no? Hay ordenamientos jurídicos que no la contemplan como un derecho fundamental. La contemplan como un verdadero espiritual, un valor espiritual, un valor moral, ¿no? Y es el fundamento sobre el que descansa todo el sistema de protección de los derechos humanos. Claro, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, como ustedes saben, la comunidad internacional reconocía que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y esta afirmación no representa una mera declaración política, sino que representa un auténtico principio jurídico que informa a todo el ordenamiento internacional. Yo siempre he defendido que precisamente que la dignidad constituye un valor inherente a toda persona por el simple hecho de serlo, ¿no? Con independencia de su edad, condición física, capacidad económica o estado de salud. Y el derecho comparado nos ofrece ejemplos especialmente ilustrativos. Sirva como ejemplo pues, la Constitución alemana o la portuguesa, que sitúan expresamente a la dignidad humana como centro del sistema constitucional e imponen a todos los poderes públicos el deber de respetarla y protegerla.
Y en otros ordenamientos, como es el caso del ordenamiento español, aunque no es, ¿no?, un derecho fundamental autónomo, porque la Constitución no lo contempla como un derecho fundamental específico, sí que constituye el fundamento del orden político y de la paz social. Pues bien, esta idea tiene una consecuencia inmediata, porque ninguna política pública dirigida a las personas mayores puede ser legítima si desconoce o relativiza su dignidad. Y durante demasiado tiempo, las personas mayores han sido contempladas desde una perspectiva excesivamente asistencialista. Y, sin duda, la protección resulta necesaria, pero proteger nunca puede significar sustituir la voluntad de la persona ni limitar innecesariamente su autonomía. Y el nuevo paradigma exige abandonar una visión basada exclusivamente en las necesidades para avanzar hacia otra que está centrada en los derechos. Entonces, las personas mayores no necesitan únicamente cuidados, necesitan participación, autonomía, igualdad de oportunidades, reconocimiento efectivo de su capacidad para seguir tomando decisiones sobre su propia vida, etc. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de inclusión social, laboral, especialmente digital, pues claro, estamos hablando que constituye uno de los grandes desafíos contemporáneos, porque la transformación tecnológica no puede convertirse en un nuevo factor de exclusión. Cuando el acceso a servicios públicos, bancarios, sanitarios, etcétera, depende exclusivamente de herramientas digitales, por ejemplo, el derecho tiene la obligación de garantizar que ninguna persona se quede atrás por razón de su edad. Entonces, esto tenemos que aprender de los errores del pasado, porque la reciente pandemia de COVID-21 pues puso de manifiesto las consecuencias que puede tener olvidar este principio, ¿no? Recuerden cómo en algunos países se adoptaron decisiones sanitarias en las que la edad llegó a convertirse en un criterio determinante para el acceso a determinados recursos médicos. Entonces, aquellos acontecimientos nos recordaron que la dignidad humana no admite graduaciones. No existen vidas más valiosas que otras, ni personas cuya protección jurídica pueda reducirse en función de su edad. Precisamente por ello, el reconocimiento internacional de los derechos de las personas mayores no constituye únicamente una aspiración política, ¿no? En este caso, representa una exigencia jurídica que deriva del propio reflexión, porque frecuentemente la verdadera prueba no reside en proclamar este principio, sino en hacerlo efectivo cuando las personas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Como saben, el futuro del derecho no depende únicamente de la creación de nuevos derechos, ¿no?, sino de nuestra capacidad para garantizar que los derechos ya reconocidos sean realmente universales y efectivos para todas las personas, incluso durante, bueno, pues la vejez. Entonces, el envejecimiento no debe contemplarse como una etapa continúa siendo plena, inviolable e indisponible. Entonces, si conseguimos que nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestras políticas públicas partan verdaderamente de esa premisa, estaremos mucho más cerca de construir sociedades más justas, inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor y un placer darle bienvenida a nuestro evento, profesor. Gracias. Espero vê-lo em breve em um próximo evento. Até mais. Agora vou chamar duas pessoas para apresentação, uma apresentação conjunta. O Dr. Cildo Giolo Júnior e o Caio Bordini. Olá, tudo bem? Vou fazer a apresentação de vocês e já passo a palavra. Dr. Cildo Giolo Júnior e o Caio Bordini irão apresentar para nós hoje a inteligência artificial, autonomia e capacidade jurídica da pessoa idosa, legal design e responsabilidade civil na proteção contra decisões automatizadas. O Dr. Cildo Giolo é doutor em Direito e Ciências Sociais na Argentina,
doutora em Direito também no Brasil, pós-doutorado em Direitos Humanos de Portugal, é pesquisador em Políticas Públicas, Direito e Novas Tecnologias, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Faculdade de Direito de Franca. E o Caio Bordini Andrade, também, é discente do curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais e bolsista do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa Científica, APEC UMG 14 desde 2025. Vocês têm 10 minutos para a apresentação de vocês, podem distribuir o tempo como vocês considerarem necessário e combinaram. Fiquem à vontade, é um prazer recebê-los novamente. Me ouve bem? Sim? Sim, posso ouvi-lo bem. Perfeito. Boa tarde a todos, todas. É um prazer poder apresentar nossa pesquisa em um evento tão importante. Eu gostaria, antes de começar a minha apresentação, agradecer ao professor Jorge Manrique. É um prazer enorme, ao professor Wilson Ribeiro Brasil, querido amigo. E também agradecer à querida moderadora, Daiane Ribeiro Vieira, pela brilhante condução dos trabalhos até aqui. A questão que proponho para reflexão deve ser formulada de uma maneira bastante simples. O que acontece quando a autonomia de uma pessoa idosa passa a ser mediada por uma decisão algorítmica? Sou pesquisador da área dos impactos das novas tecnologias ao direito. E essa pergunta se torna especialmente relevante porque os sistemas de inteligência artificial participam de maneira crescente de processos decisórios que interferem diretamente na vida das pessoas. Esses sistemas podem analisar perfil de consumidores, avaliar operações financeiras, identificar situações consideradas suspeitas, selecionar informações, recomendar determinados comportamentos, classificar riscos e também influenciar os acessos a serviços. Nesse contexto surge a primeira distinção, que eu considero fundamental, que de um lado nós temos aqui que podemos denominar a autonomia decisória do sistema de inteligência artificial e do outro temos a autonomia jurídica da pessoa humana. O problema que nós pretendemos discutir surge precisamente do ponto dessas duas autonomias e principalmente um embate à vulnerabilidade do sistema e especialmente no que diz respeito à hipervulnerabilidade dos idosos. Eu passo a palavra ao meu querido Caio Bordini, que é me orientando nessa pesquisa e tem colaborado muito para o desenvolvimento da pesquisa. Fica à vontade. Muito obrigado, doutor Cildo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesse evento mundial com diversos doutores. Queria agradecer também pela orientação do senhor que tem me auxiliado nesse desenvolvimento. E a nossa pesquisa em si também aborda esse tema, que é a questão do legal design. Por quê? É inegável que o sistema digital e a arquitetura das inteligências artificiais criam um ambiente estranho ao idoso, um ambiente que muitas das vezes oferece riscos a eles, principalmente pelo fato de fornecerem tanto algumas questões como os dark patterns, que é o que nós chamamos, que são estruturas de design, ou ainda essas tomadas de decisões baseadas em algoritmos e bancos de dados que muitas vezes são alheios aos próprios idosos ou a todos, a não ser aos próprios bancos dos algoritmos artificiais. E com esse ambiente hostil à pessoa idosa, surge a limitação da autonomia. Por quê? Porque o idoso, ele hoje vive num ambiente que não foi projetado à condição dele. Ele vive um ambiente que foi desenvolvido para os nativos digitais, para as pessoas mais novas que têm mais acessibilidade a esse tipo de tecnologia. E quando essa tecnologia envolve campos tão essenciais quanto o acesso à saúde, ao desenvolver, que nem o Dr. Cildo disse, padrões de reconhecimento sobre questões de riscos, ou então perfis para essas pessoas, ou então ao acesso à segurança, como por exemplo, a questão do reconhecimento facial, que hoje é essencial para que se aplique em todos os bancos, todos os apps, ou então acesso a bancos, enfim. E essa limitação da autonomia, por causa de um ambiente estranho ao idoso, pode
acarretar na perda da capacidade jurídica. Então, o idoso ele perde a capacidade, a autonomia dele e, consequentemente, a capacidade de ter de exercer seus próprios direitos. E nesse contexto, nesse cenário problemático e tóxico às pessoas mais velhas, que surge o legal design como uma função de combater esse cenário. Por quê? Porque o legal design ele não é apenas uma projeção estética do que pode ser a inteligência artificial, do que pode ser o algoritmo, do que podem ser os apps. O legal design é o projeto que visa a criação de um sistema acessível a todos, de um sistema que deixe claro com o que a pessoa está lidando, quais as consequências disso e quais decisões ela está tomando. E, principalmente, ele vai ser fundamental para garantir 3 deveres essenciais para que seja instaurada de forma ampla a capacidade jurídica e a autonomia do idoso nesse contexto tecnológico, que é a acessibilidade de interface, ou seja, você realmente entender o que está sendo escrito, não ter esses dark patterns que eu citei, que são jogos de linguagem, o design, ou termos em inglês que o idoso acaba não conseguindo compreender. A explicabilidade, ou seja, se você vai realizar alguma decisão dentro de um app, ou então se você está passando por algum sistema algorítmico, vai ser explicado para você tudo de forma perfeita, o que está sendo tomado, o que está sendo decidido, como está sendo realizado esse processo, e para o idoso isso é essencial, por causa dessa falta de contato com a inteligência artificial, e principalmente a possibilidade de um botão, um button, de supervisão humana, que seria justamente a acessibilidade ao atendimento humanístico, o atendimento com uma pessoa de verdade, que vai conseguir conectar aquela pessoa ao que está acontecendo dentro do app ou dentro da decisão que ela está tomando, para que ela não fique alheia, para que ela não fique perdida. E é junto do legal design que pode-se compreender a responsabilidade civil. Por quê? Porque nesse contexto de avanço tecnológico, é nítido que o direito ele tem que crescer exponencialmente para tentar acompanhá-lo. E é aí que a responsabilidade civil entra. Por quê? Porque ela não deve chegar depois do dano. Ela não deve ser um fato a posteriori. A responsabilidade civil deve ser a priori, justamente na formação e na regularização da arquitetura dessas inteligências artificiais e desses sistemas algoritmos que podem limitar a capacidade jurídica do idoso, porque limita a sua autonomia e porque define padrões de decisão que são obscuros a todos. E essa responsabilidade civil vai corroborar para a criação de uma arquitetura mais acessível e melhor para o idoso. E é com isso que vai se tornar possível que se proteja de verdade as pessoas idosas, que não se afaste elas, ou então que as insira em um ambiente hostil a elas que vai causar danos. Porque, em geral, o direito ele não pode vir depois do dano já causado. Ele deve vir antes. Ele deve vir para proteger, para assegurar, para inserir essas pessoas idosas. E é somente no desenvolvimento do legal design, é somente através da compreensão dessa arquitetura de algorítmica e da regularização dela que vai se tornar possível o acesso tanto do idoso e que se evite danos a ele. E é com isso que eu concluo a nossa perspectiva sobre o legal design, a responsabilidade civil e a capacidade jurídica e a autonomia. Muito obrigado. Muito obrigada, era isso então. Agradeço a apresentação de vocês, um tema muito relevante. Eu também tenho familiaridade com legal design e acho de extrema importância, foi minha pesquisa no direito, quando me formei em direito. Então, tem meu carinho esse assunto e acredito que, só fazendo um parênteses aqui, né, bem de intrometida, mas que tem muita relevância e é possível explanar, sim, para esta parte que vocês trouxeram hoje. E é o que há no momento, o pessoal precisa abrir os olhos para este lado também, né? E incluir as pessoas idosas com legal design é excepcional.
Muito obrigada pela apresentação, espero vê-los em breve em um próximo congresso. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigada. Muito obrigado. Agora eu vou chamar o Dr. Nelson Felipe Marques Nascimento. Dr. Olá, boa Nelson, tarde. boa tarde. Dr. Nelson de Portugal hoje apresentará para nós Neurotecnologias y Protección del Libre Arbitrio. Es abogado, doutorando em Ciências Jurídicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster em Derecho Civil por la Faculdade de Derecho de la Universidad de Coimbra, licenciado em Derecho por la Faculdade de Derecho de la Universidade de Oporto, docente e assistente invitado de la Faculdade de Letras de la Universidade de Oporto. Muchas gracias, professor. Tenho usted a palavra. Com você a palavra, professor Nelson. Tem 10 minutos para sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu aproveito e vou falar em português. Queria agradecer então o convite e endereçar os meus cumprimentos aos organizadores deste congresso e em especial à doutora Diane, que está neste momento a moderar. Portanto, a comunicação que eu trago chama-se, portanto, Neurotecnologias e Proteção do Livre-Arbítrio. Na segunda metade do século XX, o nosso conhecimento do funcionamento do cérebro humano aprofundou-se ao ponto de permitir o desenvolvimento de tecnologias que trouxeram a capacidade de influir ou modificar as funções cerebrais numa clara mudança de paradigma. Um exemplo dessa evolução é a estimulação cerebral profunda, na qual um gerador de impulsos é implantado cirurgicamente sobre a pele do tórax, ligado ao cérebro, através de elétrodos para fornecer impulsos elétricos controlados. Estes impulsos interrompem e estimulam terapeuticamente circuitos responsáveis pela regulação de uma grande variedade de distúrbios neurológicos crónicos. Mais recentemente, na evolução destas técnicas, surgiram as interfaces cérebro-computador que procuraram estabelecer uma comunicação direta entre a atividade neuronal e os sistemas externos. Ora, o desenvolvimento destas técnicas terapêuticas, ou outras, como a ressonância magnética funcional, veio também alargar consideravelmente a capacidade de observar e estudar a atividade cerebral e os processos mentais, constituindo os fundamentos tecnológicos em que assenta o debate atual sobre a proteção jurídica da esfera mental. Cada vez está mais presente a possibilidade de aceder, interpretar e progressivamente interferir em processos cerebrais associados à cognição, às emoções, às decisões e ao comportamento. Podem, portanto, condicionar-se os processos através dos quais uma pessoa forma as suas decisões. É neste contexto que surge a proposta dos neurodireitos, enquanto desenvolvimentos normativos mais explícitos em matérias de neurotecnologias e que partiram da preocupação de, com consentimento, autonomia e integridade, respeitar a vontade dos titulares desses direitos. Em vários instrumentos de soft law e nas poucas experiências normativas já empreendidas, podemos constatar o papel central que a figura do consentimento tem para tornar lícita a utilização casuística destas tecnologias. Mas será suficiente, ou independentemente disso, deve existir um padrão mínimo de proteção para os bens jurídicos fundamentais, cujo exercício pressupõe o livre-arbítrio. Assim, perante os desafios colocados pelas neurotecnologias, a questão não pode ser simplesmente saber se uma pessoa é juridicamente capaz ou se prestou o seu consentimento. A questão deve ser mais exigente. Saber se o ordenamento jurídico assegura as condições materiais para que essa pessoa possa formar e manifestar livremente a sua vontade, de forma a que seja protegida a sua dignidade enquanto pessoa humana. E é precisamente neste ponto que a proteção do livre-arbítrio se encontra como livre desenvolvimento da personalidade. A questão da suficiência do consentimento informado não é, naturalmente, exclusiva dos adultos maiores. A compreensão de uma tecnologia neurocientífica, particularmente complexa, pode ser condicionada por múltiplos fatores, desde o nível de instrução e de literacia científica ou digital, até às circunstâncias concretas em que o consentimento é prestado. Não seria, por isso, correto estabelecer uma relação automática entre idade avançada e menor capacidade para consentir. Há, contudo, uma razão objetiva para que esta questão adquira particular relevância quando falamos de adultos maiores. A incidência de doenças neurodegenerativas aumenta significativamente com a idade. E esta circunstância produz uma dupla consequência para o debate das neurotecnologias. Por um lado,
São precisamente estas patologias que poderão constituir um dos campos de aplicação mais relevantes para o desenvolvimento das tecnologias destinadas a diagnosticar, acompanhar ou tratar alterações neurológicas. Os adultos maiores poderão, assim, constituir uma população particularmente beneficiária do desenvolvimento de determinadas neurotecnologias terapêuticas, mas também estar sujeitos a um maior nível de experimentalismo no desenvolvimento de tais técnicas, no momento ainda incipiente. Por outro lado, e aqui reside o problema jurídico central, algumas doenças neurodegenerativas podem afetar precisamente aquelas capacidades que tornam possível um consentimento verdadeiramente informado, a memória, a compreensão, a avaliação das consequências de uma decisão ou a própria capacidade de formar e manifestar uma vontade. Surge, portanto, uma tensão particularmente relevante. A população que poderá beneficiar de forma mais significativa de determinadas neurotecnologias pode ser, simultaneamente, aquela em que, em determinadas circunstâncias, mais se coloca a questão da suficiência ou insuficiência do consentimento como um mecanismo da proteção da autonomia. Isto não significa, naturalmente, que a existência de uma doença neurodegenerativa determine a incapacidade da pessoa para consentir, nem que a idade avançada possa ser utilizada como fundamento para presumir uma menor autonomia. Pelo contrário, uma das exigências fundamentais de uma abordagem centrada nos direitos das pessoas deve ser precisamente evitar que a vulnerabilidade seja confundida com incapacidade. Mas esta distinção permite-nos colocar uma questão mais exigente. Será suficiente verificar se a pessoa tem capacidade jurídica ou se prestou formalmente o seu consentimento para concluir que a sua autonomia se encontra protegida, especialmente num contexto de potencial manipulação mental? E note-se que o consentimento deve ser prestado ao longo de várias terapêuticas que podem ocorrer ao longo do tempo. E é aqui que parece necessário distinguir entre capacidade jurídica e capacidade concreta para consentir e essa mesma autonomia. Uma pessoa pode conservar a sua capacidade jurídica e, ainda assim, necessitar de informação adaptada, de apoio à compreensão a salvaguardas adicionais, para que a sua decisão possa ser verdadeiramente autónoma, especialmente num contexto de interface avançada cérebro-máquina, pois, lembremos-nos que essas tecnologias não se limitam a atuar sobre o corpo, mas podem interferir com processos relacionados com a memória, a cognição, as emoções ou a tomada de decisão. Nesses casos, aquilo que está em causa não é apenas a liberdade de autorizar uma determinada intervenção. Pode estar em causa a própria preservação das condições que permitem à pessoa continuar a formar e a manifestar a sua vontade. É neste ponto que, a meu ver, o consentimento deixa de poder ser concebido como o ponto final da proteção jurídica e passa a constituir apenas uma das suas garantias. Mesmo quando existe consentimento, poderá ser necessário assegurar um núcleo mínimo de proteção, OP leges, precisamente para garantir que a intervenção neurotecnológica não compromete as condições futuras do exercício dessa mesma autonomia. Em conclusão, creio que este problema suscita duas exigências distintas, mas complementares. Em primeiro lugar, os legisladores e os Estados devem ter especialmente em atenção as condições em que o consentimento é dado para o uso de neurotecnologias. Não se trata de estabelecer uma presunção de incapacidade com base na idade, nem de substituir a vontade dos idosos pela de terceiros. Trata-se, antes, de garantir as condições necessárias para que exerçam de forma eficaz a sua autonomia. Proteger os idosos das neurotecnologias não significa consentir por eles, mas sim assegurar que são verdadeiramente capazes de consentir por si próprios. Em segundo lugar, cabe aos juristas desenvolver critérios interpretativos que permitam a aplicação dos instrumentos jurídicos existentes aos desafios que, pela sua própria novidade, dificilmente podem ser totalmente previstos pelos legisladores. Nesta área, creio ser necessário identificar um padrão mínimo de proteção, orientado pelo princípio da dignidade humana e concretizado através da autonomia, da autodeterminação, da integridade e da proteção da saúde. O direito não pode resolver o problema filosófico do livre-arbítrio, mas pode, e deve, proteger as condições jurídicas que permitem a uma pessoa formar e exprimir livremente a sua vontade. E é precisamente nesta dimensão que a proteção da autonomia adquire uma nova relevância face às neurotecnologias. Obrigado, este era o teor da minha comunicação. Queria renovar igualmente os meus agradecimentos aos organizadores e desejar a todos os colegas a continuação de um bom congresso. Muito obrigada, Dr. Nelson, prazer ouvi-lo. Agradeço por sua participação e espero vê-lo em breve no próximo evento.
Até a próxima. Agora eu vou chamar o Dr. Alex Gia Salazar, profesor doutor Alex Munguía Salazar, del México. El profesor distinguido académico cuyas contribuciones y actividades académicas es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesor investigador en tiempo completo, quien ofrecerá una ponencia sobre el tema la necesidad de fortalecer la ampliación de derechos fundamentales hacia la población vulnerable en el caso de los adultos mayores. Profesor Dr. Alex dispondrá de 10 minutos para su ponencia. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Es para mí un gusto el estar con ustedes. Hablaré en castellano, intentaré hablar lo más despacio para poder transmitir mi mensaje. Primero quiero agradecer a los organizadores este esfuerzo titánico que incluye, pues, o que constituye la convergencia de una serie de planteamientos, de ideas, de personajes, de académicos, de investigadores alrededor del mundo. Específicamente nos han reunido para analizar la vigencia, la fortaleza de los derechos fundamentales de los adultos mayores, incluyendo estos derechos digitales tan necesarios hoy en día y que marcan el nuevo rumbo de un paradigma, creo yo, en la humanidad. Pues bien, quisiera iniciar mi comentario, mi participación el día de hoy, señalando precisamente el cambio paradigmático en el cual nos encontramos en toda la humanidad. La fuerza de la juventud, en el caso mexicano, por ejemplo, esa pirámide que se hablaba, donde el basamento de personas menores de 18 años era una mayoría, cada día esa pirámide es invertida. El mundo se enfrenta a la necesidad de regular, de fortalecer derechos fundamentales de la población adulta mayor. ¿A qué nos referimos con población adulta mayor? Pues nos referimos en el caso mexicano, y los indicadores internacionales lo señalan, a la población de más de 60 años. Esta población cada día va a ser una mayoría en muchos estados, incluyendo el mexicano, por lo cual ha exigido, y no nada más por este cambio de la pirámide, sino por un interés real, creo yo, de rescatar todos los elementos de protección para ese sector de población. A ver, en la población, en la pirámide poblacional hay 3 sectores particularmente vulnerables: el de los infantes, el de los adultos mayores, incluyendo, y el del sector del campo, el sector indígena que vive sistemáticamente en precariedad. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano específicamente? Bueno, pues se ha elevado a rango constitucional los derechos de, primero, los derechos sociales, que incluyen no nada más al sector de adulto mayor, pero el hecho de estar inscritos en el ámbito, en la Constitución, les da una obligatoriedad y les da una fuerza que, independientemente de la posición ideológica o de la posición del gobierno en turno, no van a ser trastocados. Es decir, los apoyos sociales de protección a sectores vulnerables, como en el caso de los adultos mayores, no puede ser llevado a discusión o ser minado o ser disminuido o afectado por gobiernos que se encuentren en turno con una afiliación ideológica diferente.
más allá de esa discusión ideológica, lo que debemos reflexionar es que son derechos fundamentales para un sector de la población que es básico y esencial para reflexionar sobre nuestro propio futuro. La población mexicana cada día es mayor y esta población necesita una serie de apoyos en sectores tradicionalmente que habían sido olvidados, sectores pobres en el campo, sin apoyo alguno, ante los embates de una serie de políticas económicas que se instrumentaron en algún momento de este siglo, a principio de siglo, y que hoy en día se ha hecho un trabajo enorme para convertirlos ya en una obligatoriedad para capacitar adultos mayores en el ámbito tecnológico, para hacer obligatorio que el discurso, que aquellos mensajes que históricamente los hacían a un lado, sean transformados y que se respete la dignidad, el sentido mismo de ese sector de la población, que en lugar de verlo como un problema, sea visto como un aliciente, una fortaleza para la sociedad. En sociedades con una población de origen indígena fuerte o con una presencia de pueblos originarios, esto resulta un elemento natural. Recordemos que más allá de una visión de protección excesiva o una visión puramente occidental de asumir que es un avance y una necesidad del proteger al sector de la tercera edad, en el caso de los pueblos originarios, esto es visto de una manera natural. La fortaleza, la capacidad mental de las personas adultas mayores fortalece y da vida a toda la sociedad, a todos los sectores, a todos los ámbitos de la vida pública en el país, en una sociedad como la mexicana. Por lo cual, el llevarlos, repito, a rango constitucional establece un elemento sustantivo, un antes y después, porque hoy en día, como una aportación de sus propios derechos, es decir, los derechos económicos de las personas adultas mayores, que se canaliza de manera directa mediante una asignación mensual, es lo que da vida, por lo menos, a un elemento que permita una vida digna. Pero además, la instrumentación de una serie de regulaciones en el ámbito de la sociedad mexicana que establece no nada más la aportación económica, sino la creación de todo un discurso de respeto obligatorio a sectores que anteriormente habían sido vistos como un problema o alguien que ya había cumplido su función en la sociedad y había que hacerla a un lado. Hoy en día es parte sustantiva la incorporación de amplios sectores para, repito, dar vida, dar fortaleza a nuestra sociedad. Es importante señalar que a la par que se establecieron leyes federales, en el caso mexicano, que obligan, repito, a todos los ámbitos, a todos los sectores, a todos los rubros de la vida pública en el país, también en el ámbito continental de América, existe en el ámbito de la OEA, inclusive, existe legislación que se ha establecido donde se señala la obligatoriedad de reconocer, de fortalecer la dignidad, la vida de ese sector de la población. Existen instrumentos tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local del Estado mexicano, y creo yo que lo que resta es realmente una aplicación clara y efectiva, que no sea nada más el enunciar una serie de principios, sino hacerlos objetivos, claros, para fortalecer la dignidad de ese sector de población a la cual nos acercamos todos. Todos vamos a llegar a ese punto, todos debemos tener una visión clara de cómo hacer que el Estado, que esta sociedad reconozca la aportación de un sector de población, repito, que sigue aportando mucho para las directrices de esta sociedad.
En el caso específico, les repito, de una sociedad como la mexicana, donde hay una presencia, un basamento cultural de pueblos originarios, esto resultaría un proceso absolutamente natural. No se puede hacer un lado un sector de la población que es un baluarte, que es un elemento que permite accionar toda una serie de políticas públicas para crear una sociedad más amplia, más plural, más abierta, más democrática, por lo cual, repito, es parte esencial de no dejarlo nada más en una retórica, sino trascender a una aplicación práctica el respeto de los derechos inalienables, de los derechos fundamentales de ese sector de la población. Por lo cual, yo quisiera en este momento cerrar mi exposición enfatizando un elemento básico. Aquella sociedad que no reconozca la fortaleza de la población de la tercera edad o de los adultos mayores estaría dejando su mayor riqueza perder. Debemos avanzar en el reconocimiento de amplios sectores, de fortalecer, de trabajar en el día a día para hacer positiva una sociedad con el reconocimiento de estos sectores. Unos sectores que dan vida, que fortalecen la capacidad, la fortaleza de nuestra sociedad. Y sobre esto quisiera enfatizar esta idea agradeciéndoles su espacio, agradeciéndoles a todos los organizadores y a usted en especial, coordinadora de la mesa. Muchísimas gracias. Muitas gracias por acompanhar-nos. Muito obrigada, doutor, pela sua apresentação de extrema importância para o evento. Espero vê-lo em breve novamente no Congresso. Muito obrigada. Até a próxima. Um abraço. Agora eu vou chamar o doutor Jorge Torres Manrique. Buenas tardes, doutor Jorge. Doutor Jorge Isaac Torres Manrique, desde Peru. O professor vai apresentar em inglês e espanhol. O texto aqui está em inglês. A apresentação dele hoje é Why is the Global Legal Recognition of Older Adults Important? Professor is Global Legal Consultant, President of the Interdisciplinary School of Human Rights, Preeminentia Justicia, law degree from UCSM, doctorate in law and administration from UNFV, author and editor of more than 190 books and treatises in various branches of law, with a focus on fundamental rights and interdisciplinary, published in 20 countries, co-editor of the Annotated Penal Codes of Ecuador and Colombia. Professor Jorge dispondrá de 10 minutos para su ponencia. Gracias. Tenía usted la palabra. Thank you very much, Mr. Doctor. Legal recognition of older persons is one of the most urgent global human rights priorities, driven by unprecedented demographic change. The number of people aged 60 over has already surpasses 1 billion and will double and 2050 growing fast in low and middle income countries. This transformation reshapes every society, provide older persons are not marginal but valuable, diverse and expanding groups whose protections is not longer clarity. It is the matter of justice, equality and human dignity. Yet, the international legal framework remains fragmented, lacking and binding universal instrument that expressly protects their rights and prohibits age-based discrimination until enforcement standards 60 million will see their rights and indeterminate solely because they have grown older. The core principle is that age can never justify
restricting human rights worldwide, older age is too often used to limit legal capacity. Healthcare, consent, movement, political participation, justice, access, property, and inheritance. It is a person cases to be a full rights holder and becomes merely an object of care. Reducing older persons to dependence is a structural discrimination found everywhere. I can only be constrained by affirming that human rights are universal, apply throughout life and never disseminate by age. General human rights instruments are insufficient in practice. They do not address agency-specific challenges nor impose clear obligation, leaving protection to national discretion and building global further global world change. This definitely rights state duties and monitoring to ensure real implementation. Regional experience show need are universal even when where circumstances differ. Latin America adopted the Inter-American Convention 2015, the first building regional threats framing older persons as active rights holders, yet ratification remains limited in Europe despite stronger historical protections. Non-comprehensive treaty systems are benefits threatened by austerity and social change. In Africa, rapid change meets weak protection systems and customary norms that any older woman inheritance land and voice. In Asia, traditional family care erodes without replacement, and legal barriers limited autonomy. In the Pacific and Middle East, tradition grand respect, yet may also restrict freedoms, condition war shaping conflict or displacement. Recognition does not impose one model. It sets a universal minimum of rights each nation may build or according to this or its capacity. The demand courses and cultures to be truly universal standards must be translate and widen know. So rights are not just saying text, but realities exercise and people our languages universes. Recognition full roles, transforming public understanding and fights harmony stereotypes. It provides legal tools usable and courts and police to reform discrimination law. It establishes monitoring and accountability to end impunity, and it is fostering international cooperation to share progress across regions. Most vulnerable rights include life and integrity, treatment and poverty and dignity care, independence and autonomy, to the throne and unnecessary guardians, health where age especially needs are ignored, economic security, weakly the inadequate persons or pensions, participations, the older voices are excluded, and freedom from discrimination, which often lacks clear legal protection. Progress has been gradual from 1991 principles and 2002 Madrid planned to the 2010 working group and a step remand recommendation. This is shifting to on May 2024 when the group proposed a binding 30 and July 2026 the intergovernmental group connected opening historic change to fill this gap.
The future instrument must clarify how universal rights apply in order age in establishes more enforcement, thus claiming existing laws sufficient overlook that age that has become the commonly excuse to lower standard restrictions. This would say as care exclusions, ferment and practically poverty accepted as inevitable. A global treaty must reject this age is never a valid reason to weaken rights safeguards. Benefits extend all society, protect older people, honors every stage of life, various experience. Ages is not burden, is an achievement of health, developed of and solidarity to turn his opportunity into shared well-being. We must ensure dignity endures and age never becomes a basis for exclusion. Ultimately, recognition affirms and through everyone has the right to age with dignity, autonomy, and respect. This right belongs to all from birth until death. Enhancing in the binding law is the work tasks until secured millions and dignity and what's the dare and the promise of universal human rights remain unfolded. Thank you very much. Muito obrigada, professor Jorge. É um prazer, professor organizador do evento, recebê-lo e fazer a sua apresentação hoje. Muito agradecida pela sua apresentação. Foi excelente ouvi-lo. Muito obrigada. Agora eu vou chamar o nosso próximo palestrante, Dr. Pablo Banchio. Banchio. Não sei se a pronúncia está correta. Dr. Pablo, me ouve? Dr. Pablo, agora acho que vai. Dr. Pablo, me ouve? Acredito que não. Vamos verificar. Então, vamos chamar o próximo palestrante, professor, a honra de chamá-lo, professor Deilton Ribeiro Brasil. Professor Deilton. A honra é toda minha, doutora Diene Ribeiro Vieira, né, de você estar aqui me chamando. Eu, na qualidade de palestrante, de ponente, de speaker. Speaker. Sim, justamente, a honra é toda minha. E também... Professor Deilton? Sim. Então passo para você agora a palavra, né? Vou aqui fazer sua apresentação. Vejo que está em inglês, não sei se você vai falar em inglês, mas vou fazer a apresentação do tema de hoje, né? Da palestra. O professor, então, apresentará Access to Justice for Older Persons in the Context of Digital Transformation, Autonomy, Inclusion, and the Removal of Technology Barriers. Professor is postdoctoral studies in law at the University degli Studi di Messina, UNIME, Italy, and University of Coimbra, AUC, Portugal. PhD in Law from Gama Filho University, Rio de Janeiro, Brasil. Professor in the undergraduate masters and doctoral programs in the protection of fundamental rights at the University of Itaúna, a UIT, aqui no Brasil. Professor, é um prazer, uma honra apresentá-lo. Tem você a palavra, então, por 10 minutos da sua apresentação. Será um prazer ouvi-lo. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço. Apenas vou aqui registrar o meu tempo, né? Senão eu não consigo controlar. Muito obrigado pela moderação. E conto sempre com a sua presença conosco, nos ajudando na equipe de apoio. Muito obrigado. É um prazer, sempre aprendo muito com vocês.
Muito obrigada. Boa apresentação, professor. Muito obrigado. I'm going to start my presentation in English. And as said before, my topic, it's about access to justice for older persons in the context of digital transformation, autonomy, inclusion, and the removal of technological barriers. Well, so to understand, we have to say that digital transformation must expand access to justice and strengthen the protection of older persons, especially in societies marked by social, economic, and digital inequalities. And the legal framework, I would like to highlight that the Brazilian Institute of the Older Person, Law 10741 from 2003, especially the Article 10, guarantees freedom, respect, and dignity, recognizing older persons as subjects of civil, political, individual, and social rights. This provision shows that digital justice cannot be limited to technological efficiency. It must preserve autonomy, personal identity, and effective participation in legal procedures. Well, now talking about the Brazilian draft bill number 4 from 2025, which has the legislative proposal to regulate the digital civil law in Brazil. And especially in the Article 2027F, establishes digital inclusion, accessibility, equal participation, and the fight against digital inequality as interpretative parameters of digital civil law. This issue is directly connected to access to justice because courts and public services increasingly depend on digital platforms that must be understandable, accessible, and usable by all persons. And the central problem of my research is that digital justice may reduce distance, simplify procedures, accelerate communication, and make courts and public institutions more accessible. However, when digital platforms are complex, inaccessible, or exclusively online, they may create new barriers for older persons and transform innovation into a source of exclusion. And now talking about autonomy, I would pinpoint that under the same article, number 10, of the Statute
of the older person, it's law 10,741 from 2003. Dignity includes respect for identity, autonomy, values, beliefs, and personal decisions. And in digital justice, older persons must be able to understand information, give consent, follow procedures, and participate meaningfully without being replaced by opaque systems or excessive automation. And now another step, it's inclusion. The Article 2027 letter F of the draft bill number 4 from 2025 reinforces that digital environments must promote inclusion, accessibility, and equal opportunities for participation. Therefore, access to justice requires clear language, assisted servers, accessible platforms, digital literacy initiatives, and institutional support for persons with limited technological familiarity. And specific about the technological barriers. Well, technological barriers may include difficult authentication, biometric failures, and inaccessible websites. Digital-only communication, lack of assistive technologies, and absence of human assistance. These barriers may transform a legally guaranteed right into a practical impossibility, especially when older persons cannot complete essential legal acts without support or guidance. And the access to justice, well, the Article 71 of the Statute of Older Persons in Brazil, Law 10,720/03, guarantees priority in judicial proceedings and procedural acts involving older persons. This priority must also be effective in digital proceedings, electronic systems, and online public services, ensuring that technology does not delay, obstruct, or weaken the protection of rights. And here I would highlight the fair digital protection. The Article 2027 letter I of the draft bill number 4, 2025 recognizes rights in the digital environment, including access to mechanisms for fair dispute resolution and full reparation for violations of digital rights. This provision
reinforces that digital justice must offer real remedies, accessible procedures, and effective protection, not merely formal or symbolic online access. And for my conclusions, I would say that digital transformation is legitimate when it strengthens autonomy, inclusion, equality, and effective access to justice. For older persons, technology must operate as a bridge to justice, preserving dignity, enabling participation, and removing barriers rather than creating new forms of exclusion. So, many thanks for your very kind attention. Here I finished my presentation and start calling for the next speakers. Muito obrigado, então. E aqui já na qualidade de moderador, eu gostaria de verificar se o Dr. Pablo Banquio, de Argentina, nos escuta. Dr. Pablo Banquio? Ah, perfecto. Bienvenido. Boa tarde. Bienvenido. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Pablo Rafael Banquio es postdoctor en Derechos Humanos, postdoctor en Nuevas Tecnologías, Italia, postdoctor en Globalización y Derechos Humanos, Italia también, postdoctor en Derechos Humanos y Inteligencia Artificial, Italia, doctor en Derecho Privado, Argentina, director del postdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, la Universidad Virtual Inovativa, con el tema Herramientas y Políticas de Inclusión Digital para Adultos Mayores. Apreciado Dr. Pablo, tiene 10 minutos para su charla. Muito obrigado, professor Deilton. Como você sabe, uma das minhas maiores dívidas acadêmicas é não falar português. É por isso que, por respeito a todos vocês, e para não falar em portunhol, farei minha apresentação em espanhol lentamente para que vocês possam me entender melhor. En primer lugar, agradecimientos a Universidade da Itaúna, do Caxias do Sul, a Preeminencia Justicia de Perú y muy especialmente al profesor Jorge Torres Manrique y a você, profesor Deilton Ribeiro, Brasil. Una persona de 75, 80 años que tiene que realizar un trámite bancario o solicitar una cita médica en otra ciudad, lo que para nosotros es algo sencillo, estas acciones las resolvemos en segundos. Para millones de personas mayores en todo el mundo digital, el mundo de estas nuevas tecnologías, es un territorio hostil, muchas veces inaccesible y también podríamos decir con frecuencia excluyente. Esta transformación digital que ha remodelado todas las estructuras sociales, todas las estructuras económicas y también culturales, está desafiando la inclusión de las personas mayores en estos contextos tecnológicos. Entonces, en esta presentación, en estos breves minutos, voy a centrarme en 3 ejes centrales. Primero, el marco jurídico internacional y regional que sustenta el derecho a la inclusión digital de las personas mayores. En segundo punto, el potencial y los riesgos que la inteligencia artificial como herramienta de desarrollo tiene en la promoción de los derechos de las personas mayores. Y finalmente, como conclusión, las políticas públicas que son necesarias para que esa inclusión digital
sea efectiva y especialmente en nuestro contexto iberoamericano. En nuestros países de Iberoamérica hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, que es la número 31 del año 2025, donde sostiene que la accesibilidad tecnológica es efectivamente un derecho fundamental. También la Carta de Naciones Unidas del año 45 y nuestra Convención Interamericana, especialmente la del 2015 para protección de los derechos humanos de las personas mayores, fueron incorporando un enfoque de derechos humanos para este tipo de grupos vulnerables. Y también en el plano internacional, en las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de Derechos Humanos, fue muy contundente diciendo que precisamos dar pasos concretos para esta brecha digital, porque hay muchas personas mayores en todo el mundo que sin conectividad y sin acceso a los servicios esenciales tienen que también ser beneficiarias de estas tecnologías digitales para avanzar en sus derechos. En nuestros países, la Convención Interamericana consolida dentro del ámbito de los gobiernos que pertenecen y de expertos esta idea de que incluir en condiciones de igualdad y no discriminatoria a estas personas mayores, porque en realidad no son desigualdades estructurales que permanecen, sino también se han transformado en mecanismos de discriminación que vulneran este derecho al pleno acceso al funcionamiento social, cultural y económico. Por supuesto que la inteligencia artificial tiene un gran impulso en la promoción de derechos humanos y es un agente facilitador porque crea entornos de interacción personalizados, a veces para atender necesidades de personas mayores, siempre promoviendo la autonomía y respetando el bienestar general. Hay múltiples aplicaciones de inteligencia artificial, asistentes virtuales que van adaptando interfaces a la capacidad de cada usuario, sistemas muy interesantes de reconocimiento de voz que van superando barreras motoras, plataformas de aprendizaje, efectivamente, que se van ajustando al ritmo de cada persona y muchas tecnologías asistidas que efectivamente desarrollan este aprendizaje digital. Pero estos beneficios solo se materializan efectivamente si estas herramientas de inteligencia artificial van acompañadas de salvaguardas sólidas para preservar los derechos humanos, que tengan políticas inclusivas, educación digital y, por supuesto, participación significativa de las personas mayores en el diseño de este tipo de tecnología. Por eso, todos los estados están instados a eliminar estos sesgos etarios en el diseño, sobre todo, y el desarrollo de inteligencia artificial, pero como las personas mayores no están muchas veces en el alto mercado de consumo, obviamente esto también genera ciertas deudas. Pero ha sido muy claro el comisionado de Naciones Unidas diciendo que toda esta tecnología, todos los dispositivos de asistencia y todas las herramientas de inteligencia artificial tienen que asegurar que su uso mejore la dignidad y la autonomía de las personas mayores. ¿Para evitar qué cosa? La deshumanización, el abandono, el aislamiento y muchas cosas particulares también, que son la invasión a la privacidad. Pero para que esto no sean solo palabras, la idea de mi propuesta en esta presentación es ser claro en cuanto hay que desarrollar políticas, sobre todo en nuestros países, que estén basadas en datos que llaman los técnicos desagregados, que son para que se comprendan las desigualdades, para que se manifiesten las diversas experiencias del envejecimiento y que las políticas se adapten a estos casos. Otro tema fundamental en nuestros países es la alfabetización digital, o sea, abordar una educación para las personas mayores en cuanto al uso, y otro tema muy particular de nuestros países tan extendidos es la idea de la falta de conectividad de muchas personas mayores y el acceso que tienen hoy bastante limitado a la información y a los servicios. Y para que estas políticas sean efectivas, efectivamente tienen que garantizar la participación de estas personas, porque los procesos dominantes de las tecnologías hoy efectivamente las excluyen. ¿Cómo sería esto? Bueno, incorporando un enfoque interseccional, porque las personas mayores son prácticamente una categoría fundamental. Y en América Latina hay una directiva de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Interamericana
que se llama Década del Envejecimiento Saludable de las Américas, que comenzó en el 2021 y se espera que se desarrolle hasta el 2030. ¿Y por qué también esto es importante? Porque las propias Naciones Unidas han dicho que el envejecimiento es un fenómeno global y para el 2050 el número de personas mayores se va a duplicar respecto de lo que hay ahora, alcanzando casi 1.500 millones de personas. Quiere decir que 1 de cada 6 personas va a ser un adulto mayor. Entonces, para concluir y agradecer nuevamente al profesor Deilton Ribeiro, a Caxias do Sul, a Itaúna, quiero decir que si la política respeta la dignidad y se protegen los derechos, podemos aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin olvidar los riesgos que esto implica para las personas mayores. ¿Por qué? Simplemente porque ninguna sociedad puede ni debe ignorar la sabiduría, la creatividad y la experiencia que las personas mayores adoptan. La inclusión digital no es un favor que les hacemos, es precisamente un derecho que todos les debemos. Muito obrigado, muchas gracias, doctor Deilton Ribeiro, a todos vocês. Somos nosotros que agradecemos el apreciado doctor Pablo Banquio de Argentina por su charla y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Ahora yo me voy a llamar el doctor Cristian Rodrigo Barrios. Bienvenido, apreciado doctor Cristian Rodrigo Barrios Varón. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Cristian es abogado, doctor honoris causa múltiple y doctor en Derecho Constitucional y Administrativo. Magíster Cienciarum en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y especialización en Inteligencia Artificial para la investigación científica. Postgrados en Inteligencia Artificial, Psicología Forense, Medicina Legal y Criminalística, áreas clave para comprender el impacto de la neurotecnología y los algoritmos en la justicia. Con el tema La brecha digital como nueva forma de exclusión estructural hacia el reconocimiento del derecho fundamental a la alfabetización digital en la vejez. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenido. Mi querido Deilton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Como siempre, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Nuevamente volver a encontrar a la par. Quiero aprovechar justamente la oportunidad para agradecer al doctor Jorge Torres Manrique por la cordial invitación para poder estar el día de hoy junto a todos ustedes. De la misma forma, a los representantes de la Universidad de Itaúna, a la doctora, una querida amiga, la Pierre Calgaro, de la Universidad de Caxias do Sul, al doctor Mauricio de Cuma, de la Universidad Extrema Sul Catarinense, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Quiero comenzar la presente justamente abordando en un tema que nos deja una constatación empírica y que por su evidencia nos ha dejado una clara demostración sobre la manera acelerada que post pandemia de 2020 los países han trasladado progresivamente la prestación de servicios públicos esenciales. ¿Hacia dónde? Hacia un entorno digital. Entonces, ¿y esto qué va a significar con la temática? Porque hay, ante la solicitud de una pensión, la obtención de un turno médico, la presentación de una demanda judicial, la renovación de un documento de identidad o el cobro de un subsidio, la matriculación en un programa educativo, todos estos actos se hacen hasta 15 años por elementos físicos, atrás, ¿no?
mientras cuando el ciudadano se presentaba ante una ventanilla administrativa, el día de hoy se lo realiza y ahí se exige que sea a través de plataformas electrónicas, aplicaciones móviles, portales web o sistemas de videollamadas. Muy bien, bajo este punto, quiero que veamos que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, mismo que es el organismo especializado en telecomunicaciones de las Naciones Unidas, en su informe Measuring Digital Development Pact and the Future del 2024, en este documento es que a nivel mundial se hace el análisis, el muestreo de datos y se encuentra que el 37% de las personas mayores de 65 años nunca han utilizado Internet, frente a apenas el 4% de las personas entre 18 y 24 años. En ese sentido, dentro de América Latina, la CEPAL, en su agenda digital para la región, que ha sido publicada en el 2023, señala que la brecha del uso de Internet entre personas mayores y jóvenes alcanza a los 42 puntos porcentuales. Y esta cifra se agrava significativamente en las zonas rurales y entre mujeres y personas con discapacidades funcionales. En este sentido, ¿qué estamos viendo? Que lo verdaderamente relevante no es el dato específico en sí mismo, sino su significado jurídico. ¿Por qué? Porque cuando el acceso a un derecho fundamental, como por ejemplo en este caso de las fichas y demás, la salud, la justicia, la seguridad social y otros, está mediado exclusivamente por una plataforma digital, significa que la persona no posee pues las competencias para navegar en esta plataforma y se encuentra por ende en términos materiales privada de este derecho. Por ende, que no se trata de una dificultad de acceso, se trata una imposibilidad de ejercicio de ese derecho. ¿Por qué? Porque esta imposibilidad de ejercicio que afecta de una manera desproporcionada a un grupo poblacional identificable por su característica protegida, que es la edad, y entonces se configura en un rigor dogmático a una discriminación estructural. Vamos a agarrar y vamos a rescatar a la señora Marta Nussbaum, que en su teoría de las capacidades nos señala que la justicia exige no solo titularidad formal de un derecho, sino la capacidad real de convertir esta titularidad en funcionamiento efectivo, significando que la brecha digital en la vejez es precisamente la anulación sistemática de esta capacidad de conversión. El adulto mayor es formalmente titular del derecho a la salud, pero si el único mecanismo para obtener una cita médica es una aplicación que no sabe utilizar, esta titularidad es vacía, esta titularidad es nominal y puramente retórica, marcándonos la existencia de una brecha que queda claramente manifiesta. Entonces, esto nos obliga ¿a qué? A irnos justamente a analizar y ver desde un punto sociológico jurídico. ¿Por qué? Porque esto ha sido distinguiendo tradicionalmente entre la exclusión individual, la cual es atribuible a circunstancias personales, y la exclusión estructural, que es aquella producida por la arquitectura misma de las instituciones, de las normas y las prácticas sociales. ¿Con qué? Con una independencia de la voluntad o la capacidad de ¿quién? Del sujeto que es excluido. En este sentido, vamos a recurrir al profesor Pierre Bourdieu, que cuando escribe La miseria del mundo, llega a describir cómo las estructuras institucionales generan formas de violencia simbólica que van a ir a naturalizar ¿qué? La exclusión. Y por su parte, el profesor Amartya Sen señalaba en su obra Desarrollo y Libertad que la pobreza no es solo carencia de ingresos, sino privación de capacidades fundamentales de acción. Y por su lado, el sociólogo, el profesor Boaventura de Sousa, en su obra Epistemologías del Sur, ya habló y señalaba la existencia de las líneas abisales
las que separan de quienes son reconocidos como sujetos de derecho y de quienes son reducidos a un objeto de asistencia. Entonces, esta exclusión digital del adulto mayor participa en estas tres dimensiones. ¿Por qué? Porque es estructural, porque no depende de una elección individual, sino de un diseño unilateral de políticas públicas que presuponen una competencia tecnológica que no ha sido enseñada y por ende se debe tener y debe ser vista como una privación de capacidades. ¿Por qué? Porque se impide el ejercicio efectivo de derechos formalmente reconocidos. Y en este sentido significa que se opera como una línea abisal, porque va trazando una frontera divisible entre el ciudadano digital pleno y el ciudadano analógico residual, condenando a este último a una ciudadanía de segunda categoría. Entonces, estamos encontrando que existen brechas que están agarrando y que nos van generando puntos de exclusión, motivo por el cual que para una base y un desarrollo nos obliga a todos como juristas volver a revisar la doctrina constitucional, volver a replantearnos el pensamiento del profesor Luigi Ferrajoli, Gregorio Pérez Barba, Robert Alexi, revisar nuevamente a Zakrzewski. ¿Por qué? Porque estos han establecido criterios para identificar derechos fundamentales, aplicándolos de manera clara. ¿Por qué? Porque la universalidad subjetiva con titularidad reforzada, esto significa que el derecho a la alfabetización digital es universal, pero su titularidad activa se intensifica en la vejez, donde la necesidad es mayor y la capacidad de autoaprendizaje está condicionada a las barreras específicas dadas por el sistema. Por ende que no se trata de un privilegio, sino de una titularidad diferenciada por necesidad, análoga a la que el derecho les reconoce justamente a la infancia como doble, justamente, resguardo. Entonces, vamos a ver que la alfabetización digital tiene que ser vista en base de una condición de ejercicio de otros derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque sin ella el derecho a la salud, a la justicia, a la participación, al trabajo, seguridad social y demás, quedan reducidos, les decía, a enunciados programáticos. Estamos ante un derecho llave, a un derecho de acceso, a un derecho habilitante, cuya negación va a producir, ¿qué? Un efecto cascada de privación de derechos. Y entonces estamos hablando que este es un derecho fundamental que debe ser susceptible de tutela judicial, porque la alfabetización definida como un contenido mínimo, preciso, que aborda y que puede ser exigido mediante acciones de amparo, acción de cumplimiento, mecanismos de protección colectiva. ¿Por qué? Porque estos son los que permiten dar el ingreso y el reconocimiento de sus derechos. Y por ende, uno de los más importantes, con los cuales voy cerrando, su vinculación a la dignidad humana. ¿Por qué ver este punto? Porque la exclusión digital del adulto mayor no solo impide el ejercicio de derechos, afecta a la dignidad de su dimensión de autonomía personal. El adulto mayor que no puede realizar un trámite sin pedir ayuda a un nieto, a sus hijos, a un vecino, a un funcionario, experimenta una pérdida ¿de qué? De autodeterminación, que va erosionando poco a poco su autoconcepto, su posición como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque lo están supeditando a un nivel de dependencia. Entonces, estamos viendo qué problemas se están presentando y cuáles tenemos que ir afrontando para ir concluyendo justamente con el tema. Vamos a agarrar y quiero que veamos que justamente la brecha digital del adulto no es un problema técnico generacional ni individual, es una forma de exclusión estructural producida por decisiones de política pública que digitalizan servicios esenciales, pero esto está excelente, nadie está en contra del avance. Pero ¿dónde está el problema? Que no se garantiza la formación, la accesibilidad y la alternativa necesaria en un rigor, buscando, generando ¿qué? Una discriminación por edad mediada por la tecnología. Y más aún, que problemas que tiene que tenemos en Latinoamérica, uno de los peores sistemas de Internet que se tiene. Entonces, estos son problemas que nos van afectando y que se van ampliando en el tiempo. Paso que avanza la tecnología, paso que se va dejando atrás justamente y estamos olvidando
a quienes deberían acompañarnos en el camino. Como decía querido Pablo en el anterior tema, no podemos atrás dejar su experiencia, su conocimiento. Ellos tienen que marchar con nosotros en el punto evolutivo de la tecnología. ¿Por qué? Porque esta exclusión estructural va a operar como un mecanismo de negación simultánea de varios derechos fundamentales. Y tenemos que empezar a ver y entender justamente que la exclusión digital basa y se genera como una restricción fáctica de la capacidad jurídica. Y para concluir, permítanme señalar lo siguiente. El envejecimiento en sí no es una enfermedad, no es una deficiencia, no es una carga, es una etapa de la vida que dentro de las sociedades que aspiran a la justicia debe ser vivida con plenitud, dignidad, autonomía y participación. Porque la tecnología, que debería ser instrumento de liberación y conexión, se ha convertido por omisión y por diseño excluyente en un instrumento de marginación de millones de personas mayores. Cada adulto mayor que no puede pedir una cita médica porque no sabe usar una aplicación, por cada abuela que no puede ver la fotografía de su nieto porque nadie le enseñó a abrir un mensaje, cada persona mayor que no puede cobrar su pensión porque el banco cerró la sucursal física y ahora solamente opera en línea o directamente por una aplicación en el celular. Cada anciano que se siente inútil, invisible, obsoleto, porque el mundo se ha vuelto digital y él y ella quedó al otro lado de la pantalla. Cada uno de ellos es la evidencia viva de un derecho humano violado. Y mientras esos derechos estén violados, nuestra arquitectura jurídica está incompleta. Y por ende, que nuestra academia está en deuda y nuestra conciencia como juristas, como académicos, como investigadores y más importante, como seres humanos, no puede estar tranquila. Y por ende, nuevamente agradezco a la Universidad de Cauces del Sur, la Universidad de Itaúna, la Universidad de Extremo del Sur y a todos los auspiciadores por dar estos espacios para poder llamarnos a la reflexión, para analizar justamente cuál es el progreso de la tecnología y hacia dónde tenemos que dirigirnos como académicos en pos de los derechos humanos y siempre resguardando la dignidad humana. Muchas gracias al doctor Jorge Torres Manrique por la cordial invitación, a mi querido amigo Delton Ribeiro, a la doctora Cleide Calgaro, al doctor Pablo, que lo vi hace rato, a todos los demás colegas que comparten la pasión por la academia y buscando siempre aportar un poco más a los derechos humanos. Muchas gracias, querido Delton, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, apreciado doctor Cristian Barrios Varón. Muchas gracias por su ponencia, por su charla. Saludos cordiales hasta Bolivia. Muchísimas gracias. Un abrazo, mi estimado. Chao, chao. Ahora yo me voy a llamar la doctora María Cecilia Pistoia. Bienvenida, doctora. Yo me voy a leer su currículum. La doctora María Cecilia Pistoia, de Argentina, es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa por la Universidad Ateneo de Palpalapa de México, espero que esté correcto, el Colegio Contable Jurídico Humanista de México y la Euroamericana Fundación Internacional de Colombia. Especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Investigadora, mediadora, consultora profesional, autora de artículos científicos, coautora de obras jurídicas, conferencista nacional e internacional, con el tema El derecho alimentario de los adultos mayores, entre la solidaridad familiar y la obligación legal. Apreciada doctora, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenida como siempre. Buenas tardes a todos. Es un enorme placer y honor para mí participar desde la República Argentina en este magno Congreso Mundial y compartir palestra con destacados profesionales
de distintos países. Realmente es un privilegio y en este sentido quiero agradecer de manera infinita por la cordial invitación a cada una de las instituciones y universidades organizadoras y coorganizadoras de este importante evento. Mi agradecimiento va dirigido especialmente a los distinguidos y apreciados doctores Jorge Isaac Torres Manrique, Deilton Ribeiro Brasil y Cleide Calgaro. En este sentido, y a partir del tema que me convoca en esta oportunidad, considero relevante comenzar mi ponencia tratando de esgrimir una definición, conceptualización o naturaleza jurídica de los alimentos. Y en este sentido, es fundamental determinar que los alimentos como institución jurídica no se limita solamente en un sentido estricto. Cuando hablamos de alimentos no solamente se ciñe a la comida, sino que también incluye otros ítems, otros conceptos, otros acápites como por ejemplo la educación, la salud, la vivienda, la vestimenta, el calzado, el esparcimiento, los traslados, entre otros. Y cuando hablamos de alimentos en general, es importante para poder valorar cuál es el monto de dinero que se debe cumplir en carácter de alimentos, establecer específicamente en cada caso en particular cuáles son las necesidades concretas del alimentado y cuáles son los ingresos del alimentante. Y en este contexto siempre se prioriza las necesidades del alimentado porque es quien se encuentra en este sentido en un estado de mayor vulnerabilidad. Cuando hablamos de alimentos, en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, podemos decir que hace referencia a través de distintos artículos acerca de los alimentos derivados de la responsabilidad parental o patria potestad, alimentos a favor de los hijos mayores de edad y alimentos entre parientes. Cuando hablamos de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, nos referimos a aquellas obligaciones que tienen ambos progenitores respecto de las personas y de los bienes de los hijos hasta que alcance la mayoría de edad. En la República Argentina, las personas alcanzan la mayoría de edad a los 18 años, pero la obligación alimentaria continúa de manera obligatoria, reitero, para ambos progenitores, hasta los 21 años de edad de los hijos. No solamente la obligación de cumplir con una cuota alimentaria, sino también del deber de asistencia en general. Hasta esta edad de 21 años. Cuando el hijo tiene 22, 23, 24 y hasta 25 años y se encuentra cursando carreras universitarias o terciarias y no tienen ingresos para satisfacer sus necesidades, la obligación alimentaria de ambos progenitores se extiende hasta los 25 años de edad inclusive. Y por otro lado, a partir del artículo 537 y siguientes de la Ley de Fondo Nacional Argentina, encontramos distintas disposiciones acerca de los alimentos entre parientes. Y en este sentido podemos ubicar a los adultos mayores, donde la ley lo que va a decir que existen distintos parientes obligados para el cumplimiento de esta cuota alimentaria. Hay una jerarquización en cuanto a la proximidad en el vínculo de parentesco. En primer lugar, podríamos decir que son los hijos que tienen la obligación de sostener económicamente a sus padres, ¿no? Cuando los padres son mayores, pero cuando el hijo falleció o cuando no se encuentra en una situación de solvencia financiera y económica, entonces son los nietos quienes tienen que cumplir con esta obligación alimentaria. Y también es menester señalar que el cónyuge y o conviviente también tiene esta obligación alimentaria. El derecho alimentario justamente es una facultad inherente a la condición humana de todas las personas y específicamente es una facultad inherente a la condición del adulto mayor, hacia su autonomía y hacia a su dignidad. Dos derechos fundamentales que no solamente lo estoy sosteniendo y lo estoy compartiendo en el marco de mi exposición, sino también se va repitiendo en las distintas ponencias, ¿no? La importancia, reitero, de la dignidad humana, de la autonomía humana, especialmente de los adultos mayores. Pero cuando hablamos del derecho alimentario, decimos que es un derecho específico, que es un derecho personalísimo, que es un derecho fundamental, que está reconocido por distintas normativas, tanto en el orden interno nacional argentino como en el orden interno de los distintos países, pero también se encuentra reconocida por constituciones y convenciones. Y en este sentido, indefectiblemente tengo que hacer alusión a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, este tratado internacional tan importante que fue sancionado por la Organización de los Estados Americanos en el año 2015,
en la República Argentina ingresó al plexo normativo el 9 de mayo del año 2017, y si bien esta convención, que entiende que los adultos mayores son aquellas personas que tienen 60 años o más, no establece de manera expresa en un artículo o una disposición acerca de los alimentos, pero sí reconoce este derecho alimentario en distintas disposiciones de manera implícita y transversal. Podemos hacer referencia, por ejemplo, al artículo 9. Este artículo lo que hace es condenar el ejercicio de violencia y de abandono hacia los adultos mayores. Es importante entender que la violencia no solamente está relacionada con un hacer, ¿no? Con una agresión física, psicológica, moral, emocional. También hay una violencia patrimonial cuando no se cumple con esta obligación, este deber alimentario, y por lo tanto el abandono y la negligencia hacia las personas mayores, especialmente cuando hay un vínculo de parentesco, está condenado, está reprobado por este artículo de la Convención, como les decía, el artículo número 9. El artículo número 12 de la Convención Interamericana hace alusión al derecho a la salud, ¿no? Este derecho que le permite al adulto mayor poder acceder a las atenciones médicas pertinentes, a los tratamientos médicos, a centros sanitarios como hospitales, clínicas, a poder inclusive adquirir los medicamentos y cumplir con los tratamientos y tener los cuidados especiales. El artículo 19 de la Convención Interamericana dispone acerca de un sistema de seguridad social. Este sistema que incluye el beneficio de jubilación y o pensión cuando el adulto mayor cumple con los recaudos establecidos por la normativa vigente de cada uno de los países, pero también hace alusión a la importancia de que el adulto mayor pueda tener una cobertura social o una obra social para poder acceder especialmente a estos ámbitos de salud, estos ámbitos médicos. Y el artículo 24 de la Convención Interamericana sobre protección a los derechos humanos de los adultos mayores refiere a la vivienda. Y a una vivienda digna, no solamente esta vivienda digna en relación a que sea habitable, sino que sea adaptada, que sea adecuada a las necesidades que tiene este adulto mayor. Entonces, esta serie de derechos que están reconocidos en distintas normas, también en la Convención Interamericana, se basa fundamentalmente en la dignidad, se basa fundamentalmente en la autonomía y también en la inclusión social, porque por supuesto está en contra de la discriminación. Para que estos adultos mayores puedan alcanzar a incluirse en la sociedad por la que estamos transitando, una sociedad tecnológica, una sociedad digital, esta sociedad que está protagonizada por las TICs, las tecnologías de comunicación y de información, es necesario que pueda tener sus necesidades básicas satisfechas. Es muy difícil, casi imposible pensar que un adulto mayor pueda acceder a la comunicación tecnológica, por ejemplo, y a realizar determinadas actividades que de alguna manera los obliga la sociedad por la que estamos viviendo, si día a día no tiene su salud con los cuidados pertinentes, si no tiene que comer, ¿no? Si no tiene una salud no solamente física, sino una salud mental y una salud emocional. En este sentido, también es importante decir que una de las perspectivas en el cumplimiento de este derecho que tiene a la alimentación es la solidaridad familiar. Esta solidaridad que nace de alguna manera desde los sentimientos, el afecto, el amor, el respeto, que deriva básicamente de la ética y de la moral. Este cuidado, esta alimentación que los familiares o parientes realizan a favor de los adultos mayores de manera voluntaria y de manera espontánea. Ahora, lamentablemente lo que vemos en muchos países como en Argentina, que no se cumple con esta solidaridad familiar, que lamentablemente muchos adultos mayores que se encuentran en este estado de fragilidad o de vulnerabilidad se encuentran constreñidos a utilizar como herramienta la ley y acceder a la justicia para poder reclamar en este ámbito judicial una cuota alimentaria. Entonces, por eso es importante considerar estas dos perspectivas que forman parte del título de mi ponencia, ¿no? Por un lado, la solidaridad familiar y por el otro lado, la obligación legal. Y en este sentido, el Estado debe ser el garante en cuanto a
implementar los distintos mecanismos de protección de los derechos humanos de los adultos mayores en general y del derecho a tener una buena alimentación, reitero, no solamente la comida, sino salud, vivienda, esparcimiento, calzado, vestimenta y demás. El rol del Estado, en este sentido, es fundamental. Entonces, yo puedo decir, para continuar y ya ir finalizando mi ponencia y siguiendo este orden de análisis, que mi temática se basa prácticamente en dos pilares, ¿no? En un pilar que está vinculado al ámbito público, donde en este caso la solidaridad familiar es fundamental, basada en el amor y en el respeto, y en un ámbito público, el anterior es privado, y en un ámbito público donde el eje central va a estar marcado por el Estado, que es el cumplimiento de los derechos alimentarios de los adultos mayores a partir de la implementación de las normativas vigentes y del ámbito judicial. Y como reflexión final de mi ponencia, quiero compartir con ustedes una invitación a reflexionar. En realidad lo que yo considero fervientemente, que cuidar a quienes nos cuidaron no solamente es dar cumplimiento a un mandato familiar, sino también es contribuir a la construcción de una sociedad más justa y más humana. Muchas gracias, fue realmente un placer para mí haber participado en este magno Congreso Mundial. Los abrazo desde la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciada doctora María Cecilia Pistoia, por su charla. Y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos, como siempre. Muchas gracias y saludos hasta Argentina. Ahora yo me voy a llamar el doctor Gonzalo Uscamaita Salazar de Bolivia. Bienvenido, apreciado doctor. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Gonzalo Ramiro Uscamaita Salazar es abogado por la Universidad Aquino Bolivia, maestrías en Derecho Constitucional y Penal por la UMSA. Fui vicepresidente del Colegio de Abogados de La Paz, con el tema Inclusión de los adultos mayores como grupo vulnerable de protección legal en América Latina. Apreciado doctor, más una vez, bienvenido. Tiene 10 minutos para su ponencia. Muy buenas tardes para todos. Agradezco a los organizadores, coorganizadores, y les envío un saludo a los distintos académicos de este evento. Hoy vamos a hablar sobre la protección legal de los adultos mayores como grupo vulnerable, porque ya hemos visto, ya hemos escuchado que uno de los fenómenos, llamemos demográficos, sociales, jurídicos, más importante es el progresivo envejecimiento de la población. El aumento de la esperanza de vida ha incrementado, es un logro del desarrollo humano, social e incluso económico, pero debemos darnos cuenta que este aumento de la esperanza de vida nos plantea desafíos no solamente para los estados, sino para toda la sociedad en su conjunto. En muchos países se veía que la vejez era tratada desde una perspectiva asistencialista. El adulto mayor era visto como una persona dependiente, una persona quizá enferma, una persona incapaz, que era destinataria de protección y de beneficencia. Pero ya estamos dejando atrás este pensamiento. La mayoría de los estados han creado modelos de derechos humanos que, según esta proyección, las personas adultas ya son titulares plenos de derechos y de libertades. El Estado tiene obligaciones específicas destinadas a garantizar
que esta población pueda ejercer estos derechos en condiciones de igualdad y de dignidad. Pero esta población, estas personas adultas mayores, tienen una vulnerabilidad que no es únicamente su edad. Se encuentran relacionadas dentro de esta vulnerabilidad factores económicos, sociales, culturales e incluso familiares. Estas situaciones pueden generar discriminación, abandono, pobreza, se ha hablado de la exclusión digital y dependencia y dificultades de acceso a la justicia. Y empezamos a hablar ya de una protección legal de los adultos mayores, y esto nos supone analizar un conjunto de normas nacionales e inclusive internacionales. Nos obliga a pensar de principios constitucionales, de instrumentos de derechos humanos y por sobre todo de políticas públicas destinadas a garantizar una protección reforzada. Incluso el adulto mayor ya se lo ha incluido en un grupo vulnerable, porque se considera que la vulnerabilidad constituye una categoría fundamental dentro del moderno constitucionalismo, del derecho internacional, de los derechos humanos. Aclaremos, esto no es una condición de inferioridad o algo parecido, sino debe tratarse como una situación en la que se puedan limitar estos elementos que no hacen efectivo los derechos de la persona mayor. Y esto se debe verificar de acuerdo a la realidad interna propia de cada país. Pero todos debemos acudir a un principio fundamental, que hay en el derecho, el principio de igualdad. No puede limitarse una igualdad puramente formal o doctrinaria. Un Estado debe adoptar medidas que permitan alcanzar una igualdad material o sustantiva. Esto para evitar esa vulnerabilidad de este grupo y de otros grupos también. Porque sabemos que una persona mayor ya disminuye notablemente sus ingresos. Se lo excluye del mercado laboral. Incluso ya hay discriminación por la edad que tiene. Tienen distintas dificultades de acceso a servicios de salud. Y también esas mismas dificultades se presentan para acceder a la justicia. Es decir, la protección jurídica de las personas adultas mayores debe orientarse no solamente a brindar asistencia, sino a eliminar estas barreras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos. Pero no solo internamente dentro de un país. Sabemos que existe la protección internacional de las personas adultas mayores. Se han desarrollado progresivamente dentro del sistema universal, del sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la dignidad, una dignidad inherente a todos los miembros de la familia, y establece este principio de igualdad que estaba hablando y la no discriminación. Existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce los derechos fundamentales, los que están relacionados con la seguridad social, la salud, un nivel de vida adecuado y la protección de la familia. La importancia de estos instrumentos radica en que los derechos humanos no desaparecen con el envejecimiento. Por el contrario, determinadas condiciones pueden requerir obligaciones especiales por parte del Estado para garantizar su ejercicio efectivo. Estos instrumentos son considerados importantes para el desarrollo del derecho internacional en materia de envejecimiento. Entonces, se reconoce expresamente
que las personas mayores son titulares de derechos específicos y además establecen obligaciones para los estados porque ellas se encuentran dentro de un grupo especial de protección. En Bolivia, dentro del ordenamiento constitucional, esta reconoce la necesidad de una protección especial para las personas adultas mayores. La Constitución Política del Estado de Bolivia incorpora un conjunto de disposiciones que deben interpretarse a partir de los principios de dignidad, igualdad, protección reforzada y no discriminación. Es decir, está el Estado pensando que las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Esta disposición constitucional es particularmente importante porque se conoce que la protección no se limita a la subsistencia económica. Una vejez digna supone condiciones materiales, sociales, jurídicas que permitan a la persona desarrollar su vida con respeto, con seguridad y con autonomía. Entonces, dentro del modelo constitucional boliviano, la protección de las personas adultas mayores se analiza también a partir del bloque de constitucionalidad, es decir, que se incorporan los instrumentos internacionales de los derechos humanos en los términos previstos por la Constitución. Existen leyes en Bolivia que establecen un marco de protección destinado a garantizar el ejercicio de los derechos y promover condiciones para una vida digna, para que de alguna forma exista esa protección integral, exista la seguridad social, exista el acceso a la vivienda, existe el acceso a la justicia, entre otros. Pero no basta que una persona adulta mayor tenga derechos reconocidos en la Constitución o en las leyes. Es indispensable que se pueda acudir a las instituciones, que esa persona mayor tenga acceso a presentar una denuncia, que tenga el derecho a obtener una respuesta oportuna y acceder a mecanismos eficaces de reparación ante una supuesta denuncia. Resultan relevantes en este momento las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Sabemos que han sido aprobados en un marco de una cumbre judicial iberoamericana y posteriormente actualizadas. La protección legal de las personas adultas mayores como grupo vulnerable constituye una exigencia del Estado constitucional de derecho y del sistema internacional de derechos humanos. Entonces, no basta, como ya dije en su momento, no basta tener un abanico de leyes, no basta tener un abanico de códigos si estos no tienen el respaldo y se ajustan a la realidad política, a la realidad social, a la realidad económica de cada uno de nuestros países. Debemos reconocer una vejez digna. Debemos establecer obligaciones específicas de protección. Debemos tomar en cuenta que una legislación avanzada resulta insuficiente si persiste la violencia, si persiste el abandono, la discriminación o las dificultades de acceso a la justicia o las dificultades de acceso a la salud. Es necesario construir una cultura jurídica que comprenda que el envejecimiento forma parte natural de la vida humana y que la edad nunca debe ser utilizada con fundamento para negar dignidad, para negar autonomía o para negar participación de esa persona en la sociedad. Entonces, el desafío del derecho no es simplemente proteger a las personas mayores por ser vulnerables. No basta tener, ya les dije, ese abanico de leyes, sino tenemos que construir condiciones sociales, institucionales y jurídicas
que reduzcan estas causas de vulnerabilidad y nos permitan a todos ejercer plenamente los derechos. Ese es el desafío que debemos tomar. Gracias por su tiempo. Saludos desde Bolivia. Doctor Dayton, un gusto volver a encontrarlo una vez más. Le envío un abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, apreciado Dr. Gonzalo Uscamaita Salazar, de Bolivia. Es siempre un placer encontrar el amigo y oír su ponencia, su conferencia. Muchísimas gracias. Ahora yo me voy a llamar el doctor Lenin Navarro Moreno. Bienvenido, apreciado doctor. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Lenin Navarro Moreno es doctor en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, LLM Dixon School Law, Universidad de Pensilvania, LLM Queen Mary University of London, Arbitraje Internacional, Washington College of Law, American University, Máster en Derecho, Economía y Consumo de la UCLM, Máster en Administración Pública, Máster en Derecho Administrativo, Máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad, Derecho Económico Internacional, con el tema Contratación Pública Inclusiva. Apreciado doctor, bienvenido. Tiene 10 minutos para su conferencia. Muchísimas gracias, apreciado doctor Dayton. Un cordial y afectuoso saludo, un abrazo a la distancia, reiterando mi afecto y mis felicitaciones. Este es un evento digno de toda felicitación, un evento de carácter mundial, lo cual implica un esfuerzo grandísimo. Igualmente al doctor Jorge, un abrazo afectuoso, y a la doctora Claide, también amiga entrañable, un abrazo y mis sentidos de felicitaciones. En este momento voy a poner el temporizador para respetar puntualmente los 10 minutos. El tema que voy a tratar es la contratación pública inclusiva, y posiblemente este es, podríamos decir, el eje axiomático y central en el cual los derechos se vuelven vigentes o se vuelven vivos en la práctica. Nosotros conocemos que instrumentos internacionales garantizan los derechos humanos, y estos derechos humanos básicamente bajo una noción jus naturalista, sustentada sobre principios que al no ser creados obviamente no pueden ser modificados, derogados, restringidos, etc. ¿Y a qué voy yo con esto? Que más allá de lo que diga una norma, incluso si la norma dejaría de decirlo, como habíamos mencionado hace un momento, por ser derechos de carácter natural, deberían ser respetados. Si nosotros recordamos artículo 25-26 Convención de Viena del Derecho de los Tratados, nadie puede decir, un Estado soberano, sus representantes, que no existe norma o que existe falta de norma o vacío jurídico para no cumplir los compromisos internacionales, incluso si un Estado no es signatario o no se ha observado con detalle todo el proceso de asimilación. Y ahí vamos a la noción monista y dualista del derecho. El derecho internacional, básicamente estos grandes principios no fueron incorporados en su legislación local, tampoco eso es eximente o excusa el cumplimiento de estos compromisos. Nosotros recordamos al famoso autor Pareto, entre otras cosas, por sus dictados económicos que han penetrado tanto en las ciencias sociales y en el derecho. Básicamente uno de los postulados de Pareto nos lleva al conocido 80-20, que dice que básicamente el 20% de los actores, el 20% de las causas generan el 80% de las consecuencias. Y muchas veces nosotros no tomamos en consideración que para financiar el erario público y principalmente la contratación pública inclusiva, que es la que última ratio es efectiva a todos estos derechos,
debe tomar en consideración el financiamiento del erario público, quién efectivamente está aportando y quién efectivamente es beneficiario de aquello, más allá de cuestiones ideológicas, políticas, coyunturales, etcétera. La misma doctrina económica derivada, como les digo, del destacado autor Pareto, nos lleva a esta correlación de 80-20. El 80% de las consecuencias tiene un 20% de las causas. ¿Y eso qué se traduce? En que el motor efectivo es un 20%. Y ya en el tema que nos lleva a análisis en este punto, los adultos mayores. Los adultos mayores sin duda alguna fueron ese 20% que han movido el 80% de las causas. Y no es porque están en una situación vulnerable, sino básicamente porque es su derecho legítimo a tener una contraprestación. En la contratación pública vemos cuestiones que ya puntualmente y en honor al tiempo vamos a ser muy precisos. Cuestiones de conductas anticompetitivas, prácticas colusorias, abuso de posición dominante, competencia desleal, operaciones de concentración umbrales que son importantísimos en determinación de los contratos del Estado, los mercados de bienes y servicios y principalmente las cuestiones de desagregación tecnológica que nos marcan parámetros importantísimos. Eso sumado a monopolio legal y monopolio jurídico, otra vez potestades propias del Estado, potestades exorbitantes y unilaterales del Estado, y el monopolio principalmente destacado en la contratación pública inclusiva, porque el Estado en la práctica en muchas de las grandes compras es el único comprador y última ratio el único que permite que ciertas industrias o prácticas económicas estén vigentes. Como les digo, la población adulta mayor años atrás podía estar encasillada como una población vulnerable bajo una lógica de minorías. Hoy por hoy, la cuestión demográfica nos lleva a que el adulto mayor viene siendo la mayor parte de la población y cuando transcurran un par de décadas, eso será más visible, más palpable aún. Por derecho, quien ha aportado a la sociedad merece una contraprestación. Y en esta lógica de arquitectura de compras públicas sustentables e inclusivas tenemos barreras de entrada, competencia, entorno, gobernanza, compliance, cuotas de reserva de mercado, desagregación tecnológica, incentivos de dinámica de competencia y principalmente compromisos operativos como las llamadas cláusulas sociales adjetivas. Estas cláusulas sociales adjetivas, una preponderancia mayúscula que debemos resaltar. Como les digo, en honor al tiempo, no voy a estar muy detallado en cada uno de estos, pero sí, con la distinguida invitación realizada por el doctor Jorge, por el doctor Dalton, estoy preparando ya un documento más exhaustivo sobre todos estos conceptos económicos, jurídicos y operativos que permita tener una noción clara de cómo debe o puede operar la contratación pública inclusiva. En el ámbito de la micro y macroeconomía también tenemos lo que se conoce como el BTM o el valor efectivo del dinero, que eso también lo vamos a detallar, como les digo, de forma no muy puntual en ese momento por la limitación del tiempo, pero ya más ampliada en cuanto tenemos la posibilidad de hacer un libro conjunto y agradeciendo también por esa invitación. A esta lógica que parece muy evidente, 80-20 de Pareto, quien aportó al Estado mínimamente necesita una retribución, como les digo, más allá de concepciones ideológicas o políticas. En la práctica sucede que muchas veces, bajo esta misma lógica del 80-20, quienes no aportan son los que más se benefician y quienes aportan al erario nacional no tienen contraprestaciones objetivas. El derecho administrativo ha sido el vehículo por antonomasia de los contratos del Estado. Y esta noción de contratos del Estado nos lleva a dos divisiones básicas, contrato administrativo y contrato de la administración, que no necesariamente son los mismos en ejercicio de ese catálogo de potestades exorbitantes y unilaterales de la administración pública, que también nos lleva al concepto básico y fundamental para entender aquello, el tema de la autotutela. Autotutela declarativa, autotutela ejecutiva, autotutela conservativa y la ejecutiva de la reduplicativa de segunda potencia. Que esto nos marca efectivamente cómo actúa el Estado, cómo debería actuar el Estado y principalmente llevar a la práctica todo este sinnúmero de derechos. Nosotros conocemos
ampliamente todas las convenciones internacionales o leyes internas que hablan de derechos, pero en la práctica eso es letra muerta si efectivamente el Estado, a través de la contratación, no hace efectivo el alcance oportuno de todas estas cuestiones que van desde acceso a la salud hasta un sinnúmero de elementos que están vistas en esta noción, además del derecho público, que nos marca una dogmática de doble personalidad del Estado. Y aquí es otro elemento muy destacado para entender cómo en toda esta cuestión de contratación pública inclusiva y hacer efectiva los derechos, no solamente de estratos vulnerables, sino de personas, adultos mayores que efectivamente aportaron de forma efectiva, adecuada y oportuna al erario nacional, cómo debe haber una contraprestación. Y la doble personalidad del Estado no es absoluta, tiene cuestionamientos en el derecho público, pero básicamente nos marca dos parámetros objetivos. Uno, la actividad ius imperi soberana del Estado, donde el Estado está investido de ese poder inescrutable, sin embargo tiene otra facultad en el cual ya es un actor económico, y siendo un actor económico puede dinamizar los aspectos de compras y ventas, pero además no solamente eso, que es, podríamos decir, el estrato más elemental y básico de compras públicas o compras del Estado, sino contratos del Estado que tienen categorías más complejas y más sofisticadas. Esta noción de doble personalidad del Estado nos lleva a esta noción de que el Estado, en esta lógica de prácticas inclusivas, actúa en una noción de imperio, básicamente siendo el regulador de las cuestiones de mercado, pero además se transforma en un actor económico que debe velar por la salud de la economía, pero principalmente por lo que habíamos mencionado, porque no exista prácticas colusorias, carteles, abuso de posición dominante. Históricamente, ¿qué se ha dicho? Bajo una lógica de mecanismos de control, de que básicamente el Estado debería optar por lo más económico, por lo más barato. La lógica de la administración pública, y por honor al tiempo no voy a entrar en teorías de administración pública, pero sí destacar que la administración pública en los últimos 50 años ha dicho que por cuestiones de obsolescencia económica, que por cuestiones de mantenimiento, de desarrollo, de sostenibilidad, etcétera, el Estado no puede comprar lo más barato. Sin embargo, el funcionario público tiene un temor reverencial a los organismos de control, y ante la posibilidad de que en algún momento sea incriminado por cuestiones de orden penal o administrativo, siempre existe esa tendencia de buscar lo más barato, que obviamente buscar lo más barato para quienes han aportado con su vida, con su esfuerzo, al sostenimiento, al desarrollo del Estado y de la sociedad en general, de la familia, el núcleo central de toda unidad viviente, nos lleva a este cuestionamiento fundamental. En honor al tiempo, han pasado los 10 minutos, únicamente reiterar mi afecto, mi agradecimiento al doctor Deilton, al doctor Jorge, a la doctora Cleide. Este es un tema que, como les digo, sin duda alguna nos deja mucha cuestión todavía por desarrollar. Como les digo, las barreras de entrada, las barreras de gobernanza, los incentivos, la dinámica, que en algún momento tiene elementos muy cercanos y de mucha fricción con los elementos del derecho de mercado, de competencia, de propiedad intelectual, nos lleva al sentido de que efectivamente todos los derechos que nosotros mencionamos, indudablemente de una validez ius naturalista mayúscula, llegan a la práctica y llegan a concentrarse siempre y cuando el Estado, a través de su contratación pública, lleve los bienes y servicios a quienes los necesitan. Y principalmente, como digo, en el caso de los adultos mayores, no como un beneficio de un sector vulnerable, sino como un derecho objetivo de quienes aportaron con su vida y con su erario y con su esfuerzo al sostenimiento del Estado y al sostenimiento de todo el constructo social del cual nosotros somos beneficiarios. Un abrazo al doctor Deilton, reiterarle mi afecto, mi aprecio y felicitación a todos los organizadores. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias, apreciado doctor Lenin Navarro Moreno, por su conferencia, por su ponencia, y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos con mucho placer. Gracias, doctor. Felicitaciones. Gracias. Agora vou estar chamando a doutora Nádia Regina Guzela Tonial, melhor dizendo. Seja muito bem-vinda, doutora. Vou estar aqui fazendo
uma breve leitura do seu currículo, apenas localizando aqui. Muito bem. A doutora Nádia Regina Guzela Tonial é doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, mestre em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos, advogada, professora, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Metamorfose Jurídica, do Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade de Caxias do Sul, UX, com o tema A Hipervulnerabilidade do Consumidor, Pessoa Idosa na Economia Digital e sua proteção no ordenamento jurídico. Doutora Nádia, a palavra é sua, você tem o tempo de 10 minutos, estamos todos a ouvi-la. Bem-vinda. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Cumprimento a todos que participam desse painel, especialmente o doutor Deilton Ribeiro Brasil, que é o mediador nesse momento. Muito obrigada por estar aqui. Gostaria também de parabenizar a Escola Premência Justiça do Peru, a Universidade de Itaúna, a Unesc, a Universidade de Caxias do Sul, nas pessoas dos queridos e talentosíssimos professores, Dr. Jorge Torres Manrique, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, Dr. Maurício Filó e doutora Cleide Calgaro. Parabenizá-los, enfim, pela realização desse brilhante evento. Como o doutor Deilton falou, o tema a ser exposto, ele refere-se à hipervulnerabilidade do consumidor pessoa idosa na economia digital e quais os desafios do ordenamento jurídico brasileiro para a sua proteção. Inicialmente, percebe-se que a expansão da economia digital modificou os meios pelos quais os produtos e serviços são ofertados, bem como alterou a própria estrutura e arquitetura das relações de consumo. As plataformas digitais, os sistemas de recomendação, a inteligência artificial, os mecanismos automatizados de crédito e o tratamento massivo de dados passaram a integrar o cotidiano do consumidor, deslocando a parte do poder decisório para estruturas tecnológicas cuja complexidade escapa à compreensão do consumidor. Nesse cenário, a vulnerabilidade, que é reconhecida como fundamento na política nacional das relações de consumo, ela adquire novas dimensões, em que o consumidor passou a enfrentar também uma assimetria informacional e tecnológica, na qual o mercado passou a conhecer, classificar e antecipar comportamentos que o próprio indivíduo desconhece. Nesse contexto, é que a categoria da hipervulnerabilidade assume especial relevância, pois permite compreender que a vulnerabilidade não constitui mera inferioridade econômica, mas uma condição estrutural do consumidor no mercado, que pode apresentar dimensões técnica, jurídica, fática e informacional. Quando essa vulnerabilidade ordinária se sobrepõe a uma condição pessoal ou social que agrava a exposição do consumidor às práticas de mercado, justifica-se uma tutela diferenciada. A pessoa idosa insere-se particularmente nesse campo, não porque a idade implique em qualquer incapacidade, mas porque determinadas circunstâncias relacionadas ao envelhecimento podem intensificar a assimetria informacional e contratual. O fundamento constitucional dessa tutela diferenciada encontra-se na necessidade de assegurar a igualdade material sem sacrificar a autonomia. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que a pessoa de 60 anos ou mais é titular de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e deve ter asseguradas oportunidades para seu desenvolvimento em condições de liberdade e dignidade. A Constituição Federal no Brasil fornece a matriz normativa dessa construção, pela dignidade da pessoa humana, que não permite que o consumidor seja reduzido à condição de mero objeto de estratégias de mercado, pelo princípio da igualdade, que impõe o enfrentamento das desigualdades materiais e pela própria proteção do consumidor.
A par disso, o artigo 230, também da Lei Maior, atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na sociedade e defendendo sua dignidade e bem-estar. A proteção consumerista da pessoa idosa resulta, portanto, da convergência constitucional entre a dignidade, a igualdade, a defesa do consumidor e a proteção do envelhecimento. Não se trata de privilégio jurídico, mas de mecanismo de compensação de desigualdades materiais. Nesse contexto, a economia digital acrescenta à figura da hipervulnerabilidade tradicional uma dimensão que pode ser denominada de hipervulnerabilidade informacional e tecnológica. O consumidor pessoa idosa pode desconhecer não apenas as características do produto ou do serviço adquirido, mas também os mecanismos em que a plataforma determina quais as ofertas serão visualizadas, quais os anúncios receberá, quais os preços lhe serão apresentados ou como será classificado para fins de crédito. A doutrina sobre vulnerabilidade digital identifica que o dever de informação tradicional mostra-se insuficiente quando a assimetria não está apenas no conteúdo do contrato, mas na própria arquitetura tecnológica que organiza a experiência de consumo. A complexidade algorítmica, a opacidade dos sistemas e a utilização dos dados comportamentais ampliam a distância entre fornecedor e consumidor. Ainda destaca-se que o ambiente digital produz uma nova camada de vulnerabilidade para a pessoa idosa por meio dos golpes virtuais, praticados através de aplicativos de mensagens, falsas centrais de atendimentos, links fraudulentos, clonagem de identidade e comunicações que simulam instituições financeiras que exploram não apenas a assimetria informacional, mas também a confiança depositada naquele vínculo. Assim, fornecedores de serviços financeiros devem adotar mecanismos eficazes de prevenção, autenticação e monitoramento de transações fraudulentas, sobretudo quando presentes elementos capazes de indicar a situação de vulnerabilidade agravada desse consumidor. Também imperioso mencionar que a necessidade de proteção do consumidor pessoa idosa assume contornos complexos nas relações envolvendo empréstimos consignados a serem descontados dos benefícios previdenciários. A facilidade da contratação, a oferta de crédito e a possibilidade de contratação por meios remotos podem transformar esses empréstimos em fator de superendividamento. Esse comprometimento da renda previdenciária pode repercutir diretamente sobre despesas essenciais, como alimentação, moradia e cuidados de saúde. Nesse contexto, o superendividamento pode representar uma restrição de condições materiais para o exercício de uma vida digna desse consumidor pessoa idosa. Assim, a proteção jurídica deve impedir que a vulnerabilidade seja convertida em oportunidade de exploração econômica, exigindo dos fornecedores deveres reforçados de informação e uma concessão responsável de crédito. Essa realidade do consumidor pessoa idosa no ambiente digital exige uma interpretação sistemática entre Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O CDC assegura, entre outros direitos básicos, a informação adequada e clara, a proteção contra práticas abusivas, além da efetiva prevenção e reparação de danos. O Estatuto, por sua vez, estabelece a proteção integral e a prioridade da pessoa idosa, determinando que nenhuma pessoa idosa seja objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Já
a LGPD assegura direitos relacionados ao tratamento dos dados pessoais e à revisão de decisões automatizadas. Assim, a tutela jurídica adequada emerge do diálogo das fontes para permitir a coordenação de diferentes regimes normativos em favor da proteção efetiva do sujeito vulnerável, nesse caso, o consumidor pessoa idosa. Portanto, a resposta jurídica não deve consistir na rejeição da inovação tecnológica, mas na submissão dela aos princípios de proteção do consumidor. O próprio artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor determina a compatibilização da proteção do consumidor com o desenvolvimento econômico e tecnológico, sob a perspectiva da boa-fé e do equilíbrio das relações de consumo. Isso significa que a eficiência tecnológica não constitui valor absoluto capaz de afastar os direitos fundamentais. Ao contrário, quanto maior o poder tecnológico do fornecedor, maiores devem ser os deveres de transparência, segurança e informação. Nesse sentido, para o consumidor pessoa idosa, a exigência deve ser reforçada quando houver risco de discriminação etária, manipulação comportamental, concessão irresponsável de crédito ou exploração de vulnerabilidades econômicas e informacionais. A hipervulnerabilidade deve produzir, portanto, deveres jurídicos proporcionais de proteção e não mera classificação abstrata do consumidor. Nesse sentido, concluindo, sustenta-se que, a partir das dessas premissas apresentadas, a proteção do consumidor pessoa idosa na economia digital exige a reconstrução do conceito de hipervulnerabilidade, a partir de uma perspectiva constitucional, intergeracional e informacional. É necessário identificar a sobreposição entre envelhecimento, desigualdade material, assimetria informacional, complexidade tecnológica e poder econômico das plataformas. Por fim, assim a proteção integral prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, a vulnerabilidade consagrada no Código de Defesa do Consumidor e a autodeterminação informativa promovida pela LGPD devem ser interpretadas conjuntamente, tendo como eixo unificador a dignidade humana da pessoa idosa. Dessa forma, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e devolvo a palavra ao Dr. Deilton. Muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Nádia, pela sua intervenção, sempre muito judiciosa, bastante objetiva, e contamos com a sua presença nos nossos próximos eventos. Um grande abraço. Até mais. Bom, agora eu vou estar chamando a doutora Maria Cotinha Bezerra Pereira. Seja muito bem-vinda, doutora Maria. Eu vou estar lendo aqui a ementa do seu currículo. Eu sei que ele é muito mais extenso. A doutora Maria Cotinha Bezerra Pereira é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins, onde atua há 36 anos, além de conselheira do CSMP. Especialista em Direito Penal e Processual Penal, bem como em Estado de Direito e Combate à Corrupção. É mestre e doutoranda em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela ESMAT, da Universidade Federal do Tocantins. Sua trajetória profissional destaca-se pela dedicação ao aprimoramento acadêmico e pelo compromisso com a promoção da justiça e resolutividade extrajudicial, a cidadania e a igualdade. Defende ativamente a representatividade feminina e étnico-racial, com o tema o acesso à justiça na era digital, barreiras tecnológicas
exclusão digital e a tutela jurisdicional efetiva da pessoa idosa. Doutora Maria Cotinha, muito bem-vinda mais uma vez. Você tem a palavra pelo tempo de 10 minutos. Muito obrigada, professor. Saudações a todos os participantes deste marcante evento. Eu registro meus cordiais agradecimentos ao senhor, condutor dos trabalhos, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, e por ser intermédio, a organização desse Congresso Mundial pelo honroso convite e oportunidade de trazer essa reflexão tão essencial para o nosso tempo. Eu quero iniciar a minha fala com um cenário que, infelizmente, se repete todos os dias na maioria dos fóruns e tribunais brasileiros. Uma senhora de 78 anos, moradora de uma cidade do interior do nosso país, precisa acompanhar um processo que reivindica um benefício previdenciário que lhe foi negado. O processo eletrônico. Para acessá-lo, ela precisa de um login, de uma senha, de um dispositivo com internet e de saber navegar em um sistema que funciona nos computadores mais modernos. Ela não tem nenhum desses recursos. E o que era para ser uma porta aberta à justiça tornou-se, na prática, uma porta fechada a 7 chaves. E essa senhora não está sozinha. Ela representa milhões de pessoas. E é sobre essa tensão entre a promessa da justiça digital e a realidade da exclusão digital da pessoa idosa que eu proponho falar hoje. A digitalização do sistema de justiça é um processo irreversível e, em muitos aspectos, desejado. Audiências virtuais, peticionamento eletrônico, plataforma de resolução online de conflitos, tudo isso prometeu tornar a justiça mais rápida, mais barata e mais acessível. E a pandemia do Covid-19 acelerou exponencialmente esse caminho. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça editou, já nos idos de 2021, a Resolução 101, reconhecendo oficialmente que havia pessoas digitalmente excluídas que precisavam de proteção. Foi um avanço, mas ainda insuficiente. Por quê? Porque vivemos uma contradição fundamental. Ao mesmo tempo em que a digitalização amplia o acesso para alguns, ela pode, frequentemente o faz, aprofunda barreiras para quem já é historicamente vulnerável. E a população idosa está no centro desta contradição. Até 2050, segundo a ONU, 1 em cada 6 pessoas no mundo terá mais de 65 anos de idade. No Brasil, até 2060, estima-se que os idosos representarão 30% da população. Estamos envelhecendo mais rápido do que estamos nos adaptando. Olhando para o mundo, o que a literatura científica nos mostra é que essa exclusão digital de pessoas idosas não é um problema brasileiro. Ela representa, na verdade, um obstáculo global. Pesquisas apontam que o continente europeu, que é detentor de uma infraestrutura digital avançada, sistema de bem-estar consolidados, estudos na Polônia mostram que quase 42% das pessoas entre 65 e 74 anos de idade não usam a internet. E um estudo jurídico polonês demonstrou que cidadãos digitalmente excluídos não conseguem acessar procedimentos judiciais disponíveis apenas online, uma violação do direito constitucional ao tribunal. Em pesquisas na Espanha, idosos relatam perceberem uma deterioração dos serviços públicos digitalizados e associam isso a uma violação dos direitos, seus direitos de cidadania. Na Ásia, a China, que avançou rapidamente na digitalização, tinha em 2022 mais de 40% dos idosos acima de 60 anos de idade desconectados da internet. Pesquisadores chineses e sul-coreanos já reconhecem lacunas graves na legislação de proteção dos direitos digitais dessa população. Nas Américas, a pesquisadora americana Cynthia Sanders afirma com clareza: a divisão digital é uma questão de direitos humanos. Nos Estados Unidos, pesquisas identificam o medo e a falta de confiança são barreiras que precisam ser vencidas antes de qualquer aprendizado digital possa começar. Como podemos ver,
O padrão é o mesmo em toda parte. Quanto mais velha a pessoa, mais profunda é a exclusão. E quando o sistema de justiça se torna predominantemente digital, essa exclusão se converte em negação de direitos. No Brasil, a situação tem contornos próprios e muito graves. Dados recentes indicam que 72% das pessoas idosas nunca utilizaram aplicativos e apenas 19% usam efetivamente a internet. Isso em um país em que o processo judicial eletrônico já é regra, não é exceção. A Lei 11.419 de 2006 regulamentou a uniformização do processo judicial no Brasil. O Código de Processo Civil de 2015 consolidou esse caminho. O Conselho Nacional de Justiça criou o juízo 100% digital. Inegavelmente, foram avanços reais para a eficiência do judiciário. Mas a que custo para quem não consegue acessar esse ambiente digital? O Estatuto da Pessoa Idosa regulamentado pela Lei Federal 10.742 de 2003, no seu artigo 71, garante prioridade na tramitação dos processos em que figure como parte uma pessoa com 60 anos ou mais. Mas de que vale essa prioridade se a pessoa não consegue sequer protocolar a petição, acessar o processo ou participar de uma audiência virtual? Pesquisas feitas durante a pandemia revelaram que grupos vulneráveis, entre eles os idosos, enfrentaram dificuldades severas para acessarem assistência judiciária virtualizada. O que deveria ser uma solução de continuidade tornou-se uma barreira de exclusão. E não é só o acesso ao processo, é a exclusão digital que expõe o idoso a fraudes, a golpes, a violação de dados pessoais. A vulnerabilidade no mundo digital é multidimensional. Ela é tecnológica, é econômica, é cognitiva e cultural ao mesmo tempo. A pergunta que precisa ser feita com urgência é: estamos construindo um sistema de justiça que funciona para quem? E o que eu quero apresentar a tese central desse trabalho é o seguinte: o letramento digital não pode ser tratado como uma responsabilidade individual, como se cada pessoa idosa devesse, por conta própria, se adaptar ao mundo que foi construído sem ela. O letramento digital precisa ser reconhecido como um direito fundamental, uma condição sine qua non para o exercício do acesso à justiça, tal como foi previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Sem letramento digital, o princípio da inafastabilidade da jurisdição é uma promessa vazia para a parcela significativa da nossa população. Pois bem, o que precisa ser feito? Entendemos que precisamos de alternativas presenciais equivalentes às digitais. A digitalização não pode significar a extinção do atendimento presencial. Quem não consegue acessar o ambiente virtual tem o direito de ser atendido da mesma forma e com a mesma qualidade. Segundo, criar balcões de acesso digital nos tribunais, com servidores capacitados para auxiliar cidadãos em situação de vulnerabilidade digital e não simplesmente redirecioná-los para uma fila. Terceiro, regulamentar as audiências virtuais de forma sensível à vulnerabilidade das partes. A decisão sobre o formato da audiência não pode ser unilateral quando há uma outra parte, uma parte idosa, com baixo letramento digital, do outro lado. Investir em programas estruturados de letramento digital para idosos como política de Estado, não como um projeto esporádico, mas como obrigação constitucional derivada do direito da cidadania plena. Quinto, exigir design universal nas plataformas judiciais eletrônicas, sistemas pensados para pessoas com diferentes capacidades físicas, cognitivas e digitais. Isso não é luxo, é respeito à diversidade humana. Encerrando, permitam terminar retomando aquela senhora da qual eu fiz a citação no início. Ela não precisa de compaixão, ela precisa de um sistema de justiça que a reconheça como sujeito de direito, com a mesma dignidade, a mesma seriedade e o mesmo acesso garantido a qualquer outro cidadão. A tecnologia é um meio e a justiça é um fim. Nenhum avanço tecnológico pode ser celebrado se, ao avançar, deixar para trás pessoas que mais precisam de proteção. A inovação tecnológica no judiciário é bem-vinda, mas ela só é legítima quando é inclusiva.
quando não exclui, quando não substitui direitos por plataformas. E uma justiça que não alcança a todos não é plena, ela é privilégio. Por isso, senhores, debater esse tema aqui não é um detalhe técnico, é dar nome e rosto a quem a revolução digital deixou para trás e dizer que a justiça não pode seguir sem eles. Que as discussões dessas jornadas não terminem com o encerramento desse evento. Que voltem conosco para os fóruns, tribunais, para as universidades, para os escritórios e gabinetes, para as políticas públicas e, acima de tudo, que represente mudanças na realidade de quem hoje não tem voz e nem tela. Eu agradeço imensamente a todos pela atenção e oportunidade. Renovo, doutor Deilton, a satisfação pelo encontro com o senhor. Muito obrigado, doutora Maria Cotinha Bezerra Pereira, pela sua apresentação. Apresentou dentro do tempo regimental, também muito objetiva, sempre muito concisa. É um prazer sempre tê-la conosco. Muito obrigado, uma excelente tarde. Tchau. Até mais. Bom, eu vou então estar chamando o doutor Fernando Gustavo Quinoer. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando Gustavo. Eu acredito que a doutora Viviane esteja com o doutor, ou ela estará em outra câmera. Professor Deilton, boa tarde, sempre é um grande prazer revê-lo. Professora Igualmente. Viviane ingressou de uma forma inesperada numa reunião. Me sem nenhum problema. Iniciasse, não tenho certeza se ela conseguirá ingressar. Não tem problema. Apenas perguntei porque vocês sempre fazem uma apresentação conjunta, foi a minha dúvida, mas sem nenhum problema. Eu vou, então, aqui estar fazendo a sua apresentação, né, que também vale pela doutora Viviane Coelho de Celos Quinoer. O doutor Fernando Gustavo Quinoer, ele é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, professor do mestrado e doutorado da Unicuritiba, Paraná, professor do mestrado na UCAM, do Rio de Janeiro, na Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, foi procurador federal de categoria especial e juiz do TRE do Paraná, advogado sênior do escritório Celos Quinoer, Sociedade de Advogados, escritor, pesquisador e palestrante, que vai nos brindar com o tema a longevidade e a alteração dinâmica das relações jurídicas. Doutor Fernando, você tem 10 minutos, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Deilton, sempre é um grande prazer revê-lo e uma enorme honra participar dos eventos sob sua condução, sob sua organização, são sempre muito instrutivos e sempre muito, na verdade, preocupados com temas absolutamente atuais. E, sinceramente, eu me sinto até muito gratificado em poder participar de um evento que discute exatamente este tema. Eu tenho alguns artigos já publicados sobre este tema, que diz respeito exatamente às mudanças, algumas delas radicais, falarei um pouco sobre esse aspecto, ocasionadas pela densificação da pirâmide social no topo, ou seja, um acúmulo de pessoas mais idosas em detrimento. Isso não necessariamente precisaria acontecer, mas é um fenômeno que se tem presenciado em detrimento da base, ou seja, um número menor, cada vez menor da população mais jovem e um número cada vez maior de pessoas ainda consideradas idosas, e digo ainda porque este também é um critério que, com esta dinâmica, está sob revisão. E foi exatamente por isso, o professor Deilton referiu o tema de minha abordagem, que escolhi tratar do tema a longevidade e a alteração dinâmica das relações jurídicas. Eu digo dinâmica sim, e eu poderia até aumentar a ideia de movimento, de dinamicidade, para chegar até mesmo ao juízo de impacto. O impacto, talvez, nas relações jurídicas, causado por esta inversão da pirâmide social. Se tratarmos da realidade brasileira, inegavelmente temos um impacto.
Claro que, dimensionando num âmbito maior esta análise, nós chegaremos à realidade europeia, principalmente, que já há muito tempo enfrenta esta questão e que, de alguma forma, se preparou para o adensamento da camada da população de maior idade. No Brasil, no entanto, e aqui traçando um pequeno paralelo, esta situação nos impactou porque ela ocorreu em muito pouco tempo. A inversão da pirâmide social brasileira aconteceu em menos de 30 anos. Significa, em menos de 30 anos, e isto na Europa já se verifica há muito mais tempo, já é quase centenário na Europa ter-se uma população maior, de maior idade, em volume maior, de maior idade, mas no Brasil, na realidade brasileira, que é também um fenômeno constatado em outros países da América Latina, México, Argentina até com mais ênfase, Chile já há mais tempo, mas de qualquer forma, falando da realidade brasileira, são os dados de que disponho, estatísticos inclusive, o que se vê é que em menos de 30 anos, como eu dizia, tem se concentrado a maior parte da população brasileira nos níveis de maior idade e tem se rareado o volume da população em idade menor, na infância, na adolescência e principalmente na fase pré-adulta. E esta realidade, este panorama, que pode ter, e eu não ousaria, até porque os estudos sobre as causas ainda não estão concluídos, eu não ousaria dizer que há apenas uma causa, e de fato não há apenas uma causa isolada para este fenômeno. No entanto, tendo presente este fenômeno, e ele é presente, algumas consequências jurídicas se apresentam de pronto, e eu digo de pronto diante desta impactante realidade decorrente de uma mudança assim tão rápida. E a primeira delas, vou elencar algumas destas alterações dinâmicas das relações jurídicas, diz respeito ao direito civil, principalmente à capacidade civil, e ao direito de família, porque a longevidade aumenta a incidência de quadros de vulnerabilidade cognitiva prolongada, o que impulsiona institutos, o uso de institutos se torna mais frequente, como os da curatela, a tomada de decisão apoiada, prevista pela Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, discussões doutrinárias sobre a autocuratela e até mesmo sobre a possibilidade de mandato duradouro, com o questionamento da outorga de poderes para uma futura incapacidade como alternativas menos restritivas à interdição tradicional. Também no direito civil, há um impacto no direito das sucessões, porque as famílias com mais gerações simultaneamente vivas, o que atrasa a transmissão patrimonial, atrasa evidentemente no bom sentido, mas leva a um compasso distinto daquele que se tinha há até pouco tempo atrás, na transmissão patrimonial por herança, e isso estimula o planejamento sucessório em vida, tornando mais comuns os institutos da doação com reserva de usufruto, a instituição de holdings familiares e até mesmo testamentos e pactos sucessórios como forma de antecipar e organizar a partilha antes do falecimento. Também se impacta o direito previdenciário, porque a maior expectativa de sobrevida pressiona a sustentabilidade atuarial do sistema. Esse é um tema central desde as reformas que se puseram sob discussão na década de 80 do século passado e eclodiram na realidade brasileira na emenda constitucional número 20 de 98, que foi tímida diante dos avanços que já deveria ter operado,
vieram outras alterações no sistema previdenciário, mas tem-se claro na conclusão de que estas reformas não foram suficientes para restabelecer o equilíbrio atuarial, que na verdade se encontra cada vez mais inalcançável, cada vez mais distante. Por quê? Tem se levado ao aumento de idade mínima para a aposentadoria, um novo cálculo de benefícios com base em tábuas biométricas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e até mesmo a discussão sobre custeio de longo prazo do regime geral da Previdência Social e dos regimes próprios, principalmente dos servidores públicos, em razão da paridade do valor dos proventos da inatividade com os vencimentos da atividade. Esta paridade, para aqueles que ainda a mantêm, digo, juridicamente, dificilmente será sustentável atuarialmente, dificilmente será, portanto, economicamente sustentável. Há ainda um evidente impacto no direito do consumidor e na saúde suplementar. O Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741 de 2003, precisamente no artigo 15, parágrafo 3º, veda a discriminação por idade na cobrança de reajustes de planos de saúde, gerando um contencioso constante. Esse contencioso vai se adensar ainda mais sobre faixas etárias, cobertura de home care e fiscalização de instituições de longa permanência, chamadas ILPIs. Ainda impacta-se o biodireito e as diretivas antecipadas de vontade, porque o prolongamento da vida, muitas vezes com perda progressiva de autonomia, ampliou a relevância jurídica do testamento vital e as diretivas antecipadas da vontade, além de proporcionar um grande debate sobre ortotanásia e cuidados paliativos em fim de vida. Alterou-se também o direito do trabalho, porque a extensão da vida laboral e o adiamento da aposentadoria trazem discussões sobre etarismo, a discriminação por idade, na contratação e dispensa, além de temas ligados à aposentadoria compulsória em determinadas carreiras. Na responsabilidade civil, cresce a litigância envolvendo abandono afetivo e material de idosos por familiares e a responsabilização civil das instituições de longa permanência por negligência, maus tratos ou omissão de cuidados. No direito penal, o Estatuto da Pessoa Idosa, inclusive, tipifica crimes específicos contra esta faixa da população cada vez maior, tais como o abandono, os maus tratos, a apropriação de proventos e bens, refletindo a maior vulnerabilidade e exposição de idosos a situações de exploração patrimonial. No direito urbanístico, o impacto tem sido cada vez mais frequente porque as normas de acessibilidade, mobilidade urbana e moradia exigem uma adaptação de peso normativo cada vez maior dos ambientes urbanos e até mesmo das moradias para proporcionar uma maior mobilidade e acessibilidade da pessoa idosa já vitimada por alguma espécie de dificuldade em sua locomoção. Eu elenquei alguns, e espero aqui estar sendo fiel ao tempo, elenquei alguns dos aspectos que têm de fato, e reitero a ideia, impactado o planejamento jurídico planejamento jurídico brasileiro na América Latina, em razão do adensamento da parcela da população mais idosa. Vê-se também, de outro lado, com muito entusiasmo, que as pessoas estão vivendo mais, e, portanto, este adensamento ele não pode ser atribuído apenas ao fato de que diminuiu a população de menor idade. Não é isso. Este adensamento da faixa populacional nos estágios de maior idade também se deve ao fato de que as pessoas vivem mais e com mais qualidade. O que tem, de fato, impactado em muito o próprio planejamento de vida, porque até
A década de 90 do século passado, o planejamento de vida se resumia a alguns pontos bastante claros, específicos e lineares. A pessoa encerrava o ensino médio, buscava ingressar, via de regra ingressava em um curso superior, concluía o curso, ingressava no mercado de trabalho, se estabelecia lá em certo tempo financeiramente, casava-se, tinha filhos, trabalhava até a aposentadoria, com seus 65, 70 anos de idade, claro, acompanhado por um tempo de contribuição necessário, e a partir daí abandonava o posto de trabalho, eventualmente desempenhava alguma outra atividade, mas de uma remuneração menor do que aquela que tinha enquanto estava na atividade laboral, digamos assim, primeira. Hoje, este planejamento de vida é completamente diferente e, em algum aspecto, muito positivo, porque o que se vê é o fato de que muitas pessoas que seriam consideradas idosas, e este é um detalhe também, o critério para se considerar a pessoa idosa tem se modificado. Em alguns países, tais como na Holanda, este critério ainda é um critério de idade, mas já chegou aos 80 anos de idade. É claro, a pessoa pode ter alguma dificuldade antes disso, mas para ser considerado idoso por idade, de 80 anos para cima. No Brasil, nós estamos ainda nos 60 anos para cima. Talvez haja em breve uma revisão desse critério, porque boa parte da população que hoje alcança 60 anos de idade está plenamente capaz de desempenhar qualquer espécie de atividade com boa saúde, inclusive de permanecer na atividade laboral remunerada. E é por isso que aqueles que alcançam esta idade e, eventualmente, alcançam também uma inatividade remunerada, uma aposentadoria, seja por planos de previdência, seja por capitalização, muitas vezes ingressam em outras carreiras. Nós temos visto, de modo cada vez mais frequente, pessoas consideradas idosas fazendo vestibular, ingressando em outros cursos superiores, ingressando em carreiras absolutamente diferentes daquelas que tinham, significa iniciando uma nova carreira, iniciando uma vida aos 60 e tantos anos de idade, porque a perspectiva é de que a vida se prolongue por mais 30, 40 anos para alguns, e ao longo deste tempo poderão ainda desempenhar uma boa atividade, talvez mais prazerosa atividade laboral. Então, de fato, o que se tem visto são mudanças, inegavelmente, mudanças que vêm para ficar, algumas boas, outras que pedem maior atenção, mas, de qualquer forma, viver mais, viver com qualidade, se possível, é sempre uma excelente notícia. O direito é que, cumprindo o seu papel de aperfeiçoar o padrão normativo da realidade que se apresenta, de fato, terá que se modificar, e talvez bastante. Professor Deilton, eram digamos assim, as informações que separei para a minha contribuição. Espero ter atendido o intuito e agradeço muito o espaço que me foi reservado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. Sim, atendeu plenamente e concordo com o doutor. Essa faixa etária de 60 anos tem que ser modificada. Concordo plenamente, porque muitas pessoas atingem essa idade com plena capacidade de continuar a trabalhar, né? E realmente os critérios têm que ser adaptados com a longevidade da população. Muito obrigado, doutor Fernando. Um grande abraço para você, para a doutora Viviane também. Por favor, muito obrigado, professor Deus. Caminho o meu abraço. E ficarei esperando, se não pessoalmente, em algum congresso ou evento, encontrá-los virtualmente no nosso próximo evento. Que seja breve, professor Deilton. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço. Muito obrigado. Agora eu me vou chamar o Dr. Alejandro Edgar González Flores, de México. Apreciado doctor, bem-vindo. O Dr. Alejandro é doctor em Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, México. Doctorando em Educação, cuenta com estudos de pós-doutorado becado por a Secretaria de Ciência, Humanidades, Tecnologia e Inovação e pertenece
al Sistema Nacional de Investigadores de la SECHTI en México en el ámbito académico. Es docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado, con el tema Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Personas Adultas Mayores con Discapacidad, la exclusión digital como una nueva forma de discriminación estructural. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Veo que tiene una película. Muy bien. La palabra es tuya. Pues muchas gracias, doctor Dayton Ribeiro, por esta excelente moderación que usted ha llevado a cabo a lo largo de este congreso. Y bueno, buenos días tengan todas y todos ustedes. Los saludo desde México, ya que no se encuentran conectados a través de las plataformas virtuales. Felicito a las y los ponentes que me antecedieron. Asimismo, hago un énfasis muy importante por la invitación que me dio el doctor Jorge Isaac Manríquez Torres, quien es presidente de la Organización General y presidente de la Escuela Interdisciplinar Derechos Fundamentales Permanencia Institutia, así como todas las instituciones académicas organizadoras de este excelente evento, como la Universidad de Ituana, representada por el doctor Dayton Ribeiro Brasil, la Universidad Causa do Sol, representada por la doctora Grey Camargo. A todos ellos por permitirme participar en este Congreso Mundial hacia el reconocimiento global de las personas mayores, nuevos derechos fundamentales, autonomía, capacidad jurídica, políticas integrales para la inclusión social, cultural y digital. Bueno, el tema que hoy nos llama la atención para exponerlo y de las líneas de investigación que hemos venido desarrollando se llama la inteligencia artificial como herramienta de inclusión en el sistema judicial para personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, este tema es sumamente importante, sobre todo porque trataremos de abordar pues todo un contenido panorámico de algunas estadísticas pues, que se han manejado con esas personas con discapacidad, ¿no? En primer lugar, pues, debemos de entender que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y un pilar del Estado de Derecho. Sin embargo, para millones de personas adultas mayores con discapacidad, este derecho se convierte en una promesa incumplida. Por tal motivo, la creciente digitalización de los servicios públicos y judiciales, lejos de ser un facilitador neutral, se han erigido unas nuevas murallas que excluyen a quienes ya enfrentan estas barreras históricas debido a su edad y condición. La discriminación estructural, esta se refiere sobre todo a las prácticas políticas y normas que aparentemente neutrales que se producen y se vienen perpetuando la desventaja de ciertos grupos. En el caso que nos ocupa, la imposición de un modelo de justicia digital para todas y todos ignora las brechas de acceso, la capacidad funcional de diversas y condiciones socioeconómicas de las personas mayores con discapacidad. ¿Qué se ha entendido sobre todo cuando hablamos de acceso a la justicia? Se dice que el acceso a la justicia pues es una garantía de que todas y todos los individuos, especialmente los que son los más vulnerables, tengan igualdad de oportunidades para hacer valer sus derechos ante los tribunales y autoridades competentes. Esto lo menciona nuestro secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Asimismo, pues el acceso a la justicia viene a implicar la existencia de un sistema judicial que permita a todos los individuos sin discriminación para buscar la reparación y protección a las violaciones de sus derechos. Cuando hablamos de algunas estadísticas de la dimensión de este problema, es importante mencionar que, según las Naciones Unidas, en el 2020 había 727 millones de personas de 65 años o más en el mundo, lo que se proyecta que esta cifra se duplique a 1.500 millones de personas para el 2050, pasando del 9.3% al 16% de la población mundial en personas adultas mayores. Y cuando hablamos de personas adultas mayores con discapacidad, pues este tema, pues la discapacidad es una condición fuertemente asociada a la edad. Se estima que más del 46% de las personas de 60 años o más viven con algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, de los 727 millones de adultos mayores actuales, aproximadamente
334 millones de personas en la actualidad pues viven con discapacidad. Y si no atendemos este problema de inclusión hacia las nuevas tecnologías, el acceso de justicia y políticas públicas, pues para el 2050 serán aproximadamente 700 millones de personas que puedan tener discapacidad. Eso, adultos mayores, eso de 1 de cada 6 personas. Y bueno, existen diversos instrumentos jurídicos internacionales que nos hablan de este tema, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Derechos Económicos y Culturales y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Asimismo, pues hay varios planes, ¿no? Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, la Observación General número 6 del Comité de Derechos Humanos y hay otros documentos interamericanos sumamente importantes como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación para las personas con discapacidad. Y otro documento que no debemos descartar son las famosas reglas de Brasilia, que ahí establece sobre todo el propósito de estas reglas de Brasilia consiste en modificar todas esas prácticas judiciales para eliminar las barreras que impiden a las personas que tienen una situación de vulnerabilidad acceder a lo que es un proceso justo. Estas reglas de Brasilia, pues, no solo se dirige a operadores del sistema judicial, como jueces, fiscales y abogados, sino también a órganos públicos y todas las personas que presten servicios dentro de un sistema judicial. Y en las reglas se establece claramente que debe de haber una cultura jurídica para que los operadores de justicia se preparen y se actualicen. La asistencia legal debe ser gratuita, deben de tener un derecho a intérprete de acuerdo pues, a sus condiciones, se deben establecer algunos ajustes razonables. Cuando hablamos de lo que es la brecha digital en personas adultas mayores y con discapacidad, pues dice que la brecha digital no es una sola, sino es múltiple, ya que incluye la falta de acceso a infraestructura, conectividad y dispositivos, la falta de habilidades, alfabetización digital y la falta de accesibilidad, diseño universal. Por lo que podemos ver, son 3 problemas fundamentales: infraestructura, habilidades y falta de accesibilidad, ¿no? Cuando hablamos de brecha de acceso, la Unión Internacional de Telecomunicaciones reporta que mientras el 90% de los jóvenes en países desarrollados usan el Internet, solo el 40 o 50% de las personas adultas mayores lo hacen. Esta cifra cae drásticamente cuando hay países en vías de desarrollo. Esto significa que nuestros adultos mayores pues tienen más barreras para acceder a las tecnologías, ¿no? Igualmente, cuando hablamos de brechas para personas con discapacidad, las personas con discapacidad tienen 3 veces menos probabilidades de tener acceso a Internet, y para una persona adulta mayor con discapacidad visual, motriz o cognitiva, las barreras se multiplican, ya sea el costo de las tecnologías, no usan un teclado normal como el que tenemos nosotros, sino es un teclado adaptado, ¿no? Y la discriminación estructural se ha manifestado cuando se le suma esas barreras: edad, discapacidad física, discapacidad, falta de acceso a las tecnologías digitales. Y posteriormente, cuando hablamos de las barreras de acceso a la justicia en la administración pública y de justicia, pues se dice que la administración pública es la puerta de entrada de los derechos sociales y económicos. Su digitalización sin perspectiva de inclusión genera nuevas formas de exclusión. Y cuando accedemos a algunos servicios de la administración pública, pues a veces nos piden o nos solicitan que pues hay mecanismos para solicitar un servicio que son 100% en línea, ¿no? Falta de accesibilidad a la web, pues la verdad luego existen pues ciertas ventanas que no son accesibles para una persona que tiene discapacidad, ¿no? Existen pocos modelos de atención presencial residual. Mientras la digitalización vaya aumentando, estos modelos de asistencia tienen que irse fomentando para las personas que tienen alguna discapacidad o no tienen computadora, no saben usar el celular. Y también hay actualmente muchos sistemas de citas en línea, ¿no? Para pagar un recibo de luz, agua o hacer una aclaración. Cuando hablamos de las barreras en la administración de justicia, se dice que la última puerta para la protección de los derechos no debe cerrarse por la digitalización. Ya existen muchos juzgados digitales, ¿no? Donde pues, se tienen que presentar demandas y escritos en línea, ¿no?
En algunos ciertos casos se puede limitar el acceso a la justicia desde el inicio del proceso para las personas adultas mayores. También existen ya las notificaciones y comunicaciones electrónicas, y si una persona adulta mayor pues no tiene un correo electrónico, pues se le vencerán sus plazos. También ahora existen las audiencias virtuales, si la persona no tiene ni una cámara para verse, ni un audio para escucharse, o su equipo está obsoleto, pues no puede acceder muy bien a la justicia, ¿no? Y todo esto pues influye para que pues las personas con discapacidad, sobre todo adultas mayores, pues tengan mejores condiciones para acceder a la justicia, para acceder a los servicios que presta la administración pública. Se dice que en los próximos 5 o 10 años la digitalización del Estado seguirá aumentando hasta alcanzar una cobertura quizá total. Se estima que la población mayor de 65 años superará los 1.000 millones para el 2030. La brecha de habilidades digitales seguirá siendo profunda, ya que la curva de aprendizaje digital de las personas mayores es lenta y va a requerir un acompañamiento. Para ir concluyendo, puedo comentar que la exclusión digital es discriminación estructural. La digitalización de los servicios públicos y judiciales implementada sin un enfoque de derechos humanos y un diseño universal produce un impacto desproporcionado en las personas adultas mayores con discapacidad. No es un problema de falta de adaptación, sino de un diseño excluyente que replica y profundiza las desigualdades persistentes. El enfoque interseccional es obligatorio. No se puede analizar la discapacidad sin edad, ni la edad sin discapacidad, ni hambre sin la brecha digital. Para ir concluyendo, propongo el principio de no digitalización excluyente. Establecer por ley que ningún trámite, procedimiento judicial o servicio público puede ser exclusivamente digital. Debe existir siempre una vía de acceso presencial o telefónica con el mismo valor jurídico y sin penalizaciones en plazos y costos. Por su atención, muchas gracias, doctor Dayton, por esta oportunidad que me da de hablar de las barreras que existen en nuestras personas adultas mayores y más con discapacidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, apreciado doctor Alejandro, por su charla. Es siempre un placer recibir el amigo en nuestros congresos. Muchísimas gracias. Salud. Perfecto. Agora eu me vou sim, agora é a Irmã. Eu vou então estar chamando a doutora Irmã Regina Gianari. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu vou fazer aqui a leitura do seu currículo, apenas uma ementa. A doutora Irmã Regina Gianari é mestranda em administração pública, pesquisadora jurídica, colunista e palestrante. Advogada com ampla experiência em diversas áreas do direito, com ênfase no direito previdenciário, que vai nos brindar com o tema vulnerabilidade digital e fraudes financeiras, proteção e autonomia do idoso. Eu vejo que você já tem o seu PowerPoint carregado, então já estou colocando aqui à sua disposição e utilize o tempo por 10 minutos. A palavra é sua. Boa tarde, doutor Deilton. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes que acompanham este magno evento. É uma honra participar de mais um grande congresso mundial, juntamente com ilustríssimos palestrantes. Agradecer ao Dr. Jorge pelo convite e a brilhante condução do evento pelo Dr. Deilton. Eu trago hoje uma reflexão urgente do cenário brasileiro. E o problema de pesquisa é o seguinte: como proteger a pessoa idosa das crescentes fraudes financeiras digitais sem violar sua capacidade jurídica e sua autonomia decisória? Com o avanço do governo digital e do ecossistema bancário Open Finance, a digitalização dos adultos maiores ocorreu muitas vezes de forma compulsória e sem o suporte necessário.
o idoso tornou-se um alvo prioritário de fraudes estruturadas, exigindo do direito respostas que superem o mero assistencialismo. Para ilustrar essa realidade, olhemos para os benefícios previdenciários do INSS, no caso do Brasil. Assistimos à proliferação de descontos indevidos de mensalidades associativas e empréstimos consignados não autorizados diretamente na folha de pagamento de aposentados. Esses esquemas operam por meio do vazamento de bases públicas, clonagem de dados e falsas validações biométricas por entidades fantasmas. Operações recentes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União revelaram o alcance bilionário dessas práticas predatórias. O dado mais expressivo é que 67% das vítimas concentram-se na zona rural e em pequenas cidades, com menor acesso a canais presenciais e reduzido letramento digital. O desfalque mensal na renda de subsistência muitas vezes leva meses para ser descoberto. E a mecânica envolve phishing persuasivo via mensagens e ligações falsas, além de dark patterns, programas espiões em caixas eletrônicos, aplicativos de celular. Não se trata de incapacidade do idoso, mas de uma vulnerabilidade hiperqualificada. O fosso na transição digital e interfaces sem acessibilidade adequada facilitam o engano. E diante disso surge o dilema. A resposta jurídica tradicional de interditar ou restringir genericamente o acesso ao crédito fere os tratados internacionais, como a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o Tratado Internacional das Nações Unidas, que estabelece o reconhecimento da plena capacidade legal das pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais, garantindo-lhes a autonomia para gerir suas próprias finanças e tomar decisões sobre as suas vidas. E a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, que é o Tratado da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que visa garantir o pleno gozo de todos os direitos e liberdades fundamentais da pessoa idosa, protegendo a sua independência, autonomia e capacidade de decisão sem discriminação por idade, o que geraria a sua infantilização e, quiçá, a perda da cidadania. Então, nesse sentido, a solução não é o paternalismo restritivo, mas a autonomia protegida, garantir que o idoso tome as suas decisões, assistido por uma arquitetura tecnológica e regulatória que bloqueie. Sim? Apenas para lhe alertar que o PowerPoint não está movimentando, ele somente está no primeiro slide. Ah, desculpa, eu estou aqui movimentando ele na tela. Obrigada, professor. Nada. Então, a solução não é o paternalismo restritivo, mas a autonomia protegida, garantir que o idoso ele tome as suas decisões, assistido por uma arquitetura tecnológica e regulatória que bloqueie a fraude antes que ela atinja o seu patrimônio. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, a súmula 479 do STJ, ela consagra a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por
fortuito interno. Quem ofere o bônus da digitalização deve suportar o risco da segurança, cabendo a restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos algumas medidas de segurança que já são utilizadas no Brasil. Por exemplo, o bloqueio preventivo automático para novos empréstimos. A medida impede que criminosos contratem dívidas em nome da vítima em caso de roubo de celular ou invasão de conta. A biometria multifatorial, com cruzamento em bases oficiais. Essa checagem, ela reduz drasticamente o uso de identidades falsas ou montagens. E o estorno administrativo rápido para os valores contestados, porque este processo, ele reduz, inclusive, a judicialização para que o consumidor, ele recupere o prejuízo mais rapidamente. Então, eu sintetizo essas recomendações internacionais em 4 eixos. Uma educação com programas de letramento seguro, o design inclusivo contra práticas abusivas, a regulação com responsabilização civil estrita e canais rápidos de tutela preventiva. Proteger o idoso digitalmente é assegurar sua plena cidadania e dignidade humana. Eu agradeço imensamente a comissão organizadora e a todos os participantes. É bem corrido aqui, a gente gostaria de falar muito mais, mas não faltarão oportunidades. Eu estou impactada com a qualidade do congresso e gostaria de parabenizar especialmente o professor Deilton pelo brilhantismo, o professor Jorge, a professora Cleide e todos os demais organizadores. Muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Irma, pela sua apresentação, muito objetiva, realmente uma temática preocupante, porque as fraudes digitais estão em índices muito alarmantes e a vulnerabilidade dos idosos realmente é um tema que tem que ser debatido na academia, nas universidades, enfim, em todo espaço possível. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Muito obrigada. Até, professor. Tchau. Até mais. Agora eu me vou chamar o Dr. Beimar Paye. Apreciado Dr. Beimar Paye, bem-vindo. Eu me vou ler seu currículo. El Dr. Juan Beimar Paye Mendonça es abogado politólogo, diplomados en Derechos Humanos, diplomado en Gestión Pública, maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y maestría en Investigación en Educación Superior. Trabajó como docente universitario e investigador. Actualmente trabaja como abogado en acción tutelar del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, con el tema Interpretación Normativa para la Protección de Personas Adultas Mayores. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. La palabra es tuya. Gracias, doctor Deilton. Espero se me escuche muy bien. Siempre es un gusto. Muy bien. Gracias. Muy obrigado. Gracias por su español. Es muy bueno también. Es bastante bueno. Sé que este es un congreso con muchos idiomas y pues es bastante bueno, admiro bastante y siempre honrado por ser uno de los afortunados de tener esta oportunidad. Quisiera compartir un poco sobre el tema. La temática es muy buena
por los cambios sociales que existen en nuestros países. Efectivamente, la cantidad de adultos mayores es grande en unos más que otros, pero va a ser mucho más grande de aquí a unos años. Entonces, muchos de nosotros ya vamos a pasar a ese estado, ¿no? Entonces, es muy bueno pensar sobre esa situación y poder analizar bastantes cosas. Me gustaría enfocarme en el tema de seguridad social. La seguridad social es muy importante para adultos mayores. De hecho, son los medios de subsistencia para que ellos puedan vivir, ya cuando ya las fuerzas físicas ya no pueden ser como antes lo fueron. Entonces, la seguridad social es un derecho humano. Es un derecho humano reconocido por distintos tratados y por distintos convenios internacionales. Entonces, como es un derecho humano, es exigible y de alguna manera se puede interpretar a favor de ellos. Los adultos mayores no se encuentran en una misma situación que cualquier otra persona. También hay que preparar ciertos medios para valorar la objetividad de los adultos mayores, porque existen adultos mayores que abusan de su condición para aprovecharse de ciertas situaciones. Entonces, no siempre cualquier interpretación de adultos mayores puede ser correcta o puede ser equilibrada en el tema de la igualdad. Ningún derecho es absoluto. Entonces, esas situaciones también hay que plantearlas y debatirlas. Sin embargo, el carácter protectivo de las normas de seguridad social siempre van a ser a favor del adulto mayor. ¿Por qué? ¿Por qué en tema de seguridad social? Bueno, las normas de seguridad social, tal vez algún otro profesor ya lo expuso, derivan también de la naturaleza de los derechos laborales. Es decir, que los derechos laborales tienen su continuidad con la seguridad social. Es decir, cuando tenemos textos normativos que hablen acerca de adultos mayores o hablen acerca de la seguridad social, debe existir una interpretación protectiva. Cuando existe algún tipo de antinomia o existe algún tipo de norma que no pueda ser clara, ya sean antinomias tácitas o antinomias expresas. Entonces, bajo esa situación, es importante conocer que el legislador como la autoridad administrativa tengan estos parámetros de interpretación a favor de los adultos mayores. Hay legislaciones y otros precedentes constitucionales en los distintos países, que seguramente varios tal vez puedan mencionarlo, acerca de lo que es como parámetros pro social y parámetros pro persona. Me gustaría mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la norma pro social nos ayuda a ver un poco sobre lo que es la norma más beneficiosa para el adulto mayor o más beneficiosa para el asegurado. Es decir, muchas normas sociales van cambiando con el tiempo, van transformándose porque nuestras sociedades se transforman. Entonces, bajo esa situación, siempre debe prevalecer la norma más favorable de acuerdo a la vigencia del tiempo. Esto también nos une a algo que se llama el principio de favorabilidad, que es bastante importante poderlo aplicar cuando existe una situación de vulnerabilidad, o también llamado deriva de su origen del indubio pro-operario en materia laboral. Esto se extrapola a lo que es en social como el indubio pro-social, es decir, de que se pueda favorecer cuando de repente alguna entidad pública quiere desconocer ciertos derechos. Mi país, por lo general, se pierden muchos documentos de hace años pasados, hace 30 o 40 años. Estos se pierden, nos lo hacen perder a propósito. Entonces, ¿qué va a pasar? Los aportes de los trabajadores se pierden. Más bien en nuestra Constitución señala que los aportes a la seguridad social son imprescriptibles. Es decir, que no pueden fenecer en el tiempo, caducar, porque en cierta manera dan un sentido a la vida. Crean el proyecto de vida de la persona. Entonces, esto no se puede desconocer. Es importante hablar sobre estas características de las normativas, de la imprescriptibilidad, la irrenunciabilidad, para que puedan cumplirse las normas a favor de los adultos mayores y no solamente sean palabras abstractas, sino concretas en casos determinados. Otro aspecto que también lo han hablado seguramente es el tema del enfoque de vulnerabilidad. Hay muchas instancias para tutelar los derechos. Sin embargo, el tema constitucional, por lo menos donde yo tengo entendido, se puede dejar a un lado el tema de subsidiariedad, porque el tiempo es vital para la protección de los adultos mayores. Es decir, no podemos esperar unos años o 3 años, y es muy probable que ya no tengan vida muchos de ellos. Entonces, la subsidiariedad para poder saltar esos elementos es muy importante y bajo un enfoque protectivo.
Es decir, ha habido muchos casos en los que yo he visto que las entidades públicas decían que no tengo normativa para poder regular ciertos aspectos o ciertos procedimientos. Entonces, alegaban esa situación a fin de retardar los trámites de adultos mayores. Entonces, es muy bueno, es importante poder establecer mecanismos de supletoriedad de la norma general pueda ocupar aquellos espacios donde los reglamentos de carácter especial no sean suficientes. Lo que trato de decir es que sí debe existir normativas o la interpretación de las normativas administrativas o de las normativas generales puedan siempre dar mayor celeridad, puedan dar inmediatez a la protección de los adultos mayores. Entonces, bajo esos parámetros, podemos hablar de lo que es una vejez digna. El principio o el derecho de vejez digna. En mi país existe ese derecho, el derecho de la vejez digna, que esto no se puede concretizar si no establecemos los mecanismos que puedan generar esto. O sea, más que siempre estamos hablando de esto, pero pocas veces estamos analizando ciertos casos. Hay un caso aquí donde nosotros alguna vez analizamos sobre algo que se llama la seguridad social de corto plazo, desde parto. En esas situaciones lo que hicimos es poder dar una interpretación conforme a la Constitución, porque la Constitución te otorga mayores prerrogativas a favor del adulto mayor. Es decir, de que algunas normativas especiales decían que pueden prescribir los derechos de los adultos mayores, pero la Constitución dice que son imprescriptibles. Entonces, siempre las entidades públicas trataban de usar esas normas para poder desconocer los derechos. Entonces, es importante siempre interpretar las normas desde lo más favorable y más que todo desde los tratados y convenios en derechos humanos, que puedan dar cumplimiento obligatorio, que puedan establecer disposiciones progresivas y sobre todo que sean inmediatas, porque los años pasan y el tiempo no se recupera. Muchas gracias, doctor de Hilton, al doctor Jorge, que ustedes son bastante experimentados en esas cosas, y gracias por esta oportunidad, y pues agradezco nuevamente y espero haber colmado las expectativas, y cualquier cosa siempre estamos ahí dispuestos. Muchísimas gracias, apreciado doctor Weimar Paye, por su charla, por su ponencia. Es siempre un placer escucharlo. Gracias. Agora, agora sim, né? Eu vou estar chamando a doutora Márcia Piazza. Doutora Márcia, pode nos ouvir? Sim, já estou aqui, professor. Boa tarde. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer aqui a apresentação do seu currículo, apenas localizando. Sim, perfeito. A doutora Márcia Andréia Piazza é doutora em Desenvolvimento Socioeconômico no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico, PPGDS, da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Possui mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Possui graduação em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina e pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. É coordenadora do curso de Direito, professora da graduação, advogada, procuradora jurídica da Fundação Educacional de Criciúma, presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB de Santa Catarina, no período de 2022 e 2024, e mediadora. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito do trabalho, direito tributário, direito educacional e formas consensuais de resolução de conflitos, que vai nos brindar com o tema Ensino Jurídico e Transformação Social, formando juristas para os desafios do século XXI. Doutora Márcia, muito bem-vinda mais uma vez. A doutora dispõe de 10 minutos para a sua apresentação.
Obrigada, professor. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Agradeço e parabenizo pelo evento o professor Deilton Ribeiro Brasil, também o professor Jorge Torres Manrique, nem aos demais organizadores. É sempre um prazer participar desses eventos. Inicio com um fato: o Brasil está envelhecendo e envelhecendo rapidamente. Ao mesmo tempo em que envelhecemos, vivemos uma transformação digital sem precedentes. Em 2025, o IBGE já apontava que 90% da população brasileira com 10 anos ou mais utilizava a internet. Entre as pessoas com mais de 60 anos, esse percentual era um pouco menor, em torno de 70%. Temos, portanto, duas transformações simultâneas. Somos uma sociedade que envelhece e uma sociedade que se transforma digitalmente. É exatamente o encontro dessas duas transformações que convoca a repensar a formação jurídica, a educação jurídica, o ensino jurídico, na sua essência, de transformar a realidade da transformação social. Minha pergunta é simples: estamos preparando os futuros profissionais do direito para essa realidade? O tamanho da responsabilidade do ensino jurídico não se consegue nem dimensionar nesse momento. Essa pergunta é mais relevante ainda se olharmos para o censo de 2023 da Educação Superior do MEC e observarmos que 658 mil estudantes estão matriculados nos cursos de graduação no Brasil e nos cursos em Direito. Mais significativo ainda é se a gente vincular esses 658 mil estudantes ou mil matriculados nos cursos presenciais, colocando o direito na liderança ou dentre as lideranças das preferências do ensino superior. Portanto, quando discutimos o ensino jurídico, não estamos discutindo apenas um currículo, estamos discutindo a formação de centenas de milhares de pessoas que atuarão na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, empresas e organizações sociais. Essas pessoas serão as pessoas que vão interpretar e vão aplicar os direitos fundamentais nas próximas décadas. Existe aqui um dado que merece reflexão. Hoje nós temos no Brasil mais de 2.000 cursos de direito no Brasil, do quais, apoiados pela OAB, se identificam pela sua qualidade com uma categoria chamada OAB Recomenda. E no último indicador do OAB Recomenda, somente 10% desses cursos tiveram o selo de qualidade OAB. Isso demonstra o desafio que é posto à formação jurídica, de garantir qualidade, responsabilidade social neste mundo atual. Não estamos falando em novos direitos, estamos falando em direitos que são fundamentais, mas que exigem repensar em novas dimensões. Estamos falando em liberdade, em igualdade, em dignidade, mas precisamos entender que a autonomia precisa ser interpretada também agora diante do envelhecimento, que a igualdade precisa enfrentar o etarismo, que a privacidade precisa responder à inteligência artificial. A liberdade precisa ser protegida diante das decisões atuais e dos algoritmos que estão tão presentes na nossa vida. A personalidade, no aspecto legal, passa a ser protegida também como a personalidade digital. E quando se fala no acesso à justiça, mais do que nunca, nós vivemos numa era em que os processos são digitais, os serviços públicos são digitais, os bancos são digitais, os contratos e as próprias relações de trabalho se encontram na seara digital. Nesse contexto, assume uma nova dimensão que pode ser entendida, a dimensão da cidadania digital. No campo do envelhecimento, essa mudança é ainda mais pragmática, porque eu saio da vulnerabilidade, da necessidade da tutela por uma população que tem cada vez mais expectativa de vida em plena atuação, trabalhando, exercendo atividades, normalmente pela longevidade. Então, precisamos fazer uma distinção daqui para diante. Proteção não significa substituir a vontade, como muito tempo se pensou no passado. A ideia não pode entender que envelhecimento é incapacidade. Precisamos, sim, de uma cultura que tutele autonomia, autodeterminação e capacidade jurídica. Isso precisa chegar ao ensino, precisa chegar às salas de aula. Quando ensinamos capacidade civil aos nossos estudantes, não podemos ensinar apenas categorias jurídicas. Precisamos ensinar como preservar a autonomia da pessoa, como uma medida protetiva começa a restringir
excessivamente uma liberdade, como uma decisão pode acabar com o protagonismo da pessoa, com a sua individualidade. Esse é o direito civil do futuro e com ele deve trabalhar muito próximo dos direitos humanos. A inclusão digital significa, ou a exclusão digital significa não acessar direitos. Há dados do IBGE que apontam que 22,4 milhões de brasileiros nos últimos 10 anos não haviam utilizado a internet nos 3 meses anteriores a 2023. Dessas pessoas, 51% eram pessoas com mais de 60 anos. Em uma sociedade digital, a exclusão digital também é uma realidade, só que ela pode significar a exclusão dos direitos. Imagine uma pessoa que precisa acessar um benefício, que precisa abrir uma conta corrente, que precisa acessar ainda enquanto relação de trabalho, os seus direitos trabalhistas, sua seguridade social através do INSS, tudo isso hoje é digital. Então, o acesso à inclusão digital também é vincular a um direito fundamental, o acesso ao direito fundamental. E as preocupações não param por aí, porque nós temos um outro elemento, a inteligência artificial. Não se fala mais da possibilidade de se pensar no futuro e não se pensar na inteligência artificial. Então, inteligência e ensino jurídico são desafios contemporâneos e desafios presentes para as próximas gerações. A inteligência artificial produz textos jurídicos, resumos, análise em poucos segundos. Então, quais as competências que devem diferenciar o futuro profissional do direito? Talvez essa seja uma das principais perguntas para o direito nesta década. E nós, o que precisamos fazer? Precisamos pensar em que é impreterivelmente ou imediatamente necessário uma nova formação jurídica, que ela seja baseada em competências e habilidades, em que eu possa ter na academia a capacidade crítica, a interpretação, a argumentação, a ética, a empatia, a compreensão dos problemas sociais e a responsabilidade na tomada das decisões como aquilo que é essencial. O jurista do futuro precisa conhecer a legislação, sim, mas mais do que precisar compreender a legislação, ele precisa entender de dados, de tecnologia, de diversidade, de envelhecimento, de novas vulnerabilidades sociais. É importante que da sala de aula ele tenha a visão da sociedade que ele está inserido. E uma das oportunidades para isso é a extensão universitária, são as clínicas jurídicas, são os núcleos de práticas jurídicas, onde é fácil aproximar o estudante de direito da sua realidade, da comunidade onde ele está inserido, da sociedade, fazendo que com projetos como cidadania digital, proteção de dados pessoais, contratos eletrônicos, acesso digital a serviços públicos, benefícios previdenciários, com a tutela vinculada aos idosos ou outras vulnerabilidades, possam ser sinônimo de aprendizagem ainda enquanto curso de graduação. Teríamos uma experiência diferente, o estudante leva o conhecimento jurídico e tecnológico à pessoa que mais necessita ainda enquanto ele está na graduação. Nesse modelo, ensino, pesquisa e extensão deixam de ser dimensões isoladas e passam a constituir instrumentos de transformação social. Por isso, acredito que precisamos construir uma nova agenda para os cursos de direito. Uma agenda que trate de direitos humanos, de envelhecimento, de tecnologia, de inteligência artificial, de inclusão, de novas relações, e não é necessariamente criar uma disciplina para cada um desses temas, mas sim entender que o direito civil precisa discutir autonomia e envelhecimento, precisa entender que o direito do trabalho precisa discutir etarismo e longevidade, precisamos entender que o direito constitucional precisa discutir direitos fundamentais que estão vinculados à tecnologia. O direito digital precisa discutir privacidade e proteção de dados. E a prática jurídica precisa cada vez mais aproximar os seus estudantes da realidade presente e daquilo que espera no futuro deles. Gostaria de chegar nessa parte final devolvendo a pergunta do início. Será que nós estamos formando profissionais para aplicar o direito que existe ou para compreender o direito que a sociedade precisa e precisará? O Brasil possui 32 milhões de pessoas idosas, aproximadamente 659 mil estudantes de direitos, e vive uma das maiores transformações tecnológicas da sua história. O futuro do ensino jurídico não estará apenas na capacidade de ensinar novas leis, estará na capacidade de formar profissionais preparados para reconhecer novos sujeitos, novas vulnerabilidades, novas dimensões dos direitos fundamentais.
entender ou ter o domínio jurídico, base do ofício da seara jurídica. Compreender competências de tecnologia e de gestão será necessário para a realização das atividades. Ter habilidades socioemocionais como empatia, comunicação e pensamento ético serão fundamentais. Uma sociedade verdadeiramente inclusiva oferece condições para que cada pessoa possa conhecer, acessar e exercer seu direito com autonomia. Porque a autonomia não tem idade, a dignidade não perde validade e os profissionais do direito devem estar preparados para atuar como mediadores em um futuro em que os algoritmos e seres humanos caminharão lado a lado na construção do conhecimento. Muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Márcia Piazza, pela sua apresentação, bastante reflexiva. Eu sempre digo que nós temos que preparar essa meninada, né, para o futuro, para as questões das novas tecnologias e o direito, e esses desafios, né, e que eles serão os próximos profissionais daqui uns 20, 30, 40, 50 anos. Enfim, eu sempre digo a eles que não tenham medo, né, que se dediquem, né, e que exerçam, né, a profissão que cada um escolher. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença. Agradeço a paciência por esperar, mas é uma questão de ajuste em razão da chegada dos palestrantes, mas é sempre um prazer, uma honra recebê-la aqui. Da mesma forma, muito obrigada. Igualmente. Bom, agora eu vou estar chamando a doutora Tatiana Suplicy Barbosa. Muito bem-vinda, doutora Tatiana. É sempre um prazer recebê-la. Eu vou estar aqui lendo a ementa, né, do seu currículo. Eu sei que ele é extenso, né, bem maior do que a ementa. A doutora Tatiana, ela é advogada, professora universitária e investigadora brasileira, especialista em direito digital, inteligência artificial, proteção de dados, compliance e governança tecnológica. É conferencista internacional, árbitra e membro de diversas comissões da OAB, com investigação centrada na regulação jurídica da inteligência artificial e a proteção dos direitos fundamentais, que vai nos brindar aqui, o tema está em espanhol, mas sinta-se à vontade para falar o idioma que desejar, sobre autonomia digital, capacidade jurídica da pessoa idosa, interseções entre proteção de informações, inteligência artificial e direito à saúde. Você tem 10 minutos, doutora, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. O seu microfone. Muito obrigada. Agradeço ao professor doutor Deilton, cuja dedicação acadêmica e compromisso com o direito é incrível. Agradeço ao doutor professor Jorge pela generosidade, pela visão ali que tornam possível esse encontro aqui extraordinário. Então, sempre uma honra, doutor Deilton, estar aqui. Então, vivemos uma dupla revolução silenciosa, demográfica, né? Com uma proporção de pessoas, com mais de 70 anos aqui, como a humanidade nunca conheceu. E o direito digital, né? Em que a inteligência artificial e a saúde digital deixaram de ser uma promessa futura para se tornarem uma infraestrutura do cotidiano. Então, o meu ponto de partida nesse aspecto é simples de anunciar e urgente. Então, de resolver. Quando o direito trata a pessoa idosa apenas como destinatária de proteção, e não como titular ativa dessa autonomia, ele transforma a inclusão digital em uma nova forma
de tutela disfarçada de cuidado. Então, nós temos uma capacidade jurídica de presunção de incapacidade, a presunção da autonomia. Então, no Brasil, o Estatuto da Pessoa Idosa e as regras de capacidade civil, elas consagram algo que parece simples, mas que continua sendo revolucionário na prática. Então, a idade avançada por si só jamais restringe a capacidade jurídica de alguém. Então, a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos das Pessoas Idosas segue o mesmo caminho, reconhecendo a autodeterminação como um princípio estruturante e não como uma exceção a ser conquistada caso a caso. De que adianta conhecer capacidade jurídica plena no papel se na vida digital real a pessoa idosa continua sistematicamente ali excluída de plataformas, por exemplo, de saúde, de aplicativos bancários, de sistemas de identificação, né, criados sem qualquer preocupação com a acessibilidade. Então, a capacidade jurídica formal, sem essa autonomia digital efetiva, é uma promessa não cumprida. E é por isso que defino aqui uma criação de um verdadeiro dever jurídico de acessibilidade digital. Então, exigível tanto do Estado quanto dos agentes privados que oferecem esses serviços essenciais. Não como uma recomendação de boas práticas, mas como uma obrigação legal com consequências ali para quem descumprir. Nós temos também o idadismo digital, um conceito para nomear o que ainda não foi nomeado, algo que ainda não tinha nome, né? Então, ao longo aqui da minha pesquisa, cheguei à conclusão que precisávamos de um nome para esse fenômeno, né? Por quê? Porque aquilo que não se nomeia dificilmente se combate. Então, chamo isso de idadismo digital. Então, é um conjunto de práticas, algoritmos e interfaces que discriminam a pessoa idosa em razão da idade no ambiente digital. Então, ela se manifesta de 3 formas. Primeiro, pela exclusão por desenho, por sistemas pensados sem qualquer atenção à usabilidade, certo? Para quem tem menor familiaridade tecnológica. Segundo, né, pelo viés algorítmico. Então, sistemas de inteligência artificial treinados com dados que refletem este estereótipo, né, etário. Então, e o terceiro, pela infantilização protetiva, ou seja, a substituição da vontade da pessoa idosa por decisões alheias ali tomadas sob o pretexto da proteção. Então, a autonomia digital que defendo não é o abandono da pessoa idosa, as complexidades da tecnologia, é o direito de participar em condições de igualdade com apoio adequado, quando necessário, e sempre com a última palavra sobre as decisões que dizem respeito a ela. Então, aqui nós temos 2 modelos possíveis. O modelo substitutivo, em que outra pessoa decide se assim desejar, né? Então, que rejeita aqui, sem hesitação, né, o modelo de apoio às decisões, em que a pessoa continua decidindo, mas conta, se assim desejar, com auxílio compreensível e respeitoso. Então, a diferença entre esses 2 modelos não é semântica, a diferença é entre exercer um direito e perdê-lo na prática. Depois nós temos a questão da inteligência artificial e saúde. No caso, nós temos uma promessa e o risco na tecnologia. Então, a IA, ela oferece à pessoa idosa possibilidades verdadeiramente transformadoras. Nós temos diagnóstico precoce de doenças, né, monitoramento remoto que permite manter a pessoa em sua própria casa, sistemas de apoio à decisão clínica que produzem erros médicos. Então, reproduzem erros médicos. Então, celebramos essas conquistas sem nenhuma reserva. Mas a mesma tecnologia que liberta pode também aprisionar. Então, quando utilizada sem os devidos controles jurídicos, né, no caso temos 3 riscos que exigem a nossa atenção imediata, é o consentimento informado digital, que continua muitas vezes redigido em uma linguagem incompreensível. Então,
quando deveria ser claro, específico, verdadeiramente esclarecido, né? Então, as decisões clínicas automatizadas, que exigem sempre uma via de revisão humana, efetiva, e não meramente formal, e a proteção das categorias especiais de dados, como dados da saúde, dados biométricos e dados relativos à capacidade cognitiva, que exigem esse regime reforçado, né, com uma vedação expressa ao uso discriminatório em seguros, crédito e emprego. Então, deixo a vocês ainda uma reflexão sobre a IA preditiva, né, na área cognitiva. Sistemas capazes de prever essa eventual perda futura da capacidade nos colocam diante de um dilema ético que não podemos evitar. Então, a minha posição é inequívoca, certo? Então, a previsão pode orientar cuidados preventivos, mas jamais pode fundamentar de forma automática a restrição dos direitos presentes. Por outro lado, nós temos a proteção dos dados pessoais, que deixou de ser uma matéria exclusivamente técnica para se afirmar como um verdadeiro instrumento da dignidade da pessoa idosa. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, com os seus princípios de finalidade, necessidade, transparência, ele funciona quando aplicada com sensibilidade etária, com algumas questões ali contra o uso abusivo de informação sensível relativa à saúde, ao patrimônio, à capacidade cognitiva das pessoas idosas. Então, deixo a vocês 3 propostas concretas, né, que considero urgentes aqui em qualquer jurisdição representada hoje nesse Congresso. A avaliação obrigatória de impacto algorítmico em sistemas de IA destinados a públicos idosos, sobretudo na saúde e no crédito, o direito de acompanhamento por terceiro de confiança nos processos digitais, sem que isso implique substituição da vontade da pessoa, e programas efetivos de letramento digital, concebidos, né, não como caridade, mas como uma política pública de acesso aos direitos fundamentais. Depois, nós temos uma questão de inclusão social, trabalhista e digital. Por quê? Porque não podemos separar essas 3 frentes. Então, no plano trabalhista, ele é urgente, né, de combater a discriminação algorítmica em processos seletivos automatizados, promover essa requalificação digital ao longo da vida, como um direito contínuo, e não como uma medida assistencial, pontual. Então, no plano social, a inclusão digital plena, ela exige infraestrutura acessível, conectividade e preços justos. E o desenho universal, nesses serviços públicos essenciais. Então, de modo que o canal digital seja sempre uma opção adicional e nunca a única porta de acesso a direitos como saúde, previdência, assistência social, proponho isso um princípio que sistematize tudo que eu disse até agora, o princípio da não obsolência jurídica da pessoa idosa, né? Nenhuma transformação tecnológica pode, por si só, justificar a redução do Estatuto da Cidadania Plena de quem já exercia plenamente antes desta transformação ocorrer. Então, concluo aqui com convicção que a autonomia digital e a capacidade jurídica da pessoa idosa não são temas paralelos, mas 2 faces da mesma exigência de dignidade. Então, essa tela que hoje nos separa fisicamente foi também o que nos permitiu estarmos juntos, né? Então, vindos de tantos países em torno das mesmas causas, que essa seja também a prova viva daquilo que defendo. A tecnologia bem desenhada e bem regulada não afasta, ela aproxima. Então, termino aqui, como comecei, com gratidão ao doutor Jorge, ao doutor Deilton, pela confiança, pela honra desta partilha, a toda a organização do Congresso, pelo trabalho aqui notável e de transformar a distância em encontros, e a cada um de vocês, do outro lado da tela, pela atenção que nos acompanha. Muito obrigada, doutor Deilton.
Somos nós quem agradecemos, doutora Tatiana, né? E falando com uma convicção contagiante. Eu me senti aqui contagiado nas Minas Gerais, né? Pelas suas ideias, pelas suas diretrizes. Muito obrigado. E contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos. Inclusive, eu deverei estar entrando em contato para um convite que irei fazer mais para frente. Muito obrigado. Muito obrigada, sempre uma honra. Um abraço. Igualmente. Bom, agora vou estar chamando a doutora Vera Lúcia Steiner, na melhor pronúncia, né? Doutora Vera Lúcia, eu vou estar aqui fazendo a leitura da sua ementa, apenas localizando. A doutora Vera Lúcia Steiner é doutora em turismo e hospitalidade, com estágio de pós-doutoramento em Direito, mestra em Direito, graduada em Administração de Empresas, Direito e Filosofia, todos pela Universidade de Caxias do Sul, e é pesquisadora, que vai estar conosco com o tema Turismo sem Idade, a inclusão da pessoa idosa na contemporaneidade como direito fundamental. Doutora Vera, muito bem-vinda mais uma vez, é um grande prazer recebê-la. A doutora dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada, doutor Deilton. Agradeço ao senhor, ao doutor Jorge, à doutora Cleide pelo convite. É sempre um prazer estar novamente junto, participando desses congressos. Bom, hoje eu vou falar de um tema que é bastante importante, bastante relevante, que é a inclusão da pessoa idosa no turismo contemporâneo. Quando a gente fala em turismo, muitas vezes se pensa apenas em deslocamentos, em hospedagens, em paisagens, em gastronomia, em lazer, mas não é só isso. O turismo é algo mais profundo. Viajar significa exercer a liberdade, conhecer culturas, construir memórias, fortalecer vínculos, ampliar conhecimentos e participar da vida social. Por isso, devemos começar com uma afirmação fundamental. O turismo não pode ser reservado apenas às pessoas jovens, com plena mobilidade, elevado poder aquisitivo e completa familiaridade com as tecnologias digitais. O turismo deve ser acessível durante todo o curso da vida. A sociedade contemporânea passa por uma importante transformação demográfica. As pessoas estão vivendo mais e o número de pessoas idosas cresce em diferentes regiões do mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que a população mundial com 60 anos ou mais aumentará de aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas em 2023 para cerca de 1,4 bilhões de pessoas em 2030. Esse crescimento exige uma revisão das políticas públicas, das cidades, dos serviços e da própria concepção social sobre o envelhecimento. Envelhecer, entretanto, não significa necessariamente perder a autonomia, abandonar os projetos pessoais ou deixar de participar da sociedade. A velhice não é uma experiência uniforme. Existem pessoas idosas com diferentes condições físicas, econômicas, familiares, culturais e emocionais. Algumas possuem plena autonomia, outras enfrentam restrições de mobilidade, deficiência, doenças, limitações financeiras ou dependências de terceiros. Mas não existe uma única velhice, existem diferentes formas de envelhecer. Essa diversidade precisa ser reconhecida pelo setor do turismo. Não podemos construir políticas, produtos e serviços baseados na imagem estereotipada de uma pessoa idosa frágil, passiva ou incapaz. A Constituição nossa de 88 já estabeleceu a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da nossa República. Também reconhece direitos sociais como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, previdência, proteção social e lazer. O artigo 230 da Carta Magna determina que a família, a sociedade e o Estado
possuem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Essa disposição constitucional é essencial para compreendermos a relação entre envelhecimento e turismo. A pessoa idosa não deve ser vista apenas como uma destinatária de assistência. Ela é titular de direitos fundamentais e deve participar ativamente da vida econômica, cultural, política, familiar e comunitária. A Política Nacional do Idoso, que nasceu em 1994, procura assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Já em 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa reforça essa proteção. No seu artigo 20, estabelece de forma expressa que a pessoa idosa tem direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, às diversões, aos espetáculos, aos produtos e aos serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Assim, o turismo envolve-se diretamente com esses direitos. Ele envolve lazer, cultura, mobilidade, convivência, aprendizagem, saúde, bem-estar, liberdade e participação comunitária. Consequentemente, excluir uma pessoa idosa das práticas turísticas pode representar a negação concreta de diversos direitos constitucionais protegidos. E por que eu digo que o turismo pode ser considerado um direito fundamental? Porque na própria Constituição, ela não apresenta de maneira isolada uma expressão denominada direito fundamental ao turismo. Contudo, não significa que o turismo esteja fora do campo dos direitos fundamentais. Ele constitui uma forma de concretização de vários direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico, porque quando uma pessoa idosa viaja, ela exerce direito à liberdade de deslocamento, direito ao lazer, direito à cultura, direito à convivência familiar e comunitária, direito à participação social, direito à igualdade, direito à autonomia e, principalmente, direito à sua dignidade humana. O turismo pode, portanto, ser compreendido como um direito instrumental. Ele possibilita a realização prática de outros direitos fundamentais. Essa compreensão impede que a viagem seja tratada somente como uma mercadoria. Evidentemente, o turismo possui uma dimensão econômica, entretanto, também ele possui dimensão humana, social, cultural e políticas. Viajar pode representar para uma pessoa idosa a retomada de um projeto de vida, o reencontro com familiares, a visita de um lugar de memória, o contato com a natureza, a participação em uma manifestação religiosa ou cultural e a construção de novas relações sociais. A acessibilidade deve ser compreendida de forma ampla, porque sempre se pensa no idoso tendo dificuldades. Por quê? Porque criam-se barreiras de comunicação, barreiras digitais, barreiras físicas, barreiras atitudinais. E quando a acessibilidade envolve condições físicas, de comunicação digital, econômica e de atitude, o Programa Turismo Acessível do Governo Federal, instituído em novembro de 2012 pelo Ministério do Turismo, procura promover a inclusão e o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida às atividades turísticas com segurança e autonomia. Embora envelhecimento e deficiência não sejam sinônimos, muitas soluções de acessibilidade são relevantes para pessoas idosas. O desenho universal propõe que espaços, produtos, informações e serviços sejam concebidos para serem utilizados pelo maior número possível de pessoas, sem necessidade de adaptações posteriores. Em um destino turístico inclusivo, podemos encontrar calçadas regulares e antiderrapantes, rampas e corrimões, locais para descanso, iluminação adequada, banheiros acessíveis, sinalização legível, informações objetivas, um transporte seguro, um atendimento humanizado, roteiros com diferentes níveis de esforço e canais presenciais e digitais de atendimento. A Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que passou a ser chamada Lei da Pessoa com Deficiência, reforça a necessidade de assegurar em condições de igualdade
o exercício de direitos e liberdades fundamentais, promovendo a inclusão social e a cidadania. Deixa eu ler aqui um pouco para a gente. Quem é que a gente pode responsabilizar? Não é só um único agente do turismo que tem que pensar em inclusão, é o poder público que tem que elaborar políticas públicas, fiscalizar o cumprimento de normas, qualificar os espaços urbanos, estimular o turismo social e assegurar transportes, equipamentos e atrativos acessíveis. As empresas de turismo, como meios de hospedagens, agências transportadoras, restaurantes, parques, dentre outros, também têm que desenvolver serviços inclusivos. Isso exige infraestrutura adequada, informação transparente, prevenção de riscos e capacitação de equipes. As instituições de ensino, universidades e cursos de turismo e hospitalidade devem formar profissionais capazes de compreender o envelhecimento como uma questão social, jurídica, ética e mercadológica. A temática precisa aparecer no ensino, na pesquisa, na extensão. E a sociedade e família? A família deve apoiar a autonomia da pessoa idosa, evitando tanto o abandono quanto a superproteção. A sociedade deve combater esses estereótipos e reconhecer que pessoas idosas continuam possuindo desejos, escolhas, capacidades e projetos. E finalizando a minha apresentação, a inclusão da pessoa idosa no turismo representa um desafio jurídico, social, econômico e ético. Não basta permitir que uma pessoa idosa entre em um hotel, em um parque, em um museu. É necessário garantir que ela possa utilizar esses espaços com autonomia, segurança, conforto, respeito e liberdade de escolha. Um turismo inclusivo não é aquele que cria experiências separadas para pessoas idosas, mas é aquele que reconhece a diversidade humana e possibilita a convivência entre gerações. Defender o acesso da pessoa idosa ao turismo significa defender a dignidade humana durante todo o curso da vida. Significa reconhecer que o direito de conhecer lugares, viver experiências, construir memórias e participar da sociedade não possui prazo de validade. Por isso, a pergunta que deve orientar nossas decisões não é apenas: estamos preparados para receber turistas idosos? A pergunta mais profunda é: que sociedade e que turismo queremos construir para nosso próprio envelhecimento? Porque todos nós iremos envelhecer um dia. A inclusão da pessoa idosa no turismo não é somente uma política destinada ao outro, é a construção de um futuro mais justo, acessível e humano para todas as pessoas. Muito obrigada, Dr. Deilton, pela participação e pelo convite. Sou eu quem agradeço, doutora Vera Lúcia, pela sua apresentação, né? Sempre interdisciplinar, comunicando com o direito, com a área do turismo. Eu acho, assim, sempre uma visão muito interessante. Tá? Então, está de parabéns. Muito obrigado e contamos com a continuidade da sua participação em nossos próximos congressos. Uma excelente tarde. Agradeço novamente. Até mais. Até. Ahora yo me voy a llamar el doctor Fabricio Ortiz. Bienvenido, apreciado doctor. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Fabricio Ortiz Dorado es licenciado en Derecho, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en técnicas y estrategias de litigación, professor de pré e pós-grado, especialista em educação superior virtual, egresado de la maestría em Derecho Constitucional e Procesal Constitucional, coach de abogados, miembro honorífico del Colegio de Abogados de Apurímac, Perú, abogado influente em abogados jóvenes, fundador e CEO de Abogado Joven Bolívia, Escuela Formadora de Abogados Litigantes, com o tema Litigio Estratégico Penal em Defensa a Personas de la Tercera Edad,
como parte imputada em processo. Apreciado doctor, bem-vindo mais uma vez. Tiene 10 minutos para sua charla. Ok, boa tarde, Dr. Dayton. Muito obrigado pelo convite. Aqui eu falo também português, mas minha apresentação vou fazer em espanhol. Muitas graças por... O português é muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Seu espanhol também é muito bom. Obrigado. Bueno, vamos a hablar sobre un tema muy complicado que es justamente la defensa de los adultos mayores en el litigio penal. Lo que tenemos que entender previamente de entrar a materia, debemos saber de dónde vienen y dónde se consagran todos los derechos reconocidos para los adultos mayores. Me voy a referir a un documento internacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las constituciones políticas del Estado de Sudamérica no reconocen netamente el derecho a la libertad de los adultos mayores. Es por eso que existe el documento internacional y todos los países de Sudamérica deben acudir a este derecho convencional donde se suscribió la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adulto Mayores. Este documento internacional reconoce su objeto de aplicación, reconoce el ámbito de aplicación y nos da algún tipo de definiciones para la defensa de los adultos mayores y sus derechos. Pero quiero enfatizar específicamente en dos artículos. En el artículo 13 de este documento y en el artículo 30 de esta Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adulto mayores. ¿Por qué quiero enfatizar en el artículo 13? Porque dentro de toda la gama de derechos reconocidos por este documento internacional, el artículo 13 reconoce el derecho que tiene el adulto mayor a la libertad personal. Ahora, aquí hay un detalle y quiero enfocar este detalle del artículo 13, que dice, los estados parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley, asegurarán que la persona mayor que se vea privada en su libertad en razón de un proceso tenga igualdad de condiciones con otros sectores de población, derechos a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y principalmente que el adulto mayor sea tratado con conformidad y objetivos y en referencia a esta convención. ¿Por qué hago este énfasis? Porque muchas personas piensan que el adulto mayor o ser adulto mayor da un igual a inimputabilidad. No, señores, el adulto mayor es inimputable. Imputable. Se lo puede meter o puede entrar a la cárcel y puede ser privado de su libertad. Ahora bien, el artículo 31 de este convenio internacional reconoce el acceso a la justicia. Todo adulto mayor que es sometido a una investigación, que es sometido a un juicio, tiene derechos y garantías y especialmente el acceso a la justicia que son reconocidos por la Convención y el Estado y las leyes deben salvaguardar este debido proceso. Ahora, cuando estamos hablando de un juzgamiento a un adulto mayor que va a ser sometido a una investigación, debemos considerar un principio esencial, que este adulto mayor debe ser juzgado con perspectiva de género, con perspectiva generacional y principalmente debe existir un enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque este documento internacional, como otros, reconocen al adulto mayor como una persona en estado vulnerable. Eso significa que los estándares de sus derechos son elevados, que los estándares de protección que el Estado tiene obligación en aplicar son más elevados.
Pero aquí nos vamos a encontrar muchas veces con una prerrogativa. ¿Qué pasa si este adulto mayor está siendo juzgado o investigado en delitos que tienen que ver con mujeres, por ejemplo, el delito de incesto, violación, de abuso sexual, etcétera? Niño, niña, adolescente, niños, niñas o adolescentes. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con esta prerrogativa? En muchos casos, cuando existe esta clase de juzgamiento, la autoridad jurisdiccional debe sopesar derechos, es decir, en ese enfoque interseccional, cuando da la perspectiva de género entre un adulto mayor o un niño o niña adolescente, debe ver la ley internacional a quién va a proteger o a quién le va a dar una protección más alta. Porque son problemas que nos vamos a ir encontrando día a día en el litigio oral penal. Entonces, a través de las diferentes convenciones internacionales, debemos recordar que los estándares mayores de protección en derechos humanos los tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, cuando nosotros estemos defendiendo, también tenemos que saber que nuestro defendido tiene esos derechos, pero que van a sopesar más los derechos de esa población. Ahora, si se trata de un caso donde es otro tipo de persona que no tiene una protección reforzada por el Estado, lógicamente la favorabilidad y el enfoque de protección va a ir a favor de nuestro defendido. Cuando estemos hablando de defensa de adultos mayores, ahora me voy a referir al artículo 31 de este instrumento internacional. Este instrumento internacional nos enseña de que el adulto mayor tiene acceso a la justicia. Cuando estamos hablando sobre el acceso a la justicia, eso significa que hay derechos y garantías constitucionales, eso dependerá del país interno del que estemos hablando, que deben ser resguardados. Pero en un ámbito internacional de derechos humanos internacionales, los derechos de protección del acceso a la justicia que más van a sopesar cuando estemos hablando y defendiendo de un adulto mayor van a ser el debido proceso y el derecho a la defensa. Cuando hablamos de un derecho a la defensa, tenemos que entender que ese derecho a la defensa debe de ser eficiente y debe ser eficaz. Por eso, cuando nos encontremos delante de una defensa de un adulto mayor, tenemos que ver dos características en esa defensa. Primero, ¿cuál va a ser o cuál la estrategia que yo voy a elaborar para defender? Y eso va a ir de la mano del tipo de audiencia que yo esté defendiendo, ya sea una audiencia preliminar, ya sea una audiencia de juicio oral, ya sea la defensa de un incidente. Todo eso va a estar enfocado al tipo de audiencia y eso me va a llevar a la estrategia. Debo separar dos cosas. Primero, los hechos, cuáles son los hechos, y segundo, cuál va a ser la norma especial a la que yo me voy a referir. Y en tercer lugar, cuando estamos hablando de una defensa internacional de adultos mayores, debo entender cuál va a ser la norma que va a favorecer y a través de mi estrategia, cómo yo voy a llegar a buscar y a sacar lo más favorable para el adulto mayor. En conclusiones, los adultos mayores no son personas inimputables. Los adultos mayores estratégicamente se los defiende a través del derecho convencional, ya que hay un convenio especial que protege su libertad y su acceso a la justicia. Debemos acudir al enfoque interseccional y al juzgamiento con perspectiva de género y generacional. Todo esto nos va a llevar a una protección y defensa óptima de los derechos del adulto mayor. Y repito una vez más, el adulto mayor puede ser pasivo a una detención preventiva o a cumplir una sentencia en la cárcel. He querido traer esta pequeña reflexión de 10 minutos. Cualquier cosa, hablamos del tema también en mi página Abogado Joven, que está disponible en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a la comunidad internacional sudamericana. Muchísimas gracias, doutor. Muito obrigado, Brasil. Muito bem. Agradecemos
por su ponencia y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Saludos cordiais. Bom, agora eu vou estar convidando a doutora Priscila Piuco, com muito prazer, vou estar recebendo a doutora Priscila, que vai estar nos brindando com o tema a invisibilização da deficiência nas políticas públicas, lacunas interseccionais e limites à efetividade dos direitos fundamentais. Mas, antes também, eu gostaria de ler o seu currículo. A doutora Priscila é advogada e mestranda em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, é integrante do coletivo, poderia assim dizer, feminista Ellen Keller, movimento de mulheres com necessidades especiais, investigadora do Observatório Latino-Americano de Investigação e Defesa dos Direitos Humanos e do Núcleo de Estudos em Política, Estado e Direito. Doutora Priscila, muito bem-vinda. Você tem o prazo de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, professor Deilton. Né? Primeiramente, muitíssimo obrigado, professor Deilton, professor Jorge, professor Maurício, pelo convite. Também estou fazendo parte um pouquinho do congresso, então é sempre um prazer, cada congresso estou aprendendo mais. Então, muito obrigado por mais esse convite. E eu começo falando sobre... Eu tenho trazido muitos temas relacionados a pessoas com deficiências nesses congressos, porque é uma pauta que eu quero trazer cada vez mais na minha pesquisa, né? Então, me é pessoal, mas também me é academicamente muito relevante, né? Que eu fale sobre esse assunto, e dessa vez eu tenho pensado muito sobre a política específica da Política Nacional do Cuidado, né? Que ela é bem recente. E é sobre isso que eu vou tentar tratar um pouquinho aqui, bem brevemente. Quando a gente fala de mulheres com deficiência, assim como acontece em vários outros casos, mulheres negras, mulheres trans, quando marcadores sociais interseccionais se cruzam, né, e aumentam, eles duplicam, eu nem digo que se somam, mas quando eles atravessam, dependendo, né, em vários contextos, porque dependendo do local social que estou, eu sou mulher, dependendo do local, eu sou pessoa com deficiência, e dependendo, sou mulher com deficiência, né? Então, quando esses marcadores se atravessam, as desigualdades, elas se multiplicam, elas se reforçam. Então, quando a gente fala da participação da mulher com deficiência, é porque ocorre, quando a política pública, qualquer política pública que é pensada sem a visão da interseccionalidade, quando a interseccionalidade começa a ser tratada só como uma teoria acadêmica e deixa de ser uma lente que a gente deveria usar, ela se torna algo muito distante, e ela torna a política pública mais distante ainda do sujeito de direitos a qual ela deveria, né, se voltar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em política pública para pessoas com deficiência e não considera fatores interseccionais como gênero, classe social, região, né, muitíssimas vezes, a gente consegue atender só uma parcela dessas pessoas com deficiência. E quando a gente faz política pública para mulheres e não considera a deficiência, essa política também não vai conseguir alcançar várias mulheres, porque a gente tem uma parcela muito grande de mulheres com deficiência no Brasil. E uma dessas, quando a gente fala sobre a participação por exemplo, políticas que sejam para mulheres com deficiência, que elas não sejam só um sujeito de direito como o sujeito final da política pública, mas que elas participem também na formulação das políticas públicas, porque é aí que a gente consegue, né, formular políticas públicas verdadeiramente, mas que na aplicabilidade sejam concretas, porque tem que partir de quem precisa, porque senão fica uma coisa muito abstrata. E uma dessas políticas públicas que a gente mais precisa
fazer essa ligação, tanto com movimentos sociais, quanto pessoas da sociedade civil, organizações no geral, para ouvir, é a Política Nacional do Cuidado. A Política Nacional do Cuidado ela é muito recente, ela é de 2024, ela foi instituída pela Lei 15.069, ela é muito recente, e apesar de ser uma política incrível, com, né, o escopo dela, o intuito dela é muito incrível, é muito recente, a gente tem pouquíssimos dados, né, sobre a eficiência. A gente está muito longe de chegar, né, perto de uma avaliação de como foi essa política pública, mas ainda, enquanto ela está sendo aplicada, ainda há tempo da gente fazer alterações para que chegue, né, mais longe do que poderia ser. Ela não é voltada só para pessoas com deficiência, né, a Política Nacional do Cuidado, ela inclui crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Mas quando a gente vai pensar no cuidado, a gente sabe que na prática ele recai sempre, não diria sempre, mas na maioria das vezes, em mulheres. Então, ele já volta para uma questão de gênero, né? E quando a gente fala do cuidado de mulheres com deficiência ou pessoas com deficiência, sejam homens ou mulheres, muitas vezes recaem sobre as mães, irmãs. Na prática, quando você está em movimentos, em locais que tenham pessoas com deficiência, a grandíssima maioria do cuidado recai sobre as mães. Então, assim, essas pessoas com deficiência, elas já precisam desse cuidado desde muito antes do que um idoso vai precisar só lá na frente. Só que essas pessoas com deficiência também vão envelhecer, né? Então, as preocupações que a gente tem com não transformar o cuidado do idoso em perda de autonomia, a pessoa com deficiência ela já está passando por isso desde muito cedo, porque ela é invisibilizada desde muito cedo, né? E isso recai nos dois lados. A pessoa com deficiência que precisa de um apoio, de um cuidado, para ter o seu acesso, né, em vários aspectos sociais, ela tem esse peso do cuidado de ser invisibilizada, de ser infantilizada, quando se trata de qualquer política pública de questões de sexualidade, reprodutividade, né? A mulher com deficiência ela é muito infantilizada, ela não tem o mesmo acesso, as pessoas não se preocupam tanto quanto, né, por questões, óbvio, de preconceito, mas elas não têm esse acesso. E a mulher que cuida dela também vai recair muito cuidado sobre ela. Então, assim, essa responsabilização, ela reproduz consequências nas famílias, porque quando a Política Nacional do Cuidado chega, a gente pensa que o cuidado, eu estou aqui falando sobre pessoas com deficiência, a gente sabe que, como eu mencionei, é para crianças, idosos e tudo mais, mas, sim, pensando a pessoa com deficiência, recai sempre sobre a família. E a gente sabe que é dever da sociedade do Estado, e essa divisão nunca é muito clara, como que vai dividir, as pessoas, né, não conseguem entender como é que vai dividir o cuidado com o Estado de uma pessoa com deficiência. Muitas vezes as pessoas entendem que é a institucionalização dessas pessoas com deficiência, o que diretamente violaria a autonomia dessas pessoas com deficiência, porque a gente sabe que pela LBI são pessoas capazes de tomada de decisões, não precisam de apoio com tomada de decisões, elas precisam de apoio com acesso a outras coisas, e não com... Elas são pessoas interditadas, elas são pessoas com deficiência. Então, a institucionalização dessas pessoas, para poder suprir esse cuidado, para não recair na família, também não ajuda tanto, sim. Então, quando a Política Nacional do Cuidado ela chega, apesar que não tem sido, né, muito implementada, assim, mas para 2 anos de política eu até achei bem ampliada por enquanto, né? Eu vou trazer alguns dados da política. Ela trouxe alguns pontos bem interessantes. Como eu sempre pensava assim que o Estado acabaria empurrando essas pessoas o cuidado para não recair sobre a família, porque quando recai sobre a família vai recair sobre a mãe. A mãe é o cuidado não remunerado, é o cuidado que vai recair para a mãe pelo resto da vida, se a pessoa com deficiência, né, dependendo do grau de deficiência, quanto maior ela mais precisa. Então,
a institucionalização não é a resposta. Então, o que é criado? Que eu achei muito interessante. Tem os... Agora eu não vou achar o nome. Mas tem espaços que várias cidades, infelizmente, por enquanto, só as cidades, assim, polos muito grandes, são espaços para essas pessoas passarem durante o dia. Então, alivia a carga dessas mulheres que ficaram responsáveis pelos cuidados. E dentro desses espaços, não são espaços simplesmente como para deixar a pessoa com deficiência lá e largar durante o dia. São espaços onde tem várias interações culturais, acesso à saúde, muitas coisas que são espaços onde elas podem acessar o que elas precisam, sem que precise essa mãe tá indo, né, além de cuidar, ter que ajudar, que ela não consegue, às vezes, levar, nesses espaços são garantidos esse acesso. Então, as pessoas que trabalham lá, através da política pública do governo, elas conseguem dar esse apoio à pessoa com deficiência para acessar o SUS dentro desses locais e aliviar um pouco a carga dessa mulher que faz o cuidado dentro do ambiente doméstico. O Plano Nacional, ele expandiu, além de pessoas com deficiência, no geral, houve expansão de creches, escola em tempo integral e centro de atendimento a idosos, pessoas com deficiência, que foi o que eu acabei de mencionar, estruturou o serviço de assistência à saúde e suporte para famílias e pessoas em situação de dependência, promoveu trabalho decente e capacitação profissional para cuidadores remunerados e não remunerados, e estimulou leis municipais e estaduais que são voltados para atendimento prioritário e carteiras de identificação para mães e pais cuidadores atípicos também, que é muito importante. A política pública, ela teve um investimento bem... Eu não consigo lembrar o nome, mas 24,9 bilhões, achei, voltados para o Plano Brasil que Cuida, que é uma das maiores execuções dentro dessa política nacional, né? E ela está com a execução manejada até 2029. E foi até ampliado para cidades pequenas para poderem participar disso. E alguns dos locais que eu queria mencionar a expansão e financiamento de centros de dias, que era a palavra que eu estava preparando, são esses centros de dias que são espaços públicos socioassistenciais, onde as pessoas com deficiência passam um dia realizando atividades de reabilitação e autonomia. Então, ali é onde elas podem cursos, assistência social, assistência ao SUS, então, né, ela distribui, realmente, né, distribui esse cuidado com o Estado e a família, sem que seja necessário pensar em institucionalizar a pessoa. Ela passa o dia nesses centros de dia. E uma boa parte do fomento do Plano do Brasil que Cuida foi voltado para esse centro de dia em cidades maiores, mas ampliação, a gente espera que seja bem alta. Pelos números, mais de 2.700 cidades já aderiram ao Plano Federal. Também foi oferecido qualificação técnica, que são programas de capacitação e formação profissional, focados nas especificidades e direitos das pessoas com deficiência, e apoio aos cuidadores familiares, que são ações de suporte psicológico e... desculpa se tiver barulho dos cachorros, perdão. Ações de suporte psicológico e técnico para as pessoas da família que realizam esse cuidado diário das pessoas deficientes de forma não remunerada, visando evitar o adoecimento mental e o comportamento físico. Também tem muita coisa, assim, cuidotecas, lavanderias públicas, várias ações, assim, que são voltadas para distribuir, né, dividir esse cuidado diário. E, assim, na prática, a gente sabe que está muito longe ainda, né, de alcançar vários, por inúmeras questões, muitas cidades pequenas não conseguem e tal, mas é uma necessidade muito atual da gente ampliar esse debate da política do cuidado, porque foi inviabilizado por muito tempo e atinge as pessoas com deficiência e suas cuidadoras, atinge os dois lados. Esse ano teve um encontro, em março, que foi o segundo encontro nacional de mulheres com deficiência que ocorreu em Brasília, eu até participei, e uma das pautas que estavam sendo levantadas lá eram justamente das mães que não estavam conseguindo acessar nenhum dessas políticas públicas e ainda achavam que faltava muita coisa, né? Que não estavam sendo ouvidos, porque não foram consultados. Pessoas com deficiência nem sempre participam da formulação dessas políticas públicas. As cuidadoras não remuneradas, nesse caso, também não participam na formulação
diretamente. Então, houve eu lembro que houve, assim, até uma lista que passou, né? E muita gente assinou essa lista porque nos espaços de política pública a gente falava sobre pessoas com deficiência, a pauta do cuidado não estava sendo levantada. E já estava fazendo 2 anos dessa lei, né? Então, assim, mesmo com 2 anos e muitas ações muito legais que a gente reconhece, mesmo assim a gente entende que falta muito ainda debate, talvez falar mais sobre, né? Promover, divulgar mais, mas ainda assim é uma excelente política, né? Principalmente por causa da pauta na nossa Constituição, né? Mas, assim, é uma excelente política, mas na prática, assim como muitas outras, a gente ainda precisa debater mais sobre, levantar essa pauta, conversar mais sobre isso. E é por isso que eu pensei em trazer esse tópico para cá, para a gente poder pensar mais nesse ponto da política nacional do cuidado, que na prática eu vi que ainda está muito distante, apesar de ser uma excelente iniciativa, a gente ainda precisa pautar mais a questão do cuidado de pessoas com deficiência. Era isso, professor Deilton, muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Priscila, pela sua apresentação, né, muito reflexiva, realmente apontando as dificuldades atuais das políticas públicas. Muito obrigado. Muito obrigada. E que você continue, né, fazendo parte da nossa equipe, né, da equipe de moderadores, de suporte dos nossos congressos, que têm exercido um papel importantíssimo para que eles se concluam com todo êxito. E eu sou sempre muito agradecido por isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Nada, uma excelente tarde para você. Bom, agora eu vou estar convidando a doutora Heide Maria Hupfer. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer revê-la, ainda que virtualmente. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. Apenas vou localizá-lo, pelo Hupfer. Acho que... Hupfer. Tá bem, né? Porque é realmente um sobrenome... mas ainda não encontrei. Não, bem tranquilo, eu posso também falar. Não, está tranquilo, aqui está tranquilo. Então, tá. Apenas é uma questão de minutos aqui. Sim. É porque são 60 palestrantes, né, a listagem aqui, que nos apresenta, às vezes são de 120 palestrantes, e eu me distraí aqui por alguns segundos, e é a razão da demora, mas eu já estou aqui localizando. Assim, agora eu já localizei, fica mais fácil. Opa! Agora sim. Bom, então, a doutora Heide Maria Hupfer a doutora em Direito, coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Fivale. É professora no curso de Direito da Universidade Fivale, com o tema A Vulnerabilidade da População Idosa no Contexto de Desastres Climáticos. Doutora Heide, mais uma vez, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer recebê-la. A doutora dispõe, pelo tempo de 10 minutos, para estar fazendo a sua exposição. A palavra é sua. Então, boa tarde. Eu agradeço muito o Dr. Deilton Ribeiro Brasil, da Universidade de Itaúna, pela gentileza, né, de toda essa organização, que é bem complexa, e também ao Dr. Jorge, que fez o convite, né, que é o presidente do Congresso Mundial, e também eu agradeço muito à professora Cleide, querida amiga da Universidade de Caxias do Sul, e a toda a equipe e membros organizadores, né, e toda a equipe também de apoio das universidades que sediam o Congresso. Então, eu vou iniciar fazendo uma questão, né? Quando pensamos em estratégias de adaptação e mitigação climática, quem são as pessoas que mais sofrem?
A emergência climática, ela é um dos maiores desafios da atualidade, e os eventos extremos, eles são cada vez mais frequentes e intensos, como enchentes, secas, ondas de calor, incêndios florestais e tempestades. Aqui a gente está até aguardando, né, que essa semana pode ter novamente um grande evento, né, climático. Então, embora esses eventos, esses fenômenos afetam toda a sociedade, seus impactos não são distribuídos de forma igual. Então, determinados grupos sociais, eles encontram-se em situação de maior vulnerabilidade, entre eles a população idosa. Os idosos, eles são mais suscetíveis a ondas de calor, inundações, poluição do ar, incêndios. A vulnerabilidade da população idosa, ela decorre principalmente, né, de uma combinação de fatores biológicos, sociais, econômicos e institucionais. Entre esses principais aspectos, a gente destaca, eles têm uma maior fragilidade física e redução da mobilidade, presença de doenças crônicas, são dependentes de medicamentos e muitas vezes de equipamentos de saúde, eles têm limitações sensoriais, com deficiência visual, auditiva, alguns, né? Isolamento social e solidão, dependência, muitos ainda dependem de familiares ou cuidadores, menor capacidade econômica para reconstruir as perdas. Então, é importante ressaltar que a vulnerabilidade, ela não decorre da idade em si, né? Mas principalmente dessas condições sociais e estruturais às quais a pessoa está submetida. Envelhecer nas periferias urbanas, principalmente a gente olhando aqui no Brasil, é ainda mais dramático, né? Então, a despeito dos alertas, envelhecer em tempos de emergência climática é se deparar com um cenário de catástrofe climática e de perdas humanas significativas nas próximas décadas. Afinal, o mundo enfrenta, então, simultaneamente, duas megatendências: mudanças climáticas aceleradas e expressivo envelhecimento populacional. Então, no ano de 1950, eram 200 milhões de idosos. Em 2018, chegou a 1 bilhão e em 2100 devemos alcançar a marca de 3 bilhões de pessoas idosas. Em Porto Alegre, a capital do estado que eu resido, do Rio Grande do Sul, pessoas com mais de 60 anos já representam 20% da população. Em todo o Brasil, segundo o IBGE, essa faixa etária já ultrapassa 15% da população total, indicando que um número cada vez maior de pessoas estará potencialmente expostos aos impactos climáticos. Até 2030, 1 de cada 6 pessoas no mundo terá 60 anos ou mais, e estima-se que em 2050, 23% dos idosos vão viver em regiões perigosas para a saúde e riscos climáticos. E desses, 80% vão viver em países de baixa e média renda, justamente onde a capacidade de adaptação aos eventos climáticos costuma ser menor. Só na Europa, né, contabilizando agora a onda de calor de 2026, já provocou mais de 9 mil mortes de pessoas acima de 65 anos. Então, esses números mostram que o envelhecimento populacional será reconhecido como um tema central nas políticas climáticas. A longevidade não é apenas um fenômeno democrático. A omissão com a proteção idosa também é uma violência que custa vidas. Eventos climáticos extremos, como as inundações que ocorreram aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, além da perda da moradia, né, para muitos idosos também representou a perda de memórias, né, de vínculos afetivos, de referências, de identidade construídas ao longo da vida. Outro dado levantado pela Defesa Civil demonstra que os idosos foram a maioria das vítimas fatais das inundações, constituindo cerca de 51,3% do total. Então, estima-se que pelo menos 202.500 idosos foram afetados pelas inundações de 2024. As inundações podem trazer produtos químicos
que foram proibidos e eliminados há décadas atrás para a superfície, depois de terem se acumulado em sedimentos ao longo dos séculos. E isso também, novamente, traz um risco maior para quem tem uma saúde mais fragilizada. Então, portanto, os desastres climáticos representam uma ameaça crescente à população idosa, evidenciando vulnerabilidades que decorrem tanto do processo de envelhecimento quanto das desigualdades sociais. A proteção desses grupos exige uma abordagem interdisciplinar e baseada em direitos humanos, envolvendo preparação, prevenção, resposta e recuperação diante dos eventos extremos. Mais do que reconhecer os idosos como vítimas potenciais dos desastres climáticos, é necessário incluí-los como sujeito de direitos e protagonista das estratégias de adaptação e resiliência, o que a gente, observa ainda muito pouco. Em uma sociedade que envelhece rapidamente, promover a proteção da população idosa frente às mudanças climáticas não é apenas uma questão ambiental ou assistencial, mas um imperativo ético, jurídico e civilizatório. Direito dos idosos, envelhecimento, direitos humanos, saúde pública e justiça climática para idosos devem ser aspectos prioritários das políticas públicas para enfrentar a crise climática. O mapeamento das ações da Defesa Civil no Brasil, realizado por Jeane Reis, da Fiocruz, no ano de 2025, sobre ações de prevenção e respostas em situação de riscos e desastres provocados pelas mudanças climáticas, revelou que essas ações não contemplam a população idosa socialmente vulnerável como um público prioritário em suas ações. A falta de estratégias e protocolos adaptados às necessidades particulares dessas pessoas em situações de desastre pode comprometer a eficácia das intervenções e aumentar o sofrimento e as perdas dessa parcela da população, que a gente vivenciou, muitos abrigos provisórios, e foi muito complexo a situação dos idosos, Então, por isso, a urgência de políticas públicas para o enfrentamento das mudanças climáticas, elas devem ser aprimoradas com base nas legislações nacionais e diretivas internacionais, devem ser voltadas também para a promoção, dos direitos das pessoas idosas. Então, por fim, pode-se dizer que a forma como protegemos as pessoas idosas diante dos desastres climáticos revela o compromisso da sociedade com a dignidade humana, a solidariedade intergeracional e a justiça climática. Então, muito obrigado pela atenção, Dr. Deilton, e também ao Dr. Jorge, e agradeço também a quem nos está assistindo virtualmente, e agradeço também esse evento maravilhoso que congrega tantas pessoas e de tão diferentes países. Muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Haide, pela sua apresentação. Realmente, o tema direito dos desastres, é um tema de atualidade, é um tema que nós estamos vivendo, então, realmente está de parabéns. É também uma área temática que eu dedico os meus estudos, da mesma forma, e temos que encontrar soluções, como se diz, ainda há tempo, mas temos que mudar o nosso processo civilizatório, senão, realmente, o tempo vai se escoar. Mas eu sou muito positivo, então eu acredito ainda que podemos mudar. Muito obrigado, conto com a sua participação nos nossos próximos eventos e qualquer coisa, a Universidade de Itaúna está à sua disposição também. A nossa também. Então, muito obrigado, doutor Deilton. Nada, é um prazer. Boa tarde. Bom, agora eu vou estar chamando, que está na lista, a doutora Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues. Doutora Maria Rafaela, nos ouve? Muito bem. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Eu vou estar aqui fazendo a leitura da sua ementa acadêmica,
A doutora Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues é doutora em Direito pela Unicinos e pós-doutora em Direito pela Universitat de l'Estudi de Messina, professora e pesquisadora na Faculdade de Direito de Franca, área de concentração, Direito Empresarial, Propriedade Industrial e Bioética, com o tema Envelhecimento Global e Direitos Humanos. Políticas públicas que levem à autonomia, capacidade jurídica e inclusão digital e social da pessoa idosa. Doutora Maria Rafaela, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui recebendo a ilustre doutora, que disporá do tempo de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Muito obrigada, doutor Deilton. Eu gostaria de cumprimentá-lo e a Universidade de Itaúna, também ao doutor Jorge Isaac Torres, pela iniciativa, através da Escola para Eminência e Justiça, e a doutora Cleide Calgaro, que sempre nos recebe muito bem. Desejo que o evento tenha sempre muito sucesso, muita amplitude, e passo, então, a falar sobre o meu tema. O problema envolvendo as questões idosas ou do idoso é um problema que demanda um certo olhar global, porque o envelhecimento é global, como é conhecimento notório. Mas no mundo, os direitos dos idosos têm sido regidos por diretrizes globais fornecidas pela própria ONU, a Organização das Nações Unidas, como, por exemplo, o Plano de Madrid de 2002. De forma específica, nós temos no Brasil o Estatuto da Pessoa Idosa, anteriormente chamado de Estatuto do Idoso, que foi promulgado com a Lei 10.741 de 2003. Em 2022 teve uma alteração, e aí esse Estatuto do Idoso passou a ser nomeado como Estatuto da Pessoa Idosa. Embora algumas pessoas não deem valor às terminologias que são usadas, mas quando se coloca a pessoa, o ser humano, nomeando pessoa idosa, já denota que essa pessoa ela tem direitos. E hoje, não só com o Plano de Madrid de 2002, mas também por leis locais de cada país, como é o caso do Brasil. Embora não haja um tratado internacional único e obrigatório, um hard law específico para a velhice, mas essa proteção ela tem que ter foco na dignidade, na saúde e no fim dos preconceitos, o que a gente sabe que são parâmetros, uma vez que a gente não consegue totalmente alcançar os objetivos que se propõem. Mas nós sabemos que as políticas públicas têm que ser voltadas para esse cuidado com relação à dignidade, cuidado com relação à saúde e cuidado com relação ao fim dos preconceitos que existem. A grande questão que eu acho que não se pode perder o foco é que, como diz, na Constituição Federal já se garante, homens e mulheres são iguais perante a lei, né? Então, todos nós somos iguais perante a lei e devemos ter o nosso respeito com relação aos nossos direitos e obrigações. A pessoa que apresenta uma certa idade, eu digo uma certa idade porque com 60 anos no Brasil é considerada idosa, e com 80 anos, hiperidoso. E nós temos uma população que, dado esse cuidado, é lógico que é uma população privilegiada, dado o cuidado que tem maior com a saúde, dado o cuidado que tem hoje em exercícios físicos, em exercitar a mente, esse tempo de vida se estende. Só que não adianta nós termos uma extensão de tempo de vida sem o devido respeito, sem qualidade, principalmente qualidade nas relações humanas.
As políticas públicas que levam à autonomia, à capacidade jurídica, à inclusão digital e social dessa pessoa idosa tem que ter por parâmetro uma ideia trazida, claro que com relação a questões de racismo, pela Djamila Ribeiro, que é o lugar de fala. O maior problema que nós vemos hoje é que algumas pessoas que trabalham no sentido de proteção desses direitos e até de promover políticas públicas com relação a esses aspectos, muitas vezes são pessoas jovens que não sabem pelos problemas que uma pessoa idosa passa. Para isso, seria muito bom que houvesse um conjunto de profissionais, como, por exemplo, os médicos geriatras, psicólogos geriatras e pessoas, profissionais envolvidos para determinar se essas políticas são efetivas ou não, através desse lugar de fala, por possuir esse lugar de fala. Eu, muitas vezes, posso falar de uma condição se eu tenho essa condição. Não que outras pessoas não possam, mas aquilo que a gente experiencia tem um sentido mais de legitimidade do que uma pessoa que não tem essa reflexão. As diretrizes globais dadas pela Organização das Nações Unidas, elas promovem planos de ações que são importantes porque visam orientar governos sobre o envelhecimento populacional de uma forma segura e ativa. Por outro lado, elas esbarram num outro problema, que são as diferenças regionais, culturais, econômicas e, inclusive, de cunho religioso. Porque cada pessoa entende também essa vivência religiosa de uma forma. A maioria dos acordos globais funciona como um soft law, ou seja, eles têm recomendações, porém sem força de lei internacional direta sobre os países, inclusive em virtude dessa questão de soberania nacional. A Organização dos Estados Americanos aprovou a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dessas pessoas idosas, adotadas por alguns países da região para criar obrigações legais fortes, mas nenhuma delas com o cunho de atender globalmente algumas necessidades. Porém, nós sabemos que, principalmente no que diz respeito ao acesso de serviços públicos, e principalmente para pessoas que têm uma superioridade por ser maior de 80 anos, então a sua necessidade é maior, esse acesso universal garantiria remédios gratuitos de uso contínuo, que houvesse a possibilidade de cirurgias realizadas de uma forma mais rápida, atender às necessidades, inclusive, da idade, a questão de transporte e mobilidade, proteção contra a violência e, principalmente, a garantia de atendimentos preferenciais, como há no Brasil, com relação aos processos judiciais, onde os órgãos públicos da justiça dão prioridade, mas isso também deveria se estender a bancos e outros locais que a gente sabe que até existe na lei, mas que não existe de forma efetiva, inclusive dado ao contingente populacional, como já dito por outros palestrantes que me antecederam, se apresenta num número muito maior do que antes e com relação à população jovem. A pesquisa, ela contou com a metodologia voltada para o método bibliográfico, onde a prioridade metodológica foi a hipotética dedutiva, no sentido de apontar, através de um aspecto pontual, que é a idade, critérios que são gerais envolvendo a pessoa idosa, principalmente em termos mundiais. Nós utilizamos vários referenciais teóricos, mas principalmente as normas internacionais que foram mencionadas aqui,
e obras que, obviamente, comentam, por exemplo, o que nós falamos aqui, de tratados internacionais. Assim, eu finalizo a minha apresentação mencionando que os resultados obtidos, embora seja com relação à adoção realmente do Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o envelhecimento, e em virtude de questões envolvendo discussões entre os países, e nós sabemos que alguns até encontram-se em guerra uns com os outros, isso se torna praticamente inviável, impossível, o que é uma pena, porque essa população vulnerável de idosos acaba sofrendo as consequências do mau entendimento nas relações humanas entre pessoas que são mais jovens e que deveriam chegar num consenso que não fosse através da violência. Mas acho que as próprias pessoas não entendem que a ausência de paz traz um mal-estar geral, né, o que é uma pena. Assim, eu agradeço mais uma vez pela possibilidade de ter podido expor ao meu trabalho e espero que os eventos realizados tanto pelo Dr. Deilton como pelo Dr. Jorge e a doutora Cleide tenham cada vez mais sucesso, e porque são temas muito interessantes e, além de interessantes, são temas que necessitam realmente serem discutidos, tratados de uma forma mais ampla. Muito obrigada, doutor Deilton. Somos nós quem agradecemos, doutora Maria Rafaela Junqueira, pela sua exposição, também pelas suas palavras de incentivo. E, de fato, né, são temas como esse, a questão da pessoa idosa, um tema que é da atualidade. Então, nós temos que realmente debater dentro do espaço acadêmico que a universidade nos oferece, buscando caminhos, soluções, orientações. Isso é de extrema importância. Então, meu muito obrigado. Contamos com a continuidade da sua participação em nossos congressos, para que eles fiquem cada vez mais ricos no que se refere às temáticas de apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Até breve. Agora, eu me vou chamar a doutora Flor Jacinto Reynoso. Querida, apreciada doutora, eu me vou ler seu currículo. A doutora Flor é jurista, analista política e estratega internacional, especializada em direito constitucional, direito administrativo, ciência política, relações internacionais, diplomacia cultural, direitos humanos e comércio internacional. Professora em prestigiosas instituições acadêmicas internacionais, onde desenvolve cátedras vinculadas ao direito constitucional, ciência política, história do direito, relações internacionais, política empresarial, diplomacia cultural e literatura universal. Desenvolve uma sólida labor como assessora, analista e consultora estratégica de projeção internacional, colaborando com instituições públicas e privadas em processos de fortalecimento organizacional, posicionamento institucional, análises político e relações internacionais. E como escritora e investigadora, ha elaborado artículos e estudos especializados sobre direito, política, história, diplomacia cultural, organização empresarial e realidade social. Asimismo, cultiva a criação poética
y el análisis literario. Mis felicitaciones, apreciada doctora, con el tema hacia un nuevo paradigma de derechos fundamentales para las personas mayores, autonomía, ciudadanía digital e inclusión global. Tiene 10 minutos para su charla. Bienvenida. Muito obrigada, boa tarde. É uma honra estar neste evento acadêmico mundial com vocês. Es un verdadero honor. Doctor Dayton, un gran compañero, amigo, distinguido profesional que comparte cultura jurídica, académica, a través pues del mundo para el bienestar general de nuestras sociedades, y también agradeciendo a la Universidad HACIA do Sul y a la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales dirigida por el doctor Jorge. Y bueno, pues es un honor estar en este evento mundial que no hace más que recoger de nuestros queridos palestrantes conocimientos, experiencias jurídicas que van a realzar pues nuestras sociedades, aportando a nuestros estados en aras de materializar políticas públicas y también de avanzar con iniciativas legislativas que permitan estar en la actualidad dentro de nuestros estados, dentro de nuestras instituciones públicas, en bienestar pues de las poblaciones en general, pero sobre todo como estudiosos del derecho, como estudiosos de políticas y también de iniciativas legislativas. Sabemos que existen poblaciones vulnerables que necesitan ser atendidas con prioridad para que pueda generarse una equidad dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas. Es así pues que nuestros adultos mayores forman parte primordial de la historia de nuestras civilizaciones, de la historia de nuestras sociedades, de la historia de nuestros países, no solamente con su vasta experiencia personal, sino también con su trayectoria como servidores públicos, como servidores dentro de las instituciones privadas que han ejercido y que tienen mucho que seguir aportando aún con su vasta experiencia en el transcurso del desarrollo histórico de nuestras sociedades, con los avances, con el reto milenario en estos tiempos que es ya la era digital y sus avances constantes, tanto desde la revolución industrial hasta también la revolución del internet, y hoy en día pues la inteligencia artificial que está avanzando con pasos firmes cada día, y pues tenemos que estar atentos, y sobre todo también una población que debe estar incluida dentro de estos avances para generarse así pues una justicia social y la equidad dentro de nuestras sociedades en el mundo. Durante el siglo XX ya pasó a convertirse los derechos ya del adulto mayor no solamente en un tema familiar, también ya primordialmente se convertirían en políticas públicas y de real importancia dentro de los derechos humanos. En 1982, la ONU en Viena celebra la primera asamblea aprobándose el primer Plan Mundial de Acción en protección a los adultos mayores, en donde ya se le incluyen derechos dentro pues de las políticas económicas y sociales tan importantes hoy en día. Entonces, en 1991, la ONU aprueba también los primeros principios tan importantes hoy en día como la independencia, la participación, el cuidado, la autorrealización y la dignidad. Estos principios importantes fueron ya enmarcados como directrices y bases para que nuestros estados del mundo puedan manejarlo dentro de los parámetros del diseño de políticas públicas, dentro del diseño de iniciativas legislativas enfocadas en un trabajo de campo acorde a la realidad de cada sociedad, pues sabemos que vivimos en países pluriculturales, que cada sociedad pues tiene una vasta rama de culturas, y es en ello que se debe enfocar el trabajo en campo para el diseño pertinente, no solamente dentro de la costa, de la sierra, de la selva,
sino también enfocada en el idioma, en los diversos idiomas que existe tan solo en un país. En el caso concreto, el Perú tiene más de 40 idiomas, dentro de ellos, además de el castellano, el quechua, el aymara, el ayaninca y muchos más. Entonces, también debe estar enfocada a las políticas públicas y las iniciativas legislativas, no solamente a los diversos idiomas, sino también a las habilidades diferentes en lengua de señas dentro de los adultos mayores, para poder así materializar una equidad eficiente y efectiva dentro del desarrollo de los derechos fundamentales en estas épocas tan trascendentales, donde la tecnología está jugando un rol primordial dentro de nuestras sociedades. El año 2002 en Madrid, pues se aprueba el Plan de Acción Internacional, donde se plantea 3 grandes prioridades, como la relación entre personas mayores y su desarrollo vinculado a la sociedad, la promoción de la salud y el bienestar durante la vejez. Entonces, más allá de promover no solamente una pensión digna para poder prever la contingencia y la calidad de vida del adulto mayor, pues se también tiene planes importantes como la relación entre personas mayores dentro de su desarrollo con la sociedad, el promoción de la salud tanto física como mental, el bienestar durante la vejez. En este caso concreto, la participación efectiva, pues tienen que compartir muchas experiencias y también tienen aún muchos dones y talentos que pueden aportar dentro de la sociedad, dentro de las instituciones públicas y dentro de las organizaciones que los gobiernos regionales, los gobiernos distritales, municipales, centrales, de acuerdo pues a la estructura dentro de nuestros países, tienen que tener en cuenta estas políticas para que puedan tener acceso directo a nuestros adultos mayores en determinadas sociedades del mundo. Y también tenemos ya el cambio de paradigma. Entonces, no solamente estamos centrándonos en el adulto mayor basado en una pensión digna, sino también en una inclusión plena dentro de las sociedades. En este caso, acceder pues al derecho a la educación, sobre todo a una educación vinculada al avance de la tecnología, también tener ambientes sanos, libres de violencia, no solamente física, mental, también económica, que es trascendental la vigilancia de los adultos mayores hoy en día, en épocas también donde nuestro clima va variando primordialmente dentro de nuestros países en el mundo, y eso es algo que también hay que tener en cuenta formalmente. Entonces, las primeras políticas internacionales que hay que debatir en este caso concreto, plasmadas el año 2025 en el Consejo de Derechos Humanos, en la ONU, se emitió una resolución 5813, donde se plantean ya los parámetros firmes, como habíamos señalado, sobre independencia, de que el adulto mayor tiene que tener una independencia más que una dependencia. Se debe crear políticas públicas en base a un cuidado para que pueda tomar decisiones por sí mismo, vinculados también a una atención de la salud. Es por ello que las instituciones públicas deben trabajar de manera multidisciplinaria: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Inclusión Social, para crear políticas efectivas y coherentes a la realidad de cada sociedad. También tenemos la participación, no solamente el derecho pues de elegir y ser elegidos, derecho de la opinión, del acceso a la información, a la transparencia pública que tienen que tener nuestros adultos mayores, y también a un acceso eficiente dentro de las plataformas virtuales de las instituciones públicas de nuestras sociedades y también de las instituciones privadas. De allí es que pues las municipalidades o los gobiernos regionales o centrales también tienen que crear capacitaciones en cuanto a los adultos mayores para tener un acceso independiente dentro de las plataformas virtuales. También tenemos los cuidados básicos, que es tan importante para una población en general, pero hacíamos mención que existen poblaciones vulnerables
que hay que prestarles una especial atención, como es la salud mental en nuestros adultos mayores, que no se sientan abandonados, sino más bien incluidos dentro de nuestra sociedad, más aún aquellas poblaciones pues que tienen una vida solitaria físicamente, pues que se sientan vinculados con las instituciones públicas e instituciones privadas para acudir en caso de necesidad, en caso de una participación activa en la toma de decisiones. También tenemos una autorrealización, que es continuar con el derecho universal, que es el derecho a la educación, para ser actualizados en el avance de la tecnología y también pues con cualquier otra actividad que realicen dentro de ya una etapa de una contingencia, que ya han cesado de laborar, pero que quieren continuar aportando con sus conocimientos a la sociedad. Y también tenemos uno de los artículos más importantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el más importante también dentro de nuestras constituciones en el mundo, que es el derecho estricto al respeto a la dignidad y a la calidad de vida. Entonces, esta sagrada responsabilidad está pues sobre el Estado, sobre la sociedad en sí, que debemos trabajar pues en una relación directa para generar políticas públicas de acuerdo a las necesidades. De ahí la importancia de las personas preparadas en derecho, pues que estemos alertas en incentivar políticas y el diseño de iniciativas legislativas para que se puedan plasmar en beneficio de nuestras poblaciones vulnerables. Entonces, ¿hacia dónde deben dirigirse las políticas con respecto al cambio de paradigma de los derechos fundamentales con respecto a los adultos mayores? En primer lugar, a la dignidad, como habíamos hecho mención. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, respalda plenamente el derecho primordial de que los estados debemos, junto a la sociedad, velar por la dignidad de los ciudadanos en general en el mundo, pero es algo que hay que enfocarlo primordialmente también en esta etapa de las poblaciones vulnerables. En cuanto a la autonomía, pues los adultos mayores requieren ser autónomos dentro de la toma de sus decisiones, siempre vigilando que estén pues bien cuidados y que todas las instituciones públicas y privadas a las que ellos acudan tengan los accesos y la infraestructura pues que que aporte una facilidad en su movimiento. Y allí también hay que pues planificar en cuanto al diseño con un equipo multidisciplinario basado en derecho, abogados, economistas, sociólogos, ingenieros que puedan crear una infraestructura acorde a nuestros adultos mayores. En cuanto a la participación, pues de acuerdo a su vasta experiencia, los que tienen pues el pleno uso de sus facultades cívicas, políticas, mentales, pueden aportar mucho con su experiencia dentro de la sociedad actual, pues somos sociedades mundiales que requerimos pues de mucha sabiduría para que pueda progresar y puedan generarse en sí estados avanzados de derecho. También tenemos la protección por parte del Estado, por parte de la sociedad en sí, que debemos velar los unos por los otros, sobre todo por los más vulnerables, y tenemos también pues la corresponsabilidad, como habíamos hecho mención, tanto del Estado, las instituciones públicas y privadas, en aras pues de generar la atención, la inclusión y la equidad de los adultos mayores dentro de la sociedad, ya no solo pues enfocándose como un objeto de derecho, sino como un sujeto de derecho plenamente con sus derechos activos dentro de la sociedad. Es así pues que debemos diseñar políticas públicas de acuerdo al desarrollo histórico, tecnológico, en bienestar de las poblaciones vulnerables, en este caso concreto, pues, de nuestros adultos mayores, para así poder materializar una vida digna, no solamente en la parte económica, sino también en la salud mental, emocional y, pues, de autorrealización plena de nuestros ciudadanos en el mundo. Muy obrigado. Es una honra estar en este evento académico mundial con voces, compañeros de trayectoria internacional y mundial. Es para mí un honor pertenecer a este gran equipo académico. Muchísimas gracias.
Nosotros que agradecemos, apreciada doctora, y mis felicitaciones por su portugués. Muy bueno. Muito obrigado. Sí. Boa tarde. Boa tarde y hasta pronto. Hasta pronto. Bom, agora vou estar convidando a doutora Priscila Caneparo. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. Eu vou aqui estar fazendo a leitura da sua ementa acadêmica. A doutora Priscila Caneparo é pós-doutora em Novas Tecnologias, Direito e Ciências Sociais pela Mediterranean International Center for Human Rights Research, doutora em Direito Internacional pela PUC de São Paulo, professora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Internacional Público, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Washington Lincoln University, membro e parecerista da Academia Brasileira de Direito Internacional, membro da Comissão de Direito Internacional, OAB Paraná, membro e pesquisadora da Rede de Direito América Latina e Caribe, membro da Associação Ibero-Americana de Direito, Cultura e Ambiente, analista de política internacional, delegada da Diplomacia Civil para a Organização Mundial do Comércio e para o Conselho Econômico e Social, que vai trazer o tema A Opinião Consultiva 32 da Corte Interamericana e os impactos da Convenção Interamericana de Direitos. Doutora Priscila, vejo que está aí improvisando, está no campus universitário. Você dispõe, aí, então, de 10 minutos para a sua apresentação. Obrigada, doutor Deilton. Faço aqui, né, a gentileza justamente de disponibilizar um pouquinho do meu espaço, né, para vocês, para, enfim, para conseguir, né, trazer essa pauta e principalmente agradecer imensamente o professor Deilton e o professor Jorge pelo convite e prestigiá-los, né, numa perspectiva de honrá-los em relação a esse grande evento que vocês estão fazendo. Mais um grande evento, é sempre um prazer estar aqui, mas sem mais delongas, eu vou me ater à minha explanação em relação à opinião consultiva 32 de 2017, que eu acho extremamente importante que a gente compreenda dentro do campo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, porque, de fato, ela vem a consolidar aquilo que a opinião consultiva 23 de 2017 da Corte Interamericana começou a estruturar em uma perspectiva não apenas de sistema interamericano, mas uma perspectiva mundial que traz reflexos também para a nossa realidade de consolidação de direitos fundamentais e de direitos humanos. Por que eu escolhi essa opinião consultiva? Hoje ela é objeto do meu estudo, principalmente porque a gente vê quase que uma virada copernicana em relação à questão da justiça climática, da proteção ambiental e bem como, né, dessa proteção contra o aquecimento global envolvendo as populações mais vulneráveis. A opinião consultiva 23 de 2017, ela inaugura dentro do sistema interamericano, não sem antes a gente ter decisões da Corte Internacional de Justiça e decisões justamente do Tribunal do Mar envolvendo essa temática de direito ambiental, pontuando justamente que a questão da emergência climática é, sim, uma questão centrada não apenas no direito ambiental, mas uma questão centrada também no campo dos direitos humanos. Mas qual que é a grande questão aqui? A opinião consultiva 23, ela não denotou uma obrigação internacional dos Estados. Ela foi muito mais uma recomendação que os Estados teriam que se preocupar com as mudanças climáticas, justamente por conta desse ponto não estar apenas atrelado à questão do direito ambiental, mas também atrelado aos direitos humanos. Só que deixou no mero plano da soft law, no mero plano, né, por assim dizer, de estabelecer algo mais como se fosse uma recomendação para os Estados. Ocorre que, em momentos posteriores, por intermédio de provocação do Chile e da Colômbia, e com a participação de mais de 250 organizações estatais, aí eu digo, né, organizações não governamentais, organizações, associações, né, dentro do Estado, a gente observa que houve a emergência justamente de uma solicitação de opinião consultiva que veio a reproduzir
a opinião consultiva número 32 de 2025. Por que essa opinião consultiva ela é tão importante? O que ela traz inovação? São alguns pontos que eu separei aqui, né, nesse tempo para falar para vocês, para entender a importância. O primeiro ponto é que ela torna a questão da emergência climática uma obrigação internacional do Estado. Basicamente, o Estado não tem mais uma mera recomendação. O Estado tem uma obrigatoriedade de proteger principalmente as populações mais vulneráveis contra o aquecimento global e principalmente aquilo que repercute em detrimento do aquecimento global em uma sadia ou numa falta de sadia qualidade de vida. Esse é o primeiro ponto importante que traz essa opinião consultiva 32. Só que, por ser uma obrigação internacional do Estado, ela tem um escopo de natureza jurídica de direitos humanos. Então, o que a gente observa? Ainda que eu não tenha um documento formalizado dentro do sistema interamericano que trabalhe com justiça ambiental, que trabalhe com mudanças climáticas, a gente observa, de fato, que a questão da justiça climática advinda da opinião consultiva 32, ela serve como parâmetro interpretativo da Convenção Interamericana, de diversos artigos. Aqui eu vou citar o artigo 1, artigo 2, artigo 4, artigo 5, artigo 6, artigo 7, artigo 8, artigo 9, artigo 11º. Então, basicamente, sendo a Convenção Interamericana um living instrument, o que significa isso? Que vai ser interpretada de acordo com as mudanças societárias, com as demandas societárias que são levadas para a Corte Interamericana, a Corte entendeu que, nesse momento da história, a gente chega em um ponto que não dá para dissociar a interpretação da Convenção Interamericana para com a questão da justiça climática. Então, o que eu trago aqui é justamente o seguinte: hoje, os estados, para consolidar a Convenção Interamericana, o famigerado Pacto de São José da Costa Rica, eles necessariamente precisam atuar ativamente em prol da justiça climática. Isso repercute também em uma perspectiva, e aí um ponto, né, de confluência na doutrina, e principalmente na interpretação dessa opinião consultiva ante outros tribunais, que por ser uma obrigação estatal, que está atrelada à questão do Pacto de São José da Costa Rica, a gente vê uma emergência de uma obrigação erga omnes para os estados. O que eu quero dizer com isso? A questão da justiça climática, ela deixa de estar no campo da recomendação, ela inclusive deixa de estar no campo de documentos internacionais para ser uma obrigação imperativa dos estados. Ainda que estados, vamos pegar aqui um exemplo, né? Ainda que a Venezuela não faça parte do Pacto de São José da Costa Rica, ela se vê na obrigatoriedade de cumprir com essa justiça climática ou com as demandas dessa justiça climática, justamente porque ultrapassou a vontade do Estado de fazer parte do documento, ainda que nós materializemos essa justiça climática ante a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, o que a gente começa a descrever aqui, por intermédio dessa opinião consultiva 32, é justamente que a questão da justiça climática, ela está no escopo de normas imperativas de direito internacional, especialmente no mundo ocidental. E aí eu destaco, obviamente, essa opinião consultiva da Corte Interamericana e algumas decisões das cortes internacionais, como da Corte Internacional de Justiça, bem como opiniões do órgão de solução de controvérsias da OMC. Tem uma questão envolvendo, né, basicamente, Camboja, que trabalha com a questão dos camarões, que determina, sim, que a questão da justiça climática e da responsabilidade pela sadia qualidade de vida atrelada à proteção ambiental é um fato atrelado, inclusive, à questão da obrigação erga omnes de proteção do meio ambiente. E é claro, né, indo um pouco mais a fundo nessa opinião consultiva, entendendo que ela é uma obrigação erga omnes do Estado, a gente precisa também prever algumas intercorrências práticas dessa opinião consultiva. Primeiro, ela entende, ela não abandona essa perspectiva de se ter grupos, parcelas da população, das populações mais afetadas, então ela imputa uma responsabilidade objetiva do Estado de fazer programas sociais, de fazer um dispêndio orçamentário em prol, justamente, de trabalhar com essa população mais afetada com a questão da mudança climática, que são as populações, basicamente, vulneráveis de mulheres, populações vulneráveis de crianças, populações marginalizadas e, principalmente, o hipossuficiente economicamente, que acaba sendo mais afetado por conta da falta de justiça climática. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, além de trazer essas obrigações positivas para o Estado, não basta o Estado prever na Constituição o artigo 225, como é o caso brasileiro, e simplesmente lavar as mãos. A gente observa que essas normas imperativas atreladas à justiça climática, elas se transformam em normas programáticas. O Estado tem que prever dispêndio orçamentário, o Estado tem que fazer programas de ações justamente para consolidar essa questão de justiça climática dentro do seu território.
E, para além disso, aí já caminhando para o final, tem um monte de pontos que seriam interessantes trabalhar aqui, mas eu sei que meu tempo é escasso e não quero atrasar o evento, mas um ponto importante é que o Estado também deve atrelar-se ao princípio da precaução muito mais robustamente, não é um mero princípio da precaução, quando eu não tenho certeza científica, deixar com que, né, a situação não se desenrole, mas sim fazer que quando eu não tenho certeza científica, eu vá atrás dessa certeza científica, não para autorizar a atividade, não para autorizar a obra, mas justamente para buscar reverter possíveis danos que no futuro eu posso ter se eu não tomar alguma atitude positiva, pensando na proteção ambiental. Segundo, o que a gente também observa é que o Estado indefinidamente precisa fazer programas de pactuação e de ação junto com as empresas. Não basta o Estado fazer programas de ação positiva se nós não tivermos essa parceria público-privada, porque a gente sabe que as empresas possuem, né, um grande banco de dados em relação à degradação ambiental, e segundo, que elas perpetuam a ideia também de degradação ambiental. Então, essa questão, atrelada inclusive à Organização das Nações Unidas e responsabilidade em termos de direitos humanos da empresa, faz com que a opinião consultiva 32 reproduza a ideia que as empresas também são sujeitos de deveres vinculados a direitos humanos. Se justiça climática acaba por ser um direito humano, uma obrigação cogente do Estado em proteger essa questão ambiental e a qualidade de vida, a gente também observa que, por consequência, o Estado vai ter que agir, né, em conjunto com a empresa e, inclusive, fiscalizando essa empresa. E somente para finalizar, o impacto aqui no Brasil é muito grande. A gente já considera a opinião consultiva 32 como obrigação erga omnes. Eu deixo aqui, né, enfim, a recomendação. A gente teve a abertura, né, da Corte Interamericana, das sessões da Corte Interamericana aqui no Brasil, e o objeto justamente dessa abertura, das falas, inclusive do ministro Fachin, foi a opinião consultiva 32 e o impacto no ordenamento jurídico brasileiro. Fica aqui a minha recomendação. A opinião consultiva, ela altera essa questão pragmática da proteção ambiental para se atrelar aos direitos humanos e, obviamente, para fechar minha fala, a gente precisa entender que direitos humanos se aplica à proibição do retrocesso. Uma vez estabelecidas normas no direito brasileiro que prevêem a proteção ambiental contra a degradação, inclusive, né, uma amplificação de instrumentos para garantir essa justiça climática, a gente não pode, por mera vontade legislativa, regressar em termos de instrumentos, em termos de proteção ambiental. É uma opinião que traz um grande paradigma e acho super importante que a gente conheça, inclusive, no campo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Novamente agradeço e muita oportunidade, acredito que eu tenha estado bem no tempo, né, cronometrado aqui, sim. E quando precisar de mim estarei à disposição. Muito parabéns novamente pelo evento, professor. Somos nós quem agradecemos, doutora Priscila, falou dentro do tempo regimental, muito criteriosa, muito objetiva, e contamos com a continuidade da sua participação em nossos congressos. Você já tem cadeira cativa conosco, então nós não abrimos mão da sua participação, que é sempre muito importante. Muito obrigado, presente. Uma excelente tarde e até o próximo evento. Obrigada, professora. Até o próximo. Até mais. Bom, agora eu vou estar chamando a doutora Diene Ribeiro Vieira. Como vai? Tudo bem? Nos vimos há pouco tempo, mas agora aqui você está na qualidade de palestrante. A doutora Diene, eu vou estar lendo aqui o seu currículo vitae, a sua ementa. Mestranda e bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Finanças, Legal Design e graduanda em Psicologia, membro do Grupo de Pesquisa Metamorfose Jurídica e do Grupo DAER, Direito Ambiental e Energias Renováveis, me parece que é da doutora Thalissa Reato, que deve ser a professora líder, com o tema Inteligência Artificial e o Vício de Consentimento, a vulnerabilidade do idoso diante de deepfakes e manipulação digital. Diene, a palavra é sua, muito bem-vinda mais uma vez, e estamos todos a ouvi-la.
Muito obrigada pela apresentação, pela recepção novamente, agora sim como alguém que está contribuindo aqui um pouquinho, né, como evento, e não como mediadora nesse momento, como disse o prof. Deilton. Então, mais uma vez agradeço pela oportunidade e o convite para participar de mais um congresso mundial aqui, que reúne tantos pesquisadores, estudiosos, mestres e doutores, e meu agradecimento especial, então, também aos organizadores e colegas mediadores, que é a equipe aí que está nos bastidores e que trabalha bastante para que esses eventos possam acontecer e também com esta qualidade. Obrigada, professor Deilton, professor Jorge, professor Maurício e professora doutora Cleide Calgaro, da Universidade de Caxias do Sul, minha professora e líder do grupo de pesquisa Metamorfose Jurídica, do qual eu também sou integrante. E já adentrando no assunto, né, da minha apresentação hoje, que é, como o prof. disse, inteligência artificial e o vício de consentimento, a vulnerabilidade do idoso diante das deepfakes e manipulação digital. Eu trago já de antemão alguns dados para elucidar aqui o que se pode considerar uma epidemia de tentativas de fraudes e golpes. Segundo o levantamento do indicador Serasa Experian do ano de 2024, o Brasil chegou a registrar aí 11.509.214 tentativas de fraudes. Então, aí é um recorte que chama bastante atenção, né? O aumento de um percentual que ocorreu nas investidas que são direcionadas aos idosos, às pessoas acima de 60 anos, tendo uma alta de quase 12% em relação ao ano anterior. E não para por aí, né? Em pesquisas também mais recentes, essa era de 2024, uma de 2025, em parceria com o Instituto Opinion Box, o estudo revela que cada vez mais brasileiros acima de 60 anos já caíram em algum tipo de fraude ou estão numa família com pessoas próximas que enfrentaram algum tipo de problema nesta ordem, né? Uma tentativa de fraude recente. Entre as vítimas, pode-se dizer que 80% tiveram algum tipo de perda financeira, e os criminosos se aproveitam aí para aplicar esses golpes em meio de ações como, por exemplo, que temos aqui, o feirão de limpar o nome, né, onde os consumidores, milhões de consumidores, têm a possibilidade de quitar as dívidas ou então de fazer um financiamento diferenciado, né. Então, os danos também nesse estudo, nesse levantamento, são demonstrados que, além do prejuízo monetário, os entrevistados, eles relatam em percentuais bastante importantes, como 29% dos entrevistados relatam frustração, raiva, em 19% medo, vergonha de terem caído, ou enfim, participado de alguma forma do golpe, né, ou caído, ou ter tido e clicado, ficou com vírus no aparelho. Então, além disso tudo, os impactos na saúde destas pessoas, como revelado níveis de ansiedade, de insônia, né, que também são dados importantes. O que estamos vendo aqui não é um mero acaso, é a convergência entre, basicamente, 3 fenômenos: o envelhecimento acelerado da população, né, a digitalização forçada, como alguns dos palestrantes anteriores mencionaram, a questão da pandemia, né, e tudo que se movimentou de forma mais acelerada, e também nesse ponto a sofisticação algorítmica dos crimes digitais que vão sempre acompanhando a evolução tecnológica, né. Então, é um resultado que coloca em xeque, além do patrimônio dessa pessoa idosa, a própria autonomia da vontade dele, né, do idoso. O que nos leva aí a outro ponto, que é do tema de hoje, que eu trouxe, a vulnerabilidade digital do idoso. Então, não só se resume à falta de familiaridade com as telas e diversos aplicativos. Tem um estudo da Mariana Nascimento da Silva e da Natália Barbosa, que foi publicado numa revista científica Sintec, da PUC, de São Paulo, do ano passado. Elas levantaram que idosos, eles verificam menos autenticidade de e-mails e que apenas, por exemplo, 23%, é o que está trazendo, checam quem é o remetente deste e-mail. Eles já vão direto na informação, né, até pela velocidade e a quantidade de conteúdo recebido. Então, eles demonstram menor confiança na identificação de tentativas de phishing,
que foi o que alguns palestrantes também trouxeram. Então, menor uso de ferramentas de segurança e reduzida busca por informações sobre a prevenção. Isso acaba não figurando ali. Tá? Então, a vulnerabilidade desses idosos ao phishing, ela resulta aí da combinação entre as dificuldades tecnológicas, limitações cognitivas, sim, é a questão do baixo letramento digital neste contexto, mas em que pese se saiba que ainda existam outros fatores que reforcem aí essas dificuldades, como o caso da impaciência dos familiares, a impaciência da própria pessoa idosa em seguir procedimentos que são indicados como sendo os procedimentos seguros, né? A realização de várias etapas para esta segurança ser efetiva, a questão também da obsolescência programada dos aparelhos eletrônicos, que por vezes ficam, né, de fato, não suportam a atualização de aplicativos de bancos, de reconhecimento facial, a questão da confirmação de dados sensíveis. Então, essa alteração frequente desses procedimentos, quando a pessoa começa a se habituar a fazer, alguma coisa se modifica, e isso tudo acaba sendo um fator que dificulta, né? Logo existe uma alteração, e aí a demanda acaba sendo maior, né? Abrindo essa margem para depender de consultar ou familiares, até mesmo mais jovens, crianças, né? Pessoas que entendam melhor do aplicativo, e até terceiros, né? No caso dos bancos, principalmente, isso fica evidente. E isso impacta na visão da própria autonomia da pessoa idosa e de sua capacidade, e também é que se colocar aqui, né, um sofrimento psíquico, que foi demonstrado aí numa pesquisa que eu também levantei aqui, da senhora Sandra Ribeiro de Azevedo e da Juliana Gonçalves Vidigal, com o Diego da Silva Salles, que também foi publicada na revista New Science, que apontam os fatores cognitivos, que eu acho que isso é um dos pontos bem importantes e que não é tão mencionado, mas que pega aí no emocional destas pessoas, né? Então, declínio da memória de origem, a confiança em conteúdos familiares e de grande volume que eles recebem no dia a dia, e essa repetição de informações falsas tornam aí o idoso particularmente suscetível, né? Já indo para a finalização, pode-se entrar dentro do tópico das deepfakes, né, e o vício de consentimento. Não se trata só de e-mails escritos, de SMS que eles recebem, de ligações de vendedores suspeitos. Aqui nós estamos diante da inteligência artificial generativa, que é capaz de fazer ligações, clonando vozes, reproduzindo expressões faciais de conhecidos, sejam apresentadores de TV, de jornais locais, e isso, essa criação de vídeos que são hiperrealistas, com a voz, com a imagem, rosto da pessoa, e em poucos segundos, né, esse usuário presume, então, estar interagindo com o ser humano e submete-se aí, na verdade, a uma simulação automatizada, né. Há exemplo também de aplicativos que muitos jovens usam como brincadeiras para simular a aparência mais jovial ou mais velha, e sugerem verificar aí como você ficaria com a barba diferente, com o cabelo de outra cor, com outro corte, tudo por intermédio de uma foto. E isso tudo, né, coloca em risco as pessoas que não têm tanta habilidade assim para conseguir verificar o que é de fato verdade do que não é, né. Então, outro ponto aqui de um artigo publicado na revista GEL, desse ano, de 2026, escrito pela Renata Dantas de Oliveira, ela coloca que a ordem jurídica brasileira ela já contém os elementos dogmáticos suficientes para imputação de responsabilidade civil objetiva aos fornecedores que desenham serviços digitais indiferentes à realidade da população idosa, sendo déficit primariamente de efetividade e de não normatividade. Ou seja, nós temos as leis para essa proteção, como os colegas colocaram, os palestrantes anteriores, né? Mas falta fazê-las funcionar para quem mais precisa, como sempre, né? Então, minhas considerações finais da proteção formal, aqui a dignidade de fato real, eu concluo que, entre tantas apresentações de qualidades e relevantes aqui sobre a temática deste Congresso Mundial hoje, é constatação de que, infelizmente, muitos idosos, eles estão sendo enganados por máquinas e que estamos, sim, diante de uma crise de sentido do consentimento no ambiente digital. Quando a voz do filho dele pode ser clonada,
A imagem de um conhecido, de um avô, pode ser manipulada para solicitar dinheiro, para solicitar PIX, né? Esse erro e o dolo, eles deixam de ser produtos somente da malícia humana, direta, né? Para se tornarem artefatos algorítmicos, ou seja, nós precisamos repensar aí as categorias jurídicas e como estamos protegendo os direitos das pessoas. A proteção do idoso diante das deepfakes e da manipulação digital, ela exige, finalizando, 3 movimentos. O primeiro, a revisão interpretativa desses vícios de consentimento. Segundo, a responsabilização objetiva das plataformas que disponibilizam essas ferramentas de IA sem filtros éticos. E terceiro, a implementação efetiva de políticas públicas e de inclusão social, de inclusão digital intergeracional, de canais assistidos obrigatórios e de aplicativos como a linguagem facilitada, né, e processos de segurança que sejam efetivos sem serem tão burocráticos. Isso é muito importante. O idoso, ele não é digitalmente analfabeto por escolha, né, um termo pesado, ele é vulnerável por desenho de mercado que prioriza a velocidade sobre a acessibilidade, o engajamento sobre a segurança e o lucro sobre a dignidade. Então, como lembrou o professor Ingo Sarlet, a dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva que pode ser reconhecida em cada ser humano e que o faz merecedor de respeito e de consideração por parte do Estado e da comunidade. Que esse respeito ele se traduza, enfim, em um ambiente digital onde o consentimento seja realmente livre, onde a vontade não possa ser clonada e a vulnerabilidade do idoso seja protegida não como exceção, mas como regra. Muito obrigada pela oportunidade nesse fechamento do evento. Professor Deilton, lhe devolvo a palavra. Obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Diene, pela sua apresentação. Falou dentro do tempo regimental, também muito criteriosa no tempo, na objetividade, e realmente um tema que é preocupante, a questão das fraudes, dos golpes digitais, e que tem essa parte da população, as pessoas idosas, como as mais vulneráveis, em razão, né, do que você muito bem explicou aqui durante a sua exposição, dessas novas tecnologias, deepfakes, IA generativa, enfim. Nós estamos aí diante de novos tempos, com novos desafios, né, e que exige a regulamentação do direito. Muito obrigado. Com isso, eu já vou passar aqui para a outra fase do evento, que é a sessão de encerramento. Gostaria de convidá-la para permanecer, até porque você faz parte da nossa equipe, né, da equipe de apoio, né, que nos auxiliam, que nos auxilia, né, você, a Priscila, o Tiago, o Silvano, que nos auxiliam tanto na parte do backstage, né, na elaboração dos flyers, na confecção dos certificados, na moderação das palestras. Isso é muito importante. Eu confesso que há muito tempo eu não tinha uma equipe como vocês, né? Então, assim, eu estou me sentindo aqui muito feliz, né? Até porque eu vejo um entusiasmo muito grande, um potencial acadêmico que vocês possuem, de organização também, importante, né? Tem que ter o feeling de saber fazer, de fazer acontecer. Isso vocês sabem muito bem, você, a Priscila, o Tiago, e tem um futuro, com certeza, muito promissor pela frente. Bom, então, eu já vou, eu acho que não há mais nenhuma apresentação, pelo menos eu não vejo mais ninguém aqui na sala virtual. Eu apenas gostaria de fazer aqui uns pequenos comentários, né, apenas para o fechamento, né, e foi importante aqui, com quase 60 palestrantes no dia de hoje. Nós vamos dar continuidade no próximo dia 24 de agosto, que é a próxima segunda-feira, com mais 60 palestrantes nacionais e internacionais. E o que eu pude observar, né, que falar
em inclusão digital das pessoas idosas significa também falar